Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Suplementos alimentares para emagrecer, ganhar mais força, aumentar a imunidade, melhorar a pele, ganhar mais disposição e até para prevenir doenças. Cuidado com as falsas promessas e uso indiscriminado de suplementos alimentares. Nessa entrevista você vai saber para que servem os suplementos, quando utilizá-los e a quem procurar para ter uma boa orientação antes de entrar na suplementação alimentar. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Vitor Coutinho, nutricionista e conselheiro do Conselho Federal de Nutrição. Vitor, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Olá, muito obrigado pelo convite e é muito bom estar participando de um espaço desse que a gente possa elucidar, né, algumas temáticas que são importantes aqui para a população do Brasil. E esse assunto que a gente está tratando aqui, o uso de suplementos, parece que virou meio que uma farra, né? Tem muita gente aí na internet vendendo, fazendo publicidade de suplementos sem nenhum tipo de controle, pessoas que não foram preparadas profissionalmente para isso, pessoas que não têm nenhuma ligação com qualquer área da saúde. E as pessoas estão embarcando, né, de olhos fechados nessa história, sem muito cuidado. Vamos contextualizar primeiro, né, o que são os suplementos alimentares, quando usar um suplemento alimentar. Eu queria também que você diferenciasse suplemento alimentar de medicamento e vitamina. Perfeito. Vamos lá. Sendo bem simplista, a gente fala em suplemento alimentar, a gente fala em produtos, né, alimentícios, que são derivados de alimentos, então nutrientes, né? E aí, hoje em dia, tem uma classificação um pouco mais aberta sobre o que seria suplementos, a Anvisa fez isso. Mas acho que o principal ponto são produtos que são destinados a populações saudáveis, né? E que não têm alegações terapêuticas, ou seja, prevenir, tratar ou ter um efeito paliativo com relação a doenças, né? Então, isso seria um suplemento alimentar decorrente de alimentos, né, nutrientes e enzimas, enfim, que são destinados a evitar deficiências. Então, isso seria um suplemento alimentar. Quando você fala em medicamento, né, a gente começa a discutir um pouco sobre medicamento e a gente, nutricionista, né, da nutrição, quem é habilitado pode prescrever medicamentos fitoterápicos, né? Então, o medicamento alopático convencional, que a gente chama, a gente não pode prescrever, então médicos, farmacêuticos, né, enfim, eles podem estar prescrevendo. Mas medicamentos, do ponto de vista de regulamentação, eles têm outros caminhos que não suplementos, né? Então, o medicamento, você é necessário comprovar, né, segurança, eficácia e qualidade daquela substância, daquele ativo farmacológico. E eles têm uma série de etapas que devem ser seguidas por trabalhos científicos e coisas do tipo para ser colocado no mercado. Enquanto suplemento, não, né? Então, são algumas coisas, esses pontos diferentes. Mas, quando você fala em suplemento, quando você pensa, são produtos em diferentes formas farmacêuticas, pode ser um pó, pode ser um líquido, um suco, pode ser sob a forma de cápsulas. Você pensa, então ele é derivado de alimentos, então ele é isento de riscos, então eles são seguros. Não necessariamente, né? Então, a gente vai ver que, mesmo sendo produtos derivados de alimentos, né, com nutrientes ou não nutrientes, eles podem ter alguns efeitos fisiológicos
que, a depender da população que utiliza, ele pode ter alguns efeitos adversos. E é daí a nossa construção, né, com as audiências públicas que a gente está tendo, tanto no Senado, como também na Câmara de Deputados, para a gente estar tentando regulamentar, para a gente estar tentando organizar esse nicho do mercado, né, enfim, esse aspecto atual hoje, para, de forma a garantir segurança alimentar e nutricional da população, né? No caso das vitaminas também, agora tem um pouco essa moda, vitamina para isso, vitamina para aquilo, muitas vezes sugeridas por pessoas da mesma forma, né, com pessoas que não têm a formação necessária para isso. As vitaminas, elas entrariam no campo da suplementação também. Então, a gente junta vitaminas e suplementos alimentares e medicamento. Vitaminas, minerais seriam suplementos, né? Enquanto que medicamentos alopáticos convencionais, que são os medicamentos que a gente vê, né? Está na farmácia, são outros aspectos regulatórios. E mesmo as vitaminas, como tu falaste aí, há alguns riscos inerentes. Sim. Tá? E é claro, você fala em especificidade biológica, é importante estar discutindo isso. Então, você citou que muitas pessoas sem formação, participam de propaganda, são influências em redes sociais, mas eu te falo que a questão é ainda mais complexa. Nas audiências que eu pude participar, eu mostrei dados que mostram que profissionais de saúde, né, da área de saúde, eles não têm, na sua formação, ou seja, no seu curso de graduação, eles não têm uma carga horária mínima aceitável sobre nutrição, sobre suplementação alimentar. Então, você, como profissional de saúde, você pode orientar sobre os suplementos, né? Entretanto, a sua graduação não te deu arcabouço teórico, tampouco prático, para de fato você estar orientando. Então, quando tu falas que são pessoas que não têm formação, eu trago esse dado que mesmo as pessoas com formação em saúde, elas não têm uma carga horária adequada associado a essa temática. Eu ia trazer esse ponto mesmo para a nossa conversa, você até adiantou aí um aspecto que eu ia tratar. Realmente, existe várias pessoas vendendo produtos, simplesmente aproveitando-se de um perfil que tem muitos seguidores, e aí, é claro, isso se torna potencialmente, do ponto de vista comercial, potencialmente forte, né? Sim. Mas tem também os profissionais de saúde que, aproveitando do seu credenciamento, oferecem esses suplementos, às vezes até com o objetivo de fazer o seu cliente se sentir melhor. Uns não têm a formação necessária e outros fazem também simplesmente por uma questão comercial, né? Então, tem todas essas questões. Agora, quando que uma pessoa deve entrar na suplementação? Como é que funciona isso para os diferentes perfis de pessoa, né? Vamos considerar uma pessoa saudável, uma pessoa que tem um nível de atividade física. Vou colocar aqui 2 produtos que meio que estão na moda. O Whey Protein, né, que muita gente usa para ganhar massa muscular, para melhorar a disposição, e a creatina também, que é muito usada, até foi objeto de uma pesquisa da Anvisa recentemente, que mostrou várias marcas que não cumpriam as funções. Esses suplementos e outros que você possa citar nesse contexto, quando é que a pessoa deve usar, não deve, o risco, o benefício, como é que fica essa história? O principal ponto, né? Primeiro, para a gente saber se é necessário usar ou não, você precisa conversar com o paciente, com o indivíduo e fazer minimamente uma anamnese, ou seja, coletar informações clínicas, histórico familiar, histórico de saúde, uso de medicamentos. Mas puxando para a nutrição, claro, e aqui eu não vou detalhar muito porque não é o espaço, mas a gente pode analisar o consumo alimentar daquele indivíduo, né? Considerar se ele, porventura, está utilizando alguns medicamentos, visto que isso pode ter impacto na absorção e assimilação de alguns nutrientes, e daí ver de fato a necessidade. Mas o que eu posso te falar? Posso dizer que, com certeza, que você ter uma dieta minimamente balanceada, saudável, te faz não ser necessário estar usando suplementos. Mas eu gosto de falar sobre isso. O que seria uma dieta adequada, né? Porque essa afirmativa é uma coisa muito generalista. Sim. Né? Você fica sem... é algo muito subjetivo, de modo que para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Mas sendo generalista, mas especificando um pouco agora, a gente observa, por exemplo, que
uma dieta saudável, minimamente saudável, é que você consiga fornecer polifenóis. Aí polifenóis são compostos químicos presentes em frutas, verduras e espécies vegetais. Então, uma dieta rica em polifenóis, né, em fitoquímicos, em vitaminas e minerais, seria uma dieta que tenha, pelo menos, o consumo, claro, de maneira geral, de 6 a 10 porções de frutas e ou verduras por dia. Isso, de maneira geral, te faria consumir algo em torno de 500 gramas de fruta e ou verdura por dia, o que vai fornecer algo em torno de 500 miligramas de polifenóis. Pois bem, esse consumo de 6 a 10 porções de frutas e ou verduras por dia e 500 miligramas de polifenóis está associado a menor mortalidade, ou seja, está associado a menor risco de doenças, menor prevalência de doenças crônicas, de qualquer mortalidade, ou seja, de qualquer patologia. Ou seja, se você tem uma dieta que consome pelo menos 6 a 10 porções de frutas e ou verduras por dia, a tendência é você ficar menos doente por qualquer causa. Então, você vai ter menos dor articular, você vai estar menos sujeito a estar com ansiedade, a ter sintomas de depressão. Vai ter mais disposição. Essas coisas que as pessoas tanto buscam, né? Mais disposição, a cabeça funciona melhor. Então, não é algo difícil você obter de 6 a 10 porções de fruta ou verdura por dia. Então, uma maçã seria uma porção de fruta, né? Um tomate, 3 colheres de sopa de cenoura ralada. Então, você vai juntando tudo de modo que por dia teria que ser isso, de 6 a 10 porções. Pois bem, se você consome isso, você vai estar, de maneira geral, você vai estar em menor risco de ter qualquer doença e isso vai te fazer que você dependa menos de um suplemento alimentar. Sim. Então, se você come muito mal, se você se alimenta muito mal e você quer, de certa forma, contornar essa má alimentação com suplementos, ao que indica os trabalhos epidemiológicos, você não vai conseguir, porque você não consegue fazer isso de maneira... Isso não é algo de fácil adesão, que você consegue manter no médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de dieta saudável, seria isso, né? Seria, sendo bem generalista, mas o mínimo. Então, a gente pode observar que boa parte da população não faz isso. Então, você aí que está nos escutando, faça esse exercício de memória. Você consome por dia de 6 a 10 porções de frutas e ou verduras ao dia? Sim. Tá, mas você consome isso 7 dias por semana? Então, se não... É um hábito alimentar. Isso, é o dia a dia. Sim. E por que a gente fala isso? Porque muita gente acha que uma alimentação saudável é você evitar alguns alimentos. Isso é uma visão negativista. Então, o que é tem que mudar um pouco a forma de pensar? O que é uma alimentação saudável? É você consumir coisas boas de maneira frequente. Sim. Isso te dá folga para, de vez em quando, você estar consumindo algumas besteiras, né? Você está consumindo alguns alimentos que te dá prazer, mas que não são saudáveis, mas que estão ali dentro de um contexto alimentar saudável e que você consegue manter por meses, né? Semanas, meses, anos. Então, isso seria uma alimentação saudável, sendo mais quantitativo nesse sentido. E aí, quando tu me perguntas se seria necessário whey protein e creatina, pois bem, o whey protein, ele não é nada de mágico, ele tem algumas propriedades funcionais, mas que são totalmente obtíveis, digamos assim, pela alimentação. Então, na verdade, o whey, ele é uma forma mais prática de você alcançar uma determinada quantidade de proteína. Sim. Então, o nutricionista, ele... conversando com o paciente, ele investigando seus hábitos, anotando, quantificando, ele tem como saber, por exemplo, a quantidade de proteínas que você consome por dia. Então, se decorrente da tua correria, você não ter tempo suficiente para preparar o alimento ou ter acesso àquele alimento, esse suplemento whey protein, ele pode ser uma opção de você consumi-lo em alguns momentos que seria impossível você fazê-lo. Seja porque você está no trabalho e por aí vai, né? Então, por exemplo, você pega uma porção do whey de 30 gramas, né? Vem o scoop, né? Aquele medidor, sim, ele... depende do produto, 30 gramas do produto fornece 25 gramas de proteína. Para você obter isso via dieta, seria necessário você consumir, por exemplo, ou seja, 25 gramas de proteína, seria necessário você consumir em média 90 gramas de frango, ou você consumir 5 ovos inteiros. Então, percebe, é mais prático você consumir o whey no lanche da tarde, quando você está trabalhando, está numa reunião ali, do que você consumir 5 ovos ou 90 gramas de frango, entende? Então, não é algo essencial, sim, mas algo mais prático. Agora, da mesma forma, sim, e eu vou complementar isso antes claro, de falar, da mesma forma, o whey protein, né, é a proteína do soro do leite,
Uma proteína, o que é uma proteína? A proteína é um conjunto de aminoácidos, né, muitos aminoácidos juntos, né, um polímero de aminoácidos, que eles interagem de maneiras diferentes e eles têm formas, né, peptídeos com formatos diferentes. O whey protein, em algumas situações, e por ser um produto mais concentrado, né, pela questão de volume e densidade, ele consegue fornecer algumas quantidades desses peptídeos que têm efeitos fisiológicos consideráveis, que em algumas situações podem ser muito interessantes a depender da população. Então, deixa eu dar outro exemplo. Você pega o leite materno, né, o leite materno, naquelas primeiras mamadas, boa parte do leite é o colostro, né? O colostro é um leite mais viscoso, que ele tem muito que a gente chama de imunoglobulinas, que são frações de peptídeos que têm formas específicas e têm um efeito imunomodulador. Então, o recém-nascido vem para esse ambiente externo, que está mais protegido ali, ele precisa dessa imunidade naquele momento, porque senão ele não sobrevive. Sim. E a evolução, né, a adaptação, o colostro é essa fase inicial do leite, que garante, por exemplo, essas imunoglobulinas que vão estimular o sistema imune do bebê para ele ficar resistente a diversos agentes patógenos externos. Pois bem, da mesma forma que o colostro, né, que também é vendido em suplementos, tá? Existem suplementos de colostro, sim, que é vendido para atleta, enfim. O whey protein, ele tem alguns efeitos secundários. Então, se você pega um paciente que, porventura, tenha algum transtorno alimentar, que tenha alguma deficiência em termos de absorção de nutrientes, o whey protein, por ser prático, por ser concentrado, por ser de fácil ingestão, ele pode ser muito interessante em algumas populações que sejam frágeis. Então, você pega um paciente adolescente com transtorno alimentar, que não tem uma boa tolerância com muita comida, ou um idoso que já tem uma série de limitações fisiológicas, que não consegue mastigar. Às vezes até uma pessoa que está num tratamento médico e não está conseguindo comer bem. Não está com fome. Precisa da proteína. Isso. Então perceba, Sim, a gente está falando de um suplemento que é muito vendido, o whey protein, que ano passado, ele, em relação aos últimos anos, as vendas ainda aumentaram, tanto vitamina como whey protein são os mais vendidos, e mesmo assim, a cada ano, aumenta-se esse valor de lucro, de comercialização, mas perceba que não é algo essencial para todo mundo, mas em algumas situações específicas, ele é muito bem-vindo. Por quê? Porque ele otimiza aquela tua conduta, ele otimiza a saúde naquela situação pontual. Seja porque você esteja doente e qualquer outra situação. Agora, só para a gente trazer aqui como informação para as pessoas que às vezes recorrem ao whey protein, porque estão precisando de proteína, porque querem ter um pouco mais de massa muscular, ou mesmo para ter mais disposição, enfim. A pessoa que usa o whey protein como um complemento, quais são as fontes de proteína, né? Vamos falar assim, olha, vamos deixar o whey protein um pouco de lado, agora o nutricionista vai falar assim, proteínas. Quais são as indicações? Então, pode falar saberem, né? Alimentos de carne, né? Então, carne bovina, frango, peixe, leites derivados, então leite, queijo, iogurte, né? Alguns alimentos, soja, então o ovo, você citou. O ovo, né? Então eles são todos alimentos que têm uma boa quantidade de proteína por porção, digamos assim, né? Então, tu pegas um leite desnatado, 200 ml, vai ter em torno de 6, 7 gramas de proteína. Tu pega um ovo inteiro, vai ter ali 5, 6 gramas de proteína. Então, é mais ou menos isso. Mais cuidado, né? Eu começo a falar em medidas caseiras, mas a gente não pode ser reducionista a estar reduzindo o alimento unicamente a proteína. Claro. Porque a matriz alimentar, eu posso dar também vários exemplos, a matriz alimentar, os diversos fitoquímicos, os diversos nutrientes que tem no alimento, eles atuam em sinergismo, em conjunto, potencializando o efeito daquele alimento. Então, por exemplo, o que tem muito trabalho é comparando o ovo com gema versus só a clara do ovo. Sim. Então, eles, sendo resumido, eles tentam avaliar qual desses alimentos, com clara, com gema ou sem gema, qual teria o maior potencial anabólico. E eles observam que, mesmo com a mesma quantidade de proteína, consumir o ovo com a gema, né, pela gema ter alguns fosfolipídios, enfim, tem alguns outros componentes, ela aumenta essa biodisponibilidade, ela aumenta essa assimilação dos peptídeos da proteína do ovo. Sim. Então, a gente não pode ser reducionista ao falar que pensar no alimento unicamente como nutriente, mas pensar no alimento como sendo
contextualizar aquela matriz alimentar que vai ter um efeito melhorado. Vai ser sempre o conjunto, né? E você trouxe aqui alguns exemplos de proteínas, falou dessa importância da base da alimentação saudável, com uma boa porção de frutas ou de verduras, né? Enfim, de alimentos vegetais. Agora, o excesso de suplementação ou o uso da suplementação sem uma indicação correta ou em casos específicos, né? Dependendo do perfil do consumidor. Quais são os riscos que uma suplementação inadequada pode trazer para a saúde das pessoas? Então, a gente vai ministrar aula disso, a gente passa um final de semana conversando sobre isso, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente pensa muito nesse uso adequado, nesse uso racional, que pensa nisso que a gente está falando, né? Segurança, eficácia, qualidade. Primeiro, o risco de excessos, né? Então, quando a gente pensa em dieta, a gente deve pensar no conjunto. Como assim? O fato, por exemplo, de você... Se eu perguntar para ti, consumir muita proteína faz mal? Aquela coisa, o que é muita proteína? Isso é muito subjetivo. Mas, geralmente, as pessoas que consomem muita proteína, né, vamos ser bem generalistas, geralmente as pessoas que consomem muita proteína são pessoas que esquecem de outros grupos alimentares. Então, por exemplo, existem trabalhos epidemiológicos que mostram que você tem uma dieta hiperproteica. O que é uma dieta hiperproteica? É você consumir a quantidade de proteína acima de uma recomendação. E aí tem recomendações da OMS, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, enfim. Então, é você consumir uma quantidade de proteína acima de uma recomendação. Pois bem, quando você consome, principalmente de alimentos derivados de carne, você pode aumentar o risco cardiovascular, você pode aumentar algumas doenças específicas. Entretanto, quando você consumindo essa mesma quantidade de carne e proteína, mas também tendo um bom consumo de frutas e verduras, e aí a gente passa a questão de fibra, de polifenóis, o risco ele é zerado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é só um suplemento, mas sim o suplemento e ver qual o contexto que está inserido, né? Dito isso, a gente vê, por exemplo, que pode haver alguns malefícios sem necessariamente, entretanto, ter casos, por exemplo, de uma hepatotoxicidade, né, causar algum efeito tóxico a nível hepático. Então, vou dar alguns exemplos. A nível hepático, fígado. Fígado, né? Então, por exemplo, que são casos de hipervitaminose, né? Sim. Então, a gente fala em casos de hipervitaminose, a gente fala muito em vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K. Mas não só com esse tipo de vitamina que a gente pode ter algum efeito adverso. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem bem conhecidos vitamina C. Né? A vitamina C é tão conhecida, ficou conhecida pelo Linus Pauling, que foi prêmio Nobel, que ele sugeria, que era químico, ele sugeria um alto consumo de vitamina C, porque tinha um efeito preventivo. Mas, por exemplo, se você é um indivíduo que quer mudar os seus hábitos de vida, né? Quer começar a praticar exercício físico, começar a alimentar melhor. O fato de você consumir vitamina C pré e pós-treino, por exemplo, e se você for um indivíduo destreinado, ou seja, que você começou a treinar há pouco tempo, o consumo dessa vitamina C, ela pode estar inibindo adaptações positivas ao exercício. Como assim? Mas como assim, Caio? É mais ou menos o seguinte, o fato de você fazer exercício, o exercício é um estresse fisiológico, né? Então, você faz exercício, aquilo é um estresse que você está gerando para o seu organismo, mas é um estresse controlado, ou seja, você está dando um sinal para o seu corpo que algo precisa ser melhorado. Então, você submete o seu organismo a um estresse, o seu organismo reconhece aquele estresse como sendo um sinal que vai estar sinalizando para o organismo se adaptar. Então, é assim que ele melhora a função imune, é assim que você ganha mais força, é assim que você ganha potência muscular, etc. É assim que o organismo se adapta. Então, você gera o estresse de pequena magnitude, ele utiliza aquele estímulo para se adaptar. Quando você utiliza, e vários trabalhos mostram isso, quando você utiliza suplementos, vitamina C via suplemento, pré e pós-treino, e nem em doses tão altas, o fato da vitamina C ter um efeito antioxidante, ela meio que impediria, ela anularia esses sinais do exercício para o corpo, ou seja, ela tendo esse efeito antioxidante naquele momento, ela impediria que o seu organismo percebesse aqueles sinais e assim pudesse se adaptar. Então, tem muitos trabalhos com adultos de meia idade, com idosos, que fazem musculação, que treinaram por 3 meses, 3 vezes por semana, e ao final desses 3 meses, eles não ganharam massa muscular, eles não ganharam força, eles não melhoraram capacidade antioxidante.
Então, são idosos que começaram a treinar, que suplementavam com vitamina C pré e pós-treino, e ao término dos 3 meses, eles não aumentaram nem um pouco, não aumentaram a massa muscular, eles não ganharam força e eles não melhoraram alguns parâmetros de sistema imunológico. Coisa que aconteceu com os idosos que não consumiram vitamina C. Sim. Então, percebe, não tem nenhum efeito tóxico relativo a algum tecido, Sim. mas você pode impedir algumas coisas. Pode não gerar um problema de saúde, mas também, por outro lado, se não tiver uma orientação correta, pode não permitir que o seu organismo ganhe, né, tenha os ganhos necessários de saúde ou os ganhos esperados de saúde. Isso. Acho que vale aqui, e é louvável que essa palavra seja sua, uma orientação para que as pessoas que querem entrar na suplementação procurem o profissional. Perfeito. Então, a ideia, né, para quem está aí nos escutando, não é só consumir ou não um produto, mas a ideia é se de fato você precisa consumir aquele produto, e algumas coisas que a gente discute é a posologia, a dose, é o momento de uso, é com que você vai interagir, digamos assim, de outro suplemento ou medicamento para, de fato, aquele seu paciente, aquela pessoa tirar o proveito, né? E aí, quando a gente está nesse assunto de suplementação, que muitos influencers só querem vender, muitos profissionais com conflitos de interesse sendo influenciados, a gente perde essa possibilidade de estar orientando nutricionalmente a população. O ideal é sempre procurar um nutricionista quando quiser mudar a sua alimentação, procurar um médico quando tiver que fazer um tratamento médico, um nutrólogo, quer dizer, os profissionais especializados para que a sua alimentação, para que seus cuidados com a saúde sejam bem orientados e tragam os resultados esperados sem riscos para a sua saúde. Caio, para a gente fechar nossa conversa, eu falei, saúde é assunto de cidadania. Para você, o que é cidadania? Cidadania, acho que a gente pode, do meu ponto de vista de profissional de saúde, a gente poder estar contribuindo para a população com orientação nutricional, né, para garantir essa segurança alimentar e nutricional. Então, acho que cidadania, eu como cidadão me vejo nesse dever de estar contribuindo para a saúde da população por meio da dieta e da nutrição. Bom, Caio, eu agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Preciso estar na rua, panfletando para entregar 1 milhão de panfletos e de repente 10% desse 1 milhão a pessoa resolveu votar em mim. Esse é o gostoso. É esse cheiro de papel, né, de material, é o cheiro de cola. Você tentar conquistar mais uma pessoa, mais um carro para um adesivo, mais uma casa que você vai, uma pessoa que você chama. Senadoc. Neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região.
Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Terça-feira, 16 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. Deputados e senadores devem votar nesta quinta-feira o relatório da Lei Orçamentária Anual. O anúncio foi feito pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Antes da Lei Orçamentária Anual ser votado, o relatório final precisa ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, o que deve acontecer até quinta-feira, data prevista para que o Congresso vote a LOA. A Lei Orçamentária Anual prevê as receitas e define as despesas do governo para o ano seguinte, em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Combinado com a Câmara dos Deputados a votação do orçamento, ou seja, teremos uma sessão do Congresso, se tudo correr bem, na quinta-feira, que pode até ser antecipada para quarta à tarde, mas que está previamente estabelecida para quinta. Só falta o presidente Hugo Mota autorizar para que a gente use o plenário da Câmara dos Deputados para votarmos a Lei de Diretrizes, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os principais pontos presentes no relatório da LOA são: saúde, a pasta deve receber 262 bilhões de reais. Educação e cultura, o orçamento para o setor é de aproximadamente 233 bilhões de reais. Justiça e segurança pública, a verba destinada para a área deve chegar a mais de 26 bilhões de reais. Já sobre assistência social e família, o Ministério tem um orçamento de 301 bilhões de reais. O projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, também chamado de PL da dosimetria, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. O projeto, que vem sendo chamado de PL da dosimetria, foi apresentado como uma alternativa ao projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, que vinha encontrando resistências. Ele faz mudanças no Código Penal e na Lei de Execuções Penais para alterar as penas aplicadas, por exemplo, a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com o texto aprovado pelos deputados na semana passada, quando os crimes de tentativa de golpe de Estado e o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ocorrerem em um mesmo contexto, será aplicada a pena maior e não a soma das duas.
A pena para a tentativa de golpe de Estado varia de 4 a 12 anos. Já para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, vai de 4 a 8 anos. O texto também reduz o tempo para a progressão de regime de 1/4 para 1/6 da pena. Na prática, reduz o tempo para o condenado sair do regime fechado para o semiaberto. E ainda cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão, para diferenciar quem atuou sem protagonismo de líderes ou financiadores das ações. Com isso, as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, seriam reduzidas. O ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, poderia deixar o regime fechado em pouco mais de 2 anos. O projeto é o único item da pauta da CCJ nesta quarta-feira. O presidente da comissão, senador Otto Alencar, indicou o senador Esperidião Amin como relator da proposta. A ideia é que ele possa apresentar o parecer na quarta-feira, mas cabe pedido de vista. Vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana e não vai ter condição de votar esse ano. Pessoas que entraram aqui e as imagens mostram, não quebraram nada, vieram orar aqui dentro, estão com penas de 15, 16, 17 anos. Então, completamente desproporcional, até porque essas pessoas não tiveram direito à defesa, a ampla defesa, o contraditório, né? Nem a dupla jurisdição elas tiveram, foi tudo dentro do STF. Então, o mínimo para se corrigir essa injustiça é o Congresso Nacional deliberar hoje sobre isso, antes do Natal. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, já adiantou que se o PL for aprovado, será vetado pelo presidente Lula. Nós vamos fazer a disputa pela rejeição desse projeto. Se o projeto vier a ser aprovado, eu adianto, ele será vetado pelo senhor presidente da República. E nós iremos sustentar no plenário do Congresso Nacional a manutenção do veto. Repito, esse projeto é um assinte, é uma ofensa à ordem jurídica nacional. 7 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da sinalização de rodovias federais após a realização de obras. Às 10 horas, a Comissão de Educação tem reunião prevista. Senadores devem avaliar como política pública o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Também às 10 horas, uma sessão especial no plenário do Senado deve celebrar os 200 anos de nascimento de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, foi o brasileiro que mais tempo esteve como chefe de Estado, quase 50 anos, de 1840 a 1889. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública deve se reunir em audiência pública para ouvir representantes da Polícia Federal e do Exército Brasileiro sobre os impactos do decreto que transferiu, em julho de 2025, a gestão de registros e documentos do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. À 13h desta terça, a Comissão Mista da Medida Provisória 1317 tem reunião marcada para apreciar o relatório. Entre outras medidas, a MP cria a carreira de regulação e fiscalização de proteção de dados. Logo mais às 14h, a audiência pública marcada na Comissão de Agricultura, em debate o projeto de lei em exame que confere ao município paraense de Medicilândia o título de capital nacional do cacau. Medicilândia, com mais de 30 mil moradores, fica a 900 quilômetros de Belém, entre Placas e Altamira. Também às 2h, a CPI do crime organizado deve se reunir para ouvir Antony Garotinho, que já foi secretário de Segurança Pública e governador do Rio de Janeiro. E ainda às 14 horas, o plenário do Senado tem reunião prevista. Na ordem do dia, entre outros, projeto que cria e estrutura o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, promoção dos direitos fundamentais e estruturação
da Defensoria Pública da União. E às 2h30, audiência pública prevista na Comissão de Educação. Em debate, o projeto que proíbe qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada. O objetivo é manter a inviolabilidade do texto. A hipertensão intracraniana idiopática deve ser reconhecida como doença rara para garantir diagnóstico mais rápido e acesso ao tratamento pelo SUS. O alerta é de especialistas da saúde ouvidos ontem em audiência na Comissão de Assuntos Sociais. Pacientes com sintomas de dores de cabeça intensas reclamam da dificuldade de acesso pelo SUS às tecnologias que ajudam no controle da doença. A hipertensão intracraniana idiopática, ou HII, é uma condição em que a pressão dentro da cabeça aumenta sem uma causa aparente. Isso acontece quando o organismo produz ou absorve de forma inadequada o líquido que circula ao redor do cérebro, elevando a pressão dentro do crânio. Os sintomas mais comuns são dores de cabeça intensas, zumbidos, alterações na visão. A pressão aumentada pode atingir também o nervo óptico, provocando inchaço e risco de perda visual. Não é só uma dor de cabeça comum. Ela aumenta a pressão dentro do crânio, causa dor intensa e constante. Problema de visão, zumbido, enjoo, cansaço extremo e pode levar à cegueira permanente. Desculpa até pela emoção, mas é porque volta um filme na minha cabeça. E essa doença, ela muda, ela paralisa completamente a vida da pessoa. Um dos problemas maiores que eu tive sempre é que a minha condição, ela quase completamente invisível. Não dava para ver. Eu estava tomando muito remédio, eu fui falar na frente de pessoas e as pessoas falaram, não, mas você está bem. E depois de, sei lá, 15 minutos falando na frente das pessoas, você precisa de ir deitar de novo, porque não aguentei mais a dor. Nos casos graves, os médicos podem usar uma válvula programável. O dispositivo é implantado para drenar o excesso de líquido que aumenta a pressão dentro do crânio. A válvula recebe esse nome porque pode ser ajustada de fora do corpo, mas o acesso a essa válvula não é tão fácil, segundo os pacientes. Para muitos pacientes, a válvula não é uma escolha. É a única forma de evitar a perda da visão e de ter uma vida com mais qualidade. E hoje o acesso à válvula pelo SUS ainda é muito difícil. Esse é o catéter que é posicionado dentro do ventrículo cerebral, depois de feita a trepanação. Este dispositivo é a válvula, tá? Uma válvula nacional, chama Esfera Pro. Nós temos 5 válvulas programáveis no mundo. A quinta é a nossa, a mais nova é a nossa. Tecnologia de ponta e é exportada. A China, hoje em dia, usa essa válvula. Países da Europa usam essa válvula. A saúde suplementar no país usa essa válvula. O SUS não usa essa válvula. Foi uma demanda que a gente vem trabalhando junto com o Dr. Fernando desde o ano passado, tanto para o monitoramento da pressão e de uma válvula programável. Mas as coisas não têm a velocidade que a gente gostaria. Ainda não tivemos um retorno do Ministério da Saúde. Mas a gente segue cobrando essas ações concretas. Reconhecer a hipertensão intracraniana idiopática como doença rara e incapacitante é um dos objetivos das associações dos pacientes. Não é pedir um privilégio, é garantir tratamento justo, critérios claros e respeito à vida das pessoas. O Dia da Bíblia, comemorado no segundo domingo de dezembro, de acordo com a lei de 2001, foi celebrado em sessão especial do plenário do Senado nesta segunda-feira. A homenagem reuniu fiéis de várias denominações para celebrar o livro mais lido do mundo, mas sempre com o cuidado de lembrar que o Estado brasileiro é laico e todas as crenças devem ser respeitadas. Não se trata de confundir religião e Estado. Trata de reconhecer que o Estado se fortalece quando respeita aquilo que dá sentido à vida do seu povo. A palavra de Deus não é um patrimônio tão somente ou uma propriedade privada de cristãos evangélicos.
O senador Laércio Oliveira aproveitou a presença dos religiosos para pedir uma bênção especial para o Senado. As nossas vidas, queiramos ou não, são decididas neste lugar, nesta tribuna, nesta mesa, nos homens e mulheres que fazem o Congresso Nacional, especialmente nesse momento, o Senado Federal. A gente precisa de unção. A presidente em exercício explicou para quem estivesse se perguntando por que uma sessão comemorando o Dia da Bíblia que a data foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001. Ela fez questão de dar destaque às mulheres presentes e ressaltou que quem conhece bem a Bíblia protege as mulheres. A Bíblia é uma declaração de amor à mulher. Aqueles que criticam a fé cristã não conhecem a Bíblia, como Deus declara na palavra o amor e como Ele os obriga, homens, a nos amar e a nos proteger com as suas próprias vidas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A maior parte dos filmes e séries que assistimos hoje chega por meio de plataformas de streaming. Mas ao contrário do que acontece em outros países, o Brasil ainda não tem regras para a atuação desses serviços. Aqui no Congresso está em discussão um projeto que cria a Condecine Streaming e estabelece contrapartidas para que os recursos gerados aqui sejam investidos em produção nacional e regional. Para entender o porquê da importância dessa regulamentação, está aqui conosco no programa Argumento o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua presença. É um prazer poder estar aqui com vocês. Senador, o senhor fez um discurso em plenário, o senhor destacou a importância da criação desse marco regulatório, né, para essas plataformas de streaming. Queria que o senhor explicasse para a gente qual o ponto mais crítico que o Legislativo precisa atuar para a gente conseguir modernizar essas políticas de audiovisual. Bem, são vários os pontos importantes. O primeiro deles é o fato de que no nosso país, até hoje, nós não temos uma regulamentação para o streaming. E é importante dizer que hoje, no Brasil, praticamente o acesso das pessoas ao audiovisual, ele se dá fundamentalmente por meio dos smartphones, por meio da televisão, não é? A televisão que tem a internet para poder acessar essas plataformas, também via computador, e isso é um negócio bilionário. Inclusive, o Brasil é o segundo maior mercado mundial para essa área do streaming, e as plataformas elas não contribuem com nada para o fundo do audiovisual brasileiro. Daí porque um dos principais pontos é a instituição da chamada Condecine, que é uma taxa que é paga, por exemplo, pelas TVs por assinatura, é paga pelas produtoras cinematográficas, ela é paga até por parte da área da publicidade. E, no entanto, essas grandes plataformas, elas não fazem nenhuma contribuição. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, que essa contribuição seja destinada para estimular a produção brasileira, especialmente a produção independente. O Brasil hoje é uma referência internacional em termos de audiovisual. Não é por acaso que nós estamos concorrendo ao Oscar, ao Globo de Ouro, já ganhamos Oscars e, portanto, é uma forma de nós termos os recursos necessários para que as produções se façam e nós possamos reafirmar essa nossa qualidade do ponto de vista da nossa indústria do audiovisual. Então, esse é um primeiro ponto. Um ponto que, na minha visão, não está representado na proposta que voltou aqui para o Congresso Nacional. Há países em que a contribuição do streaming para os seus fundos de audiovisual são da ordem de 10%, até mesmo em alguns casos 20%. Aqui estão sendo feitas propostas no projeto que saiu do Senado e no outro da Câmara, diferenciadas, uma no valor de 3%, outra no valor de 4%. E mais do que isso, existe ainda a possibilidade de a empresa que vai dever essa taxa, ela possa aplicar nas suas próprias produções. Quer dizer, é um incentivo, é uma desoneração que se faz, permitindo que ela invista no que é do seu interesse, no que ela considera que é comercialmente válido. Então, esse é um dos pontos importantes. Era necessário que essa Condecine fosse mais alta e que não existisse esse mecanismo de autofinanciamento a partir do que se deve. Senador, o senhor citou outros países, inclusive citou a Coreia, que há muitas produções coreanas hoje em dia. De que forma essas legislações internacionais podem ajudar a inspirar essa proposta que está em tramitação? Veja, a Coreia é um país que hoje tem uma parcela importantíssima do seu produto interno bruto decorrente da economia criativa, decorrente do audiovisual, decorrente da música, é hoje uma potência nesse campo. E isso acontece porque foi adotada uma regulação bastante inteligente, bastante avançada, e que faz com que as grandes produtoras, as grandes plataformas e todo mundo que produz no país
contribua para que os recursos sejam reaplicados no desenvolvimento da própria atividade do audiovisual e de outras atividades culturais no país, não é? Da mesma forma, isso acontece em países como a França, como a Espanha, a Austrália, em que a regulamentação envolveu a existência de uma contribuição expressiva que possa ajudar no financiamento do próprio audiovisual. E é isso que o Brasil precisa. O senhor falou também sobre a importância de, dentro desses recursos que forem captados, ter uma destinação específica para estados como o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste. Qual a importância de promover essas coisas? São duas coisas que são importantes. A primeira é que nós tenhamos um estímulo à produção independente. Isso significa que uma parcela desses recursos que venham a ser arrecadados, eles sejam destinados para produções independentes, que naturalmente vão revelar muitos talentos em toda a parte artística, no audiovisual, de um modo geral. A outra é que a distribuição desses recursos compense também a realidade da diversidade regional do nosso país. Não é possível que as atividades culturais no Brasil, que é tão rico, tão diverso do ponto de vista cultural, elas estejam concentradas no sudeste do país, especialmente no eixo Rio-São Paulo, né? Então, a definição de que esses recursos da Condecine sejam aplicados tendo como referência uma cota para a produção independente e uma cota também para as várias regiões, com o objetivo de nós constituirmos polos de produção do audiovisual, como já existe em alguns lugares. Brasília é um exemplo, Pernambuco é outro exemplo, a Bahia é um exemplo, o Ceará também. Isso só foi possível porque houve formas de financiar, né, esse tipo de atividade. Nesse aspecto, o setor público cumpre um papel muito importante. Deixa eu só entender melhor. A Condecine, ela abasteceria esse fundo setorial do audiovisual. E aí, dentro desse fundo, seriam feitas essas divisões? Exatamente. A ideia é essa. E na nossa proposta, nós não consideramos que deveria haver qualquer tipo de desoneração para essas plataformas, para que elas investam nelas próprias. Não, ao contrário. O que se deveria garantir é que elas, inclusive, tenham nos seus catálogos produções independentes brasileiras, para que assim a pessoa que é associada àquela plataforma, ela não receba somente os anúncios, os avisos, né, das produções de outros países, produções internacionais, enfim, mas que haja um espaço adequado para a produção nacional. Veja que no espaço de 2 anos o Brasil, né, está concorrendo ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado. Esse ano, a possibilidade de ganhar novamente é grande. Nas duas cerimônias, houve atores, uma atriz e um ator brasileiro que concorrem ao prêmio de melhor ator, e concorreu Fernanda Torres de melhor atriz. Então, é um país que tem um potencial muito grande. E se nós tivermos, de fato, um fortalecimento do fundo do audiovisual, com certeza nós vamos avançar. Por que não entrar nessa linha de que as produtoras, as empresas, as plataformas possam se autofinanciar a partir de um processo de isenção do pagamento ou um abatimento do valor do pagamento da Condecine? Ora, porque o fundo do audiovisual, ele tem critérios próprios para todos. Ele leva em consideração esses diversos aspectos, né? A regionalidade, a questão da diversidade cultural, ou seja, uma política pública, de modo que, se for aprovado um projeto que defina que pode haver esse reinvestimento na própria plataforma, eu creio que a gente perde muito recurso que poderia ser utilizado para explorar e fortalecer essa nossa diversidade cultural. Senador, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tramitação. O projeto nasceu aqui no Senado, foi para a Câmara, como é que está agora? E quais são os maiores obstáculos? Há um lobby muito forte dessas plataformas de streaming atuando aqui? Sim, claro que há um lobby muito forte. Ele
surgiu e existiu durante todo o processo da tramitação, inclusive aqui no Senado Federal, já que ele saiu daqui, foi revisado pela Câmara e voltou para cá, não é? É óbvio que essas empresas, elas não querem pagar nada, elas não querem nenhum tipo de regra de regulação. Algumas dessas plataformas já chegaram a se manifestar dizendo que elas conseguiram transferir para o exterior valores da ordem de 20 bilhões de reais em alguns desses anos. Então, eles não querem nenhuma regulação. Por outro lado, a proposta que saiu aqui do Senado não foi uma proposta boa, porque ela abria essas possibilidades que eu considero negativas. E na Câmara, alguns aspectos foram piorados, alguns foram levemente melhorados, de modo que agora a tramitação é muito difícil, porque pelo regimento, né, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, quando a Casa Revisora toma um posicionamento, a Casa Original, ou ela adota integralmente o que veio da Casa que fez a revisão, no caso foi a Câmara, ou então ela restabelece totalmente o projeto que saiu daqui do Senado. Só uma outra possibilidade é adotar o projeto, o relatório da Casa que foi a revisora, retirando partes dele e a partir daí nós termos um projeto final. Então será uma tramitação muito difícil, porque não se pode agregar novas ideias, novas propostas. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Depois a gente volta aí para discutir mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Eu preciso estar na rua, panfletando para entregar 1 milhão de panfletos e de repente 10% desse 1 milhão a pessoa resolveu votar em mim. Esse é o gostoso. É esse cheiro de papel, né, de material, é o cheiro de cola. Você tentar conquistar mais uma pessoa, mais um carro para um adesivo, mais uma casa que você vai, uma pessoa que você chama. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Processo eleitoral auditável. Deixa eu te contar uma coisa. Chega aqui. Ele já existe. Roda a vinheta, diretor. Primeiro é o seguinte, ano que vem, 2026, tem eleições gerais e o sistema eletrônico de votação, gente, completa 30 anos, aê! E olha só, desde a estreia da urna eletrônica lá em 1996, saiba, nenhuma fraude foi comprovada. Isso graças às várias oportunidades de auditoria e fiscalização que rolam antes, durante e depois das eleições. Gente, olha só, o ciclo de transparência democrática começa com a abertura dos códigos-fonte. E o que é isso, né? Eu vou te explicar. Para que a urna eletrônica funcione corretamente, a máquina deve receber instruções em um código próprio, a linguagem de programação, que é convertida no sistema eleitoral. Se houver alguma tentativa de instalação de algum programa externo diferente do sistema autêntico do TSE, a urna para de funcionar. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza a inspeção dos códigos-fonte, 1 ano antes das eleições. Essa inspeção acontece em uma sala reservada especialmente para isso. 14 classes de instituições estão autorizadas para essa fiscalização. Aí tem OAB, Ministério Público, Congresso Nacional. A lista de instituições fiscalizadoras está nessa resolução que está aparecendo na tela. Então é isso, gente, não para por aí. Antes da abertura das sessões eleitorais, onde tem as votações, normalmente em escolas, quem preside a mesa receptora de votos liga a urna e imprime a zerésima. Esse documento comprova que a urna não tem nenhum voto registrado antes de começar a votação. Esse procedimento é feito na presença de mesárias, mesários, fiscais de partidos políticos. Já no final da votação, gente, tem o boletim de urna, o chamado BU,
que também é impresso. Ele traz a apuração dos votos registrados em cada equipamento. O boletim de urna fica disponível para consulta na porta das sessões eleitorais com o QR Code. E se quiser conferir depois, fica tudo no portal do TSE na internet. Então bora para mais uma etapa. Gente, tem o teste público da urna. É mais uma forma de auditoria dos sistemas eleitorais que o TSE criou. Ele acontece no ano anterior às eleições. O evento reúne pessoas que se candidatam a encontrar pontos de melhoria na urna eletrônica e nos sistemas do TSE. Tudo o que for identificado é corrigido e retestado antes da votação. Qualquer brasileira ou brasileiro maior de 18 anos pode participar apresentando um plano de teste. O teste acontece entre o dia 1º e 5 de dezembro. Ou seja, depois de assistir a gente aqui e seguir a Justiça Eleitoral nas redes sociais, já sabe, né? Corre lá no tse.jus.br para ficar por dentro de tudo. Hoje a gente diz com muita tranquilidade que a segurança do processo eleitoral brasileiro não é um construto, não é uma elaboração somente da Justiça Eleitoral. É uma elaboração, uma construção de toda a sociedade brasileira que está contribuindo com a segurança dos sistemas já há muitas edições do teste público da urna. Então é isso, agora você já sabe, processo eleitoral é auditável. Existe! Isso sim é legal de se compartilhar no grupo da família. Então é isso, tchau! O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República.
A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Acomodado, descompromissada, desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável, curiosa, criativa, persistente. Conecte sua organização com mais jovens. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Agora é lei.
A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou o CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios por ano entre 2020 e 2024, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esse relatório avaliou também o Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio e identificou problemas na execução de ações previstas, na interlocução entre os entes federativos e na integração de redes de apoio. E após um fim de semana de extrema violência contra as mulheres, o feminicídio volta à pauta. E é com a senadora Mara Gabrilli, que foi a relatora dessa avaliação do Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio, que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa de forma remota. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E eu já queria perguntar para a senhora, após esse fim de semana muito violento, onde a gente teve aí casos brutais, como esse dessa moça que teve as pernas amputadas após ser atropelada, né, e também arrastada pelo seu ex-companheiro, arrastada no carro do seu ex-companheiro.
Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da violência, o que ela revela no atual estado de violência de gênero no Brasil. Nossa, primeiro que ela revela que ela vem sendo crescente. E isso, assim, todo o relatório que a gente desenvolveu, assim, descrito de uma forma robusta, muito técnico, com soluções viáveis. Mas, Carla, eu te agradeço muito pelo convite, até para a gente poder falar disso, porque a gente não consegue executar política pública se não existir orçamento previsto para isso. E a gente tinha um orçamento previsto de mais de 2 bilhões e meio, para poder executar políticas públicas contra o feminicídio e de proteção à mulher. E desse orçamento, só 28,4% foi executado em 2024, e esse ano, até junho, a execução foi de 5% do orçamento. Então, assim, é triste porque, enquanto, por um lado, a gente vive um dos momentos mais sensíveis da violência contra a mulher no Brasil, quando a cada 4 horas uma mulher é morta, a cada 2 horas uma mulher é ofendida ou é agredida fisicamente ou emocionalmente. No momento em que não dá para discutir saúde da mulher sem discutir saúde mental, com tudo que a gente vem passando. E com a entrega desse relatório, a gente tem um acontecimento como o da Tainara de Souza, nesse fim de semana, que deixou todo mundo estarrecido. E como que numa situação dessa, uma pessoa que está correndo o risco de morrer, entendeu? Está com as pernas amputadas, sabe que se ela viver, a vida dela vai ser completamente diferente, e ela vai precisar de assistência, ela vai precisar de tecnologia, ela vai precisar. Então, olha tudo que isso traz para o Brasil. Além de um trauma emocional, da saúde mental abalada, que a população já vem vivendo, a falta de investimento num dos itens mais importantes, que é combater a violência contra a mulher no Brasil e a violência de gênero em geral. Senadora, no relatório que a senhora avaliou, tem aqui uma estimativa que 59% das vítimas de violência, elas não denunciam. Essas subnotificações, elas impedem ações mais efetivas do Estado? Então, sim. E assim, além daquelas que não denunciam, o mais triste que a gente tem que continuar levando, eu tenho gratidão por estar aqui falando sobre isso, porque é uma informação que não diz respeito só à mulher, diz respeito a toda a sociedade. E, além dessas pessoas que ficam olhando e não denunciam, e de certa forma elas estão sendo coniventes, 70% daquelas que denunciam são testemunhas internas de casa, são filhos das vítimas. Então, você imagina que, mesmo que elas possam não ter sido agredidas, essas crianças, essas jovens que são filhos de mães agredidas, eles já começam a ter danos irreparáveis no desenvolvimento emocional e cognitivo. Isso vai fazer diferença no futuro. Então, assim, a gente procurou pontuar os principais problemas
para não ficar aqui só criticando, mas tentar ajudar a melhorar o Brasil no que diz respeito a essa questão. E a gente pede que, poxa, tivemos 0 de execução para casas das mulheres brasileiras, e assim, o centro de referência da mulher. Faltou resposta dos ministérios responsáveis, faltou reuniões com o comitê gestor, reuniões regulares. Elas foram irregulares quando aconteciam, faltou transparência, faltou integração de dados. A subnotificação, ela continua. A desigualdade na cobertura da rede de proteção, ela continua, porque é muito diferente a rede de proteção rural e a rede de proteção periférica. E falta profissionais capacitados. E a gente tem alta rotatividade de profissionais. Então, a gente não pode parar de capacitar. Isso é uma coisa que tem que acontecer incessantemente. E fragilidades, por exemplo, na abordagem de saúde mental, incluindo alto índice de criação suicida. É isso que está acontecendo. E desigualdades raciais, territórios impactando especialmente mulheres negras, pobres e indígenas. Senadora, dentro dessa questão das redes de apoio, uma das coisas que mais, assim, que se pede muito é que as mulheres elas tenham também a capacitação para que elas possam exercer alguma atividade profissional, que elas tenham oportunidades de emprego, para que elas possam deixar o lar que elas vivem, que muitas vezes com o seu agressor, que elas não deixam porque dependem financeiramente deles. A senhora identifica que esse é um dos problemas também? Esse é um problema gigante. Assim, tem mulheres que passam a ser tão dependentes e por uma dinâmica familiar de interdependência, muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecer os próprios direitos e muitas vezes por conta da força que o homem acaba exercendo em cima da mulher por uma questão de poder. Então, as mulheres muitas vezes não têm nem telefone celular para poder denunciar a vítima. E nesse ponto, eu falo, gente, o Brasil raciocina quando quer armar a população, ele acha que aquela mulher que está sendo agredida, ela vai ter a mínima condição de pegar um revólver e matar quem está agredindo ela. Ela, assim, o marido vai levá-la a fazer um curso para ela aprender a atirar. Então, às vezes, acontecem coisas, Carla, que você fala, nossa, a gente não está vivendo no mesmo mundo. É muito paradoxal. Por isso que a gente trouxe encaminhamento, para que o relatório seja enviado a todos os órgãos competentes, para a gente subsidiar novas medidas legislativas que já propusemos. Quais seriam? Então, as medidas legislativas, elas estão sendo desenvolvidas, mas a gente quer fortalecer a rede de proteção, seja ela municipal, estadual ou federal, fortalecer a Casa da Mulher Brasileira, porque não teve investimento nenhum. O investimento nesse ano na Casa da Mulher Brasileira foi 0. E a gente não teve investimento também nos centros de referência da mulher. Como é que a gente quer acolher nossas mulheres agredidas se não tem investimento nesse nível? E cuja execução orçamentária foi um total de 28% e 5% esse ano. Imagina, Carla, a gente pensar o que está acontecendo, que as nossas crianças são as que mais presenciam a agressão contra a mulher, contra a própria mãe, dentro de casa. E isso, pensando em educação, é irreversível, tanto cognitivamente quanto na questão emocional dessa criança. Então, assim, é muito triste
Por que 40% dos adultos que presenciam a violência, eles não fazem nada para ajudar? Eles permanecem coniventes com aquilo. Isso é conivência. Então, a gente tem que trabalhar e investir muito para que as mulheres tenham formas de poder se manifestar, sabe? Formas criadas para ela, no momento, numa ligação. Isso aconteceu outro dia, e a gente soube através de um programa em prol da mulher pela iniciativa privada, uma empresa mista, em que a mulher ligou para reclamar da eletricidade e a atendente, ouvindo os barulhos que estavam acontecendo ao fundo, começou a querer explorar. Até que ela virou para a mulher e falou: eu quero uma pizza. E aí a mulher entendeu que ela estava pedindo socorro. Então, esse tipo de treinamento, a gente tem que exigir que todas as empresas que são atendentes, que a gente pede comida em restaurante, que sejam todos treinados. Já tem lei de minha autoria, obrigando os estabelecimentos onde são restaurantes, boates, que tem um protocolo de segurança, que todos os garçons e todos os funcionários envolvidos consigam entender o sinal de uma mulher que vai sofrer abuso ou que já está sendo abusada. Senadora, quero agradecer muito a senhora pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Vamos torcer para que esse cenário mude, que essas propostas sejam encaminhadas e que essa realidade mude com o passar do tempo. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada. Eu que agradeço de poder falar nesse assunto e quero desejar toda a saúde, toda a força, e já coloquei o Instituto Mara Gabrilli à disposição da família da Tainara, que ela merece todo o nosso acolhimento e amor. Com certeza, senadora. Obrigada, senhora, e eu agradeço também o nosso telespectador que assistiu e nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nesta quarta, 9h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizou este ano a terceira Mundiacult, a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável. A Declaração de Barcelona, documento final do evento, destacou a importância da cultura como direito humano e como instrumento para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, fez parte da delegação brasileira que participou da Mundiacult em Barcelona. E é com ele que eu converso agora. Obrigado por nos receber, Alexandre. E eu já vou começar te pedindo para explicar para quem está em casa direitinho o que é a Mundiacult e qual a importância dela.
Oi, Hermes, um prazer falar com você, com toda a nossa audiência aqui da TV Senado. Bom, a Mondia Cult é a Conferência Mundial de Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, né? Uma conferência, como você falou, promovida pela Unesco. Essa conferência é a terceira edição, tá, que acontece na história da Unesco, né? A primeira foi em 1982, no México. Então, só daí a gente vê assim, né, a importância, né, a gravidade histórica de cada edição, porque a primeira aconteceu em 1982, a segunda aconteceu 40 anos depois, em 2022, também na Cidade do México, como um marco também, né, comemorativo, né, de reafirmação da importância do encontro. E essa terceira edição acontece, né, acaba de acontecer entre final de setembro e início de outubro de 2025, em Barcelona, na Espanha, né? Então, é uma conferência de alto nível sobre políticas culturais, desenvolvimento sustentável, né? Os temas aí colocados. E essa edição, ela reuniu mais de 160 países, né? E mais de 110 ministros e ministras de cultura estiveram presentes nesse encontro, né? Um encontro que a delegação brasileira, né, foi chefiada pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas tiveram presentes também diversos outros dirigentes do Ministério da Cultura, secretários, assessorias, né? O Brasil ocupou um papel importante também na programação dessa edição. E a Mondia Cult, ela tem, além dessa importância, dessa representatividade, né, ela tem também um caráter simbólico e político muito importante, porque sempre em cada uma das edições existe um marco, né, que de alguma maneira passa a inspirar e a, né, ser uma referência para o desenvolvimento de políticas culturais nos países. A primeira Mondia Cult, de 1982, no México, ela é muito importante porque ela dá o sentido de uma percepção mais ampla da política cultural, quer dizer, da cultura como algo que é a sua dimensão antropológica da cultura, né? No sentido de que a cultura ela não é somente a manifestação artística ou a expressão do patrimônio cultural, mas a cultura ela é o modo de vida, a cultura está presente em todas as dimensões da vida humana, né? Então, esse é um sentido muito fundamental que a Mondia Cult de 1982 inaugurou, e por isso ela se torna uma espécie de mito fundador das políticas culturais contemporâneas no mundo. Alexandre, em 2022, pois não. Era isso que eu ia perguntar. Por que demorou tanto da primeira para a segunda? 40 anos. Por quê? Olha, nesses 40 anos aconteceram muitas coisas importantes no aspecto do desenvolvimento das políticas culturais, mas que foram, digamos assim, dialogadas em outras instâncias que não exatamente uma Mondia Cult, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a Convenção de 2005, né, que é a Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é mais conhecida como Convenção da Diversidade Cultural. Então, essa, por exemplo, é uma convenção que ela é aprovada numa Assembleia da Unesco, quer dizer, nesse ato dos 40 anos da edição da Mondia Cult, mas ela tem uma importância e ela vai também ser um marco referencial para o pensamento e para a formulação de políticas culturais no mundo. Mas aí os 40 anos entre uma e outra tem a ver com isso também. Em qual digamos assim, o marco simbólico ou qual é o objetivo que está sendo buscado em cada uma das edições. A segunda edição, essa de 2022, 40 anos depois, na Cidade do México, ela teve um passo também muito importante, na verdade dois, né? Que ela, primeiro, né, ela afirma a cultura como um bem público global, né? Então isso na verdade, uma definição do conceito de cultura como um bem público global, e ela propõe, né, na verdade, reivindica a inserção da cultura como um objetivo específico dentro dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é um marco, né, referencial para as políticas, não só políticas culturais, para o desenvolvimento das políticas públicas nos países, né, em torno dessa chamada Agenda 2030. Então, a de 2022 ela traz esses dois
recados claros, né? E a percepção que a gente traz dessa edição que acabou de acontecer, 2025 em Barcelona, aí você percebe que há, né, uma diminuição do hiato entre uma edição e outra, porque havia e há, digamos assim, uma urgência, né, especialmente nesse aspecto do reconhecimento da cultura nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já no que será a próxima agenda pós-2030, porque nós estamos nos aproximando, né, de 2030 e, portanto, o sistema internacional ele precisará renovar, né, esses compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e esse processo deve ocorrer nos próximos anos, né? Portanto, essa edição da Mondiacult, ela tinha, digamos assim, um objetivo, né, um mandato de alguma maneira urgente, que era reiterar, né, e reiterou, digamos assim, reafirmando não só a importância, mas também a urgência da cultura ser inscrita como um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável no que será a agenda pós-2030. Então, havia esse sentido de urgência, mas houve também, na nossa percepção, Hermes, é o que a gente tem também trazido um pouco como balanço dessa edição do Mondiacult, para além de outros aspectos que a gente pode também ressaltar, mas é justamente essa dimensão do direito cultural, né, da cultura como um direito humano, tendo se colocado enquanto um elemento prioritário dentro do que foi essa declaração final da edição da Mondiacult de Barcelona. Então, Alexandre, aí eu já vou até pedir então para você explicar direitinho para quem está em casa. Por que é importante a gente entender a cultura como um direito humano? Eu acho que essa que eu estava falando, essa ênfase que a Mondiacult e a Declaração de Barcelona dá à dimensão da cultura como um direito humano, ela é uma coisa que ela tem diversas camadas de significado, né? Uma primeira e mais evidente é que a cultura é um direito, né? Então, você entender que não só o acesso à cultura, o acesso a bens culturais, você poder assistir um filme, uma peça de teatro, frequentar um museu e tal, isso é uma dimensão de um direito social, tão importante quanto é o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à habitação, né? Então, essa dimensão do direito cultural. Mas o direito cultural, ele também é o direito que reconhece a própria expressão da forma de vida, né, das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes povos e comunidades que compõem, né, uma sociedade, que compõe um país, que compõe a humanidade, e que essa dimensão desse direito deve ser reconhecido. O direito à expressão, o direito à cultura como uma forma de estar no mundo, uma forma de se posicionar, uma forma de se apresentar, né, seja como indivíduo, seja como uma comunidade, uma coletividade, um povo, né? Então, o reconhecimento dessa dimensão, ele abrange uma série de aspectos que tem a ver com direitos humanos no mundo de hoje, né? Dando alguns exemplos, né? O tema das comunidades imigrantes, né? Das imigrações no mundo, que é um tema absolutamente central hoje, né? E aí você, ao dar essa dimensão da cultura como um direito humano, você passa também a reconhecer que seja uma pessoa imigrante vivendo, né, uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que vai viver num outro país ou numa outra região do mundo, seja aquela comunidade de pessoas, né, que se deslocou de um país e que se encontra em outro, ela tem o direito à sua identidade, né, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições sejam reconhecidos e sejam preservados. É também um chamado a um mundo em conflito, né, porque a cultura também está presente, né, a dimensão cultural está presente também nos principais conflitos que a humanidade vive hoje. Nós estamos vendo aí essa questão toda aí relacionada a Israel, Palestina. Agora, recentemente, tivemos, né, acordos de paz e tudo que vem, né, a partir dessa perspectiva aí do cessar-fogo, por exemplo, entre Israel e Palestina, e tem toda uma dimensão cultural que vai estar colocada nessa questão também, como que aquele povo vai poder ter direito ao reconhecimento, não só ao seu território, mas o seu costume, a sua religião, o seu modo de vida, as suas expressões, né? Então,
o direito cultural está presente nisso tudo. Então, essa dimensão da cultura como direito humano ter aparecido como um elemento, digamos assim, central, prioritário nessa edição da Mondiacult tem a ver com isso, tem a ver com que respostas, né, uma conferência de alto nível sobre políticas culturais e desenvolvimento pode oferecer também ao mundo enquanto perspectiva no mundo em crise, no mundo em conflito, qual é as ferramentas, os instrumentos que a gente tem, né, para afirmar também a cultura enquanto um direito e enquanto um direito humano. Isso que você está falando é muito importante porque, assim, o que nos torna humanos é exatamente a nossa cultura, é isso que nos diferencia dos animais que não são racionais como nós. E essa diversidade cultural, ela nos enriquece, né? É isso que às vezes falta, essa percepção. E aí, você falando tudo isso, me vem à mente aqui uma questão que eu sei que também foi discutida durante a Mondiacult, que foi a questão do multilateralismo. Porque o multilateralismo, ele entende as várias culturas e a importância da convivência dessas culturas para um desenvolvimento sustentável. Existe no mundo hoje um movimento, principalmente da extrema-direita, e liderado por presidentes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tentam enfraquecer o multilateralismo. Houve esse debate mesmo lá na Mondiacult? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, Alexandre. A própria afirmação, assim, a existência e a representatividade de países, né, a diversidade que teve essa edição da Mondiacult, ela já é um recado também na defesa do multilateralismo, ela é uma reafirmação, né, de a Unesco, ela é parte do sistema ONU, né, sistema das Nações Unidas. Eu fico muito à vontade, Hermes, de falar aqui de multilateralismo, aqui diretamente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque o nosso Rui Barbosa, nosso Águia de Aia, né, ele foi digamos assim, um grande defensor na Liga das Nações, na Conferência de Paz no início do século XX, da tese, né, de cada país um voto, né, que é a tese, digamos assim, fundante, né, do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, ela é construída a partir desse princípio, né? De que, independente do peso econômico, da dimensão, da capacidade militar de cada país e tal, cada país é um voto no sistema internacional, no sistema multilateral. É isso que tem garantido, né, o equilíbrio, a paz, é o que tem garantido a possibilidade de você ter um desenvolvimento equânime e ter um sistema internacional que possa, de alguma maneira, também mediar conflitos, né, administrar interesses. E no campo da cultura não é diferente, né, porque nós estamos falando aqui de temas que envolvem, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes, né? Então, questões que têm reconhecimento de territórios. Nós estamos falando aqui de temas que são temas culturais, mas que vão impactar também questões jurídicas, questões de direito internacional, questões políticas, geopolíticas. Então, a cultura também está em torno disso tudo. Mas a própria existência de uma conferência, né, de alto nível como a Mondiacult, né, em torno do tema das políticas culturais, né, que tenha esse nível de adesão, de representatividade e de reconhecimento por parte dos países do sistema internacional, digamos assim, uma perspectiva de afirmação do multilateralismo. Ela está afirmada no documento, né, essa defesa do multilateralismo, mas eu diria que nesse momento, né, no ano de 2025, na situação que a gente vive no mundo, a gente conseguir ter produzido uma conferência desse nível sobre políticas culturais com uma representação dos 5 continentes, né, com grande presença e participação de altas autoridades de cultura dos países, né, para conjuntamente conseguir proferir, né, redigir e divulgar uma declaração final, significa em si uma afirmação e uma defesa do multilateralismo e do sistema internacional. Alexandre, e você teve, eu falei no início do programa, com a delegação brasileira, qual é o saldo para o nosso país da participação? Olha, eu reputo como um saldo muito positivo, assim, muito importante. Primeiro porque na Mondiacult de 2022, né, o Brasil teve uma presença muito protocolar. Nós estávamos vivendo uma situação onde não havia Ministério da Cultura,
né? E onde não havia na sociedade, no governo, a possibilidade da gente ter um debate, uma presença mais qualificada do país, né? Felizmente, em 2025, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos o Ministério da Cultura reconstruído em 2023, agora no governo do presidente Lula, presidido, né, por uma mulher, por uma artista, ministra Margareth Menezes, que essa é a primeira importante coisa a se destacar, né? O chamado soft power, né? Que é o poder que você emana para além da sua força econômica, militar, geopolítica e tal, e é o poder da cultura, tem muito a ver com esse soft power. Então, a ministra Margareth é uma ministra conhecida, reconhecida internacionalmente, né, que desperta interesse. Então, as delegações, os ministros de vários países procuravam a delegação brasileira para realizar reuniões bilaterais. Então, foram diversas, né, com o Canadá, com a Espanha, com a Colômbia, com o Panamá, com grupos de blocos de países também regionais. O Brasil presidiu, né, uma reunião de alto nível sobre cultura e clima, né? É uma iniciativa que o Brasil começou, né, já durante o período da presidência do G20. Então, a ministra Margareth, né, consegue convocar uma reunião da qual participaram mais de 40 países, então uma reunião de alto nível sobre o tema da cultura e clima, uma reunião preparatória para a COP30, então também inserindo a agenda da cultura nessa agenda também do meio ambiente. Então, isso foi digamos assim, um fórum que o Brasil pensou, planejou, organizou, convocou e conseguiu mobilizar, né, uma presença importante de vários países dentro do encontro, né? Eu destaco também as iniciativas de cada área, quer dizer, o Brasil, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, preside um programa de cooperação internacional governamental, que é o programa Ibercultura Viva, que envolve 14 países no espaço ibero-americano em torno das políticas culturais de base comunitária, a política dos pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que é uma referência, uma política criada no Brasil, que se tornou uma referência para vários países. Então, o Brasil fez agendas também nesse sentido. O presidente do IFAM, o nosso Leandro Graz, estava presente lá também. Então, também toda a discussão na área do patrimônio também. A área da economia criativa teve presente, então também a secretária Cláudia Leitão. E nós aqui pela Casa de Rui Barbosa, através da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, né? A Casa Rui Barbosa tem um setor de pesquisa em política cultural e coordena desde 2016 essa Cátedra Unesco. Levamos para lá um evento, né, e a publicação de um livro, né, com pesquisadores e especialistas brasileiros também, sobre justamente políticas culturais de desenvolvimento sustentável, mas buscando pensar também uma outra perspectiva para pensar o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele é pensado somente na sua matriz econômica, né? E a gente busca também olhar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva cultural, biocultural, associando também a questão da relação entre cultura e natureza, que é um tema que também está colocado, debatendo os temas de ponta que estão colocados, que foram também tratados nessa edição da Mondiacult, como o tema da inteligência artificial, dessa relação, eu já falei, de cultura e meio ambiente, as perspectivas também de aproximação com as políticas culturais de base comunitária, de base territorial. Então, a gente teve a oportunidade também de apresentar essa publicação que reúne artigos de pesquisadores e especialistas brasileiros traduzidos, né, para o espanhol e para o inglês no contexto da Mondiacult. Você me levantou um gancho, eu não vou ter como não perguntar. Você é o Momento da Cultura, né, pesquisa também, e falou aí desse debate que surgiu lá a respeito de inteligência artificial. O que é que foi discutido? Porque, assim, é uma polêmica enorme para todos os setores. Sim. Lógico, a gente fala para profissões em geral, mas em especial para a cultura também. O que é que você traz de lá, o que é que a delegação brasileira traz de lá desse debate específico com relação à inteligência artificial e à produção cultural, Alexandre? Olha, o Brasil, ele até, embora a gente saiba que, né, no contexto nacional nosso, a gente já tem muito a avançar nesse debate, em termos de, especialmente em termos de regulação, né? Porque como que a inteligência artificial é uma realidade inescapável, incontornável para o futuro, mas os países e a comunidade internacional, eles precisam ter ferramentas, instrumentos, mecanismos para poder também, de alguma maneira, regulamentar essa utilização da inteligência artificial, que seja num sentido
né, importante, positivo, democrático, de fortalecimento dos valores civilizatórios. Então, essa é uma perspectiva. Então, o Brasil, de alguma maneira, ele é uma referência no debate mundial sobre o tema da regulação. O debate que tem sido feito no Brasil, seja pelo governo, seja pela sociedade, seja pelo parlamento, em torno dessa agenda de regulação, é um debate que, de alguma maneira, também serve como referência para o mundo. Quer dizer, o Brasil está bem posicionado em relação a fazer esse debate. Tanto que foi muito destacada a intervenção da ministra Margarete em torno desse tema da regulação das plataformas e na perspectiva também de conseguir criar um marco regulatório para a inteligência artificial, foi inclusive destaque de uma entrevista que ela deu no jornal espanhol El País, né? Então tem essa importância, vamos dizer assim, nesse aspecto normativo, né, que o Brasil vem procurando avançar nesse debate aí da regulação da inteligência artificial. Mas tem uma outra dimensão nisso também, que é o seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, ela passa também por uma educação dos algoritmos, né? Quer dizer, os algoritmos precisam também ser instrumentalizados, eles precisam ter repertório, né? E eles precisam ter repertório da diversidade cultural, porque senão o algoritmo ele vai reproduzir uma certa visão de mundo, né? Uma certa perspectiva cultural do mundo, e não a diversidade das perspectivas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, quer dizer, os aplicativos, as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam, por exemplo, ser alfabetizadas nas línguas indígenas, né? O Brasil tem aí mais de 100 troncos linguísticos diferentes aí de línguas indígenas. Cadê a inteligência artificial que vai conseguir assimilar todo esse conhecimento, toda essa informação para conseguir traduzi-la também? E isso é uma perspectiva que tem que ser pensada, né? Como que a inteligência artificial vai conseguir, vamos dizer assim, recolher, absorver esse conjunto. Isso também vai significar uma melhor distribuição dessa tecnologia, né? Porque não adianta, vamos dizer assim, a inteligência artificial estar concentrada no Vale do Silício ou está concentrada em algumas regiões do mundo, né? Digamos assim, a infraestrutura, né? E não está presente em outras. É preciso descentralizar essas infraestruturas para que também o conjunto das expressões, né, culturais, linguísticas, de informação histórica, política e tal, possam ser também absorvidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela também erra, ela também mente, ela até alucina algumas vezes, né? Então, se ela precisa ser cada vez mais, digamos assim, informada, né, pelas diferentes perspectivas também que conformam, né, o pensamento, a cultura, as diferentes visões de mundo. Então, tem um debate sobre isso também. Por um lado, um debate normativo de regulação, mas, por um lado, também um debate sobre transferência de tecnologia, sobre ampliação de repertório, sobre descentralização também das infraestruturas relacionadas à inteligência artificial. E acho que o Mondiacult ele conseguiu, de alguma forma, abranger esse debate, não só na programação oficial, porque esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Essa foi uma edição da Mondiacult que teve uma grande participação da sociedade civil, de vários países, de várias organizações, em vários eventos paralelos e correlatos, né, a Mondiacult. Então, você teve o encontro dos países ali, a conferência oficial da Unesco, mas você teve em torno dessa Mondiacult uma espécie de fórum social mundial da cultura. E isso foi muito interessante porque essas discussões da sociedade civil alimentaram muito também os debates que aconteceram na cúpula oficial. Maravilha. A pergunta rápida, resposta rápida antes da gente encerrar. Já tem previsão para a próxima Mondiacult e o que é que você vislumbra para ela? Eu acho que a previsão que deram lá é bastante desafiadora, tá? Que a próxima Mondiacult aconteceria em 2029 na Arábia Saudita. Então é uma mudança grande de foco, é uma outra região do mundo, né? Com outras questões, com uma outra complexidade da ordem também política, cultural e tal. E acho que a gente tem a humanidade, vamos dizer assim, tem que pensar qual é a agenda que acontece daqui até lá, né? Eu acho que o principal desafio que está colocado nesse momento é isso. O que faremos entre uma Mondiacult e outra? Avançando na perspectiva da Agenda 2030, que é a inclusão da cultura como um dos objetivos
do desenvolvimento sustentável e avançando nessa compreensão, nesse mandato que a Declaração de Barcelona nos traz, que é essa perspectiva da cultura como um direito humano, como que isso se materializa na prática, na vida das pessoas, na vida dos países, nas políticas públicas. Então, temos aí um longo caminho pela frente, mas descortinado por uma perspectiva positiva que essa conferência e que essa Declaração de Barcelona nos deixam aí como legado. Já vou marcar a próxima entrevista para quando você voltar da próxima Mundiacult, viu? Muito obrigado pela entrevista, Alexandre Santini. Muito obrigado, Hermes. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento.
Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a Insurreição Pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias,
no portal E-Cidadania, Senado Explica. Os partidos políticos já receberam mais de 500 milhões de reais este ano, E para as eleições ainda vai ter uma verba extra. Eu estou falando do dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Bora saber a diferença entre eles? Roda a vinheta, diretor. É com essa verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, que as legendas pagam aluguéis, contas de água, luz, telefone, transporte, salários. E de onde vem esse dinheiro? A maior parte sai do orçamento da União, ou seja, de recursos públicos federais. E também tem dinheiro de multas eleitorais, doações e entre outras fontes. E tem mais. Cada partido recebe um valor. Funciona assim. 5% dos recursos são divididos igualmente. Já os outros 95% dependem aí do desempenho de cada partido na última eleição para a Câmara dos Deputados. Quem teve mais vagas recebe mais dinheiro. Quer saber quanto? Olha só, entre janeiro e junho, os diretórios nacionais de 19 partidos receberam mais de 570 milhões de reais do fundo partidário. E olha só, lá no artigo 17 da Constituição, pelo menos 5% dessa grana toda devem ir para a propaganda de incentivo à participação de mulheres na política. Então é isso. E agora, bora falar sobre verba extra, ou seja, o fundo eleitoral. O dinheiro também vem do orçamento da União e é o Congresso Nacional quem define, quem decide o valor. Esse fundo é para uso exclusivo em atividades de campanha e funciona da seguinte forma: 2% são divididos igualmente. Aí 35% divididos entre os partidos com ao menos um deputado federal. 48% divididos entre partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados e 15% na proporção do número de senadores. E claro, tem que prestar contas, viu? E no caso do fundo eleitoral, o dinheiro que não for usado deve ser devolvido. Quem descumprir as regras pode responder por abuso de poder econômico e até perder o direito à cota do ano seguinte. Então é isso, entendeu? Ficou claro? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau! A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Ao longo desses 35 anos do programa do Agente Comunitário, que ele impactou em diversos indicadores de saúde. Os principais são relacionados à mortalidade infantil e mortalidade materna e as orientações que o Agente Comunitário levava para as pessoas no território sobre amamentação, sobre o uso correto da água, sobre o uso do soro oral e principalmente de imunização. Isso impactou fortemente no cuidado e na redução das taxas de mortalidade infantil. Outra ação também muito importante que o trabalho do agente comunitário impactou foi nas internações relacionadas à atenção básica, que a gente chama de internações por causas sensíveis, principalmente aquelas internações relacionadas às doenças cardiovasculares. Os estudos mostram que para cada R$ que você aplica em atenção primária, você economiza R$ 4 no atendimento, no tratamento. Em internações e tudo mais. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 16 de dezembro de 2025. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão, ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio de aplicativo, do aplicativo Senado Digital, em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que declarem verbalmente. As inscrições para uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que participarem remotamente. Nós temos dois itens na pauta. O item 1, que é o projeto de lei 1508 de 2019. Esse projeto é de relatoria do senador veneziano e ele solicitou a retirada de pauta desse item. Então, eu determino a retirada de pauta do item 1. O item 2 é o projeto de lei 4479. Há um pedido também de retirada do senador Jorge Seife, porque trata de uma matéria, inclusive, de interesse lá do estado de Santa Catarina, e há uma controvérsia aqui entre dois estados. Há o pedido de retirada de pauta também, e eu estou também, de igual modo, deferindo. E dessa forma, nós esgotamos a pauta de hoje. Pois não, senador Jorge Seife. Senhor presidente, o Brasil está estarrecido com o que ocorreu no estado de São Paulo nos últimos dias, devido exatamente à incompetência da Enel. Incompetência essa que foi convalidada pelos poderes que o decreto 12068 de 20 de junho de 2024, que regulamentou a licitação e prorrogação de concessões de distribuição de energia elétrica, o qual não encontra amparo na lei. Foi um decreto que passou batido e lá atrás o líder do PL, senador Rogério Marinho, ele propôs um PDL para que o Rogério Marinho quer é que a lei seja obedecida, que os ritos de licitação e de contratação das companhias elétricas, da concessão de companhias elétricas, passe exatamente pelos ritos que esse Congresso Nacional aprovou há muitos anos, inclusive. Dessa forma, já que nós estamos sem essas duas pautas da comissão, foram retiradas por ausência dos seus relatores, eu gostaria que o senhor incluísse um extra pauta no PDL 319 de 2025. Só para contextualizar, e quem mora em São Paulo sabe, setores de comércio e serviço contabilizaram percas de
1,54 bilhões, mais de 1 bilhão de faturamento de serviços, comércio 511 milhões, mais de 400 voos cancelados e atrasados. E fora semáforos, congestionamento, risco, abastecimento de água, perda de produtos e medicamentos por conta de estragarem por falta de geladeira, etc, etc. Então solicito a Vossa Excelência que coloque extra pauta o PDL 319/2025 de autoria do senador Rogério Marinho. Agradeço Vossa Excelência e eu tenho acompanhado com preocupação a situação em São Paulo. Eu indago se há divergência quanto à inclusão desse projeto de forma extra pauta, senador Jaime Campos. Pela ordem aí para encaminhar. Eu acho que o senador Jorge Seif, que está fazendo esse pleito a Vossa Excelência, diante de que, de fato, a autoria do senador Rogério Marinho, eu quero me associar. De fato, é uma vergonha que eles estão vivenciando no atual momento pela maneira como a empresa que hoje está lá, a Carinel, está operando o sistema do setor elétrico na maior cidade brasileira aqui, o que já causou não só de prejuízo financeiro, senador Jorge, que é o mais grave, as pessoas não fizeram uma reflexão, uma avaliação de quanto tem sido pernecioso, tendo em vista que eu vi ontem, e antes de ontem, estou acompanhando bem de perto, as pessoas que hoje têm pai ou mãe em casa doente, que usam oxigênio, alguns vão a óbito por falta de energia. E o que nós temos que cobrar aqui nessa comissão é as nossas agências reguladoras. Lamentavelmente, as agências reguladoras do Brasil não estão funcionando de acordo daquilo que é proposto na sua inicial, quando criaram a agência reguladora do Brasil. De maneira que eu quero associar a Vossa Excelência aqui, com certeza esta comissão tem um papel fundamental no sentido de buscarmos esclarecimento e punir, dentro da forma da lei, essas pessoas que operam, com certeza, a distribuição da energia elétrica do Estado de São Paulo. Da minha parte, sim, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Então está incluída em pauta e já chamo a votação. Item 3, projeto de decreto legislativo 319/2025, não terminativo que susta os efeitos dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º do artigo 2º do decreto 12.068, de 20 de junho de 2024, que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, de que trata o artigo 4º da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, regulamenta a Lei 8.631, de 4 de março de 1993, a Lei 9.427, de 26 de dezembro de 96 e a Lei 9.472, de 16 de julho de 97. Estabelece diretrizes para a modernização das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica e altera o Decreto 62724, de 17 de maio de 68, o Decreto 2655, de 2 de julho de 98 e o Decreto 5.177, de 12 de agosto de 2004. Autoria do senador Rogério Marinho, com relatoria do senador astronauta Marcos Pontes. Essa matéria já teve parecer apresentado pela aprovação, com emendas, de sorte que apenas nos caberia agora a discussão e votação. Submeto à apreciação. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Essa matéria ela vai ainda para a comissão, para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Eu apenas queria fazer um registro. O que nós estamos... Aliás, o Brasil está acompanhando o que está acontecendo em São Paulo ao longo da semana, iniciou na semana passada e se prolonga no tempo. E aí, senador Jaime Campos, há uma cobrança muito forte em relação ao regulador, em relação ao governo, com relação ao papel das distribuidoras, quanto a garantir o fornecimento de energia. Eu estive pessoalmente em São Paulo e tive a oportunidade de acompanhar essa situação de perto. Eu, inclusive, fui até a Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo, onde funciona o sistema de monitoramento. E por que fiz isso? Esse sistema de monitoramento, chamado Smart Sampa, ele consegue mapear os acontecimentos dentro da Grande São Paulo. E quando lá estive, fui muito bem recebido pelo secretário, a equipe do prefeito Ricardo Nunes foi muito atenciosa comigo. Eu visitei alguns pontos da Grande São Paulo, regiões que estavam ainda sem energia e até hoje ainda tem regiões sem abastecimento, mas o que me chamou a atenção, e esse é o ponto que eu queria testemunhar aqui. Quando eu lá estive,
visitando o sistema, eu perguntei justamente sobre essa questão das equipes de suporte, de resposta à situação do rompimento do fornecimento de energia. E aí foi algo que me assustou. As imagens mostravam as equipes da empresa de distribuição paralisadas. No momento em que São Paulo estava sofrendo com o apagão, as equipes estavam no pátio, paralisadas. O que estava na rua, em campo, era um número muito pequeno e, em razão disso, essa demora no reabastecimento de energia. Óbvio que ninguém aqui é irresponsável ao ponto de dizer que São Paulo ou qualquer outra cidade do Brasil está livre de fatores climáticos extremos e que pode sim causar a queda do fornecimento de energia, como aconteceu com o estado de São Paulo. Agora, por outro lado, não se justifica a ausência de uma resposta efetiva em tempo absolutamente razoável por falta de ou de equipes ou de aparelhos suficientes para fazer esse enfrentamento. Então, o que está acontecendo no estado de São Paulo hoje serve de alerta para o Brasil inteiro. Porque isso pode acontecer no Mato Grosso, pode acontecer no estado de Rondônia, pode acontecer no estado de Santa Catarina. Agora, o tempo de resposta da concessionária não pode ser o tempo da morosidade. Porque Vossa Excelência, senador Jaime Campos, assegurou, disse aqui, alertou aqui e com muito acerto. São hospitais que dependem de energia, são leitos médicos que dependem da energia, do suprimento, e numa situação como essa se coloca em risco a vida das pessoas. Portanto, vi com muita preocupação o que aconteceu no estado de São Paulo e espero que essa matéria possa tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado Federal, para que realmente nós tenhamos um novo ambiente de respeito à lei, de respeito ao papel do regulador, de respeito ao papel do governo que cobra providências, mas, sobretudo, de respeito ao cidadão que paga a sua conta de luz e simplesmente quer o fornecimento, energia segura. Portanto, agradeço o empenho de Vossas Excelências na aprovação dessa matéria. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Senhor presidente, eu estive também, cerca de 3 meses atrás, no município de São Paulo, onde visitei a sala de situação da prefeitura, senador Jaime, do Smart Sampa, que são câmeras colocadas em toda a cidade, que ali lê já a placa do veículo, faz o reconhecimento facial das pessoas que estão caminhando em diversos locais, inclusive é conectado a um banco de dados do Detran de São Paulo e também da Segurança Pública. E caso aquela pessoa que esteja caminhando seja identificada por essas câmeras e tenha passagem, tenha um mandado de prisão, por exemplo, em aberto, ou um carro que tenha sido furtado e a pessoa deu queixa, imediatamente as equipes policiais vão então prender esse elemento ou resgatar o veículo roubado. Então foi uma ação muito exitosa do prefeito Ricardo Nunes. Tive a oportunidade de parabenizá-lo pessoalmente. E a grande notícia é de que a Secretaria Pública do meu estado, Estado de Santa Catarina, está implementando, inclusive com a ajuda, com emendas nossas, senhor presidente, a mesma tecnologia do Smart Sampa no estado de Santa Catarina, com a diferença que serão nos 295 municípios que nós teremos câmeras com OCR, né, que é a tecnologia que lê placas de veículo, e também com reconhecimento facial, ligando também o banco de dados dessas câmeras a várias polícias de todo o Brasil, porque nós sabemos que o criminoso muitas vezes ele se muda de local, ele sai do Rio, sai de São Paulo, sai do Pará e migra para outros estados justamente porque ele tem um mandado de busca em seus estados. Então eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, a questão do Smart Sampa, o qual o senhor menciona, e também quero parabenizar o Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do secretário Flávio Graff, e ao governador Jorginho Melo pela excelente iniciativa que já está em implementação. Queremos que no máximo
em mais 1 ou 2 anos, todo o estado de Santa Catarina terá a cobertura desse serviço de segurança, que é hoje, senador Jaime Bagatoli, o senhor sabe disso, segundo as estatísticas, hoje o tema mais preocupante para o brasileiro é a questão da segurança pública. O brasileiro, especialmente no governo, que incentiva que roubem celular para tomar cerveja, que dizem que traficante é vítima de usuário, né? Que se celebra um governo dentro de cadeias, um governo que 98% dos presidiários que votaram nesse governo, um governo que infelizmente, tem conversas cabulosas com o crime organizado e se sentem muito à vontade. Existe um apoio mútuo das facções criminosas com o atual governo e nós precisamos nos defender. E iniciativas como essa, que são a maior preocupação hoje do brasileiro, o senador Marcos Rogério, vão dar um pouco mais de sensação de segurança à população brasileira, incluindo de Santa Catarina, de Rondônia, do Mato Grosso e todo o país. Agradeço Vossa Excelência, senador Jorge Seife, pelas palavras e realmente o programa, né, Smart Sampa, para mim, é a tecnologia a serviço da proteção do cidadão. Né, um sistema de vídeo monitoramento, né, com respostas muito rápidas, né, conectado, né, com a Guarda Civil Metropolitana, a GCM do Estado de São Paulo, com a Polícia Militar, né, e realmente algo inovador e que merece assim, ser conhecido pelos brasileiros. Aliás, né, o Estado do Paraná também, me parece que já implantou esse modelo. O Estado de Santa Catarina já está também, eu vi recentemente o governador Jorginho falando, e agora Vossa Excelência vem aqui reafirmando isso. Eu acho que é um avanço para o Brasil e para os brasileiros. Eu queria apenas dar conhecimento ao plenário da comissão. Eu dei entrada no dia de hoje a um novo PDL, porque assim, agora parece que virou regra, né, a criação de decretos que visam relativizar aquilo que o legislador colocou na legislação. E aí, às vezes, tirando da mão, né, de setores da regulação e colocando-os para outros setores que escapam ao controle do legislativo. O PDL 1207/2025, eu dei entrada, trata da questão, senador Jaime Campos aqui, de ele mexe na questão das atribuições de competência da Agência de Energia e do Operador Nacional, com relação à questão dos pareceres de acesso. Houve um decreto do governo retirando isso da agência e colocando para o operador. Qual é a questão aqui? Numa dessas agências você tem o processo de sabatina, a submissão ao parlamento. A outra é a indicação do próprio governo, ou seja, quem tem controle é o governo. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, que me preocupa muito, e aqui eu entendo que há elementos aqui que na hora certa nós vamos ter que fazer essa discussão, porque nós estamos no meio de uma disputa nesse momento. Nós estamos discutindo aqui no parlamento e nos setores da regulação, do próprio governo, a questão da energia que é gerada no Brasil, da distribuição dessa demanda. Essa demanda fica em São Paulo, essa demanda vai para estados geradores de energia renovável com grande potencial de geração. E se vai para essas unidades, vai para o estado A, para o estado B, para o estado C. E de repente vem uma matéria dessa natureza, me parece algo que a gente tenha que fazer uma análise mais aprofundada, e o PDL, ele busca justamente assegurar aquilo que estabelece a legislação. Portanto, estou dando conhecimento de que dê entrada nesse PDL, os senadores que quiserem subscrever posteriormente está à disposição, mas vamos deixar para apreciá-lo no início do próximo ano. Presidente, antes de encerrar, ouço Vossa Excelência com muito prazer, senador Jaime Campos. Contribuir com o senhor, diante do seu relato que está fazendo aí, em relação à questão da energia no estado de São Paulo, que estão há 3, 4, 5, se brincar, vai até o fim de semana ainda, diante do que nós estamos acompanhando. Já tem 60 mil famílias no estado de São Paulo sem ter ainda esse serviço público. A lei, o senhor que é um estudioso também, diz o seguinte: é obrigatório que as empresas distribuidoras, né, no setor elétrico do sul do estado tenham obrigação de religar a energia em 6 horas.
Você passar das 6, você está sujeito a multa, a distribuidora. E não é cumprido. Já há tempo isso aí. Tem lugares no Mato Grosso que chega a ficar 5 dias, 8 dias, sobretudo na área rural do nosso estado. E eu pergunto, o que adianta nós termos uma agência aqui que não cobra efetivamente a boa prestação do serviço dessas distribuidoras, essas concessionárias nos estados brasileiros? E o que é o mais grave, o senhor acabou de relatar aqui que tinha lá muitos caminhões no pátio parados, poucas equipes na rua. É real, eu vi isso aí. E perguntaram para o presidente do Enel lá em São Paulo o que estava acontecendo. Foram lá gravar. Disse, olha, acabamos de contratar aqui, qualificar essas pessoas, 1.200 homens. Aí o cara perguntou, para onde é que estão esses homens aí que estão fazendo serviço aí das redes elétricas aqui da São Paulo? Falaram, estão trocando de turno. Será possível trocar de turno todas as equipes de manutenção, né, para restabelecer a nossa energia? Todos esses homens estão paralisados para fazer troca de turno. Isso é uma inverdade. Está faltando a capacidade e responsabilidade. E eu confesso ao senhor o seguinte, é inconcebível a maior cidade do Brasil passar por essa vergonha, por esse transtorno que não é de hoje, já é recorrente, vamos, senador Jorge? Isso não é a primeira vez, não. Se fosse a primeira vez, dá um desconto, né? Manchete recorrente. Manchete recorrente está acontecendo, né? Todos os anos, né? No estado de São Paulo, por exemplo, é o 3º ano consecutivo que está trazendo esse transtorno para a população paulista. De maneiras que eu acho que vocês têm que fazer o quê? Que as agências cobrem aquilo que está lá pactuado, contratado, que as nossas concessionárias distribuem energia no todo o Mato Grosso, Brasil, São Paulo, Santa Catarina, na Rondônia, etc. Feito isso aí, se as agências não for assim, dura, rigorosa daquilo que está estabelecido, vamos continuar com essa péssima prestação de serviço, até porque a energia elétrica do Brasil é uma das mais caras do mundo, é bom que você saiba. É uma das mais caras do mundo, em que pesa 70% da energia produzida no Brasil, ela vem aqui, da energia hidrelétrica, hidráulica, que é muito mais barato. Infelizmente, o serviço das concessionárias é horroroso, péssimo, de 5ª categoria. Tanto é verdade que eu não estou entendendo nada. Se eu ver as multas que estão sendo aplicadas, não pagam nada. Não pagam nada. O que adianta multar? Vai lá, aplica a multa e daqui a pouco a multa assume, vai lá, não sei para onde, as empresas não pagam coisíssima alguma. Eu estava vendo o balanço lá da agência lá em Mato Grosso, da Energisa lá, nunca se ganhou tanto dinheiro, balanço altamente positivo, mas os investimentos que estão fazendo é bem menos daquilo que era necessário para melhorarmos o serviço lá no Mato Grosso, lá. Regiões produtoras, regiões de franco desenvolvimento. Eu recebi um telefonema semana passada de um tal de Caçula, lá do Santiago, do Norte. Mas é uma cidade nova que está surgindo, pedindo, pelo amor de Deus. Ela tinha 8 dias que não tinha energia, porque a energia lá vai ainda monofásico, e a região crescendo. No mínimo tem que ser trifásico em 34 ou 138, o ideal é em 230, né? Está indo lá em monofásico, e o povo está pedindo socorro, help, socorro, socorro. Esse é o Brasil, lamentavelmente. Parabéns por sua fala aí. Foi pontual, cirúrgica, mas retrata a verdade. Da mesma forma, cumprimentar o senador Jorge sempre aqui, com certeza, conhecedor profundo da matéria. Nós temos que prevalecer aqui, com certeza, as prerrogativas, né, desta Comissão de Infraestrutura, que tem que fazer o seu papel aqui, senhor presidente. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência e apenas para concluir esse assunto, e vou falar algo aqui com muita responsabilidade, mas que é algo que precisa ser refletido também com muita responsabilidade por quem está do outro lado. Dentro do direito administrativo, dentro desse setor, há regras. Vossa Excelência falou das multas, né? Eu tenho acompanhado, a Agência Nacional tem aplicado multas pesadas. Além da agência, há multas até no ambiente judicial, enfim, e Vossa Excelência tem razão. Eles já não estão se incomodando mais com as multas, né? E a resposta não está acontecendo no tempo adequado. Esse é o ponto, não está acontecendo. E aí você tem, dentro, né, do direito administrativo, tem um instituto jurídico, né, que deve ser lembrado num momento como esse, embora seja uma medida, repito, excepcional, não estou sugerindo, mas estou dizendo que isso está dentro do direito administrativo, que é o instituto da incampação, onde o poder concedente, diante de uma violação grave, de uma ofensa ao direito do consumidor de forma recorrente,
sem um plano de resposta adequado, à altura, eficiente, efetivo, o poder concedente tem a possibilidade de retomar essa concessão para garantir o suprimento, para garantir o atendimento aos cidadãos que dependem desse serviço, que é um serviço essencial. Então, veja, eu estou tratando de um instituto do direito administrativo que é excepcionalíssimo, mas ele é uma previsão legal. É uma previsão legal. Nesse momento há muitos discursos, mas há um poder concedente. Há um poder concedente que, de repente, ao invés de ficar no jogo de quem tem mais culpa, talvez tenha a possibilidade de chamar para si a responsabilidade e impor aquilo que determina a legislação e o direito administrativo. O que está acontecendo no Estado de São Paulo é uma vergonha. É uma vergonha. O fator climático foi extremo? Foi. Eu estive lá, ouvi comerciante, conversei com a população, conversei com quem anda com serviço de transporte, e todos falaram, olha, realmente foi algo muito pesado. Agora, a questão aqui é, o tempo de resposta está adequado? Esse é o ponto. Não esteve no passado e não está no presente. E isso ficou evidente a partir, e fiz questão de estar lá no Estado de São Paulo, naquele momento. Eu tinha uma agenda, só para você ter uma ideia, a minha agenda era na segunda-feira. Portanto, ontem, eu antecipei a minha agenda para poder acompanhar essa situação que está acontecendo no Estado de São Paulo. É grave, é gravíssimo, e acho que aqui cabe às autoridades do setor, com as responsabilidades que têm e com os instrumentos jurídicos que dispõem, realmente agir para defender o interesse do Estado de São Paulo. Vejo lá as cobranças feitas pelo prefeito de São Paulo, vejo lá as cobranças feitas pelo governador do Estado de São Paulo, todas legítimas. E acho que talvez tenha chegado o momento de uma posição um pouco mais enérgica por parte de quem é o poder concedente. Agradeço... Senhor presidente, eu só queria complementar o que o senhor está falando com sabedoria e como testemunho ocular. Eu queria também lembrar, ainda resgatando a fala do senador Jaime Campos, que as agências reguladoras têm sido objeto de enfeite na República Federativa do Brasil. Vou dar um exemplo para o senhor, a Arteres, concessionária da BR-101 no estado de Santa Catarina. Eles têm nada mais, nada menos que 500 violações ao contrato original. 500 violações. 500. Multas se acumulam e, no entanto, estão lá, não resolvem as coisas, não fazem a duplicação, não fazem alças de retorno, não fazem viadutos, não fazem acostamento. 500 violações, 500 multas. A informação que nós tivemos a partir da frente parlamentar catarinense, que essa concessionária viola reiteradamente, já virou também uma violadora, quanto mais do que ela assinou lá atrás, quando pegou a concessão da BR-101 em Santa Catarina e não cumpre, não investe, não cumpre, o que prometeu no contrato original nada faz e a NTT fica observando. É uma testemunha muda e muitas vezes cega do que está acontecendo, por exemplo, com a Arteres, que eu tenho certeza, se o senhor puxar em sua memória, o senador Jaime Campos ou o senador Jaime Bagato, em seus estados ou estados vizinhos, tem queixas contra essas empresas, que é o caso da Enel, no caso da energia no estado de São Paulo, que é o caso da Arteres, no caso da BR-101 em Santa Catarina. Então, cadê essas agências reguladoras que custam bilhões, com B de bola, ao Brasil, aos cofres públicos, aos contribuintes, e não fazem o seu trabalho? O senhor experimente tomar uma multa de trânsito e não pagar, que em 90 dias seu nome está no cadastro nacional, no CADIM, Cadastro Nacional, Serasa, não sei o quê.
Agora, essas concessionárias recebem multas milionárias, não pagam, vida que segue. Ou seja, se ela não será punida e não será exigido o pagamento com bloqueio de conta, igual fazem conosco enquanto brasileiro, experimenta não pagar o imposto se eles não trancam o teu salário, se não trancam o teu dinheiro no banco, se eles não trancam um carro seu, se não fazem uma alienação de um bem seu. É assim que funciona o Estado brasileiro, para os brasileiros comuns, simples. Mas agências reguladoras, empresas poderosas, essas, ao invés de serem punidas e cobradas pelo poder público, às quais as agências reguladoras foram criadas exatamente para isso, são lenientes e não cumprem com as suas obrigações para, acima de tudo, com o povo brasileiro. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, senador Jorge Esteves, apenas colaborando com a fala de Vossa Excelência e colocando a comissão à disposição. Um dos compromissos que nós fizemos aqui no início dos trabalhos como presidente da Comissão de Infraestrutura foi justamente de acompanhar a execução dos contratos de concessão. Esse foi um compromisso feito por essa presidência junto com todos os senadores que compõem o colegiado da CI, e eu queria colocar à disposição de Vossa Excelência, de repente apresente um requerimento de diligência para que nós possamos fazer uma diligência em loco da comissão acerca dessas denúncias, desses relatos que Vossa Excelência traz aqui, inclusive com a presença da Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque na hora de fazer a concessão, todos apresentam a melhor proposta. Agora, aquilo que acontece lá na ponta tem que estar de acordo com o que foi pactuado. Se não está, é dever da Agência Nacional, como é também dessa comissão, fazer o seu papel de fiscalização. Coloco a comissão à disposição de Vossa Excelência com relação a esse assunto. Antes de ouvir o senador Jaime Bagatoli, apenas dar conhecimento ao plenário, eu sou relator de uma matéria, que é o projeto de lei 4643 de 2020. Esse projeto é o que trata da lei do Free Flow. Passou aqui, foi para a Câmara, voltou para cá com emendas, e eu deveria ter apresentado o relatório antes, mas como tem, nesse período todo, muitos usuários acabaram sendo multados em razão da falta de uma infraestrutura adequada e de instrumentos adequados para o usuário. E isso acabou gerando um problema que está sendo resolvido nesse projeto de lei. Mas eu conversei com os setores, conversei com a Secretaria Nacional de Trânsito, com o doutor Adroaldo, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre esse assunto, para tentar criar um mecanismo, criar um modelo que resolva o problema de quem foi multado nesse período e que, para mim, aqui não deu causa o usuário, e sim o poder concedente ou as próprias concessionárias que não se instrumentalizaram adequadamente para aquele período de transição. Então não é justo punir o usuário. E a última reunião que eu tive, houve um avanço com relação à Secretaria de Trânsito do Governo do Ministério dos Transportes e também em relação à Agência Nacional, de sorte que na primeira ou segunda semana de fevereiro, na volta aos trabalhos, eu devo trazer essa matéria à votação também na Comissão de Infraestrutura. Para concluir os nossos trabalhos, vou assegurar a palavra ao senador Jaime Campos e na sequência vamos encerrar os trabalhos. Vamos dar Jaime Campos por Jaime Bagato. Perdão, são muitos Jaimes, me perdoe, Jaime Bagatoli, meu querido amigo senador pelo Estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Meu colega aqui, senador Jaime Campos, dizer para vocês que a situação das concessões no Brasil não é só do sistema elétrico, é das rodovias, das ferrovias. 80% das concessões hoje no Brasil tem reclamação, senador Jaime Campos. E dizer para vocês, lá no nosso caso, lá da Energisa, aquela situação, quando o senador Jaime Campos aqui cita na área rural, você imagine que situação caótica que nós temos no estado de Rondônia, um estado que ele é focado muito grande na agricultura familiar, no pequeno produtor rural, e em praticamente 80% dos municípios do estado de Rondônia. Dizer que é uma situação, é triste o que acontece, muitas vezes passa igual Vossa Excelência falou, 3, 4 dias. E o problema de tudo isso, senador Marco Rogério, presidente,
é que as agências reguladoras que nós temos hoje não funcionam mais direito, nem na de combustível, nem na de petróleo, em situação nenhuma. E o que me deixa muito preocupado aqui, senador Marco Rogério, você sabe que nós criamos, Vossa Excelência Presidente, o senador Jorge Seife, vice-presidente, nós criamos, inclusive, aqui, uma frente parlamentar para discutir também, senador Jaime Campos, sobre as hidrovias. Agora querem fazer a privatização das hidrovias. Imaginem vocês se aonde a gente tem um conhecimento, que a gente vê o problema acontecendo. Agora, o senhor acredita, senador Jaime Campos, eles vão fazer realmente a dragagem, fazer o que é para fazer dentro da situação, dentro de uma hidrovia? E uma hidrovia daquela que já está consolidada. Eu quero deixar claro a todo o nosso povo do estado de Rondônia, ao Mato Grosso, que aquela concessão da hidrovia, nós já estamos falando já com a agência reguladora daquela situação, da concessão, que aquilo não pode passar. Nesse momento é impossível, porque nós já temos, e o senador Marco Rogério está vendo o que está acontecendo hoje na BR-364. A partir de fevereiro, março, duplicação, terceira faixa, nada, senador Jaime Campos. Agora, a constituição das praças de pedágio, se duvidar, até março, abril, todas já entram em situação de cobrança. E eu quero alertar aqui também, para finalizar, que é um outro assunto, nós passamos aqui, foi aprovada a PEC 48, o marco temporal, 52 votos. Está para ser votado na Câmara dos Deputados. Eu não sei até onde, como é que nós vamos pacificar esse Brasil, pacificar nós, o povo brasileiro, junto aos nossos irmãos indígenas, com essa decisão que começou essa votação pelo Supremo. O senador Marco Rogério me preocupa muito, porque quando eu ouço falar do ministro Dino, quando ele fala ontem que a PEC também é inconstitucional, eu fico pensando, será que vai haver necessidade ainda no futuro? No futuro não, já a partir do próximo ano, de se ter ainda o Congresso Nacional? Se uma PEC não valer, aonde que mesmo não pode haver nem veto do presidente da República, e não valer isso, continuar sem haver esse diálogo, sem haver essa pacificação entre os poderes, nós vamos ficar, vai ser muito triste a situação do nosso país nos próximos anos. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, senador Jaime Bagatoli. Esse tema do marco temporal, começou o julgamento no plenário virtual, já tem 3, até hoje de manhã tinha 3 votos. 3 votos para declarar essa lei inconstitucional. Agora veja Vossa Excelência a contradição. Eu até gravei um vídeo hoje falando disso. A contradição. Na verdade, a lei que nós aprovamos aqui, ela copia as condicionantes estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, naquele caso Raposa Serra do Sol, quando ele julgou aquela questão e naquele momento não teve a repercussão geral, foi uma decisão que se ateve à questão do caso Raposa Serra do Sol, mas foi uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí o parlamento copia as condicionantes que foram estabelecidas ali, transforma em lei, aprova essa lei e agora o Supremo vai dizer que a lei é inconstitucional. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Segurança jurídica, previsibilidade, respeito aos precedentes, nada disso. Então, a expectativa que nós temos é que essa emenda constitucional seja aprovada na Câmara dos Deputados e aí sim devolva ao Brasil e aos brasileiros, de lado a lado, segurança jurídica, previsibilidade, respeito ao direito de propriedade. Isso, senador Jaime, esse discurso, essa falácia de que, uma vez aprovado o marco temporal, não vai mais poder oferecer terra à população indígena. Isso é uma falácia. Ora, se você quer oferecer, o governo tem os seus mecanismos. Compre, pague e distribua a quem quiser. Agora, simplesmente ir
em áreas que são áreas produtivas, áreas antropizadas, com documentação, título definitivo, escritura pública, arranca tudo e a partir de agora isso aqui se tornou área de demarcação, área indígena. Isso não é justo, isso não é adequado, isso não respeita a tradição do Brasil e o direito de propriedade. Só fazer uma parte a Vossa Excelência, conversamos com o senador aqui, o Jaime Bagato, ele tem a preocupação, já teve uma pequena manifestação do ministro Flávio Dino dizendo que a PEC é inconstitucional. Ora, o que nos resta aqui? Eu acho que o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem que reagir. Se uma PEC discutida aqui com a amplitude possível, votada no Senado, vai para a Câmara para ser votada, ela é inconstitucional. Então, eu quero chamar a atenção aqui, não só nessa área da reserva indígena, quando você fala da possibilidade, se o governo quiser ampliar ou quiser criar novas reservas, mas desde que ele pague. No Mato Grosso agora, nesses últimos dias, faz 20 dias atrás, o presidente da República, ainda na COP aí, 30, ele baixou um decreto. 5 municípios estão extremamente prejudicados. E o que é o mais grave, as áreas mesmo que não são reserva ou não foi decretado como reserva ou ampliação, a região, há uma desvalorização que Vossa Excelência nem imagina. Um alqueire de terra que valeu, por exemplo, R$50 mil, passou a valer, sabe o quê? 5 mil ou quase nada. Que o cidadão tem o quê? O medo, daqui a pouco, se fazer comprar uma terra como essa, ele entrar também para ampliar mais 100, mais 1.000, que lá foi 290 mil hectares de terras. Antropizadas. Tem cidadão que está há 60 anos nessa área. E eu indago ao senhor, como é que esse cidadão vai fazer agora? Daqui a pouco eles vão mandar tirar já até inclusive o quê? O rebanho bovino. E por si só, quando você decreta ampliação ou criação, você não pode mais plantar, você sabia, né? Você está impedido de plantar. Feito isso, o que nós vamos fazer nesse país aqui da insegurança jurídica, o senador Marco Rogério? Isso é preocupante. Isso traz, com certeza, a sensação e, sobretudo, de que nós ficamos impotentes. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, nessa hora, ele não manifesta contra o decreto ou ampliação da reserva indígena que o governo, o Poder Executivo faz. Esse é um reparo que faz aqui, porque, infelizmente, o senhor não imagina, eu recebi um cidadão na minha casa, no meu escritório por Vargas Grande lá, semana passada, chama de Val Vilela. Ele tem 80 e poucos anos. Ele está naquela propriedade há 57 anos. Que ele comprou, está ali, o pouco que ele tinha está empregado naquela área lá. E como fica esse cidadão? Chorou, aquilo tocou o meu coração. Falei, amigo, nós estamos fazendo tudo, né? O esforço possível, o Senado Federal, estamos trabalhando, no sentido de aproveitar, ter uma discussão que tem uma comissão especial lá no Supremo Tribunal Federal, liderado pelo ministro Gilmar Mendes, com vários membros até do Senado aqui, que Tereza Cristina e outros aqui, membros, né, da sociedade civil, CNA, etc, etc. Vamos ver, mas eu tenho a esperança que você não vai perder sua terra. Isso me deixou deprimido o dia todo. Cidadão de 80 e poucos anos, andando de bengala lá, chega, o que eu vou fazer, senhor Jair? Eu estou lá há 60 anos, e agora? Então, nós temos que dar uma resposta altamente positiva ao cidadão brasileiro que não aguenta mais conviver com esse tipo de insegurança jurídica em todas as áreas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Rondônia tem 23, nesse momento, 23 áreas de Rondônia reivindicadas, demandadas como área de interesse da FUNAI, para demarcação de terra indígena. Isso leva intranquilidade, tira o sossego, a paz de toda uma população. É algo realmente absurdo. Agora, não se faz a opção de buscar, de reivindicar uma área, por exemplo, onde é uma área já é uma área de preservação, né? Você tem lá reservas biológicas, você tem lá vários parques florestais, essas áreas eles não reivindicam. Eles reivindicam áreas que são áreas de cultivo, área de produção. Então é algo realmente muito preocupante. E, repito, a lei que nós aprovamos é fruto de uma decisão do Supremo. Agora, o Supremo aprovou uma decisão inconstitucional. Aquele Supremo foi inconstitucional. Esse novo Supremo defende a Constituição. Nós estamos diante de uma situação que se trata de uma escolha política do tribunal. Escolha política do tribunal. E que não respeita o parlamento brasileiro.
que não respeita as decisões soberanas do parlamento brasileiro. Eu acho que, e espero que a PEC seja aprovada na Câmara para devolver, repito, segurança jurídica para o Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Só para colaborar, se o senhor me permitir. Pois não. Está atrasado aí alguma coisa? Não, eu só vou fazer a leitura da ata para encerrarmos. Eu só quero dizer para o senhor que Santa Catarina sofre do mesmo mal. E eu queria entender uma Constituição que completou 37 anos, inclusive com as disposições transitórias, que determinava ao Estado brasileiro 5 anos para fazer as demarcações. Agora, depois de 37 anos, a Constituição está errada. O entendimento, ou seja, aonde nós queremos levar o nosso país com tamanha insegurança jurídica? O senador Jaime Bagatoli, que nós chamamos o 4º senador catarinense, porque ele é catarinense raiz e foi lá para Rondônia para fazer as suas atividades, mas ele conhece bem, cidades inteiras de Santa Catarina desapareceriam. Senhor presidente, são menos de 2 milhões de indígenas, segundo os dados do IBGE, que até Deus duvida. Deus duvida também dos dados do IBGE. Não é só o Brasil, não, porque os dados são completos. Por exemplo, a população indígena, em 2 anos e 3 anos, quase duplicou. Ou seja, a taxa de natalidade deles é algo impressionante para o IBGE. Mas digamos que seja verdade, que o IBGE tem razão e que temos 1.700.000, 1.800.000 indígenas no Brasil. Eles já detêm praticamente 15% do território nacional. Eles não podem plantar. E não são palavras do senador Jorge Seife. Os vídeos estão aí na TV Senado da CPI das ONGs, que foi presidida pelo Márcio Bittar, foi a relatoria do senador Plínio Valério. Nós recebemos indígenas aqui, alguns que tinham algumas poucas plantações, a FUNAI mandava que eles parassem, não podiam, arrancavam as plantações deles, ou seja, são tratados como animais selvagens em terras que nós sabemos que, ao fim, é para sabotar o agro brasileiro, para promover a luta de etnias, para dividir, para separar, para causar confusão, mais confusão, num país que não respeita a sua Constituição, onde há um Supremo Tribunal Federal que deveria ser o guardião constitucional, com novas teses, com revoluções de entendimento, pegam a nossa Constituição, que é a Bíblia do nosso país, é a Constituição Federal, deturpam, alteram, reinterpretam, sem respeitar o que está escrito na lei e o que foi aprovado por essas casas há simplesmente 37 anos atrás. Então, senhor presidente, aqui vai uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, que tem sim extrapolado as suas competências, quer legislar sobre aborto, quer legislar sobre IOF, quer legislar sobre drogas, quer legislar sobre marco temporal de terra indígena, querem legislar sobre tudo no nosso país, eliminando a figura do Congresso Nacional, eliminando a figura da Constituição Federal. Isso é inaceitável, inaceitável. Então fica aqui o meu protesto, a minha reivindicação de que o Senado Federal, o Congresso Nacional de uma forma geral, precisa tratar isso com mais seriedade, porque aqui nós somos a casa do peso e contrapesos e nada está sendo respeitado. Para finalizar, senhor presidente, o senador Jaime falou que um senhor lá no Mato Grosso está há 60 anos na terra. Eu vi com meus olhos, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, uma senhora que é a 3ª geração de família, com títulos do governo, que datam de quase 100 anos na mesma terra e que a qualquer momento pode ser expulso das suas terras. Um índio que não planta, um índio que não colhe, um índio que é escravizado, um índio que nós vimos aqui a situação, a mazela social que eles vivem nessas terras, que eles nada produzem, que eles são massa de manobra de ONGs, de partes da Igreja Católica, de MST, de FUNAI, e querem produzir. Você veja, e eu fiz essa leitura no plenário do Senado Federal, como são tratados, a proporção de terras dos indígenas nos Estados Unidos, no Canadá, na China e na Rússia é 0, e lá eles fazem o que quiserem com suas terras.
fazem hotel, fazem infraestrutura, fazem cassino, fazem turismo, fazem exploração, fazem plantação, fazem o que eles quiserem. A terra verdadeiramente é deles, diferente no Brasil, que eles são massa de manobra. Para registrar, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Hoje nós temos no Brasil 119 milhões de hectares, né, de terra indígena. Nessa última leva de decretos de demarcação, só para você ter uma ideia, se eu não estou enganado, no estado da Bahia, houve uma demarcação que pegou parte de uma cidade. Parte de uma cidade. Só para vocês verem o tamanho do problema que nós estamos. Eu vou até depois pedir à equipe para apurar qual foi essa cidade, mas há um relato em relação a isso. Ou seja, áreas habitadas, antropizadas, né, que você não vai ter ali um processo de reversão, né, porque já é uma questão consolidada. Mas, enfim, esse é um debate que nós vamos continuar fazendo ele no próximo ano, com a votação, espero, da PEC, lá na Câmara dos Deputados. Só um minuto, senador Marcos. Senador. Só fazer um adendo na fala do senador Jorge Seife aqui, em relação essa senhora que ele contou o fato, essa família lá no estado de Santa Catarina. O que é mais interessante, isso é real, não é fake news, não é lenda. A maioria das etnias no Mato Grosso, a maioria, eu posso fazer aqui uma audiência pública convocada. O índio, sabe o que? Ele não quer mais ampliação de reserva indígena, bem da verdade. Verdade. Isso é real. É real. Eu tenho apoiado muitos lá em Mato Grosso com máquinas, carros pequenos para transporte, pequena produção de mandioca, de bananeira. O que eles querem é a possibilidade de explorar essa terra. É isso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Lá nós temos uma região chamada Campo Novo do Parecer. O Jair Bagato, colega que não conhece. Os índios lá têm várias etnias numa região só. Eles plantam hoje 17 mil hectares de soja lá na região, soja e milho. Feito isso, eles criaram um sistema que permite, após a colheita, a venda, fazer um rateio daqueles que ganharam, aumentando sobremaneira a renda do índio lá. Ou seja, o índio quer também a possibilidade de ter um celular, de ter uma caminhonete, de ter uma moradia digna de se morar. Mas aqui é uma inversão, você pode não sei o que eles querem. Eu queria provocar aqui, não sei aonde que eu vou ter essa possibilidade, uma audiência, eu vou trazer aqui para o senhor aqui, no mínimo 40 etnias do Mato Grosso que tem lá, para vir participar da audiência pública e falar o que vocês querem de fato de direito. Nós queremos oportunidade, explorar o ecoturismo, plantar, dar dignidade para a nossa família lá. E não pode porque a burocracia e, sobretudo, como o senhor bem disse, eles querem ter o índio como massa de manobra. As ONGs, o Brasil, lamentavelmente, aqui nessa casa, aqui foi meu colega do primeiro mandato, um senador chamado Mozarildo Cavalcante. Eu lembro dele. Era um estudioso da Amazônia brasileira, um estudioso, médico, os filhos dele aqui, juízes federais, etc. Ele me disse, senador Jaime Campos, ele é de Roraima, o Brasil, essa região amazônica aqui, tem não sei quantas mil ONGs explorando, com certeza, a humildade e, sobretudo, o índio, aquele cidadão modesto ali, explorando para ganhar dinheiro, para tentar usufruir das nossas riquezas naturais que o Brasil tem, através das ONGs internacionais, bancado para alguns países, para algumas grandes empresas, que quer o quê? Roubar aqui o país nosso aqui, seja das terras raras, seja o minério, seja o ouro, etc, etc. Então, nós tínhamos que provocar aqui, eu trago aqui, eu banco o meu dinheiro, as etnias de Mato Grosso para vir aqui, e vocês vão ver o que eles querem. Semana retrasada eu consegui uns tratores, através de uma emenda minha, algumas caminhonetes, distribuí para 8, 10 etnias no estado. O senhor não imagina a satisfação. Falei, é isso que nós queremos, senhor Jaime. Para nós tirarmos o quê? Nós plantamos maracujá lá, banana, cana e etc. Vende tudo, mas nós não tínhamos um veículo para transportar. Feito isso aqui, nós estamos resolvendo a situação para levar até um filho nosso aqui, um pai, um neto, sei lá, um hospital mais perto aqui da cidade, aqui da região aqui. Esse aqui o índio quer. Estão extremamente equivocados. É uma pequena minoria que quer, de fato, até ser essa massa de manobra. Mas a maioria não quer, não. Verdade. Vai por mim. Isso é real. Eu ouço o índio lá. O senhor disse aqui, lá no Mato Grosso, só concluindo aqui, sim, lá tem uma região do Araguaia, chama Médio e Baixo Araguaia. Lá tem cidade que está dessa possibilidade de ser ampliada, que vai acabar, sair do mapa. Tem um município chamado Santa Cruz. Vai acabar. Fechou lá, tem que pagar o povo e ir embora. De lá, não sei onde vai colocar essa população. Uma região rica de produção, mas de produção fantástica. Terras 5,6 pH dela lá, IDC 7.
e querem acabar com a cidade, pegando lá Santa Cruz, pedaço também da cidade de Vila Rica. Eu indago o senhor, o que vai trazer de bem para o povo brasileiro? E os índios, na minha concepção, eles não querem de maneira alguma atropelar o branco, como você fala assim. Eles não querem, não. Mas o governo vai lá, através dessas ONGs lá, e vai lá definir o perímetro, onde vai ser ampliado ou onde vai ser criado. De maneira que nós temos que promover aqui, com certeza, uma defesa intransigente, ser com quem que seja aí o responsável por essas loucuras, que eu posso considerar assim. A FUNAI, por exemplo. A FUNAI, infelizmente, a atuação delas são precárias. Vamos ser honestos aqui. É precária o que a FUNAI faz em favor do índio brasileiro aqui, principalmente na minha região, que eu conheço muito bem. De maneira, senador, quando Vossa Excelência, senador Marco Rogério, sai dessa defesa intransigente, conhecedor profundo do assunto, eu quero louvar a sua iniciativa aqui e nós reagimos com fome, com certeza, a nossa prerrogativa defender sempre os interesses da sociedade brasileira. Eu faço esse adendo para que a sociedade saiba de que nós estamos aqui lutando. Não vão achar que o Senado não estamos lutando e espero que nós possamos vencer essa batalha do marco temporal. Obrigado, Marco. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Jaime Campos. E agradeço a Vossa Excelência, que traz um relato que é muito verdadeiro, e o retrato do que acontece no Mato Grosso é também o que acontece no meu estado de Rondônia. Não há essa demanda por mais terra por parte dos índios, verdadeiramente, né? Eles precisam de mais apoio, mais assistência, mais estrutura, né? Eu tenho atendido, através dos recursos que a gente tem, essa população que trabalha, produz. Na região de Cacoal, por exemplo, nós temos lá um café premiado que sai, né, da nossa população indígena. Lá em Ji-Paraná, o povo gavião oferece alimento para o PAA. Então, assim, eles estão produzindo dentro dos limites que têm, das possibilidades que têm, estão produzindo. Então, assim, eu tenho absoluto respeito pela população indígena, mas o Brasil realmente precisa de uma legislação que estabeleça um ambiente de maior segurança. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto à apreciação a deliberação do plenário, a dispensa da leitura e apreciação da ata da presente reunião. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Eu quero, antes de declarar o encerramento da sessão, agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras, especialmente os senadores e senadoras que compareceram, um quórum de 18, né, parlamentares, 18 senadores e senadoras presentes, portanto um quórum alto, mas também aqui as assessorias parlamentares, né, os representantes de grupos que têm atuação no setor e que aqui estão. Muito obrigado pela presença de todos, desejo um Feliz Natal, um ano novo abençoado a todos e um 2026 de muitas realizações. Aos senhores e senhoras, meu muito obrigado. Menos de 3 horas, né? Menos de 4 horas. 4 horas significa correr 40, se fossem 4 horas, significaria correr 42 quilômetros, 10 quilômetros por hora, e 4 horas seguidas. A gente já na primeira etapa já estaríamos fora. Parabéns, então, André. Parabéns, porque o fôlego precisa também. Principalmente convivendo conosco, né? Aí tem que ter. Parabéns. Enfim, vocês nos orgulham, de fato. E muito jovens, né? Eu estava dizendo aqui quando chegava que me chama a atenção a juventude desses nossos e nossas companheiras que passam a integrar a nossa instituição. Nós concluímos a discussão com a palavra que foi conferida pelo senador Flávio Arnes. Em votação, o relatório apresentado pela excelentíssima senhora professora Dorinha Seabra. As senhoras e os senhores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram, sem objeções. Aprovado o relatório. Nos termos do artigo 96b, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas e cabíveis providências. Antes que encerremos, propusemos a dispensa
da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, sem objeções. A ata está aprovada e será devidamente publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradecemos, em nome da senadora presidente Tereza Leitão, a presença de todos e declaramos devidamente encerrada a presente reunião. Ótima terça a todos os senhores e senhoras. Se o Dom Pedro II também teria se autocoronado. Agradecer ao Instituto, também aqui presente, muito obrigado por essa honra e por participar desse momento. Senhores, eu queria trazer um pouco sobre uma coisa fundamental, que a liberdade não nasceu de um decreto. Dom Pedro II não conseguia, não pôde, obviamente, dar uma fala pública, dizer, apesar de ter, nas falas do trono, ter citado, né, pontualmente a questão da escravidão, mas ele chegou a dizer claramente o seguinte, em cartas: a escravidão é um mal e o Brasil não poderá permanecer grande mantendo-a. Não era um discurso de palanque, era convicção moral. Ele acreditava profundamente nisso. O imperador sabia que governar não era impor vontades, não era impor a sua vontade, era preparar o tempo, era entender que ele era o dono da próxima geração, que ele era responsável como guia de uma nação, algo que está muito longe do que a gente esperava de quem está na chefia do Estado brasileiro. Ou seja, qual é o nosso guia? Para onde nós vamos? Eu acho que esse papel fundamental de um líder, ele conseguiu exercer, com o exemplo do seu pai, Dom Pedro I, com muita serenidade e com muito vigor. E esse é a forma fundamental de entender isso. O Brasil passou a ter uma ordem esquecida, mas que eu acho que merece, meu caro amigo senador Eduardo Girão, ser lembrada. A Ordem das Camélias, Márcia. A Ordem das Camélias. Essa ordem fundamental que ela teve um papel de mudar as ideias. Obviamente, as ideias, senador Sérgio Moro, elas são mudadas primeiro para em seguida se mudarem as proposições legislativas, para em seguida se mudar aqui no parlamento algo. E foi exatamente o que é esse símbolo que a Ordem das Camélias fez, que mudou não o Estado inicialmente, mas mudou as ideias. É uma frase que eu gosto muito, que nada segura o seu tempo cuja ideia chegou. Eu estava falando com o Dom Bertrand antes, o quão mais fácil hoje é defender a vida, a liberdade e a propriedade, enquanto a frente parlamentar, que começamos há alguns anos, hoje ela é muito mais forte do que era há alguns anos atrás. A defesa da vida, da liberdade, da propriedade, hoje é um constante nesse parlamento e não há medo das pessoas dizerem que acreditam na liberdade econômica, que são liberais, que são conservadores, eu aqui me colocando como um Luzia, ali o Thomas se colocando como Saquarema, né? Ou seja, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Não há medo nesse parlamento das pessoas se dizerem hoje liberais e conservadores, algo que mudou há pouco tempo na história da República Brasileira. Em 2019, essa mudança acontece e ela vai se ratificando, tanto na Câmara como no Senado, exatamente porque as ideias mudaram. Eu não podia, aqui como cearense, deixar de falar do primeiro lugar que aboliu a escravidão 4 anos antes do Brasil. Eu não poderia deixar de falar da Terra da Luz. Eu não poderia deixar de falar de um lugar, não só o Ceará, mas como todo o Nordeste, que foi alguém que deu luz à visão de liberdade. Senador Flávio Bolsonaro, nós vamos ler o resumo das entregas feitas por essa comissão, um balanço do ano de 2025. O resumo daí. Ok. Esse desliga. Maravilha, melhor. Senhoras e senhores, nós vamos ler aqui o balanço sintético dos trabalhos realizados pela Comissão de Segurança Pública no segundo semestre de 2025. A Comissão de Segurança Pública, a CSP, manteve a atuação intensa no segundo semestre de 2025, período marcado com demonstração concreta do aumento de criminalidade difundida por grupos organizados em diversos estados da Federação, expansão do crime organizado,
que demandaram maiores desafios operacionais para as forças de segurança pública. A comissão realizou ao longo do período de 16 reuniões deliberativas, analisando inúmeras matérias legislativas e promoveu 4 audiências públicas estratégicas. Os projetos mais relevantes abordaram modernização tecnológica, drones e sistemas de monitoramento, aperfeiçoamento penal e processual, fortalecimento institucional e governança federativa. A CSP também interveio diretamente em matérias orçamentárias, influenciando a PLDO de 2026 e PELOA de 2026 para garantir mais recursos adequados ao setor de segurança pública. Entre os temas sensíveis discutidos em audiência, destaco a violência escolar, supostos abusos e investigações sobre o 8 de janeiro, os desafios de uso de tecnologias emergentes pela segurança pública e, daqui a pouco, realizando a discussão sobre os impactos do decreto 12345 sobre CACs. Os principais desafios incluíram lidar com a complexificação do crime organizado, promover coordenação federativa entre órgãos de segurança, enfrentar restrições orçamentárias e responder à crescente demanda por transparência. A CSP reafirmou sua relevância institucional ao modernizar o arcabouço jurídico, fortalecer a fiscalização sobre o Executivo e ampliar debate técnico, consolidando-se como uma das estruturas legislativas mais estratégicas para o enfrentamento da violência no país. Essa carta foi assinada datada 16 de dezembro e assinada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro. Primeira parte da nossa reunião deliberativa, item 1, requerimento da Comissão de Segurança Pública, número 30, de 25, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2, da Constituição Federal e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado, que seja incluído convidado na audiência pública, objeto do requerimento 29 de CSP, do senador Carlos Portinho. Como o senador Carlos Portinho não está presente, eu subscrevo para darmos seguimento ao requerimento. Senhor presidente, requeiro no artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição, do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, e que na audiência pública, objeto do requerimento 29, CSP, seja incluído o seguinte convidado: senhor Aldair Alves, advogado especializado em legislação de produtos controlados, PCEs, de armas de fogo. E a justificação, a inclusão do doutor Odair Alves, presidente nacional do PL Defesa, advogado com uma atuação especializada na legislação de produtos controlados pelo Exército e armas de fogo, com formação complementar em segurança pública, balística, mecânica de armas, direito eleitoral, além de instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal e professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Eleitoral, revela-se pertinente e oportuno ao objeto da audiência pública. Sua experiência técnica e atuação direta na interface entre regulação, segurança pública e atividade esportiva permite qualificar o debate sobre os impactos do Decreto 12345 de 24, contribuindo para o aprofundamento da discussão e para o fortalecimento dos trabalhos dessa comissão. Ante o exposto, diante da importância presente neste requerimento, conto com apoios nobres pares para sua aprovação. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada a oitiva também o depoimento do senhor Odair Alves na nossa audiência pública. A segunda parte da nossa audiência pública. Márcio está por aí? Cadê meu documento, por favor? Ok. Maravilha. Segunda parte da nossa audiência pública. Começaremos agora a nossa audiência e informo que temos 5 convidados que participarão presencialmente e 3 que participarão remotamente. Antes de chamar nossos participantes para sentarem-se à mesa, gostaria de comunicar que foram convidados, mas não confirmaram presença, o representante da Coordenadoria Geral do Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, um representante da Gestão do Sistema Nacional de Armas, SINARME, e, por último, o deputado federal Marcos Polon.
podem tomar lugar à mesa o senhor Wellington Clay Porcino Silva, coordenador-geral de controle de armas de fogo, do representante do diretor-geral da Polícia Federal. Seja muito bem-vindo, senhor Wellington. Obrigado pela presença, pela participação. O senhor André Monteiro Guzmão, diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro. Obrigado, doutor André, pela presença, seja muito bem-vindo. A senhora Fábio Venera. Obrigado, seja bem-vindo. A senhora Fábio Venera, presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas do Estado de Santa Catarina, FECASC. Seja bem-vinda, senhora Fábio. Obrigado pela presença da senhora. O senhor Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, CBTT. Obrigado, senhor Giovanni. Bem-vindo. Senhor Marcelo Danfenbach, por videoconferência, presidente da Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, LINAD. O senhor Rodrigo Masson, por videoconferência, presidente da Associação Caça Brasil. Senhor Yukio Yamaguchi, por videoconferência, presidente da Federação Catarinense de Tiro Prático. E o senhor Odair Alves, advogado especializado em legislação de produtos controlados pelo Exército, PCEs, armas de fogo. Comunico que a presente audiência pública será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação de todos os cidadãos brasileiros pelo portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazer suas perguntas e comentários. Presidente, pela ordem. Sim, senhor. Só em nome da respeitar vamos dizer assim, o que vem a ser as liturgias, André Monteiro Guzmão é general de brigada do Exército Brasileiro. Para ficar claro isso aí, é o único que está fardado aí. É verdade. Tá bem? Ok. Tá errado o nome dele aí na placa, viu? Vamos corrigir isso depois. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Eu solicito a comissão que faça a devida correção na placa do nosso convidado. Gostaria de fazer uma fala inicial para iniciarmos a nossa audiência pública. Senhoras e senhores, a presente audiência pública é destinada a ouvir representantes da Polícia Federal e do Exército Brasileiro sobre os impactos do Decreto 12345 de 30 de dezembro de 24, bem como sobre as dificuldades enfrentadas pelos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os CACs, após a transferência em julho de 25, a competência de fiscalização e registro do Exército para a Polícia Federal. Essa audiência não foi convocada por conveniência política, senador Mourão. Ela foi convocada por necessidade institucional. Desde a transferência de atribuições, o que temos observado é um ambiente de instabilidade administrativa, marcado por falhas sistêmicas, insegurança jurídica, incapacidade operacional para absorver a nova demanda por parte da Polícia Federal. O sistema Sinar-MICAC, já limitado em sua origem, revelou-se insuficiente para suportar o volume real de solicitações, gerando atrasos generalizados nas autorizações de compra, emissão e renovação de CRAFs e expedição de guias de tráfego. Esses atrasos, senador Mourão, não são números frios, eles têm consequências reais. Prejuízos aos atletas, instrutores, lojistas, clubes de tiro, colecionadores e toda a cadeia produtiva que atua dentro da legalidade e que hoje se vê penalizada pela desorganização do Estado brasileiro. É preciso dizer com clareza, o controle estatal não pode significar colapso administrativo. A Polícia Federal recebeu essa atribuição sem que até o momento esteja claro se houve estrutura adequada, pessoal suficiente, sistemas funcionais e planejamento de transição compatível com a complexidade da tarefa que sabemos que é grande. O resultado é um gargalo crescente com prazos indefinidos, decisões discricionárias e ausência de previsibilidade para os CACs. Do ponto de vista jurídico, a situação é igualmente preocupante. A redução da validade dos CRAFs de 10 para 3 anos já que cria por si
para 2026 um risco concreto de vencimento simultâneo em massa, com potencial estrangulamento do sistema. Soma-se a isso a exigência de comprovação de efetiva necessidade com base em critérios de habitualidade, já que não estão claramente definidos em lei, abrindo espaço para insegurança jurídica e tratamento desigual entre cidadãos brasileiros. Ainda um outro problema, senador Mourão, que é administrativo e grave e imediato. Não existe hoje no sistema a funcionalidade para a transferência de armas entre acervos, apesar de seu decreto estabelecer 31 de dezembro de 25 para a conclusão desses procedimentos. Isso coloca, senador Mourão, milhares de cidadãos em situação de risco administrativo sem que tenham meios de cumprir a norma. Essa comissão não pode aceitar que o Estado crie obrigações sem oferecer meios para seu cumprimento. Por isso, essa audiência tem um objetivo claro: cobrar esclarecimentos técnicos, prazos, responsabilidades e soluções concretas por parte dos órgãos. Queremos saber se houve planejamento, capacidade de resposta e qual medidas serão adotadas para corrigir falhas que já afetam direitos às atividades esportivas legítimas e a credibilidade da política pública. O Senado não pode se omitir quando políticas públicas falham. Estamos passíveis a erros, somos humanos. Fiscalizar é o nosso dever constitucional. Perguntas técnicas à Polícia Federal, por exemplo, gestão e capacidade operacional. 1. A Polícia Federal recebeu reforço de orçamento tecnológico de pessoal para assumir essa atribuição? Ok. As perguntas eu faço no segundo momento. Concedo a palavra por 10 minutos ao senhor Wellington Clay Porcino Silva, coordenador-geral de controle de armas de fogo, representante do diretor-geral da Polícia Federal Brasileira. Senhor Wellington, mais uma vez, obrigado pela presença de Vossa Excelência. Sabemos que existe hoje uma instabilidade em todos os sistemas, demora nas respostas, isso está causando realmente uma insegurança jurídica, medo, pavor, terror nos CACs, o qual pertenço e faço parte, e agradeço imensamente a vossa presença para buscarmos resolução dos problemas aqui já expostos. Obrigado, a palavra é sua. Eu agradeço, senhor presidente, e essa oportunidade aqui é muito importante para a Polícia Federal apresentar o que a gente está fazendo e como está andando e os resultados. Porque, sim, temos enfrentado problemas, principalmente sistêmicos, mas a gente também tem resultados que eu gostaria de publicizar. Por favor. Já respondendo à primeira pergunta, no contexto como que essa atividade passou para a Polícia Federal? Foi uma determinação do governo federal através do decreto 11.615. E qual é o objetivo da Polícia Federal ao executar essa política pública? Que o 1 milhão de CACs recebam um serviço público de qualidade. É essa a maior preocupação da Polícia Federal. E como a gente se estruturou, o que a gente recebeu para poder atender essa demanda, por favor. Nós compramos, com uns 20 milhões que recebemos no aproximadamente março do ano passado, desse ano, desculpa, 600 computadores novos, contratamos 579 servidores, funcionários terceirizados e temos atualmente, colocamos 450 policiais federais trabalhando, entre policiais federais e servidores administrativos da casa, trabalhando na atividade de controle de armas. Ou seja, temos um efetivo de aproximadamente 1.000 pessoas que trabalham exclusivamente no controle de armas. Mas só isso não é o suficiente. Para que a gente consiga vencer, se é bem que a gente consiga vencer, houve ainda uma reestruturação administrativa, foram criadas delegacias de controle de armas de fogo em cada uma das superintendências,
foi criada uma coordenação geral de controle de armas de fogo, que eu atualmente sou responsável, que também é a responsável pelo Sinarme, e é por isso também, senador, que não veio outro representante da Polícia Federal, porque eu sou responsável pelo Sinarme e também que com a criação da Coordenação Geral de Controle de Armas, a Coordenação Geral de Serviços e Produtos deixou de responder por armas. Tá? Então, por isso que não vieram. Tá? E a gente buscou também, além dessa reestruturação administrativa, analisar detalhadamente os processos para que a gente conseguisse otimizar os processos, identificar onde havia gargalos, para que nós pudéssemos ser rápidos, mais eficientes na análise e, ao mesmo tempo, adotar uma transparência e uma comunicação ativa. O senhor Roncalli, que está aqui na mesa, tem várias vezes conversado comigo, a gente tem procurado conversar com os representantes. Para quê? Para que a gente possa acalmar os anseios. Eu sei que o momento de mudança gera tensão, mas a minha porta, a porta da Coordenação Geral, da Divisão de Controle de CAC, está sempre aberta para a gente conversar sobre o segmento. Tá? O nosso objetivo é único, é apresentar a melhor solução possível. Por favor. A gente tem sim um problema com o Sinarme CAC, eu não vou... mas são problemas que já haviam no Exército. É óbvio que ele passou por um momento de estabilidade maior no início. Nós identificamos 20 erros graves, prioritários, que já foram corrigidos em quase toda a sua totalidade. A arquitetura dele não é boa, ele gera muitos erros, porque ele sobrescreve a mesma informação em 2 bancos diferentes, e isso torna ele mais propenso ao erro. A gente fez um esforço, porque ele caía muito, então tinha que melhorar a disponibilidade, resultando num sistema com desempenho insuficiente. Pode passar. O que a gente já corrigiu dos 20 erros? Corrigimos 19, falta um único, que é o erro de cancelamento da atividade de caça, que é a que está levando um pouco mais de tempo, porque teve que desenvolver toda a função do zero. A gente está trabalhando para equalizar os bancos de dados, para que não hajam mais erros de requisição, que é o maior problema hoje. Não é mais um erro do sistema como um todo, mas um erro de determinados usuários por causa daquela falha de sobrescrever em 2 bancos diferentes. Então, a gente está trabalhando para equalizar os bancos de dados e corrigir essa falha. Também conseguimos melhorar significativamente o tempo que o sistema passa disponível, reduzindo o número de quedas, que no início foi muito complexo, e hoje nós temos um sistema com desempenho razoável, mas ainda tem muito a melhorar. Por isso, pode passar, por favor. A gente está trabalhando já para, até o meio do ano que vem, já ter pelo menos alguns serviços migrados para esse novo serviço, o portal PF, em que a gente vai procurar automatizar a habitualidade de atestados, automatizar a análise de documentos, automatizar a análise de antecedentes e unificar todos os requerimentos num único sistema. A gente já está desenvolvendo esse sistema. Hoje de manhã eu já tive uma reunião para tratar ele, então o prazo é que nós façamos até o meio do ano que vem, até por conta da questão da renovação dos CRAFs, que é um grande desafio que nós reconhecemos. Pode passar, por favor. O que eu vou conseguir fazer com isso? A gente espera no novo sistema reduzir em 80% a necessidade de intervenção do analista, automatizando o processo o máximo possível e agrupar a titularidade das armas. Em vez de eu ter que fazer um requerimento, um processo para cada arma, se eu tenho 20 armas e quiser renová-las, eu vou poder renovar todas num único processo. Então, esse já é um requisito do novo sistema que está sendo desenvolvido. Por favor. E, por fim, eu queria mostrar os resultados que nós obtivemos. De todos os processos que já foram encaminhados e recebidos pela Polícia Federal, nós deferimos 78,66%. E só foram indeferidos 0,7%.
Então, isso mostra, sim, temos problemas, reconhecemos os problemas, mas os números mostram que estamos, sim, trabalhando, estamos dando atendimento à demanda, e mesmo quando há falha sistêmica, a orientação da coordenação geral é tramitar via manual, ou seja, via e-mail, de modo que a gente não prejudique, em hipótese nenhuma, os usuários. A orientação do diretor-geral, para mim, do diretor de Polícia Administrativa, é sempre prestar o melhor serviço possível, sem compromisso com erro, sempre atendendo ao cidadão da melhor forma possível. Obrigado. Pode encerrar. Muito obrigado pela palavra, presidente. Senhor Wellington, eu agradeço imensamente a participação inicial do senhor. Realmente, essa audiência foi provocada exatamente, senadora Damares, bem-vinda aqui à nossa comissão, e senador Moro da mesma forma. Essa audiência foi provocada, inclusive, antes da vigência do novo decreto, justamente pelos problemas que os CACs, os clubes de tiro, né, os caçadores, atiradores, lojas, vinham nos procurando por saber que nós somos entusiastas da pauta, por eu participar desse mundo desportivo, eu sou CAC também, e buscaram ajuda. Falaram, Safe, o que vai acontecer? Daqui a pouco posso ter minha arma arrestada porque eu não estou conseguindo, o sistema está saindo do ar, o sistema não está funcionando, dá erro, não consigo entrar, o Exército também. Então, não é apenas não é uma crítica gratuita, mas senão um esclarecimento de uma forma que a população, que faz parte desse mundo dos CACs, qual é a tranquilidade que nós podemos passar para eles, sendo uma comissão de segurança pública e vocês representantes do Executivo, de que forma nós podemos ajudá-los e qual é a expectativa que eles podem ter dos órgãos do governo que estão tratando, visto que essa migração realmente causou, né, dúvidas. Por exemplo, tem um clube de tiro em Araranguá, no estado de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, que me procurou e falou, Safe, eu pergunto uma coisa para a Polícia Federal de uma determinada área, me responde assim, e ele me mandou inclusive os e-mails. Eu pergunto para outra delegacia da Polícia Federal, é uma resposta antagônica. Então, assim, dentro da própria polícia, não estou fazendo crítica à Polícia Federal em absoluto, dentro da própria polícia, isso nos mostra o quê? Que eles também têm dúvida do que está acontecendo, né, dessa evolução. Então, é importantíssimo a participação do senhor. Imediatamente eu convido o senhor André Monteiro Guzmão, diretor de fiscalização de produtos controlados, o general de brigada Guzmão, diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército Brasileiro, para fazer a sua exposição. Obrigado pela presença do senhor mais uma vez, general. Muito obrigado, senador, pela oportunidade de dirigir tão seleto grupo aqui, falar um pouquinho da nossa diretoria. Ela é subordinado naturalmente dentro do Exército ao nosso comando logístico. Próximo à diretoria, nós trabalhamos muito com 3 verbos na nossa diretoria, que é regular, autorizar e fiscalizar. Isso conduz a nossa missão, o nosso trabalho diário e toda a nossa gestão, todo o nosso planejamento. Próximo, por gentileza. A origem da fiscalização de produtos controlados, ela remete lá em 1934, vai longe, dentro da Revolução Constitucionalista, ali 32, 34 já houve alguma coisa tentando regular o governo federal controlar o produto, o que tinha de maior risco para a população. O próximo, por gentileza. Aí nós passamos pela Constituição, que diz que o Estado vai controlar o produto de maior risco, e a lei número 10.826, ela vai dizer que compete ao Exército. Lá no artigo 24, nós verificamos ali na última linha, já o CAC aparecendo, em 2003. Então, esse processo de consolidação, de maturidade do controle das atividades relacionadas aos colecionadores, atiradores e caçadores, ela estava com o Exército há mais de 20 anos. Então, veio um processo de maturação, com variações de legislações no meio do caminho, mas esteve conosco
desde lá de 2003, já num decreto que nos deu essa missão. Próximo slide. E agora, tivemos um acordo de cooperação técnica assinado em 18 de setembro de 2023, em cima do decreto 11.615, que determinou a passagem dessa gestão do CAC para a PF, foi assinado este acordo de cooperação. No ano de 2024, nós trabalhamos na passagem para a PF, um calendário tem dentro desse acordo, cumprimos plenamente o calendário, capacitando o pessoal da Polícia Federal, passando o código-fonte do sistema que nós trabalhávamos à época para a Polícia Federal, e esse primeiro acordo de cooperação, ele previa no dia 1º de janeiro de 2025, nós passaríamos para a PF a missão da gestão do CAC. No dia 27 de dezembro, se eu não me engano, foi feito um termo aditivo, mudando esta data para 1º de julho de 2025, que efetivamente aconteceu. Sem maiores atropelos, tudo planejado dentro de um calendário, e o que permaneceu com o Exército está ali, nesse slide, e o que foi passado para a PF está ali naquele slide. Então, é o que nós trabalhamos hoje. Existem alguns pontos ainda, quando eu falo ali de estande de tiro, existem alguns pontos que tem o CAC dentro do estande de tiro e tem o estande de tiro. E o meu contato com o doutor Wellington é praticamente diário. Conversamos sempre, fizemos nesse período aí, doutor, pelo menos umas 15 reuniões para ajustes em determinados pontos, com sempre o objetivo. O CAC, o colecionador, atirador e colecionador, ele não pode ser prejudicado. Esse é sempre o grande objetivo, como o doutor Wellington colocou aqui. Porém, o próximo slide, a diretoria de fiscalização de produtos controlados, ela vai muito além do CAC. Muitas vezes me perguntam, acabou o CAC, acabou a DFPC, doutor? Tem muita coisa por trás que nós controlamos. Eu queria só passar para os senhores aqui rapidamente para nivelar conhecimentos e mostrar o que nós fazemos. O que é um produto controlado? Está lá em 2019, possa causar danos às pessoas, ao patrimônio e assim por diante. Segue, por gentileza. Hoje, nós temos 382 produtos controlados pelo Exército. Eu não vou listar aqui, porque entra desde produto químico bem detalhado até blindagem e assim por diante. Mas são 382 PCEs que hoje nós temos dentro desse arcabouço de leis, decretos, portarias do comandante do Exército, do Estado-Maior do Exército, do comandante logístico, instrução técnica administrativa nas nossas ITAs, nós temos 52 documentos que regulam a atividade. Então, é complexo, não é simples, porque é uma atividade de grande risco e precisa ser trabalhado. Eu comento com o meu pessoal, é o comércio que nós estamos trabalhando para fiscalizar o produto controlado. E nós não podemos atrapalhar o comércio, mas nós temos que estar lá presentes o tempo inteiro, fiscalizando, fazendo as nossas vistorias. O próximo. E o que isso representa dentro do PIB nacional? Para os senhores terem uma ideia, como eu falo da indústria ali, metal mecânica, eu estou falando do produto controlado armamento, eu estou falando do produto controlado munição. A gestão de quem está com esse armamento e aonde ele está conduzindo, sim, aí é o CAC. Mas quando eu falo armamento como um todo, eu estou entrando na indústria metal mecânica. O que isso representa lá do nosso PIB? Quando eu falo da indústria química, os produtos químicos que são controlados, eu vou falar só simples aqui do nitrato de amônia, porque ele vai bater na indústria química, vai bater ali no extrativismo, quando ele, no seu grau TEGAN, ele é o explosivo, que hoje nós circulamos no mercado, e ele vai bater lá na agropecuária, quando ele, no seu grau FEGAN, que é o fertilizante, lá do NPK, da formulação para a nossa agropecuária, ele é o nitrogênio do NPK, ele é o nitrogênio, e é um produto controlado pelo Exército. A quantidade que nós importamos pelo FEGAN, o que temos que estar lá nos portos fazendo a vistoria, é um produto que tivemos aí há poucos anos, uma grande explosão lá num porto, o país no Líbano, era o produto estocado de forma incorreta.
Então, é um produto controlado pelo Exército, e o senhor vê ali embaixo o que isso daí representa dentro do nosso PIB. E nós, Exército, nós, diretoria, não podemos atrapalhar isso daí. Nós precisamos estar presentes, fiscalizando, com sistemas otimizados, eficientes, mas não atrapalhando. Logicamente, aqueles que não estão corretos precisam ser sancionados dentro da nossa missão de polícia administrativa ou, se for o caso, informando as autoridades policiais para que as ações de polícia judiciária sejam executadas. E acontece há pouco tempo, lá em Tefé, tivemos uma operação de comércio ilegal de munição, de armamento, que ocorreu junto com as polícias. E outras ações estão acontecendo. O próximo, por gentileza. Então, é importante salientar, a diretoria ela está empenhada em cumprir com as suas atribuições. A diretoria ela está dentro de um sistema que tem a capilaridade que o Exército Brasileiro possui. E hoje estamos trabalhando normalmente, por exemplo, em fiscalização de exportação de produtos pela fronteira de Assis Brasil com o Peru. O senhor vê a necessidade de capilaridade. Está saindo produto controlado por Tabatinga. Nós temos um porto novo aqui na América do Sul que dá acesso fácil. Então, o comércio está buscando o melhor caminho. Nós temos que estar lá presentes, fazendo essa fiscalização. Então, hoje, nós trabalhamos com cerca de 2.000 militares do Exército dentro do sistema de fiscalização, cerca de 220 organizações militares do Exército dentro do sistema, que eu preciso fazer esse gerenciamento, essa coordenação para que possamos ter as ações dentro de todo o país com dimensões continentais, permitindo que o comércio nacional aconteça, mas dentro de uma legislação, dentro de uma fiscalização, dentro de uma vistoria que permita a segurança dos cidadãos, dos nossos cidadãos aqui do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, estaremos à disposição. Obrigado, general, pela explicação do senhor. Passo a palavra imediatamente para a senhora Fábio Venera, que é presidente da Federação de Clubes de Tiro, Comércio de Armas de Santa Catarina, FECASC, que vai fazer uso por 10 minutos da palavra. Senhora Fábio, obrigado pela presença. O microfone é da senhora. Olá, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso senador Seif, presidente da mesa, e agradecer essa oportunidade por ter nos proporcionado essa oportunidade única de estarmos aqui com representantes da Polícia Federal e representantes do Exército Brasileiro. Nós, infelizmente, estamos enfrentando muitos problemas com o novo sistema, não somente com o sistema, mas desde que os decretos saíram. Questão econômica, como o senhor falou, general, clubes de tiro, lojas de armas estão sofrendo ainda muito, porque alguns processos ainda têm um prazo muito longo para sair. Às vezes, a pessoa que vai adquirir essa arma de fogo acaba desistindo no meio do processo. Desde que foi transferido para a Polícia Federal, nós ainda não temos processos de transferência sendo efetivados. No nosso estado, não sei como está em todo o Brasil, mas no nosso estado, a aquisição de armas hoje, nós temos processo de aquisição sendo feitos, mas registros ainda não. Então, nós não tivemos ainda, na nossa região, processo saindo o registro, né, das armas. A minha região é ali de Joinville, maior cidade do estado, e muitas vezes acontece o que o senador Seif falou anteriormente. Em Joinville, por exemplo, tem um entendimento, na cidade vizinha tem um outro entendimento. Então, até antes de fazer as perguntas, eu gostaria de solicitar que a Polícia Federal pudesse fazer uma instrução normativa com dados, com pontos específicos, com regramento, para que a gente possa ir em todas as unidades e falar, esse é o regramento. Desde um simples comprovante de residência, que hoje, numa delegacia aceita um comprovante, na outra não aceita. Comprovante de ocupação lícita, estamos tendo bastante problemas. A chegar a ponto de uma pessoa que tem uma renda ali de 2 salários mínimos, o processo ser indeferido
porque essa pessoa não apresenta condições de adquirir uma arma e manter uma arma. Eu tenho o print aqui, posso enviar para o senhor depois. Então, mas em outro local, esse mesmo documento é aceito. Então, se nós tivermos uma instrução normativa que seja objetiva, são esses documentos para ocupação lícita, são esses documentos para comprovante de residência, a gente acaba solucionando esses problemas. Muito obrigado pela oportunidade, senhora Fabi. Isso acontece, são 127 unidades. A gente tem, inclusive, já tem um documento expedido pela Coordenação Geral determinando que esse critério de censo não seja aplicado, deixando muito claro que, senão, o estudante não poderia... Ele não exige renda mínima, a norma exige atividade ilícita, independente de haver ou não renda. Essa é a orientação da Coordenação Geral. Então, eu peço, quando houver esses problemas, que a gente seja comunicado. Porque, eventualmente, eu não consigo saber tudo que acontece no Brasil e a ponto de atender. Mas, nesse caso, por que eu já recebi essa informação, já mandamos um documento para todas as unidades para cumprirem as unidades. Pode ser que já estejam cumpridos ou não, pode ser anterior, mas se permanecer, eu peço que nos comunique. A gente tem, como eu falei na minha apresentação, uma das estratégias que nós temos para melhorar o serviço é a comunicação ativa, é porta aberta, é receber os problemas e buscar a solução imediata. Tá? Então, nós estamos, qualquer problema que a senhora tiver, como qualquer outra entidade, a gente está aberto a conversar, tanto eu quanto o doutor Denis, que é o delegado-chefe da divisão que trata especificamente de CACs. Nós estamos abertos e para receber qualquer crítica, sugestão, para que a gente possa melhorar o serviço. Obrigado, presidente. Bom, eu vou deixar aqui com o senhor a minha lista, que a lista para a Polícia Federal é maior do que a lista do Exército, para que a gente possa acompanhar juntos aqui. Alguns são casos isolados, mas outros são casos que acontecem com vários usuários. Questão de idoneidade, né? O que a Polícia Federal entende por perda de idoneidade? Foi registrado um boletim de ocorrência para uma pessoa qualquer? Cidadão pode registrar um boletim de ocorrência para outro cidadão, né? Lógico que depois vai haver o inquérito e vai ser investigado. Mas o simples fato de ter um boletim de ocorrência aberto, a pessoa perde a idoneidade por causa disso? O decreto é muito claro, ele regula, claro que ele, entre outros, mas o indiciamento é normalmente o primeiro passo para a pessoa perder a idoneidade. Um simples boletim de ocorrência não necessariamente acarreta em perda da idoneidade, mas, dependendo do caso concreto, como, por exemplo, caso de violência contra a mulher, pode ser decretada a perda de idoneidade por conta de um boletim de ocorrência, mas não é o ordinário. O ordinário, previsto expressamente no decreto, é a questão do indiciamento. Perfeito. Com relação à habitualidade, nós estamos com muitas dúvidas, porque nós, atiradores esportivos, caçadores, colecionadores, somos seguidores da lei. Só que a gente quer saber como essa lei vai ser cobrada para que a gente possa seguir a lei. Então, nós temos algumas dúvidas ainda com relação à habitualidade. Nós sabemos que a habitualidade é de dezembro, será cobrada de dezembro a dezembro. Mas nós tivemos a habitualidade em 2024, que era por calibre. 2025 passou a ser por grupo de armas. Até aí, tudo bem. Só que daí, no meio do caminho, o atirador foi lá e comprou mais uma arma. Como será cobrada a habitualidade dessa nova arma? E passou alguns meses, ele foi lá e fez mudança de nível. A partir desse momento, como será cobrada essa habitualidade? É a partir da mudança de nível? Porque nós sabemos que, a partir do ano que vem, serão renovados os CRAFs, e até um pedido que eu vou lhe fazer depois ali com relação à efetiva necessidade. A efetiva necessidade para o atirador será a habitualidade. Então, como nós passamos por esse processo meio confuso, como será cobrada essa habitualidade para que o atirador não perca
consiga renovar o seu CRAF e não perca a sua arma, que essa é a grande preocupação dos atiradores, é acabar perdendo a arma e o CR em si. O nível será cobrado a partir da mudança de nível. Eu não posso cobrar um nível anterior do que ele tinha. Tá? Então, sim, vai ser cobrado a partir do momento que ele mudou o nível. A habitualidade vai ser cobrada exatamente, estritamente o que está na lei. Uma coisa que a orientação da direção-geral é ser extremamente legalista. Não exigir nada além do que esteja previsto na lei. Por exemplo, como a senhora mesmo falou, a questão de renda mínima, isso não tem previsão legal. Então, justamente por isso que a gente já emitiu uma orientação, olha, não há renda mínima. A lei exige atividade ilícita, o que não se confunde com renda mínima. Então, é simplesmente seguir exatamente o que está previsto na norma, pelos prazos na norma. Então, a orientação da Polícia Federal é ser o mais legalista possível. Perfeito. Com relação à arma do acervo de caça, em alguns locais, em algumas delegacias, se o caçador quiser comprar uma pistola, que é de calibre restrito, é aceito. Em outros locais, ele não pode adquirir uma pistola de calibre restrito se ele não tiver uma arma longa, por exemplo. Mas o decreto diz que ele pode ter 2 armas restritas e não especifica isso. Isso também é algo que a gente está enfrentando bastante na nossa região. Já também, quanto a esse ponto, já foi emitido um documento oficial pela Divisão de Controle de CACs, dizendo que o decreto não prevê nenhuma outra exigência para a aquisição de uma pistola de calibre restrito para caçador. Então, deve ser deferido. Maravilha. Uma outra pergunta com relação à transferência de CAC para CAC. Temos alguma previsão, ou até mesmo entre acervos do mesmo atirador? Já está funcionando. Já está funcionando? Sim. Hoje mesmo eu devo ter mandado lançar umas 5 ou 6. Por e-mail? Por e-mail. Por e-mail. Perfeito. Mas está funcionando, está sendo lançado no Sigma. No Sigma da PF, né? No curso de... E a minha última pergunta, que é com relação ao acervo de coleção. Essa pergunta eu acredito que seja para o senhor e também para o senhor general. No decreto diz que a questão de transferência de armas de coleção, ela será efetivada somente até 31 de dezembro deste ano. E até agora, desde que o decreto saiu, em 1º de janeiro de 2023, nós não tivemos nenhum sucesso em nenhum caso de arma, do atirador poder transferir uma arma para a coleção. Tivemos já desde o início do ano, assim que foi liberado em janeiro desse ano, as transferências para a caça. Entramos com alguns processos no Exército, na SFPC regional, eles mandaram para Brasília porque precisava de autorização aqui de Brasília. E novos casos, a partir de julho, com a Polícia Federal, nós não tivemos ainda nenhum caso de sucesso de transferência para o acervo de coleção. E nós temos essa preocupação, até um artigo no decreto que nós não entendemos, por que somente até 31 de dezembro que pode ser feita essa transferência para o acervo de caça. Só posso falar até isso aqui, porque já foi dito, inclusive, pelo diretor-geral, numa audiência pública que a gente fez na própria polícia. Nós não vamos, em hipótese nenhuma, prejudicar o usuário do nosso serviço por conta de problemas administrativos. Então, nós não vamos, por questões técnicas, sistêmicas, prejudicar o usuário. Então, pode tranquilizar o usuário, que a Polícia Federal tem como orientação atender da melhor forma possível o seu usuário do seu serviço, tá? E não vai prejudicá-lo por problemas sistêmicos. Se houver algum problema, alguém perder prazo, é só entrar com um requerimento apontando isso, que a orientação, inclusive da direção-geral, é atender. Perfeito. 15 segundos. A palavra, o general Guzmão. Obrigado. Senhora Fábio, só respondendo especificamente, os processos que entraram
na diretoria até 30 de junho estão sendo analisados pela diretoria de forma centralizada para evitar qualquer tipo de diferença de interpretação. Porque o artigo lá do decreto ele é bem específico sobre os 40 anos do funcionamento do armamento. Então, para não haver diferença de interpretação, nós estamos analisando um a um. E pretendemos, este ano ainda, finalizar todos os processos que entraram. Então, por isso que está sendo centralizado aqui na diretoria, mas estamos dando vazão normalmente. Pode ser que no caso da senhora, ou não chegou nesta arma, ou não chegou ainda a informação ao cidadão que teve o interesse, que entrou com o processo. E rapidamente, só para eu terminar, uma pergunta rápida ao general. Clubes de tiro com menos de 1 quilômetro de instituições de ensino, eles vão poder abrir em horário normal, agora durante as férias de verão e depois nas férias de julho também, já que isso não está em decreto, nem que pode, nem que não pode, mas o decreto prevê que durante os finais de semana e feriado ele pode abrir em horário normal, né, a partir de 6 horas da manhã. E hoje nós temos essa restrição de horário, né, e durante as férias, como ficaria isso? Perfeito, obrigado. Nós somos legalistas, cumprimos o que está escrito, independente de opiniões ou pareceres e assim por diante. O que está escrito, nós vamos cumprir. Então, menos de 1 quilômetro, o funcionamento é diariamente de 18 às 22 horas e pode funcionar no final de semana de 6 às 22 horas. Então, dentro do período de férias e assim por diante, permanece valendo o que está escrito durante a semana, de 18 às 22 e no final de semana, de 6 às 22 horas. Nosso questionamento é porque durante os feriados, mesmo que seja durante a semana, ele pode também abrir... Uma questão aqui, questão de ordem. Aproveitando a pergunta ali da senhora Fábio, não sei se posso fazer um questionamento, senador? Pode sim, senador Sérgio Moro. Porque entrou nesse mérito dos horários, e essa é uma queixa que a gente ouve com frequência dos CACs, né? É claro que isso é um ato normativo, mas faz algum sentido do ponto de vista do mérito a essa restrição? General, se o senhor pudesse dar uma opinião para nós sobre isso, porque só pode funcionar no período noturno, durante a semana, dia útil, mas qual que é a lógica desse tipo de imposição, se tem alguma, né? Será que não haveria uma oportunidade de, eventualmente, rever o decreto a esse respeito? Ou tem algum fundamento que possa justificar alguma coisa dessa espécie? Para mim, eu tenho dificuldade. Não, sim, mas a gente está com os especialistas aqui presentes, seria interessante ouvir a opinião deles, né? Senador, obrigado pela pergunta. Nós somos legalistas. O que o decreto ou a lei nos coloca, nos impõe, nós naturalmente fazemos as nossas portarias quando é necessário e cumprimos o que está previsto. O que está previsto é 1 quilômetro em linha reta de escolas. Então, trabalhamos com coordenadas geográficas para fazer análise e fiscalizamos o que está previsto. É o nosso trabalho de legalidade que nós fazemos diariamente na diretoria. Quem escreveu a legislação que eu não sei dizer para o senhor, precisar, nós cumprimos o que está escrito ali. O senhor respondeu, na verdade. Na realidade, é uma lógica lusitana, né? É a lógica do PT, né? A gente sabe como é que é. General Guzmão, eu gostaria de entregar para o senhor um ofício. É uma solicitação para que seja revista justamente essa regra de 1 quilômetro em linha reta, porque o decreto ele diz distanciamento de 1 quilômetro, ele não diz o distanciamento em linha reta. Essa foi uma portaria do Exército, e se os senhores puderem olhar isso com atenção, porque faz a diferença para muitos clubes de tiro. Perfeito, senhora Fábio. Obrigada. Está recebido e vou responder à senhora no mais curto prazo. Obrigada. Obrigado. Obrigado, senhora Fábio Venera. A FAB,
além da presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas do Estado de Santa Catarina, ela também, junto com seu esposo, que está aqui, meu amigo Coronel Venera, são proprietários de um clube de tiro, maravilhoso, por sinal, senador Espiridião, o senhor gosta de atirar, podemos ir lá junto um dia, fazer lá o tiro desportivo, toda a segurança, um clube excepcional, e por isso muitas das dúvidas delas realmente coincidem com as pessoas que têm buscado o nosso gabinete ao longo desses últimos meses. Então quero agradecer a Fábio, porque aqui você fala não só como presidente da Federação de Clubes, mas como proprietário de clube de tiro e sabe o que está ocorrendo com seus desportistas. Então agradeço demais, e aqui realmente nós temos oportunidade de, junto da Polícia Federal, junto do Exército Brasileiro, tirarmos essas dúvidas, vermos as evoluções. Fiquei bastante feliz ali com a apresentação do senhor Wellington, especialmente que nós sabemos que são problemas essencialmente de TI, problemas de sistema e problema de lógica. Veja, nós já somos o quê? Mais de 1 milhão de CACs no Brasil. Imagina que cada requerimento tiver que passar por uma análise humana, como isso vai se tornar burocrático e inviável ao longo do tempo. Então, com esses sistemas que o senhor está apresentando, que praticamente 80% das questões já vão ser resolvidas pelo próprio sistema, estamos ansiosos para que esse dia chegue. Eu passo a palavra imediatamente ao senhor Giovanni Roncalli, que é presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, mais uma vez agradecendo ao senhor pela presença. Senador Seif. Sim, senhor. Só me conceda. Claro, senador Espiridião, a minha palavra está com o senhor. Eu queria pedir permissão. O senhor é parente do Papa, né? Ângelo Roncalli. O Roncalli é nome de Papa. Não é verdade? Pacificador. Sim, pacificador. Então, o senhor tem um bom astral. Ângelo Roncalli. Sabia disso? Eu ando atrás de um Papa que seja melhor do que o Francisco, que era jesuíta como eu. O senhor aqui é a nossa enciclopédia. Obrigado pelos esclarecimentos aí. Mas eu queria só intervir, prezado amigo senador Seif, pedir permissão também ao senador Mourão, senador Sérgio Moro e a nossa senadora Damares, fazer uma brevíssima intervenção para aplaudir essa sessão. Eu não pude participar, não vou poder ficar. Hoje está um dia muito tenso. Nervoso. Viu? Essa coisa de dosimetria, evite isso sempre. Né? Dosimetria para remédio. Não, eu já tive uma discussão sobre quantas doses de uísque cabe num litro. E alguém resolveu fazer a dosimetria por prova real. Chegou à conclusão de que eram 23 doses. E o outro divergiu, disse que eram 22. Até hoje estão bebendo. E o pior disso foi o advento do metanol, que aí complicou tudo. Né? Então, eu queria só justificar que eu não vou poder permanecer, mas quero saudar a todos, especialmente no caso, agradecer a participação construtiva do representante da Polícia Federal, né? Coordenador geral de controle de armas de fogo, para que se busque a cooperação sob o manto da lei, como falou aqui o capitão general André Monteiro Guzmão. Nós queremos que a lei seja operacional, inclusive para evitar o fomento à ilegalidade. Quanto mais factível, viável for a prática da lei, menos haverá em matéria de evasão, elisão e outras espertezas. Acho que é isso. Então, desde o empresário, eu não posso deixar de dar uma saudação especial à Fábio, a dona Fábio e ao seu esposo, que me acolheram, me receberam na casa deles. Então, eu tenho que
fazer menção e me ajudaram a compreender um pouco mais essa luta que é dentro da lei. Sem mencionar o fato de que eu tenho um genro que ela conhece, porque é cliente, que é CAC. Aí fica me buzinando, ainda bem que buzinando, né? Podia ser algo mais com estampidos, né? E acho que essa cooperação é muito importante e é isso que eu quero saudar nesta reunião. Acho que há um caminho dentro da lei, dentro dos bons costumes, dentro do que é a prática, seja ela esportiva, seja ela da caça. O javali está aí, né? E é pesado. Então, eu queria cumprimentá-lo por estar presidindo esta sessão, que já foi presidida também pelo senador Mourão, e desejar que dela saiam propostas construtivas, cooperativas e, acima de tudo, sob o manto da lei, que é o que pode e deve regular as aspirações e modular as atividades e ações. Muito obrigado. Senador Esperidião, nós estamos aqui hoje, essa audiência. Eu agradeço também demais a intervenção do senhor, do senador Mourão, do senador Moro, e tenho certeza que a senadora Damares também vai colaborar. O que nós temos visto e ouvido, que basicamente, se houver um checklist para que o agente da Polícia Federal dê o regramento claro, porque cada polícia... Está parecendo até um pouco o Supremo Tribunal Federal. Cada um tem uma Constituição na cabeça. Cada policial tem um entendimento da legislação. Imagino eu, se o doutor Wellington fizer um checklist com questões objetivas, manualizar as exigências para renovação, para transferência de acervo, para compra, para posse, para porte, porque hoje cada agente, cada policial federal tem entendido de uma forma a legislação e isso faz com que alguns estados da federação, na verdade nem estados, algumas regiões que são regidos por uma delegacia tenham um comportamento e no mesmo estado, que é o caso de Santa Catarina, exige-se documentos complementares. Por exemplo, a Fábio comentou aqui da renda. Não está perguntando, não tem isso na legislação, são interpretações que não condizem com a legislação. Então está extrapolando-se a legislação e criando dificuldades para o cidadão. E que, acima de tudo, exatamente como o senador Mourão comentou, como nós entendemos que é um governo desarmamentista, que criminaliza o CAC, né? E que, infelizmente, tem conversas cabulosas com crime organizado, como já foi exposto na imprensa, então nós temos medo. Eu me incluo como CAC. Daqui a pouco minha arma é confiscada, daqui a pouco eu tenho que devolver a arma, porque uma exigência... não foi atendida a contento da interpretação de um agente público, visto que tem uma legislação vigente. Então, acho que é muito importante, nós estamos falando aqui, o senhor sabe que Santa Catarina, proporcionalmente por sua população, é o estado que tem mais armas legais no Brasil e o mais seguro, por uma coincidência. Então, nós estamos falando aqui em milhões de brasileiros e especialmente também catarinense. Eu passo, obrigado senador Sérgio Moro, a palavra está com o senhor. Só uma questão de ordem pedindo vênia a Vossa Excelência, mas eu também não vou poder ficar até o final, por conta aí das confusões desse final de ano, mas queria elogiar a iniciativa de Vossa Excelência em pedir essa audiência pública, agora na presidência, para trazer os envolvidos nesse tema, todos, e poderem nós ouvi-los e também tirar dúvidas, né, como foi feito aqui pela senhora Fábio em relação ao trabalho da Polícia Federal. Eu conheço, né, o Dr. Wellington, trabalhou comigo no Ministério da Justiça, fez um grande trabalho lá no Cinesp. É um desafio, de fato, quando há essa transferência à Polícia Federal, porque não era necessário, a meu ver, realizar essa mudança específica. Mas eu trago, doutor delegado Wellington, da Associação CAC do Paraná,
uma série de reclamações e dúvidas que eles têm em relação aos procedimentos e essa aplicação desse decreto, que me foi encaminhado, inclusive, pelo deputado estadual Tito Barrichello, lá do meu estado. E gostaria de repassar esse material para Vossa Senhoria, para eventualmente ter uma resposta sobre as várias questões que eles colocam, e muitas são procedimentais. Eu também compartilho do entendimento do senador Seif, que o problema real é a hostilidade do atual governo federal em relação à questão do posse de arma, da utilização das armas e do próprio CACs, com algumas regras que não fazem lá nenhum sentido. E sei que Vossa Senhoria, como técnico, está cumprindo ali a legislação, assim como o ilustre general aqui presente. No entanto, nessa adaptação existe uma série de questões, talvez operacionais, que possam eventualmente ser resolvidas para facilitar a vida dos CACs e não dificultá-las. Então, vou tomar a liberdade, senador, de pegar o contato do delegado Wellington e repassar essas reclamações específicas que foram feitas pela Associação CAC do meu estado do Paraná. Tá? Obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. E a senadora Damares Alves. Paciência com a gente, mas hoje é um dia atípico na casa. Para a gente vir aqui, está bem complicado. Eu quero cumprimentar todos e muito feliz, Fabinho, te ver na mesa, uma mulher na liderança de tudo isso. Mas eu fiquei preocupada e eu quero perguntar ao doutor Wellington, me permita, doutor Wellington. Eu percebi, e na fala do senador Esperidião a mim, também ficou um tanto claro que existe uma subjetividade na interpretação, e pelo que a Fabi falou, cada cidade tem um procedimento. Essa subjetividade me preocupa. Eu não sou da área, mas meu respeito por todos os trabalhos feitos pelos CACs no país. Todos. Inclusive, aqui em Brasília, eles sabem que tem uma senadora que eles podem contar muito, muito. Mas o senhor disse, por exemplo, tem que ter um inquérito. Mas se tiver um boletim de violência contra a mulher, a arma já pode ser recolhida sem o inquérito, sem a formalização do inquérito? Foi isso que eu entendi? Depende, senadora, do caso concreto. Haverá uma interpretação subjetiva? É o único caso em que a lei permite uma interpretação objetiva. Por quê? Os CACs não têm objetivo. Tá? O decreto, o CAC, análise da aquisição de arma, do certificado de registro de um CAC, é cara crachá. Ou seja, atendeu o requisito, não atendeu. A única possibilidade de ter alguma análise, que aí no caso subjetiva, é no critério de idoneidade. Por quê? Porque o decreto, no artigo que prevê o requisito idoneidade, ele descreve denúncia, respondendo processo penal, respondendo a inquérito policial, entre outros. Então, dependendo da gravidade do boletim de ocorrência, pode ser iniciado um processo, mas não será cassado. Tá? Será um processo com direito de defesa e a pessoa vai apresentar, não há cassamento imediato por perda de idoneidade. Tá. E aí, senador Seif, eu queria chamar o parlamento para uma reflexão. Até onde nós estamos colaborando e até onde nós estamos criando mais problema. A nova lei publicada agora no dia 5 de dezembro, em Diário Oficial, que altera o decreto, que altera o Código Penal para agravar a pena de crimes contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável. Lutei muito por essa lei, todo mundo sabe disso. Altera o Código de Processo Penal, altera o ECA, a Lei de Execução Penal. É uma lei que nós aprovamos que altera inúmeros dispositivos legais. O artigo 350 diz: constatada a existência de indícios
da prática de crime contra a dignidade sexual. O juiz poderá aplicar de imediato ao autor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Indícios de crime contra a dignidade sexual. Como é que vocês vão regulamentar dispositivos legais que nós estamos aprovando desta forma? Eu quero que todos os estupradores não só percam o posse de arma, como já vão para a cadeia e respondam lá, e de lá nunca mais sai se condenado for. Inclusive, a pena agora a gente conseguiu para 40 anos. Eu queria 70, 80, 100, perpétua, mas ainda não posso. Mas aqui, o texto diz indícios e crimes contra a dignidade sexual. O senhor acha que marcos legais como esse poderia dar também uma interpretação subjetiva? Nós teríamos que, como parlamento, ser mais claros? Senadora, a Polícia Federal tem uma posição extremamente legalista. A gente procura sempre cumprir o que está previsto em lei, no decreto, nos regulamentos. Por quê? Especialmente no controle de armas. Por ser uma atividade de polícia administrativa, nós somos meros executores da política pública. Não compete à Polícia Federal fazer juízo de valor sobre política pública de controle de armas. A gente é um órgão de execução. Então, a gente não analisa, a gente cumpre exatamente o que está previsto. Aqueles que têm legitimidade política, como o Senado, para legislar, quem tem legitimidade política foi eleito para emitir decretos. A polícia não tem essa legitimidade para fazer juízo de valor sobre política pública de controle de armas. Então, a gente não emite juízo de valor nesses casos concretos. A gente simplesmente cumpre o que foi determinado por quem detém o poder político. Obrigado, senadora Damares. Obrigado, senhor Wellington. Eu passo a palavra imediatamente ao senhor Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. 10 minutos para suas exposições. Boa tarde, senhores. Eu cumprimento a todos os senadores, cumprimento a todos os CACs aqui na pessoa da Fabi, principalmente pela sua luta tão importante nesse ramo tão complicado. Eu peço a Deus que coloque as palavras na minha boca. Eu ensaiei um discurso aqui, mas eu prefiro falar com o coração. As questões técnicas já foram abordadas pela Fabi. Eu levarei também hoje à tarde, em reunião na Polícia Federal, outras questões também técnicas. E eu vou tratar aqui da nossa situação, até para que Vossas Excelências possam ver tudo que a gente está passando e o que pode ser feito para melhorar. Nós estamos num país em que o esporte do tiro é perseguido, é humilhado. Eu entrei no tiro em 2009, eu comecei em 2008 com carabina de ar comprimido. Eu não sou um CAC recente e eu passei por governo Lula, governo Dilma, governo Michel Temer, governo Bolsonaro, e hoje nós estamos sendo perseguidos e a cada dia que passa é como se a gente estivesse em um tabuleiro de xadrez todo dia levando um cheque do governo. Nós enfrentamos muitas dificuldades no passado com o Exército Brasileiro. Meu CR, que foi protocolado em 2009, levou 9 meses para sair. Sempre tivemos dificuldades de normatizar esses entendimentos para que eles fossem os mesmos em todo o país. E o tempo foi passando. Chegou o governo Lula e a gente vai adquirindo nossos equipamentos, acreditando que
teremos segurança jurídica. Eu acreditei que eu preenchi os requisitos para ter o meu armamento, o meu equipamento esportivo. E quando eu digo equipamento esportivo, porque nós não temos absolutamente nada a ver com segurança pública. Nós não somos nenhum tipo de milícia, não temos absolutamente nada a ver. Somos simplesmente um esporte. E ainda digo mais, onde vende arma, não vende maldade. Mas estamos sendo tratados hoje como bandidos, criminosos. E acreditei que teria segurança jurídica, adquiri meus equipamentos esportivos e hoje eles são um fardo na minha vida. Um fardo onde eu não consigo sequer me livrar deles. Porque eu não posso transferir os meus equipamentos para outro acervo, porque não é a Polícia Federal, não é o Exército, é simplesmente o governo. Eu vou ser justo aqui. O artigo 79, parágrafo 1º do Decreto 11.615, me proíbe dar uma destinação ao meu equipamento que não seja aquele que ele foi autorizado. Então, se eu não consigo hoje cumprir as normas que são colocadas goela abaixo, em desrespeito ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e todos os princípios constitucionais, eu não consigo nem me livrar, nem querer sair, nem direito de desistir eu tenho. Eu não consigo transferir uma arma do acervo de tiro desportivo para o acervo de coleção, eu só posso transferir para outra pessoa. E quem é que quer receber esse equipamento? Que hoje virou praticamente uma maldição. Acreditando que eu teria segurança jurídica nesse país, eu abri um clube de tiro. Além de presidente de uma confederação, também sou presidente de um clube de tiro. Esse clube tem 3.300 metros quadrados construídos do zero. Eu investi minha vida todinha, assim como muitas outras pessoas investiram nisso, acreditando que teriam segurança jurídica nesse país. Hoje, o meu clube é um fardo nas minhas costas. Eu cheguei a gerar mais de 25 empregos, eu sustentava 25 empregos sozinho como clube de tiro, e hoje eu tenho só 5 funcionários, para não ir à falência como muitos outros foram. Eu acreditei que teria segurança jurídica, mas de repente é o tema de hoje. O decreto 12345, que eu até pensei que fosse brincadeira pela sua numeração, mas o governo é tão perverso que publicou esse decreto no dia 31 de dezembro de 2024. Quando eu achei que vou descansar, vou ter uma virada do ano tranquilo, vou comer um peru, simplesmente o decreto foi publicado. Quando foi publicado, eu achei que eu iria, pelo menos, ler alguma coisa que me trouxesse paz. E eu passei a virada do ano, mais uma vez, amargurado. Porque esse decreto me igualou a prostíbulos que trabalham de noite. Eu tenho uma profissão digna, eu sou um seguidor da lei, um cumpridor da lei, eu sou exaustivamente fiscalizado pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. E simplesmente eu não posso funcionar até as 6 horas da noite, até foi perguntado aqui por Vossas Excelências, a questão da lógica. Não existe lógica, existe perversidade. E eu não posso funcionar até às 6 horas da noite, porque nós somos tão horríveis, mas tão horríveis, que enquanto uma escola estiver aberta, nós temos que estar fechado, igual a um prostíbulo. Agora, eu não entendo o juízo de valor desse governo, porque eu já mostrei isso de perto. Uma Cracolândia vizinho a uma escola pode. Um prostíbulo em frente a uma escola, lá em Maceió, pode e tem. Mas eu, gerador de emprego, cumpridor da lei, exaustivamente fiscalizado, eu não posso. Eu acreditei que eu teria segurança jurídica e quando chegou no amanhecer do ano de 2023, eu fui surpreendido com o mais baixo dos golpes que nós levamos, enquanto despachantes, enquanto atletas, enquanto clubes de tiro. Nosso direito de petição, sagrado pela Constituição, foi rasgado, foi violentado. Nós ficamos impedidos de protocolar qualquer processo
perante o Exército Brasileiro poder trabalhar, e os que estavam protocolados não puderam sequer ser analisados. Nós passamos 1 ano e meio com a vida travados. Isso gerou uma falência do nosso setor. Hoje todo mundo está sobrevivendo com a corda no pescoço, e quando a gente achou que tudo iria melhorar, porque tudo foi pacificado, recebemos o comando. Inclusive eu queria reconhecer o comando de Vossa Excelência. Eu reconheço o senhor como o general mais legalista que, pelo menos, eu reconheço isso desde 2009 que nós estivemos lá. A gente teve situações que rapidamente o senhor resolveu, e o senhor não passou a mão na cabeça de CAC nenhum, o senhor simplesmente foi extremamente legalista, era isso que a gente precisava. E quando a gente achou que tudo estava normal, não. O Exército está sendo legalista. Aí o governo olha e diz, peraí, está tudo dando certo, vamos passar agora para a Polícia Federal. E nós estamos começando tudo de novo, do zero. Todos os problemas que a gente venceu com o Exército Brasileiro, estamos passando do zero com a Polícia Federal. Divergências de entendimento entre inúmeras delegacias no país, o sistema que simplesmente não colabora, assunto novo, pessoas novas, tudo do zero. Além da violação dos nossos documentos que a gente recebeu impresso, acreditando que teria segurança jurídica, e de repente o governo diz, o que está escrito aí não está valendo. O que você preencheu os requisitos e recebeu, o que está dizendo lá na Constituição, que é imutável o ato jurídico perfeito, não está valendo. E desde então a gente só vem apanhando. Eu tenho portas abertas com a Polícia Federal como entidade. Eu represento hoje uma confederação que, graças a Deus, não há mérito meu, é a maior confederação do Brasil em número de atletas filiados e de clubes filiados. E eu sou muito bem recebido na Polícia Federal, assim como sou também na DFPC, e a gente consegue ver a Polícia Federal se esforçando. Não há perversidade. Talvez o governo queria que tivesse, mas a Polícia Federal está sendo legalista. Só que, infelizmente, nós voltamos à estaca zero. Tudo que a gente passou no Exército Brasileiro, desde que eu entrei no esporte em 2008, 2009, nós estamos começando. E quando a gente acha que está tudo calmo, o governo vai lá e chacoalha de novo. E hoje, só para vocês terem ideia da confusão que nós estamos vivendo, sem qualquer motivação, só por perversidade, eu preciso protocolar um processo para adquirir um equipamento junto à Polícia Federal. Mas é uma arma de uso restrito. A Polícia Federal tem que pedir autorização ao Exército. Eu peço à Polícia Federal, que pede ao Exército, que devolve à Polícia Federal, que comunica para mim que foi deferido. E agora ela vai fazer alteração em um sistema que não é dela. A Polícia Federal, por lei, gerencia o SINARP, mas agora está tendo que gerenciar o SIGMA, e está uma confusão. E, doutor Wellington, parabéns pela condução no meio de toda essa problemática. O senhor está dando um exemplo. Eu tenho certeza que daqui a pouco esse mar vai se acalmar. Obrigado pelas portas abertas que nós temos para diligenciar todos os problemas. Obrigado por me receber mais tarde. Eu estarei lá levando problemas de milhares de pessoas e eu tenho certeza que tudo isso vai ser resolvido. Mas eu queria pedir socorro aqui a essa casa. Nós precisamos despolitizar nossa categoria. Nós estamos hoje sendo perseguidos, estamos apanhando. A surra de 10 nós estamos levando sozinho. Tudo isso por vingança política do governo a uma categoria que nada fez contra ele. Nós não temos nenhum relacionamento com política, nenhum relacionamento com segurança pública, somos só um esporte e tudo que a gente quer é paz, segurança jurídica e condições para cumprir nossas obrigações. Porque hoje colocam um fardo mais pesado do que um piano de cauda nas nossas costas para a gente cumprir. A habitualidade é por calibre. Se você tiver 15 calibres, você vai ter que ir 300 vezes num clube de tiro. E a gente está tentando fazer isso, mas o sistema não deixa. A gente não consegue tirar um documento, o sistema está falhando. Quando o sistema funciona, transfere para a Polícia Federal. Meu tempo acabou. Eu agradeço a todos vocês. Desculpem, por favor, se me excedi. É um peso muito grande que eu carrego. Obrigado.
Seu Giovanni, as suas palavras representam os CACs brasileiros, inclusive a mim. E eu agradeço também ao general Guzmão e ao senhor Wellington, porque essa é o que nós ouvimos e vemos diariamente. Inclusive eu, Giovanni, estou com medo das minhas armas. Medo. Porque entra, demora, não funciona, sistema fora, não resolve, era 10 anos, passou para 3. Enfim, você aqui foi voz de todos os CACs do Brasil, e o que eu peço ao general e ao senhor Wellington é a sensibilidade e celeridade necessária para que esses sistemas sejam colocados em ordem o mais breve possível, justamente para que nós tenhamos um mínimo de segurança jurídica. Antes de passar, obrigado, Giovanni. Antes de passar a palavra para o Marcelo Danfenbach, eu vou ler algumas perguntas do E-Cidadania. O André de Minas Gerais pergunta: como estão distribuídas as responsabilidades entre Exército, Polícia Federal para processos iniciados antes do decreto 12345? Dorival de São Paulo: a PF conseguirá renovar todos os CRAFs em tempo hábil para que os atletas não sejam jogados na ilegalidade? A Nádia de Sergipe: qual seria o impacto positivo nessa mudança para a população? O Jaime do Distrito Federal: como o governo justifica a transferência da gestão de armas de CACs para a PF por decreto, alterando competências definidas em lei? Boa pergunta, viu, Jaime? Renata do Distrito Federal: quais garantias que tem para os CACs regulares não serem penalizados durante a transição administrativa? Essa é outra excelente pergunta, Renata, e é o medo da maioria dos CACs. Roberta de Minas Gerais: como o decreto garantirá que a gestão centralizada na PF no MJ, com fiscalização rigorosa e prevenção de abusos e ilegalidades? O Anderson do DF: o Departamento da Polícia Federal, via Sinarme-CAC, tem efetuado cobranças em duplicidade em serviços iniciados no Exército. Como serão feitas as devoluções dos valores? O André de Minas Gerais: como o Senado pode resolver esse grave problema que os CACs estão servindo de acesso para armar o crime organizado? O Francisco de São Paulo: decretos criaram insegurança jurídica, a Polícia Federal não tem estrutura para atender armas do CAC, não é questão de polícia. Carla do Pará: acredito que o decreto 12345 deve ser aprovado, pois o porte e o manuseio de armas exigem seriedade. Renata do DF: falhas no sistema comprometem atividades profissionais, atiradores e instrutores credenciados legalmente. Vitor de São Paulo: organizações criminosas e milícias aproveitam-se do CACs para se armarem. Uma fiscalização mais intensa e rigorosa faz-se necessário. Vitor, eu discordo de você. Isso é uma balela, isso é uma fake news, né? De que CACs vendem arma para a polícia, para bandido, etc. Isso é uma mentira de cabeluda. Nós provamos isso aqui, inclusive, no Senado Federal e em outra audiência, mostrando que existem sim alguns casos, mas são dentro de mais de 1 milhão de CACs, foram exceções das exceções. E policial, bandido não quer arma legalizada, ele quer armas automáticas que nem podem ser vendidas no Brasil, eles querem armas baratas que não são vendidas no Brasil, eles trazem armas de fora, ilegais, não é vendido pelo CAC em absoluto. Pode ter um caso ou outro de um roubo, de um furto, pode acontecer, alguém infiltrado, mas é minoria. Isso não encontra base factual e realística de que CAC é usado para armas. E há quanto tempo o crime organizado é regado, é abastecido com armas ilegais de calibre pesado que sequer são vendidos aqui no Brasil. Então, isso aí não encontra fatos na realidade. Eu solicito à mesa que coloque o senhor Marcelo Danfenbach por vídeo, presidente da Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, para a sua manifestação em 10 minutos. Bom dia não, boa tarde a todos. Sou o Marcelo, sou o presidente da Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, a LINAD, entidade hoje que conta com um pouco mais de 100 mil atletas cadastrados e filiados, e um pouco mais de 1.430 clubes, mais ou menos. Somos uma grande entidade,
representando um esporte muito valoroso. Senador Seif, eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer a oportunidade que, na sua pessoa, cumprimento todos os parlamentares. Doutor Wellington, já tivemos juntos algumas vezes e sei do compromisso pessoal dele, da dedicação que ele vem enfrentando e tentando colocar a casa em ordem. General André, que, na sua pessoa, eu cumprimento todos os demais militares. Senador Seif, se o senhor me permite, eu gostaria de responder a pergunta do senador Sérgio Moro, referente aos horários dos clubes, qual a lógica. Não sei se o senador ainda está presente. No ano de 23, eu estava numa reunião na Casa Civil, junto com o deputado Ismael Alexandrino, representantes da CBTE, da CBTP e da Liga Nacional do Tiro ao Prato. E quando eu fiz essa pergunta para o secretário Marcos Rogério, da Casa Civil, a resposta que eu ouvi, o Roncalli sabe dessa história, a Fabi também sabe, e alguns amigos também sabem. A resposta que eu ouvi do secretário é: a primeira-dama não abre mão disso. Foi essa a resposta que eu obtive nessa reunião, e o próprio deputado Ismael Alexandrino pode confirmar. Então fica aí a resposta ao senador Sérgio Moro. Senhores, nós estamos carregando um piano muito pesado, como disse o Roncalli, porque nos foi rotulado um X nas costas, né, como se diz aí, como se fôssemos o inimigo da segurança pública, como se nós fôssemos os responsáveis por tudo que acontece errado em relação à arma de fogo, né? Então, sou proprietário de loja, sou proprietário de clube, sou presidente de entidade. O meu CR é de 99. Eu tenho um pouco mais de 30 anos no esporte do tiro e trabalho no comércio há 25. Como o Giovanni Roncalli brilhantemente disse, a gente está apanhando demais por uma culpa que não nos cabe. Nós temos agora, a exemplo de 23, que a habitualidade era por calibre, e eu tenho 24 calibres apostilados, diferentes calibres 24. Eu fui, senhores e senhoras, 484 vezes no meu clube para poder cumprir com as minhas habitualidades. 484 vezes, eventos, treinos para poder cumprir. Aí eu pergunto aos senhores, é exequível alguém conseguir fazer isso que não tenha o clube? Não, não é. E aí, nessa mesma reunião com o secretário Marcos Rogério, eu perguntei para ele o porquê do por calibre. E aí a resposta também foi, é que ninguém aguenta 2 ciclos de exigências duras e com isso as pessoas vão desistindo pelo caminho. Então é esse governo que a gente está enfrentando, é esse governo que a gente está tentando diálogo e é esse governo que a gente está tentando construir um caminho de entendimento e diálogo que a gente, infelizmente, é de mão única. A gente senta, a gente conversa, prometem que vão fazer, que vão resolver e não resolvem nada. E cada vez piora mais, e cada vez piora mais. E quando o 22 semi-alto na carabina foi classificado como restrito, numa reunião a gente perguntou por quê, e a resposta foi porque eu quero e porque eu posso. Falado por uma advogada aí de uma entidade ligada ao Ministério da Justiça. Então é isso que a gente passa, é isso que a gente enfrenta, é um desabafo aqui de um pai de família que teve 36 funcionários e hoje tem 7. Eu tenho 3 lojas e um clube. E hoje eu tenho 7 funcionários, 2 lojas fechadas para público, só trabalho por internet, e uma com atendimento externo. Agora fica aqui uma sugestão ao Dr. Wellington e ao general, que houvesse uma padronização de nomenclatura e calibres, porque isso impacta diretamente quando a gente vai fazer algum embarque aéreo com armas, e o 38 SPL está de um jeito, o 38 especial está do 8, o ponto 38 está do outro, 22 LR, 22 long rifle, ponto que fosse olhado, já conversei com o Dr. Wellington sobre isso em outra oportunidade, para haver uma padronização de calibres para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor referente a documentos. Outra coisa, armas obsoletas, senhores.
Tem muito CAC com arma obsoleta, que não funciona, que são objetos de decoração, e estão registrados como arma de fogo, ocupando espaço, até mesmo em mapa de tiro, como já aconteceu comigo. Erroneamente foram registradas no tiro armas que eram de coleção e hoje são obsoletas. Então, que tivesse uma regra clara para armas obsoletas, embora já existe, mas não está sendo cumprido, não está sendo feito. Ninguém consegue fazer a obsolescência de uma arma, tem que pegar laudo de instrutor, tem que pegar não sei o quê, no fim das contas você monta o processo não anda, tá? Uma outra coisa que me deixa um tanto quanto, digo até indignado, se eu tive que ir 484 vezes em 2023 no meu clube e mais uma quantidade absurda em 2024 e agora 25, por que vai me ser cobrado teste de capacitação técnica para renovação dos meus CRAFs? Será que eu preciso fazer teste de tiro depois de 30 anos trabalhando com produtos controlados? Depois de 30 anos dando aula de tiro, eu preciso fazer um teste prático de tiro para renovar meus CRAFs? Então, quer dizer que vocês vão cobrar teste prático e habitualidade? Então, eu acho que isso precisaria ser revisto, senador Seif e demais amigos presentes, que não dá para exigir tudo dessa maneira, porque é ilógico. Se eu estou indo no clube, se eu estou fazendo habitualidade, se eu estou cumprindo com tudo, por que eu tenho que fazer teste prático? Para ter mais uma despesa para o CAC? Para ter mais uma despesa, para mais uma burocracia, mais uma dificuldade? Então, isso precisaria ser revisto. Tá? Outra coisa, senador Seif, a Polícia Federal herdou um sistema ruim, inoperante, não usual, e com isso herdou xingos e ofensas que a gente vê nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. A Polícia Federal herdou tudo, inclusive a ineficiência de um sistema, só que ela só não herdou o dinheiro. A GRU continua com o Exército. Então, isso precisa ser revisto, urgentemente. A Polícia Federal quer prestar um serviço de excelência, mas isso demanda recursos. E esses recursos estão ficando com o Exército, que não está fazendo o trabalho. E eu não estou falando se merece ou se não merece. O PJ, a pessoa jurídica, ficou com o Exército. Então, a GRU que fica com o Exército. Por que a GRU do CAC, que é recolhida para a Polícia Federal fazer o trabalho, está ficando com o Exército? Então, a gente precisa rever isso com uma certa urgência para depois, como aconteceu, o doutor Wellington bem sabe disso, o Lohan, o Roncalli, eu e mais alguns presidentes de entidade, o Lohan é o presidente da Associação dos Atiradores do Congresso Nacional, saímos aí de porta em porta de senadores e deputados pedindo emenda parlamentar para poder suprir a Polícia Federal de recursos para poder dar andamento. E o senhor sabe que isso é verdade. Então a gente precisa parar de tampar o sol com a peneira e fazer de conta que esse governo está fazendo alguma coisa para ajudar o tiro, que não está. Não está. O PT vai ser conhecido como o partido que destruiu o tiro esportivo no Brasil. E eu falei isso na cara do secretário Marcos Rogério. Vocês vão ser lembrados como o pior governo que existe para o tiro esportivo. Falo isso na presença e na cara de quem for preciso. É uma vergonha, é uma perseguição insensata o que estão fazendo conosco. Absurdamente insensata. Tá? Eu vou aqui encaminhando para as minhas palavras finais, agradecer a oportunidade. E como disse o Giovanni, me desculpar se porventura a gente acaba se excedendo, mas como disse o Giovanni, uma surra de 10 a gente está tomando sozinho. O meu setor de despachante está levando o nome de enrolado, estelionatário, de uma série de problemas. Porque a entidade X não resolve, porque a entidade Y não resolve, e a gente não tem a quem recorrer. A gente não tem a quem recorrer, a gente não tem a quem pedir, e todo dia a gente está apanhando. Todo dia é um 7-1. 15 segundos. Então, fica aqui o meu agradecimento e o quanto me sinto honrado em ombrear essa audiência pública. Fabi, um grande beijo para você, para o meu xará, Roncalli e demais amigos aí, senador. Doutor Wellington, espero estar junto em breve aí em novas reuniões. General André e demais parlamentares, muito obrigado. Fiquem com Deus e Deus abençoe grandemente a todos. Obrigado. Marcelo, suas palavras corroboram
o que a FAB, que os clubes de tiro, que o Giovanni também já falou anteriormente, eu não tenho dúvida nenhuma que é um governo que quer perseguir e destruir, como todo bom governo comunista, que desarma a sua população. O que você falou é muito claro sobre a habitualidade por calibre, isso não existe. Imagina que você tenha uma CNH para cada carro que você dirigir. No governo anterior do presidente Bolsonaro, né, se você tinha o porte da arma, qualquer arma do seu acervo poderia ser utilizada. Agora não. Eles querem um porte. Eu tinha 2 portes de arma, que servia para todos. Foi cancelado. E para eu pegar um porte de uma 380, foi um Deus que nos acuda. Então eu entendo perfeitamente as queixas e as dores de cada um das senhoras e senhores que são CACs no Brasil, que eu passei isso porque eu sou senador da República. Senador da República. Tive que praticamente implorar para o diretor da Polícia Federal para renovar um porte meu de uma 380. Eu que não peço Polícia Federal para nada, eu que não tenho segurança privada, eu que ando nas ruas, graças a Deus, diferente de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem que se encastelar de casa para o trabalho e do trabalho para outros palácios, que eles não podem sair na rua, né? Eu sou um sujeito absolutamente normal na minha vida cotidiana, não tenho medo, porque a gente não faz o mal para ninguém. Mas tem que ter minha arma de fogo, já que eu não solicito apoio nem da Polícia Legislativa, nem da Polícia Federal, que entendo que não é necessário, especialmente em Santa Catarina. Então, eu entendo perfeitamente sua dor e eu não tenho dúvida que há uma perseguição para acabar com o setor, para destruir os clubes de tiro, para destruir o comércio, para destruir o tiro esportivo, que eles querem nos desarmar no cansaço. E é por isso que essa audiência pública está sendo realizada, justamente para que as autoridades, usando do seu legalismo e no mínimo do entendimento das dores que hoje sofremos, das dúvidas que existem em todo o Brasil, que busquem nos ajudar, né, com a solicitação do Senado da República. Vocês viram aqui, tantos senadores já passaram para essa audiência, o pessoal deve estar almoçando, daqui a pouco começam outras audiências, outras comissões de segurança. Então, quero te agradecer e dizer que nós somos solidários e parceiros nessa luta em prol dos CACs do Brasil, né? O qual faço parte, repito, pela 3ª vez. Com a palavra agora, por videoconferência, o senhor Rodrigo Masson, que é presidente da Associação Caça Brasil. Com a palavra, o senhor Rodrigo, por 10 minutos. Para todos, Jorge Seif, daqui do meu estado. Em teu nome, Jorge, quero cumprimentar os demais parlamentares que se fazem presentes. Tenho algumas considerações para fazer, quero ser breve. Eu acho que os meus colegas, tanto o Giovanni, a Fábio, enfim, colocaram tudo que nós, CACs, estamos passando, só que a minha preocupação maior também é em relação à caça. Hoje nós sabemos que praticamente 80% de todos os CRs existentes no país possuem atividade de caça. Acredito que metade desses CRs também possuem armas apostiladas no acervo de caça. E a minha preocupação maior é o seguinte: hoje, a entidade que fornece essa documentação de caça para nós CACs é o IBAMA. Então, a gente faz toda essa documentação através do sistema do IBAMA. Só que agora a gente está sofrendo um problema. Em 2023, o IBAMA reformulou o sistema e, a partir de então, se a gente cadastrar uma propriedade para manejo, uma propriedade para caça de javali, a gente quiser alterar esse cadastro, ou essa propriedade mudou de proprietário ou coisa assim, isso está sendo impossível ser feita. A gente entrou em contato com o IBAMA, eles passam para a gente que é para fazer através de e-mail, esse e-mail nunca é respondido. Tenho certeza que ninguém no país conseguiu fazer essa alteração de cadastro de propriedade. Isso vai ser um problema enorme na hora do pessoal renovar os CRs, porque está bem especificado no decreto 11.615 que nós, CACs, que possuirmos atividade de caça no CR, teremos que comprovar 18 meses de atividade de caça. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade e
pedir pro Dr. Wellington o que realmente vai ser cobrado para comprovar esses 18 meses de atividade de caça, porque até então está meio conturbada essa documentação e a gente não sabe. Solicitar por os parlamentares que a gente consiga, através de vocês, que o IBAMA reveja essa situação dos cadastros das propriedades, porque isso não está sendo possível fazer alteração e isso vai prejudicar muita gente. Além de ouvir do Dr. Wellington quais que são as documentações que serão exigidas para a comprovação da atividade de caça, eu gostaria de solicitar também, se ele conseguisse passar para nós, uma pergunta que a maioria dos caçadores tem dúvida. Se eu, como caçador, se eu tiver no mesmo local de caça, tenho a mesma ordem, nós estamos em 2 pessoas que possuímos séries e temos armamentos. Se um CAC pode utilizar o armamento de outro caçador para fazer o manejo, sendo que os 2 possuem série, os 2 estão cadastrados na mesma área para caça, se isso é possível. Isso é uma dúvida de muitos caçadores também. Outra situação que me pediram e que preciso deixar aqui registrado, se o Dr. Wellington também puder responder, é a seguinte situação. Eu sou proprietário da determinada área, tenho autorização de manejo da minha área. As armas estão apostiladas no endereço desta área que tem o manejo. Eu tenho necessidade de solicitar guia de transporte para essas armas ou não? Se o senhor Wellington... O Wellington ou o general Guzmão, Rodrigo? O Wellington... Senhor Wellington, se puder já responder, eu agradeço. Vamos na ordem. Primeira pergunta, questão dos documentos. Os documentos serão aqueles previstos expressamente na IN 311, tá? Que é a instrução normativa da Polícia Federal que regulamenta a atividade dos CACs. Então, lá tem a lista de documentos, também é a lista de documentos previstas no site. Tá? Então, esses são os documentos, exatamente os que serão exigidos. Quanto à segunda questão, eu ia pedir que você fizesse uma solicitação para a gente, formal, para eu poder já, em vez de eu falar numa audiência pública, eu poder documentar e passar para você já um entendimento definitivo, afinado, de modo que possa ser usado até como documento, caso alguém tenha um entendimento diferente da Polícia Federal. O mesmo eu vou pedir para a terceira pergunta, porque eu prefiro que a gente consiga documentar e eu possa, através desse documento, padronizar. Eu tenho usado muitos questionamentos feitos pelos CACs para poder padronizar. E por quê? Porque é justamente onde está o problema, onde está o erro. Então, em vez de eu simplesmente falar nessa audiência, eu preferia que você pudesse encaminhar para a Segarme esse questionamento, até representando a caça, que eu vou responder formalmente como a gente tem respondido a todos que nos procuram. Tá bom? Muito obrigado. Rodrigo, só mais uma. Rodrigo, deixa eu te falar. Qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é juntar as perguntas da Fábio, do Giovanni, do Marcelo, sua, provavelmente do Yokio e do senhor Odair. Nós vamos, através do nosso gabinete, mandar um documento para o Exército Brasileiro, para a Polícia Federal, nas pessoas do general Guzmão e do Dr. Wellington, e trazer isso depois a público, através de redes sociais, do nosso próprio gabinete, com todas as respostas, de forma que essa resposta formal seja também um escudo, por assim dizer, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, para os CACs de todo o Brasil, porque serão respostas oficiais das entidades. Mas pode fazer sua pergunta para conhecimento público, mas a nossa assessoria, o qual entrou em contato já com os senhores para fazer os convites para a participação da audiência, vai colher, melhor dizendo, essas perguntas e depois oficializar as respostas para os senhores, todas as respostas de
de todas as entidades, que com certeza o questionamento da FAB, do Giovanni, do Marcelo e a sua, são respostas para milhões de brasileiros. Mas pode fazer sua pergunta e continuar à sua exposição. Obrigado, excelentíssimo senador. Como eu falei, o que mais me preocupa é essa questão do IBAMA, realmente. Como o doutor Wellington falou, na instrução normativa ela é um tanto quanto vaga nessa questão de documentação do IBAMA, porque lá fala na seguinte situação: para comprovação da atividade de caça, precisa comprovar os documentos relativos à comprovação fornecida pelo IBAMA. Só que o IBAMA fornece os seguintes documentos: CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, que ele tem validade de 3 meses, e fornece o CIMAF, que é um documento da propriedade que tem validade de 6 meses. IBAMA não fornece autorização do proprietário, nada disso. Só que eu sei que tem algumas delegacias que estão exigindo para transferência de armas, enfim, a arma que está indo para caça, estão exigindo todos os documentos, CTF, CIMAF e autorização do proprietário, que esse documento não existe um padrão e não existe exigência nem mesmo por parte do IBAMA. Esse documento seria um documento pessoal, que seria exigido num ato de fiscalização por parte da Polícia Militar Ambiental, enfim, na hora de uma abordagem na própria propriedade. Isso que me preocupa também, como falei, é essa questão que o IBAMA não consegue passar para a gente o acesso para nós conseguir mudar, muitas vezes, o cadastro das propriedades, que muitas e muitas estão com o cadastro errado. E como eu falei, em 2023 eles fizeram essa alteração no sistema e a partir de lá a gente não tem mais acesso. Então eu acho que seria importante daqui a pouco, senador, entrar em contato com o pessoal do IBAMA para ver se a gente consegue algum parecer referente a essa documentação, porque isso vai gerar muita dor de cabeça para quem vai renovar os CRs lá na frente. Outra situação que me preocupa, que é essa questão dos 18 meses, é o seguinte: se a Polícia Federal vai exigir, por exemplo, 3 CIMAFs, que eles vencem cada 6 meses, e todos os CTFs desse período, ou se eles vão exigir o primeiro e o último para poder comprovar o período de 18 meses, porque até então ninguém sabe certo qual que vai ser essa exigência. Só que como o próprio Dr. Wellington falou, a gente vai formular essas questões e se eles conseguirem depois dar um parecer mais técnico para a gente, eu agradeço muito, porque eu acho que é dúvida de milhares de CACs. Eu quero deixar meu agradecimento aqui, senador, em nome da Associação Caça Brasil, em nome de todos os CACs, atiradores, caçadores e colecionadores que eu represento. Fui muito grato por essa oportunidade, espero ter contribuído também e muito obrigado de coração. Rodrigo, quem agradece a sua participação sou eu, pelos seus esclarecimentos, e também te comunico que vamos oficiar também o doutor Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, inclusive esteve conosco aqui na semana passada. Nós temos algumas outras questões para tratar, não só de CAC, mas também de pesca e de javali, e já encaminharemos e responderemos aos senhores assim que as entidades responderem ao nosso gabinete. Obrigado pela sua participação, que com certeza contribuiu e está tirando dúvida de milhões de brasileiros. Eu passo a palavra imediatamente para o senhor Yukio Yamaguchi, presidente da Federação Catarinense de Tiro Prático, o qual tive a honra de conhecer na semana passada, numa premiação lá em Pomerode, que nós participamos de um jantar, foi maravilhoso. Passo a palavra para o senhor Yukio para as suas considerações. Obrigado, senador. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de me auto-apresentar, informando que meu nome é Yukio Yamaguchi, sou o atual presidente da Federação Catarinense de Tiro Prático, finalizando meu mandato agora no dia 31 de dezembro de 2025 e iniciando um próximo desafio que seria a presidência da CBTP, da Confederação Brasileira de Tiro Prático, e que a gente assume esse novo desafio, ombreando aí junto com o Roncalli, junto com o Taffenbach e junto com os demais presidentes de outras confederações, em prol do tiro
brasileiro, em prol dessa atividade que nós temos, dessa paixão, dessa modalidade esportiva que nós escolhemos. Eu integro também a diretoria da CBTP, ainda nesse mandato, e de antemão agradeço toda essa dinâmica que vem exercendo pelo Dr. Wellington e pelo General Guzmão, que a gente vem acompanhando o trabalho que o atual presidente da CBTP, o Oscar Fagundes, vem exercendo junto aos senhores, e eu agradeço esse reconhecimento e essa oportunidade de tratar dos assuntos voltados aos nossos atiradores esportivos. Eu tenho uma preocupação muito grande, e depois nós formulamos a pergunta, conforme o senador já orientou, com referência a essa questão das guias de tráfego dada ao nosso atirador esportivo nesse prazo de 30 dias, que ele nos prejudica e muito, porque nós temos uma programação de competições e uma programação de treinamento, e que só pode ser solicitado no prazo de 30 dias, e isso nos prejudica porque muitas vezes esse acúmulo de pedido, ele às vezes atrasa até a liberação dessa guia no sistema, né, e impede alguns atletas de participarem das competições. Eu enfatizo que todo atleta, todo atirador esportivo, naturalmente, ele é um legalista, né? Ele se subordina à legislação vigente, eles são disciplinados e seguem, né, as orientações dos órgãos normatizadores, seja hoje da Polícia Federal, seja hoje do Exército Brasileiro, mas que, com certeza, com isso, às vezes ele traz essa dificuldade. Aqueles que não seguem esse rito, ele muitas vezes é beneficiado. Então, há uma inversão de valores nesse sentido, conforme já colocado, não só pelo Roncalli, mas também pelo Daffenbach. E hoje nós, competidores, hoje nós, desportistas, sofremos e muito com isso, independentemente, sem entrar no mérito da questão política, mas que, infelizmente, por algumas questões impostas na legislação, ela nos dificulta e bastante essa atividade. Eu acredito que a credibilidade frente aos atiradores esportivos, acho que já está mais do que comprovado, e se alguém discordar disso, com certeza é por uma questão ideológica, por uma questão diferente do que a prática vem demonstrando. Até porque existe todo um trabalho aí de só um pouquinho aqui, né? Me surgindo uma mensagem aqui, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim, senhor. O senhor continua conosco aqui online e audível. Perfeito. Desculpa. Vamos lá. Então, com referência a essa preocupação que nós temos, que nós vamos materializar aos senhores, eu acho que essa diferenciação que existe hoje com o atleta de nível 1, nível 2 e nível 3 já é um alento para separando os níveis de competidores, porque hoje nós temos nos clubes os atiradores de nível 1, nos estados os competidores de nível 2 e a nível de competições nacionais os competidores de nível 3, e que quer queira, quer não, já vem trazendo essa representatividade e essas premiações hoje a nível de competições, e são reconhecidos não só pelos órgãos normatizadores hoje, pela Polícia Federal e pelo Exército, mas também pelo próprio Ministério do Esporte, que vem já reconhecendo como um esporte de alto rendimento. E com isso, o que a gente pede, mais uma vez, é que tenham essa visão clara, separando o que é aquele atirador desportivo aventureiro e o que é aquele atirador que realmente se dedica às competições. Eu acredito que o senador Jorge Seife teve essa oportunidade de ver o clima que é desses atletas competidores, e que a gente observa que existem vários profissionais das mais diversas áreas, que seja de advogados, médicos, nós temos funcionários públicos, nós temos administradores, nós temos de vários setores hoje, os atletas que competem esse esporte do tiro, né? Então, por isso, como presidente de uma federação,
e como futuro presidente de uma confederação, a gente vai continuar ombreando, juntamente com os demais dirigentes que aqui estão presentes, essa melhoria e essa defesa em prol do nosso atleta. A nossa parceira, né, Fábio Venera, que está à frente desse projeto, está à frente defendendo esses competidores, a gente ombreia com ela também esse reconhecimento e muitas vezes quebrando essas falácias em torno do atirador desportivo. Eu acho que esse símbolo CAC, hoje, para nós fomos rotulados como marginais e com isso separando a gente, colocando a gente na marginalidade e quando na verdade, muito mais do que isso, nós somos legalistas, nós somos também cumpridores das normas e mais do que nunca, né? Antes de colocar essas minhas dúvidas, não vou colocar agora, eu vou colocar por escrito então ao senador, né? Mas eu agradeço essa oportunidade de colocarmos a nível de federação 42 clubes que são filiados, mais de 400 atletas que hoje são filiados e com isso eu coloco a minha preocupação na hora da renovação desses CRAFs, mas que a gente tem já uma notícia paralela de que a Polícia Federal vem estudando a melhor forma de atender essa demanda que virá agora na metade do ano, apesar de já termos também a palavra do Dr. Wellington, a nível do CBTP, que nenhum atleta brasileiro que irá representar o Brasil no Pan-Americano em Aruba e no Mundial de Shotgun na Grécia, nenhum atleta será prejudicado em razão dessa limitação ou dessa legislação em torno do CRAF, né? Então, parabéns, eu acho que a todos os envolvidos, a boa vontade de atender a essa demanda e com certeza, irmanado dessa intenção ou dessa boa intenção em prol do esporte do tiro, eu acredito que a gente consegue, pelo menos em parte, pequenas conquistas. E uma coisa que eu gostaria de colocar, essa situação dos 1.000 metros das escolas, por mais que se tenha essa visão ideológica com referência a isso, é difícil essa constatação de que esses 1.000 metros em linha reta, né? Porque ninguém desloca ou ninguém faz qualquer tipo de medição por via aérea, né? Quando na verdade ele se faz por via terrestre. Eu acho que isso poderia ser revisto de uma certa forma, e eu digo isso ao general Guzmão e ao Dr. Wellington, porque a legislação ela não fala em nenhum momento que é em linha reta, né? Então eu acho que essa interpretação ela pode ser não burlada a legislação, mas pelo menos interpretada de uma forma diferente, de forma que, não digo favoreça, mas que traga essa realidade aos clubes, aos atletas que hoje praticam o seu esporte. E isso nos prejudica e muito quando se faz em linha reta por referência geográfica. No mais, sem tomar muito tempo, eu agradeço aí essa oportunidade. Parabéns, senador, por essa iniciativa. Obrigado pelo convite. E a Fábio, mais uma vez, por essa luta constante, ao Roncalli, que vem usando, né, e uma palavra muito dedicada, ele tem essa característica muito boa, fala melhor que a gente, inclusive, né, e o Danfebac, que a gente reconhece como sendo uma modalidade, uma liga que ele abrange vários atletas. 15 segundos. Ao esporte do tiro também, abrangendo todo o Brasil. Obrigado a todos, mais uma vez. Um bom dia. Senhor Yuquio, muito obrigado pela participação do senhor, obrigado por suas palavras. Encaminhe também para Marciele, que é a chefe do nosso legislativo, as perguntas que nós vamos formalizar às instituições e dar conhecimento a todo o Brasil, de forma que estejamos todos alinhados, falando de forma uníssona, uma só palavra, uma só organização, um só checklist,
e não hoje o que muitas vezes confunde. E eu tenho certeza que tanto o Hélito quanto o Guzmão não se agradam dessa situação. E eu quero mais uma vez agradecer às duas instituições, a Polícia Federal e ao Exército Brasileiro, por participarem, estarem aqui de bom coração, de boa vontade, explicando, esclarecendo, tirando dúvidas, né? Já são quase 14 horas, estamos aqui nessa audiência que está se prolongando, mas eu creio que é extremamente necessário para esse esporte no Brasil. Eu acho que o Roncalli falou com muita propriedade de que nós não temos nada com segurança pública, nós somos desportistas, caçadores e colecionadores, né? Não temos nada com bandido, com segurança pública, senão queremos praticar o nosso esporte, ter a nossa diversão, ter o nosso hobby, que é, inclusive, a minha situação também. Como último expositor, eu passo a palavra para o senhor Odair Alves, advogado especializado em legislação de produtos controlados pelo Exército e armas de fogo, pelo período de 10 minutos. Senhor Odair, a palavra está com o senhor. Presidente, queria agradecer aqui o senador Jorge Seif, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Carlos Portinho pela iniciativa. Também queria agradecer o Dr. Wellington pela manutenção do prazo dos certificados de registro dos atiradores, foi muito importante. Mas eu tenho uma reclamação aqui que é contra o princípio da legalidade mesmo, porque quando eu fiz faculdade há bastante tempo atrás, eu aprendi que era nulo o ato jurídico quando é impossível seu objeto. E aqui eu falo em nome agora dos IATs, Instrutores de Armamento e Tiro credenciados pela Polícia Federal. Eu vou ler um dado aqui da própria Polícia Federal. Total de armas de CACs no Brasil, 1.588.677 na mão de 1.022.021 CACs. São Paulo conta com 417.982 armas nas mãos de 268.295 CACs. Então vamos supor que cada CAC tivesse uma arma só, um calibre, e tivesse que fazer para renovação daqui 6 meses um laudo só. Nós estamos enfrentando o problema da distância do clube, 4 horas por dia, das 18 às 22. Se o aluno for muito bom, for rápido na prova teórica, dá para fazer 2, 3 por hora no máximo. Com esse número ínfimo de CACs, de IATs, perto do número de CACs que vão ter que renovar suas armas até julho, mas tem que dar entrada até o dia 21/6/2026, como a Polícia Federal pensa em resolver esse problema? Segunda pergunta, os CACs desenvolvem uma atividade ali esportiva, os IATs não, é uma atividade profissional. Eles passaram por uma licitação e a gente queria saber se os IATs podem fazer os laudos durante o horário comercial, pelo menos durante esse período desses 6 meses. Porque as empresas de segurança, elas podem funcionar de dia mesmo que tiver no clube de tiro. Então, se o IAT não desenvolve, não é tiro desportivo, então se ele desenvolve ali uma atividade profissional, isso. Outra pergunta, o número ínfimo que temos de IATs para fazer todos esses laudos, mas as DELEARMs, algumas pelo menos, estão entendendo que o IAT não desenvolve mais uma atividade de risco quando ele transporta uma grande quantidade de armas e munições. A mídia massificando de que os CACs não podem mais portar uma arma para defesa pessoal. Agora a Polícia Federal entendendo que não é mais uma atividade de risco do IAT transportar as armas, eu recebi um monte de reclamação e os IATs estão dizendo que aquele clube lá perto de favela, perto de local perigoso, não farão laudos também nesse período, à noite, num lugar ermo, num lugar perigoso. Um monte de clube é em fazenda, é em sítio, é em lugar afastado. O porquê que a Polícia Federal não considera mais se a Lei 10.826 de 2003
quanto lá no artigo 10 fala que é uma atividade de risco, o profissional, né, que exerce uma atividade de risco tem o direito ao porte de arma. Por que que a Polícia Federal entende que não é mais uma atividade de risco? Se agravou a situação quando transferiu os laudos para a noite. Outra coisa aqui, queria defender os caçadores, por quê? Porque chegou reclamação para mim que o cara quer ser legalizado e não consegue. Não é com a Polícia Federal, é com o IBAMA. Mas quem vai analisar depois é a Polícia Federal. E o que acontece? Você tem o CAR de uma fazenda, que já são poucas, a maioria não tem CAR. Mas você tem o CAR, está legalizado. Forneça uma autorização para o CAC para ele caçar, mas quando ele joga no site do IBAMA aquele CAR, diz que não existe. Aí você entra no SICAR, que é onde fica registrado o CAR, digita lá, sai os dados da propriedade, sai até a foto da fazenda, delimitação, sai tudo, sai 8, 10 páginas lá de registro daquilo lá. Você entra no Fale Conosco da Controladoria Geral da União e reclama. O IBAMA diz, esse é um problema, vai ser corrigido, mas esse problema está desde que exigiu esse documento. E aí, como é que o CAC fica legalizado 1 ano e 8 meses, pelo menos, com registro no IBAMA, se ele tem autorização do proprietário, ele tem a fazenda com o CAR, mas ele não consegue lançar no IBAMA e imprimir o CIMAF. E aqui tem todas as outras perguntas a Fabi falou, acho que ela leu o meu papel. Então, a minha dúvida é essa mesmo, defender o caçador aí, que outra, o caçador ele tem que caçar dentro de uma fazenda, o proprietário dá licença para ele. Só que o javali, nem o cachorro, não tem GPS. Aí, ele acaba invadindo ali uma outra fazenda, sem saber. Por quê? Porque a maioria são plantação de cana, e não tem cerca delimitando. Só a polícia, então ninguém conhece ali. Às vezes nem o dono da propriedade fala, olha, eu não sei o limite exato da minha fazenda. Mas a polícia ambiental chega com o GPS deles e eles falam, sua fazenda é exatamente aqui. Por quê? Porque está registrada lá no SICAR. E a Polícia Militar Ambiental ela tem acesso direto ao SICAR ali para questões ambientais, né? Então também esse ponto da autorização da fazenda, se ela estendesse pelo menos até a via pública ali, porque às vezes o cara ele não vai atirar depois que passou do limite, mas às vezes ele precisa buscar o cachorro ou precisa tirar o animal até da via pública. E ele não pode deixar a arma lá no carro, no outro lado, e ele vai com a arma lá para o local, a polícia, principalmente em Minas Gerais, fala, não, o seu local é ali do lado da cerca, ele está fora, está preso em flagrante. E, às vezes, o caso que eu fiquei sabendo, até o rapaz entrou na via pública para tirar, para evitar até o acidente, porque o javali tinha quase 100 quilos, estava no meio de uma rodovia. E foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, restrita ainda. Obrigado a todos. Eu passo a palavra para os 5 minutos finais, das suas considerações finais, para o senhor Wellington, já lhe agradecendo mais uma vez pelas suas contribuições. E vamos mandar essas perguntas todas, né, para o gabinete do senhor, depois daremos publicidade. Então, quero te agradecer, Wellington, está até agora conosco aí, 1h24, todo mundo com fome, o Brasil inteiro assistindo, muito feedback positivo aqui no nosso WhatsApp. Agradeço a todos que estão acompanhando e divulgando essa audiência pública que é de interesse de tantas pessoas. E passo a palavra para o senhor por 5 minutos para finalizarmos nossa audiência. Muito obrigado, senador. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Segurança Pública do Senado, na pessoa do senador Jorge Seif, pela oportunidade que essa audiência pública está nos dando de conversar também com algumas pessoas que talvez a gente não tenha tido ainda, não tenha alcançado, que dentro daquela estratégia da Polícia Federal de comunicação ativa, de conversar, de ouvir os usuários dos seus serviços, para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade para o cidadão, que o cidadão merece, é muito importante essas oportunidades,
essas possibilidades de ser transmitido, de ser ouvido pelo Brasil inteiro. E quero colocar a Segarme, a Coordenação Geral de Controle de Armas de Fogo, à disposição das entidades para que nos procurem, como já tem sido feito. Talvez nem todas conheçam não conheçam essa possibilidade, mas tanto a Coordenação Geral de Controle de Arma de Fogo, do que no momento eu exerço a função, quanto a Divisão de Controle de CACs, que é o Dr. Denis. Então, nós estamos abertos a ouvir, a conversar, a melhorar, por orientação do nosso próprio diretor-geral. A Polícia Federal não tem compromisso com erro. A gente pode sim rever posições, como já revimos, inclusive provocados pelo Giovanni, já revimos posições. Por quê? Porque a gente quer prestar o serviço da melhor forma possível. Então, é só isso que eu quero deixar o recado para todas as entidades de tiro, todas as confederações, que nós estamos abertos e à disposição para que a gente possa trabalhar junto, superar esse momento de dificuldade, como qualquer transição mas também deixar claro que eu tenho certeza que pior não vai ficar. Daqui para frente é só melhorando. O sistema está melhorando, claro que ainda está longe de estar bom, mas ele já está em melhores condições e nós já estamos conhecendo um pouco mais a matéria. Por mais que você capacite, pessoal, nós capacitamos praticamente 1.000 pessoas para trabalhar com CAC, mas ainda assim gera dúvida numa matéria totalmente nova. Sim. Nós estamos entendendo melhor a matéria. Nós já passamos a tempestade, o mar ainda está revolto, mas se Deus quiser, logo nós vamos chegar no mar de Almirante, nós vamos chegar num momento calmo, que as entidades de tiro e que os CACs terão sim o serviço de qualidade que todos merecem. Obrigado, senador. Senhor Wellington, mais uma vez quero agradecer à Polícia Federal em seu nome pela presença e esclarecimentos. Passo a palavra para o general Guzmão para suas considerações finais. Senador, reforço a colocação do Dr. Wellington, a disponibilidade em atendê-los, em recebê-los na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Estamos sempre atentos às manifestações, senhor Roncalha, o senhor pode ter certeza. Estamos sempre trabalhando com o objetivo da honestidade de propósito. Nós precisamos ser legalistas, o doutor Wellington também colocou isso daí, precisamos trabalhar em cima das leis, das portarias que nós procuramos conversar com os senhores quando vamos editá-las também, mas é uma conversa sempre. Erros podem acontecer, nós não temos problema nenhum em voltar às opiniões e ajustarmos os procedimentos para que possamos ter um sistema, que eu falo, um sistema de fiscalização estável e todos cumprindo, trabalhando na mesma direção. As portas estão abertas. O nosso site da diretoria é um site que passou recentemente por atualização. Se os senhores tiverem curiosidade, lá embaixo tem escrito Transparência Ativa, e ali nós temos os nossos números, o que nós trabalhamos, as fiscalizações que nós efetuamos. Nesse ano ainda nós tivemos o primeiro semestre que nós fizemos a parte de fiscalização referente aos CACs e os outros serviços, como eu coloquei para os senhores aqui na nossa apresentação, o trabalho que nós realizamos em prol da nossa nação, em prol da proteção dos nossos cidadãos brasileiros, com o risco que ficam expostos ao produto controlado, que é a nossa missão diuturnamente em levarmos a segurança para os senhores. Então, reforço a oportunidade, estamos à disposição sempre, senador, para receber os senhores quando necessário. Muito obrigado. General, muito obrigado pela presença do senhor. Em seu nome, agradeço ao Exército Brasileiro pela gentileza. E quero agradecer, pessoal,
Agradecer aqui o senador Mourão, senador Sérgio Moro, senadora Damares, senador Espiridião Amin e outros senadores que passaram por aqui, fizeram contribuições. Foi uma audiência pública muito prestigiada também pela internet. Nosso WhatsApp, nossas redes sociais têm manifestações também. Obrigado a vocês, que é um tema de muita relevância. Ficamos aqui, reforçamos o compromisso, junto com o doutor Wellington, junto com o general Guzmão e também com o IBAMA. Nós vamos mandar os questionamentos de vocês. Entre em contato com o nosso gabinete para fazermos perguntas concisas, filtrarmos, tirar as duplicatas e que as instituições respondam e damos, então, amplo conhecimento. E eu estou muito grato às instituições que aqui estão, né, o doutor Wellington da Polícia Federal, general Guzmão do Exército, a FAB da FECASC, o Giovanni Roncalli da CBTT, o Marcelo Danfebac da Linad, o Rodrigo Masson da Associação Caça Brasil, o senhor Ilquio da Federação Catarinense e o senhor Odair, da advogado especializado em produtos. Também quero agradecer a presença aqui do senhor Alisson Lopes, presidente do PL Defesa aqui do DF. Infelizmente, nós não temos tempo mais para manifestações e, não tendo nada mais a tratar, considerando que o propósito dessa audiência pública foi cumprido junto à população brasileira, junto aos CACs, junto às instituições, em nome de Deus eu agradeço e declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos que contribuíram conosco. Obrigado. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h33 e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Infraestrutura aprovou nesta terça-feira o projeto que suspende partes do decreto do governo federal que prorrogou a concessão da Enel, operadora de energia elétrica, no estado de São Paulo. O projeto de decreto legislativo foi apresentado pelo senador Rogério Marinho e relatado pelo senador astronauta Marcos Pontes. De acordo com o texto, o decreto editado pelo governo federal permitiu a prorrogação da concessão da Enel e de outras empresas com base apenas nos critérios de continuidade do fornecimento e de sustentabilidade econômico-financeira. Assim, desconsiderou outros critérios, como a regularidade e a continuidade e a eficiência da prestação do serviço. O que o Rogério Marinho quer é que a lei seja obedecida, que os ritos de licitação e de contratação das companhias elétricas, da concessão de companhias elétricas, passe exatamente pelos ritos que esse Congresso Nacional aprovou há muitos anos, inclusive. É uma vergonha que nós estamos vivenciando no atual momento, pela maneira como a empresa que hoje está lá, a Enel, está operando o sistema do setor elétrico na maior cidade brasileira aqui, o que já causou não só de prejuízo financeiro, senador Jorge, que é o mais grave, as pessoas não fizeram uma reflexão, uma avaliação de quanto tem sido pernicioso, tendo em vista que eu vi ontem, e antes de ontem, estou acompanhando bem de perto, as pessoas que hoje têm pai ou mãe em casa doente, que usam oxigênio, alguns vão a óbito por falta de energia. O projeto ainda será votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Ninguém aqui é irresponsável ao ponto de dizer que São Paulo ou qualquer outra cidade do Brasil está livre de fatores climáticos extremos e que pode sim causar a queda do fornecimento de energia, como aconteceu com o estado de São Paulo. Agora, por outro lado, não se justifica a ausência de uma resposta efetiva em tempo absolutamente razoável por falta de ou de equipes ou de aparelhos suficientes para fazer esse enfrentamento. Então, o que está acontecendo no estado de São Paulo hoje serve de alerta para o Brasil inteiro. A lei, o senhor que é um estudioso também, diz o seguinte: é obrigatório que as empresas distribuidoras, né, no setor elétrico do seu estado têm obrigação de religar a energia em 6 horas. Se passar das 6, você está sujeito a multa, a distribuidora. E não é cumprido. Já há tempo isso aí. Tem lugares no Mato Grosso que chega a ficar
5 dias, 8 dias, sobretudo na área rural do nosso estado. E eu pergunto, o que adianta nós termos uma agência aqui que não cobra efetivamente a boa prestação do serviço dessas distribuidoras, essas concessionárias nos estados brasileiros? O bicentenário de Pedro II, chefe de Estado que mais tempo conduziu a nação brasileira, foi celebrado hoje em sessão especial no plenário do Senado. Brasileiro, filho do português Pedro e da austríaca Leopoldina, o carioca Pedro nasceu em 2 de dezembro de 1825. Órfão de mãe com apenas 1 ano de idade e de pai com 8 anos, assumiu como imperador Pedro II aos 14 anos e liderou o país por quase 50 anos até a proclamação da República. Os dotes intelectuais e o amor pela ciência de Pedro II, bem como o espírito conciliador, o patrocínio dos talentos no Brasil e o equilíbrio na condução da política foram destacados na solenidade. Esses investimentos pessoais do imperador na cultura e na ciência brasileira foram gigantescos e fundamentais para o desenvolvimento intelectual do país. Vale destacar que Dom Pedro II sempre viajou ao exterior com recursos próprios, nunca onerando os cofres públicos. Dom Pedro II, de fato, foi um homem que marcou a nossa história, mas marcou, sobretudo, como um exemplo do que seja verdadeiramente um chefe de Estado, aquele que deve garantir a unidade, a estabilidade e a continuidade de um regime. Ele era chefe de Estado. Não apenas pelo tempo em que esteve à frente do país, mas pela forma como exerceu o poder, com responsabilidade, com sobriedade, respeito às instituições e visão de longo prazo. Em tempos de polarização política, com um regime republicano que ainda não oferece democracia a todos os brasileiros, a sessão fez-se nostálgica. Não faltou o flerte monarquista, nem uma certa convocação a cidadãos inconformados. Apesar que nós tenhamos aqui uma descendência direta, o Pedro II, ele é hoje um parente de todo brasileiro. Eu acho que é isso que todo brasileiro precisa abraçar para que a gente consiga iniciar um resgate do nosso lindo país. Caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, conhecidos pela sigla CACs, enfrentam dificuldades desde que um decreto do governo transferiu do Exército para a Polícia Federal a tarefa de registrar essas atividades. A Comissão de Segurança Pública debateu o assunto hoje. O decreto, publicado em 2024, atualiza as regras sobre armas de fogo no país. Ele redefine critérios para registro, posse e uso, cria novas categorias de atiradores e estabelece normas para clubes de tiro. A principal mudança foi a transferência da autorização para os CACs, que são caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. A tarefa saiu do Exército e passou para a Polícia Federal. Mas essa transição tem levantado reclamações de usuários. Desde que foi transferido para a Polícia Federal, nós ainda não temos processos de transferência sendo efetivados. No nosso estado, não sei como está em todo o Brasil, mas no nosso estado, a aquisição de armas hoje, nós temos processo de aquisição sendo feitos, mas registros ainda não. O sistema Sinarme-CAC, já limitado em sua origem, revelou-se insuficiente para suportar o volume real de solicitações, gerando atrasos generalizados nas autorizações de compra, emissão e renovação de CRAFs e expedição de guias de tráfego. Esses atrasos, senador Mourão, não são números frios, eles têm consequências reais. Prejuízos aos atletas, instrutores, lojistas, clubes de tiro, colecionadores e toda a cadeia produtiva que atua dentro da legalidade e que hoje se vê penalizada pela desorganização do Estado brasileiro. O coordenador-geral de controle de armas de fogo da Polícia Federal, Wellington Clay, informou ainda que desde que houve a mudança, a PF vem passando por uma reestruturação para assumir a atividade. Investiu em tecnologia, reorganizou equipes e criou um novo sistema para análise de documentos e habitualidade. Ele reconheceu que há falhas, mas disse que nenhum usuário será prejudicado.
A gente está trabalhando para equalizar os bancos de dados, para que não hajam mais erros de requisição, que é o maior problema hoje. Não é mais um erro do sistema como um todo, mas um erro de determinados usuários por causa daquela falha de sobrescrever em 2 bancos diferentes. Então, a gente está trabalhando para equalizar os bancos de dados, corrigir essa falha. Também conseguimos melhorar significativamente o tempo que o sistema passa disponível, reduzindo o número de quedas, que no início foi muito complexo, e hoje nós temos um sistema com desempenho razoável, mas ainda tem muito a melhorar. A presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina questionou o representante da Polícia Federal sobre o critério de perda de idoneidade, que pode levar à perda do registro de posse e porte de arma. O simples fato de ter um boletim de ocorrência aberto, a pessoa perde a idoneidade por causa disso? O decreto é muito claro, ele regula, claro que ele, entre outros, mas o indiciamento é normalmente o primeiro passo para a pessoa perder a idoneidade. Um simples boletim de ocorrência não necessariamente acarreta em perda da idoneidade, mas, dependendo do caso concreto, como, por exemplo, caso de violência contra a mulher, pode ser decretada a perda de idoneidade por conta de um boletim de ocorrência, mas não é o ordinário. Confira agora a agenda prevista para a tarde desta terça-feira. Daqui a pouquinho, às 14h, audiência pública na Comissão de Agricultura. Em debate, o projeto de lei que confere ao município paraense de Medicilândia o título de capital nacional do cacau. Também às 2h, a CPI do crime organizado deve se reunir para ouvir Antony Garotinho, que já foi secretário de Segurança Pública e governador do Rio de Janeiro. E ainda às 14h, o plenário do Senado tem reunião prevista. Na ordem do dia, entre outros, projeto que cria a estrutura do Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, promoção dos direitos fundamentais e estruturação da Defensoria Pública da União. E às 12h30, audiência pública prevista na Comissão de Educação. Em debate, projeto que proíbe qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada. Deputados e senadores devem votar nesta quinta-feira o relatório da Lei Orçamentária Anual. O anúncio foi feito pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Antes da Lei Orçamentária Anual ser votado, o relatório final precisa ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, o que deve acontecer até quinta-feira, data prevista para que o Congresso vote a LOA. A Lei Orçamentária Anual prevê as receitas e define as despesas do governo para o ano seguinte, em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Combinado com a Câmara dos Deputados a votação do orçamento, ou seja, teremos uma sessão do Congresso, se tudo correr bem, na quinta-feira, que pode até ser antecipada para quarta à tarde, mas que está previamente estabelecida para quinta, às 9h da manhã. Só falta o presidente Hugo Mota autorizar para que a gente use o plenário da Câmara dos Deputados para votarmos a Lei de Diretrizes, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os principais pontos presentes no relatório da LOA são: saúde, a pasta deve receber 262 bilhões de reais. Educação e cultura, o orçamento para o setor é de aproximadamente 233 bilhões de reais. Justiça e segurança pública, a verba destinada para a área deve chegar a mais de 26 bilhões de reais. Já sobre assistência social e família, o Ministério tem um orçamento de 301 bilhões de reais. E o projeto que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, também chamado de PL da dosimetria, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. O projeto, que vem sendo chamado de PL da dosimetria, foi apresentado como uma alternativa ao projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, que vinha encontrando resistências. Ele faz mudanças no Código Penal e na Lei de Execuções Penais
para alterar as penas aplicadas, por exemplo, a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com o texto aprovado pelos deputados na semana passada, quando os crimes de tentativa de golpe de Estado e o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ocorrerem em um mesmo contexto, será aplicada a pena maior e não a soma das duas. A pena para a tentativa de golpe de Estado varia de 4 a 12 anos. Já para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, vai de 4 a 8 anos. O texto também reduz o tempo para a progressão de regime de 1/4 para 1/6 da pena. Na prática, reduz o tempo para o condenado sair do regime fechado para o semiaberto. E ainda cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão, para diferenciar quem atuou sem protagonismo de líderes ou financiadores das ações. Com isso, as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Bolsonaro, seriam reduzidas. O ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, poderia deixar o regime fechado em pouco mais de 2 anos. O projeto é o único item da pauta da CCJ nesta quarta-feira. O presidente da comissão, senador Otto Alencar, indicou o senador Esperidião Amin como relator da proposta. A ideia é que ele possa apresentar o parecer na quarta-feira, mas cabe pedido de vista. Vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana e não vai ter condição de votar esse ano. Pessoas que entraram aqui e as imagens mostram, não quebraram nada, vieram orar aqui dentro, estão com penas de 15, 16, 17 anos. Então, completamente desproporcional, até porque essas pessoas não tiveram direito à defesa, a ampla defesa, o contraditório, né? Nem a dupla jurisdição elas tiveram, foi tudo dentro do STF. Então, o mínimo para se corrigir essa injustiça é o Congresso Nacional deliberar hoje sobre isso, antes do Natal. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, já adiantou que se o PL for aprovado, será vetado pelo presidente Lula. Nós vamos fazer a disputa pela rejeição desse projeto. Se o projeto vier a ser aprovado, eu adianto, ele será vetado pelo senhor presidente da República. E nós iremos sustentar no plenário do Congresso Nacional a manutenção do veto. Repito, esse projeto é um assinte, é uma ofensa à ordem jurídica nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística
passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais: PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Eu preciso estar na rua, panfletando para entregar 1 milhão de panfletos e de repente 10% desse 1 milhão a pessoa resolveu botar em mim. Esse é o gostoso. É esse cheiro de papel, né, de material, é o cheiro de cola. Você tentar conquistar mais uma pessoa, mais um carro para um adesivo, mais uma casa que você vai, uma pessoa que você chama. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos.
e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção! Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho! Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A Visita 360 é um projeto de imersão.
No 360, a gente tá ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Cargos anteriormente ocupados nos termos da aprovação do requerimento 137 de autoria do relator senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeta a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª reunião realizada no dia 9/12/2025. Senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Convido a fazer assento à mesa o convidado, o senhor Antônio Garotinho. Hoje, essa comissão parlamentar de inquérito recebe o senhor Antônio Garotinho, convidado em razão de denúncias públicas por ele apresentadas envolvendo autoridades, esquemas e práticas que, se confirmaram, representam grave ameaça à legalidade, segurança pública e integridade das instituições. A CPI existe para apurar fatos concretos. Por isso, todas as denúncias que ganham repercussão pública e impactam a confiança da sociedade no Estado devem ser tratadas com seriedade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Ao trazer essas informações ao debate público, Vossa Senhoria assumiu também o dever de apresentá-las de forma clara, objetiva e fundamentada. Este é o espaço institucional adequado para detalhar fatos, indicar contexto, apresentar documentos e esclarecer circunstâncias que auxiliam o trabalho investigativo dessa comissão. Não se trata de pré-julgamento, tampouco alinhamento político. Essa CPI não atua a partir de narrativas, mas de fatos. Nosso compromisso é exclusivamente com o interesse público, com a apuração responsável e com o fortalecimento das instituições democráticas. Reiteramos o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, princípios que orientam todos os trabalhos dessa comissão e asseguram a seriedade dessa investigação. Denúncias dessa natureza exigem responsabilidade, não podem permanecer no campo da insinuação nem da retórica. Cabe a essa CPI apurá-las com rigor técnico, transparência e independência e cabem a quem as formula colaborar de forma efetiva com o esclarecimento dos fatos. A sociedade brasileira espera respostas. Essa comissão não se contentará com evasivas ambiguidades ou generalizações. Nosso dever é transformar denúncias em apuração concreta e resultados institucionais. Agradeço a presença de Vossa Senhoria, senhor Antônio Garotinho, e reafirmo que este espaço está aberto para colaboração clara, objetiva, comprometida com a verdade, para que possamos cumprir nosso papel constitucional e responder à sociedade com seriedade e transparência. Muito obrigado. Senhor Antônio Garotinho, mais uma vez agradeço, bem-vindo ao Senado Federal. E o senhor tem um painel com tempo que será disponibilizado por 20 minutos para o senhor fazer a sua exposição. Muito obrigado. Obrigado, senador Contarato. É um prazer falar, o senador Alessandro Vieira, o senador Mourão. E eu queria, senhor presidente, antes de falar dos assuntos, fazer dois registros. O primeiro é que eu sou jornalista há 40 anos. Né? Comecei no rádio, em 44 anos de rádio, e depois migrei, continuei no rádio e no jornal. E as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral, as pessoas não levavam muito a sério, achando que era uma questão política. E não era política.
Era uma questão de uso indevido do dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só foram me dar ouvido quando eu consegui, através das minhas fontes, aquelas famosas fotos e gravações da farra dos guardanapos em Paris, que tomaram conta do noticiário. Daquele grupo todo que eu denunciei, eu gostaria de ler um documento aqui, rápido, né? Nós tivemos praticamente todos presos, né? Exceto um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Só que à época, Vossa Excelência sabe como funcionam essas coisas, já haviam passado 14 anos que eu tinha saído do governo do Estado e me arrumaram um problema da Prefeitura de Campos para que eu fosse preso no mesmo dia de Sérgio Cabral, para que confundisse a cabeça das pessoas. Então eu vou ler para Vossa Excelência aqui um documento que é uma promoção de arquivamento, porque como a denúncia foi minha ao Procurador-Geral da República, né, para que houvesse o arquivamento eu teria que ser ouvido. Eu estou diante aqui de 2 delegados, né? Trata-se de notícia de fato e crime instaurada a partir de representação do ex-deputado federal Antony Garotinho. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica do dia de hoje. Projeto de Lei número 429 de 2024, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Projeto de Lei número 1872 de 2025, de iniciativa do Ministério Público da União. Projeto de Lei número 1881 de 2025, de iniciativa da Defensoria Pública da União. E projetos de decreto legislativo números 332 de 2025 e 270 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Com muita honra, eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim, por permuta com o senador Eduardo Girão. É uma honra conceder a tribuna do Senado para Vossa Excelência, ilustre amigo e querido senador Paulo Paim. Presidente Laércio Oliveira, é uma honra minha. Vossa Excelência presidindo os trabalhos, Vossa Excelência que está coletando assinaturas, né? E eu já recebi, para a gente aprofundar o debate sobre a receita previdenciária. Eu tenho a mesma preocupação de Vossa Excelência, nós não construímos um caminho conjunto, a nossa Previdência pode até falir. Por isso estamos juntos nessa caminhada aí. Estive ontem conversando sobre esse tema com o presidente Davi Alcolumbre e até sugeri a ele nós criarmos um grupo de trabalho, uma comissão especial para discutir o tema. E o tema seria a Previdência. Então, estaremos juntos lá. Presidente,
Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Lécio Oliveira, cumprimento o senador Cleitinho, o senador Girão, que aceitou que eu falasse em primeiro lugar, ele vai falar em seguida. Eu quero falar, senhor presidente, nesse momento da tribuna, um tema que tem tudo a ver com o assunto que eu falei antes, que estamos trabalhando na mesma perspectiva, creio eu. Subo à tribuna para registrar um marco importante na luta pela justiça fiscal e pela defesa da Previdência Social. A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei complementar 125 de 2022, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que trata dos chamados devedores contumazes, aqueles que transformam a sonegação em um modelo de negócio. A relatoria foi do deputado Antônio Carlos Rodrigues. Aqui no Senado, o relator foi o senador Efraim Filho. Agora, ele aprovado, então, nas duas casas, foi para a sanção do presidente. Cumprimento, como fiz aqui, tanto o autor como os relatores. Conforme os compêndios de devedor consumado, senhor presidente, é a empresa ou pessoa que deixa de pagar tributos de forma reiterada e estratégica, não por dificuldade, mas como modelo de negócio, ou seja, não é quem atrasa um imposto por crise financeira ou erro pontual, é quem sonega de forma sistemática, acumula grandes dívidas tributárias, usa recursos judiciais apenas para protelar o pagamento, ou seja, não quer pagar. Obtém vantagens competitivas, desleal, em relação às empresas que pagam corretamente. Na prática, o devedor contumaz vive do não pagamento, de impostos principalmente, competindo de maneira injusta e causando prejuízos ao Estado e à sociedade. Dados da Receita Federal mostram que hoje cerca de 1,2 mil empresas estão nessa situação, com dívidas que somam 200 bilhões. Esse projeto não persegue o pequeno empreendedor, nem o cidadão que enfrenta dificuldades pontuais. Aqui é uma questão de justiça, o destaque que eu estou dando. Ninguém está aqui preocupado em perseguir aquele cidadão que está com dificuldades. Ao contrário, ele separa o inadimplente eventual daqueles que, de forma repetida, planejada e fraudulenta, deixa de pagar tributos para obter vantagens. Ele enfrenta de forma direta a concorrência desleal, protege o empresário que cumpre a lei e fortalece o mercado justo. Meus elogios ao amigo e senador Rodrigo Pacheco, que compreendeu esse cenário e teve a ousadia de apresentar o projeto. Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa na legislatura passada, um homem sempre preocupado com o bem comum. Sempre esteve conosco nas grandes causas, defendendo a vida, os direitos humanos, os direitos sociais e trabalhistas, fazendo o bom combate na luta também antirracial. Defendendo os mais vulneráveis, os pobres, Rodrigo Pacheco, um grande brasileiro, que pensa o Brasil soberano, democrático, desenvolvido, com oportunidades iguais para todos, um Brasil com justiça social e respeito às diversidades. Senhor presidente, a aprovação do projeto sobre o devedor contumaz é uma grande vitória legislativa que tem raízes profundas. Em 2017, presidente, tive a honra de presidir a CPI da Previdência, instalado nesse Senado, que realizou um dos maiores e mais profundos diagnósticos já feitos sobre as finanças da Seguridade Social brasileira. O relator da CPI foi o senador Hélio José. A CPI da Previdência fez várias sugestões, entre elas a cobrança urgente dos devedores contumazes. Os números que encontramos foram chocantes. Entre os anos 2000 e 2015, o Brasil deixou de arrecadar aproximadamente 4,7 trilhões em função da sonegação, da corrupção,
das desonerações excessivas, da falta de fiscalização e da omissão na cobrança dos grandes devedores. O relatório final da CPI foi aprovado por unanimidade por todos os seus membros. Foi claro, o problema da Previdência nunca foi o pensionista, o trabalhador ou o aposentado. O problema sempre foi o rombo provocado pelos grandes sonegadores e pelos devedores contumazes. Naquela CPI, lembro novamente, apontamos como medida fundamental a aprovação de leis específicas para cobrar com rigor os devedores contumazes. Felizmente, o Congresso faz justiça ao aprovar a lei no Senado e na Câmara e já está na mão do presidente, que tenho certeza vai sancionar. É uma dívida histórica com o povo brasileiro. Lembro que também que o ex-senador Jean Paul Prats se preocupou muito com esse tema e apresentou um projeto também que foi na mesma linha. A CPI da Previdência desmontou um dos maiores mitos já construído no debate público, o mito de que a Previdência estava falida. Com base em dados oficiais, demonstramos que em 2000 e 2015 a Previdência foi superavitária em 821 bilhões. Atualizado pela taxa Selic, esse valor hoje seria 2,1 trilhões. E por que não se fala nesse rombo? Porque os recursos foram drenados para vários ralos. Desvinculação da Receita da União, famosa DRU, retirou apenas em 2000 e 2015 614 bilhões da Seguridade. Atualizando também esses valores, daria 1,4 bi. Mais grave ainda, o percentual de retirada subiu de 20% para 30% nos últimos anos. O Tribunal de Contas da União estima que as perdas anuais com fraudes e sonegação por ano chega a 56 bilhões. A CPI, com base em estudos aprofundados, apontou que esse número pode chegar a 115 bilhões anuais. A falta de registro de empregados também corrói o sistema. Em apenas um ano, em 2014, o país deixou de arrecadar 41 bi por conta de vínculos não formalizados, trabalho informal. A apropriação indébita, quando o empregador desconta do trabalhador e não repassa o INSS, alcançou o absurdo de 125 bilhões em 4 anos. As desonerações crescem de forma descontrolada, saltaram de 45 bi em 2007 para 143 bi em 2016. Os sucessivos programas de parcelamento, como o Refis, acabaram estimulando o não pagamento. Só com esse mecanismo, a arrecadação espontânea despenca em cerca de 27,5 bilhões por ano. A medida provisória 783 de 2017 projetava um custo de 543 bilhões em apenas 3 anos. Presidente Laércio, diante desse cenário, fica claro, o problema da Previdência, repito, não é o aposentado, não é o pensionista, não é o professor, não são os trabalhadores do campo da cidade. O problema sempre foi má gestão, falta de fiscalização, amparo aos grandes devedores, anistias bilionárias, desvios de finalidade. Dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência. Em 2003, apresentei a PEC 24 com o objetivo de proibir que o dinheiro da Seguridade Social seja destinado para outros fins. Vejam, há mais de 20 anos, dinheiro da Previdência não pode ser desviado, não pode ser sequestrado por interesses estranhos ao povo brasileiro. A CPI da Previdência não foi um ato contra governo nenhum, foi um ato em defesa do Brasil. Foi e continua sendo um divisor de águas. Ela apontou soluções concretas, extinção da DRU, revisão das anistias e parcelamentos, fortalecimento das fiscalizações, revisão do modelo atuarial, auditoria da dívida pública, combate aos devedores contumazes, que é o que trata o projeto que deve ser sancionado essa semana pelo presidente Lula. Hoje, com a aprovação do projeto, que pune os devedores contumazes, damos um passo concreto na direção desse Brasil mais justo. Chega de impunidade. Quem deve e não paga,
precisa ser responsabilizado. Combater o devedor contumaz é defender o trabalhador, é defender os empresários sérios, é defender a seguridade social, é proteger o trabalhador, é salvar a economia do país. Presidente, se você me permitir, só temos mais um Cleitinho aqui, eu teria um complemento, que foi um pedido que me fizeram de eu fazer este registro. Senhor presidente, vou falar em defesa do SAMU. Estou aqui para defender um patrimônio do nosso sistema de saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, o SAMU 192 foi instituído a nível nacional pelo Decreto 555, de 27 de abril de 2004, durante o primeiro mandato ainda do presidente Lula. Faço esse discurso por solicitação da equipe do SAMU de Caxias do Sul, a minha cidade natal, que estive visitando recentemente, onde eu fui homenageado com o título na Câmara de Vereadores. Lá fui recebido por lideranças do Sindicerv, Sindicato de Servidores Municipais, sua presidenta Silvina Piroli, o presidente da Câmara de Vereadores, fui recebido também pelo prefeito da cidade, fiz uma visita, e todos mostram a importância do SAMU, porque ele é um socorrista com médicos de mais alta qualidade e de servidores também, enfermeiros. O SAMU foi instalado em Caxias do Sul em 24 de agosto de 2004. O serviço comemorou seus 20 anos de atuação na cidade em 2024. Esse serviço é vital para todo o povo brasileiro, mas especialmente para as comunidades mais vulneráveis, que dependem de um atendimento rápido e de qualidade em situação de emergência. O SAMU, com suas equipes de profissionais concursados, não é apenas um serviço de transporte, é um verdadeiro socorro à vida. Esses profissionais treinados, dedicados, atuam em situações críticas, garantindo que cada cidadão tenha acesso a um atendimento humanizado e eficaz. Repito, 20 anos de atuação. É inaceitável que em um país como o nosso, esse serviço vital sofra com corte de investimentos, tentativa de privatização, terceirização ou quarteirização. Isso causaria um prejuízo enorme do sistema e a precarização da qualidade dos serviços prestados. É preciso reconhecer o papel fundamental do SAMU na redução da mortalidade e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Em cada chamada, em cada atendimento, há uma equipe disposta a salvar vidas, muitas vezes em condições adversas, com recursos limitados, mas lá estão eles. Esses profissionais não medem esforço para garantir que o socorro chegue a quem mais precisa, e isso merece o nosso respeito e apoio. Portanto, termino dizendo, senhoras, senhores, senadores e senadoras, é hora de unirmos força para garantir que o SAMU público continue a operar com a excelência que a população merece. Precisamos investir, valorizar, proteger esse serviço, pois a saúde é um direito de todos e o SAMU é um pilar fundamental nessa luta. Profissionais do SAMU, saibam vocês que podem contar hoje e sempre com esse senador e tenho certeza com grande parte dos parlamentares da Câmara e do Senado. Vida longa ao SAMU. Muito obrigado, presidente. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, eu queria tomar posse um pouco da fala de Vossa Excelência, reconhecendo todas as qualidades que formam um político da estirpe de Vossa Excelência, que tem a minha admiração, que tem o meu respeito. Eu serei sempre incansável em fazer esses registros, porque somos de ideologias diferentes, a sua história é consagrada no país inteiro, mas desde os primeiros momentos da política sempre tivemos uma relação de discussão, como Vossa Excelência fala, a gente faz o debate qualificado e a gente reconhece os nossos limites. A grandeza do legado que o senhor deixa para a política brasileira, talvez o senhor não tenha dimensão dela, pelas suas qualidades, pelo seu jeito de se relacionar com todo mundo, de ter admiração
do Congresso Nacional, de todos, independente da ideologia política de cada um. Eu me sinto muito honrado em estar exercendo a presidência do Senado nesse momento, entregar a tribuna a Vossa Excelência e ouvir o que eu ouvi. Vossa Excelência colocando temas importantes, devedor quanto mais, questão do INSS, que eu fico muito honrado. Apresentarei o projeto no começo do ano, mas Vossa Excelência, eu comentei hoje no meu gabinete, Vossa Excelência já tinha me procurado e se colocado à disposição para a gente fazer um debate qualificado. E hoje o senhor me traz novas informações. Eu preciso seguir a liturgia aqui, chamaram de Sua Excelência, mas eu gosto de lhe chamar de Paulo Paim. Eu que agradeço. Então... Paulo Paim, seu amigo. Pois é. Então, assim, hoje você me traz novas informações e da visão que você tem, que se coaduna perfeitamente com a minha. É a certeza que existe de que, independente de posições, nós podemos convergir para aquilo que interessa ao Brasil, para aquilo que interessa à sociedade e um povo que Vossa Excelência cuida com tanto carinho em todos os recantos desse país. As suas ações sempre foram voltadas para aqueles que mais precisam. E o INSS, a Previdência Social, o senhor sabe que a gente precisa cuidar dela. Quando o senhor enxerga uma oportunidade através de um projeto que é apresentado por um colega seu, o senhor se irmana dentro desse projeto e toma parte dele. Eu queria muito que nós dois assinássemos esse projeto. Eu assinarei. Então, eu queria muito porque eu me fortaleço com a sua assinatura e isso certamente mostrará ao Brasil que nós estamos certos. E uma revelação que o senhor me fez, eu vou torná-la pública nesse momento, que alguns anos atrás o senhor sempre lutou para que o modelo aplicado à Previdência Social fosse exatamente esse que a gente está querendo implantar. Também o senhor traz para o conhecimento nosso uma fala sobre o SAMU. Tão importante, né? Se a gente lembrar antes do SAMU, como as pessoas eram socorridas nas suas necessidades, de qualquer jeito. E eu tenho a impressão que muitas vezes muita gente morria pela forma como era socorrida naquele momento. E o SAMU chegou e consertou isso e ajudou as pessoas que mais precisam. E eu fico muito feliz em ouvi-lo nesse momento, me somo a esse discurso que os seus conterrâneos lhe pediram para fazer aqui no plenário, mas que reflete em todo o Brasil, porque o SAMU existe em todo o Brasil. Portanto, receba, acima de tudo, o meu reconhecimento, o meu respeito e a minha admiração por Vossa Excelência. Obrigado. Presidente Laércio, permita que eu diga só uma frase. Na conversa que tive ontem com o presidente Davi, nós comentamos que já havia projeto nessa linha, eu diria, de deslocar, não vou falar em percentual, da folha do pagamento. Já votei, inclusive, em posição que fui criticado. E por que tu votou assim? Votei porque eu sou contra você achar que a folha vai resolver. Não vai, se não apontar outras fontes de recursos. E o seu projeto aponta outras fontes, como eu tenho estudado, e o presidente Davi se comprometeu de montar uma comissão especial para discutir esse tema tão importante para todo o povo brasileiro. Com certeza, o seu projeto vai ser um dos eixos. Obrigado, senador Paulo Paim, por sua presença e participação. Eu consulto se o meu colega senador Cleitinho quer usar a palavra. Você não está inscrito aqui, mas sempre tem um espaço para você aqui. Você é muito bem-vindo, a tribuna é sua. Fique à vontade, meu amigo. Senhor presidente, boa tarde aos senadores, senadoras e à população que acompanha a gente pela TV Senado e a população que está aqui presente também, viu? Sejam bem-vindos. Eu queria começar aqui minha fala falando do BNDES, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira, se todo povo brasileiro conhece esse banco, se já ouviu falar desse banco. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu acredito que nunca ouviu falar, 90% da população brasileira nunca ouviu falar, 90%.
Mas deveria. Você sabe por quê? Sabe quanto que eles estão pagando? Só com propaganda, gente? Estão pagando aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui. 187 milhões de reais com propaganda. Então, 187 milhões em 3 anos que esse governo está fazendo agora com o BNDES, no mínimo 100% da população brasileira deveria conhecer o banco. Eu vou repetir, 187 milhões de reais. Para vocês terem noção, na época do presidente Bolsonaro, foi gasto durante os 4 anos 30 milhões. Só no mês de dezembro de 2024, eles gastaram com propaganda 40 milhões. 40 milhões. O Bolsonaro gastou durante os 4 anos 30 milhões, em um mês de dezembro de 2024 eles gastaram 40 e até agora tem 3 anos, viu? Tem mais um ano desse mandato ainda, já foi 187 milhões de reais. Tá aqui, ó. Eu anotei tudo aqui, isso aqui tudo é propaganda aqui, ó. Tudo aqui é propaganda, ó. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira. Vocês já viram alguma propaganda do BNDES? Eu, particularmente, nunca vi. Então está na hora da gente poder fiscalizar. Eu vou encaminhar isso aqui tudo para o TCU, para poder o BNDES esclarecer aonde eles estão gastando 187 milhões com propaganda. Só para vocês terem noção, sabe quanto que daria para fazer com Minha Casa Minha Vida com esse dinheiro? Mais de 2.000 casas populares com esse dinheiro. Porque qual que diferença que faz propaganda de BNDES? Eu faço uma pergunta para a população brasileira. Sabe por que eu faço essa pergunta para vocês? Sabe por que eu faço? Porque é você que paga essa conta. Não é o Lula, não é o Senado, não é o Congresso Nacional, não é a Câmara, não é os deputados, não é os ministros, não é o presidente do BNDES que paga essa conta. Quem paga essa conta é a população brasileira, através de impostos. Senador, 187 milhões com propaganda do BNDES. 187 milhões, lembrando, senador, ainda falta um ano. Isso vai passar de 200 milhões de reais só com propaganda do BNDES. O Bolsonaro, na gestão do Bolsonaro, nos 4 anos gastou 30 milhões. Só no mês de dezembro de 2024, o BNDES teve coragem de gastar 40 milhões com propaganda. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fiscalizar, que a gente está falando aqui, gente, é quase 200 milhões de reais com propaganda. E vale lembrar que parece que esse governo adora fazer isso com as estatais, né? É impressionante, vocês estão vendo o que está acontecendo com o Correios. Correios, os próprios funcionários do Correios falam que está tomando calote, que está tirando direito. Esse partido que adora falar que defende o trabalhador, que não é que defende o direito do trabalhador, está tirando direitos do trabalhador. Os Correios estão quebrados. Novamente, e não adianta não, porque muitos fizeram campanha, né, em 2022 para esse governo atual e agora está arrependido. Porque na época já do Lula, lá em 2003, 2004, depois da Dilma, os Correios deram prejuízo. Na época do Bolsonaro, que conta fácil um argumento, você não precisa gostar do Bolsonaro, mas deu lucro e agora está dando prejuízo. Quem está agora também fazendo greve também? Os funcionários da Petrobras também estão fazendo greve. Então só mostra que parece que eles usam essas estatais para poder fazer isso aqui que eu estou falando para vocês. Isso precisa mudar. É que eu canso de falar aqui. Você quer fazer um Estado melhor, porque o Estado só te consome, ele só te pega e não te produz nada, não te devolve nada. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir o Estado, para poder fazer o quê? Diminuir os impostos. Porque quanto mais aumenta imposto, é mais para poder favorecer a classe política, é favorecer o sistema, é favorecer o Congresso Nacional, é favorecer o governo. E vocês no meio disso? Só pagando imposto em cima de imposto. Isso precisa mudar. Eu queria mostrar para vocês aqui, só para vocês terem noção, fazer uma comparação aqui com o Paraguai, só para vocês terem noção do que é imposto aqui no Brasil. Não fica com raiva de mim não, viu, governo? Isso aqui é fato. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha a comparação aqui, ó. O Brasil precisa de mais impostos, gente. No Paraguai, os eletrônicos são 11%. Aqui no Brasil, os eletrônicos são 51%. Brinquedos, lá no Paraguai é 10%. Brinquedos no Brasil, 40%. Remédios, 5% no Paraguai. Remédios no Brasil, 30%. Cosmético, no Paraguai, 15%. Cosméticos no Brasil, 66%. Calçados no Paraguai, 10%. Calçados no Brasil, 39%. Bebidas aqui no Brasil, de 15 a 20, no Paraguai, de 15 a 21%. Bebidas no Brasil, uma média de 38 a 49%. Vestuário no Paraguai, 10%. Vestuário no Brasil, de 18 a 35%. Informática no Paraguai, 11%. A informática no Brasil, de 24 a 33%. É isso aqui que acontece aqui no Brasil. É imposto em cima de imposto. Aqui tudo se fala é de imposto e quem paga essa conta de verdade é a população brasileira para manter o Congresso Nacional,
para manter um Congresso Nacional que hoje a Polícia Federal, eu vou sempre apoiar a Polícia Federal em tudo que ela fizer de investigação, foi aprender a fazer busca e apreensão num deputado, não sei de onde que ele jogou até o telefone dele para fora do prédio. Daí você já tira a base. É todo dia a Polícia Federal fazendo isso aqui no Brasil. Então a gente tem que fortalecer sim a Polícia Federal, e até porque qualquer parlamentar, tanto deputado, senador, que for de esquerda, de direita, quem não deve não tem que temer nada. Então a gente tem que sim fortalecer cada dia mais a Polícia Federal. A Polícia Federal é um patrimônio que a gente tem aqui para poder investigar. E nenhum deputado e senador tem que ficar com raiva, com mimimi com a Polícia Federal, não. Se você não deve, você não tem que temer. Porque o pagador de imposto, que paga imposto rigorosamente em dia, que deveria ter o quê? Saúde, segurança e educação, não tem saúde, segurança e educação. A verdade é essa. Você vê como é que está o país aqui. Saúde, fala que o SUS é fácil, vai entrar na fila do SUS para você ver como é que o SUS é difícil. Você fica aí 30 dias, 60 dias, 90 dias, acaba tem pessoas que morrem na fila do hospital esperando uma cirurgia. E vem falar que o SUS é de graça. Vamos parar de picuinho, vamos parar de mimimi, de hipocrisia. E tem como fazer diferente, sim, porque tudo que a gente consome aqui nesse país, que tudo, até para respirar, 50% é de imposto. Tudo que você faz aqui é de imposto. Então falar que esse país aqui não tem dinheiro, falar que esse país aqui está quebrado, esse país nunca teve quebrado, não, e nem falta de dinheiro, não, esse país sempre foi roubado. E a gente precisa disso. Não é só uma reforma administrativa, uma reforma política, não, é uma reforma de consciência moral. E a reforma de consciência moral tem que partir daqui do Congresso Nacional, da classe política. Somos nós. Para mim, o maior projeto que tem desse país aqui é a fiscalização com dinheiro público. Você fiscalizar o dinheiro público, sobra dinheiro. Vocês podem ter certeza disso. Fiscaliza o dinheiro público. Faça o bom uso do dinheiro público, vocês verem. Se as coisas não funcionam nesse país aqui. Falta de dinheiro nunca foi. Isso aqui é falta de vergonha na cara. Cabe a nós ter vergonha na cara e mudar essa situação. Chega de todo dia manchete, é jornal, é isso, é aquilo. Ah, foi fulano, foi Beltrano, é dinheiro desviado, é dinheiro disso, é dinheiro daquilo. Foi para lá, foi para cá. Todo dia é essa ladainha. Sempre a classe política sendo desmoralizada. E eu tenho que subir aqui e falar isso sempre. E a população brasileira tem a obrigação, você, patrão, você que está pagando imposto, é de cobrar, de fiscalizar cada senador, cada deputado, cada vereador, cada prefeito, cada governador. Porque nós somos funcionários de vocês. É vocês que colocaram a gente aqui, vocês pagam para colocar a gente aqui, porque tem campanha eleitoral, o ano que vem vai ser mais de 6 bilhões. Quem está pagando isso é vocês. Quer dizer, vocês pagam para o político para fazer campanha, você sai da sua casa para ir lá votar nesse político, para depois a maioria desse político roubar. Olha se tem condição uma situação dessa. Eu vou desenhar para vocês. Vocês pagam para o político para fazer campanha. Você dá dinheiro para ele vai lá e faz campanha. Depois você acorda cedo no domingo, na obrigação que você é obrigado a ir votar, você vai lá e vota nesse político acreditando que vai fazer a diferença. Assim que ele entra, o que ele faz? A maioria, não estou generalizando não, viu gente? Vai lá e te rouba. Então você vai ficar ainda bajulando político. Político tem que ser cobrado, questionado, fiscalizado. E é aqui que eu estou para isso mesmo. Para poder ser fiscalizado, cobrado e questionado. Eu vou finalizar minha fala aqui, só, novamente, para toda a população brasileira, que eu vou falar para vocês aqui, ó. O BNDES, durante esses quase 3 anos, né, que está acabando agora em dezembro, já gastou com propaganda 183 milhões de reais. 183. Daria para fazer 2.000 casas populares. E qualquer comparação, você pode até não gostar do Bolsonaro, até acho que não deveria ter propaganda para BNDES. Mesmo assim, o governo Bolsonaro gastou 30 milhões. Em 4 anos. Em 3 anos, gastou 187 milhões. Só no mês de dezembro, gastou 40 milhões. Gastou mais no mês de dezembro que o mandato inteiro do governo Bolsonaro. Novamente, eu acho que não deveria nem existir propaganda, não é só no governo Bolsonaro, qualquer um. Para que propaganda de banco, BNDES? Qual a necessidade disso? Qual que é a explicação? Inclusive, eu queria uma explicação do próprio presidente do BNDES. O que ele fez com 187 milhões de propaganda? Se você fazer uma pergunta para a população brasileira, sair na rua e perguntar o que é o Banco BNDES, eu garanto para vocês que 90% da população brasileira nunca ouviu falar desse banco. Então fica aqui, né, a gente vai poder encaminhar para o TCU, para que o TCU possa buscar esclarecimentos, para que o presidente do BNDES esclareça para a população brasileira onde que ele colocou a propaganda de 187 milhões com dinheiro do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicação inadiável, nosso querido senador Veneziano Vital do Rego. Na sequência, senador Espírito Amin. Querido senador
Isalci Lucas, meus cumprimentos, boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos nossos companheiros. Antes da saída do meu senador Cleitinho, que eu tenho muita estima, amanhã eu farei questão, meu irmão, eu estava ouvindo atenciosamente e Vossa Excelência sabe do meu respeito, e amanhã eu farei questão de levar às suas mãos todo o detalhamento das inúmeras ações desenvolvidas pelo BNDES. E aí há uma diferença muito grande. No governo anterior, o BNDES ele simplesmente não foi levado em consideração. Ele quase inexistia perante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Vossa Excelência sabe do meu respeito e é efetivo, é transparente e verdadeiro. E amanhã eu não consegui a impressão do material que chegou-me, inclusive, na semana passada, num relatório sucinto das ações, entre as quais uma delas eu tive a oportunidade de, subindo a essa tribuna, fazer menções do pronunciamento do ministro Fernando Haddad sobre todo um relatório de dados, de números, das conquistas verificadas e incontrastáveis, inquestionáveis e incontroversas que nós alcançamos. Mas terei muito prazer... Nobre senador, você me dá uma parte rápida? Pois não, querido. Eu vou ser bem breve, que fique claro aqui que eu falei que até pelo governo Bolsonaro, para mim não devia nem existir propaganda. O relatório que Vossa Excelência possa trazer para mim é o relatório dos empresários, dos pequenos empresários, grandes empresários que conseguiram os empréstimos através do banco. Porque a maior propaganda para mim é os próprios empresários dizer que pode ter sido muito bem entendido pelo banco. Agora, propaganda com todo respeito, né, com Vossa Excelência e com o presidente do banco. Eu acho que não tem necessidade de propaganda. A maior propaganda são os empresários poder falar que foi muito bem atendido e foram, né, contemplados com um empréstimo justo e necessário para cada empresário. Mas agradeço a sua... Vou fazê-lo, querido, mas imagine Vossa Excelência que está dizendo que a propaganda, que a informação não é importante, é muito importante, porque por força da ausência desta, Vossa Excelência não teve conhecimento sobre aquilo que foi realizado. E existe essa diferença. O governo anterior de Jair Bolsonaro não tinha o que dizer sobre os investimentos do BNDES, porque o BNDES não operava, não existia, não se fazia presente em todas as regiões e, diferentemente desses últimos 3 anos. É importante, através das informações e não das desinformações que muitas das vezes campeiam e tomam o ambiente, é importante que nós levemos. O BNDES só faz essa propaganda mencionada por Vossa Excelência porque tem a apresentar. E eu terei, com muita alegria, com muito respeito a Vossa Excelência e aos nossos companheiros, de poder apresentar esse retrato sintético do que foi feito nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, também pelo BNDES, sob a presidência do nosso querido ex-senador Aloysio Mercadante. Senador, eu é que agradeço, meu irmão. Você sabe do meu carinho e do meu respeito por Vossa Excelência. Senador Isalci, nós estamos nesses últimos instantes reservados. O assunto era exatamente e especificamente sobre um tema que amanhã haverá de ser motivo de todas as nossas atenções, inclusive presente em nosso plenário o senador Espiridão Amin, que foi designado como relator do projeto de lei que foi batizado na Câmara como o projeto de lei da dosimetria. Eu prefiro tratá-lo como o projeto de lei da quase anistia. Eu tenho uma posição firmada, inclusive antecipei o meu posicionamento na última quarta-feira, quando disse de forma taxativa que haverei de pedir vista para um projeto que não deveria ter sido tratado com o assodamento, com a precipitação que nós vimos no plenário da Câmara dos Deputados. Projeto mal concebido, um projeto mal redigido, tanto verdade é que muito provável que nós tenhamos uma proposta alternativa ao mesmo, porque sem a mesma sequer haveria de atrair as atenções e o reconhecimento por meio de votos favoráveis. Imaginar que nós estamos diante de uma proposta dita como a proposta que vai se fazer justiça àqueles que supostamente, que em tese, tenham sido injustiçados com decisões que foram
tomadas pela Suprema Corte do nosso país. Mas não é verdade, porque não há estes. Por trás de tudo isso, havia e há um interesse que é efetivamente inescondível de atender a um grupelho que orquestrou durante meses, durante pelo menos 2 anos, uma tentativa de golpe. E eu não me convenço que esta casa, submetida aos abusos, aos arbítrios, às agressões, aos vandalismos que nós vimos nela, na casa vizinha, Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, junto a tudo isso, a orquestração para matar um presidente da República, para assassinar um vice-presidente, para levar à morte integrante do Supremo Tribunal Federal, nós ainda ouçamos pronunciamentos a dizer que aquilo não passou de uma atitude impensada. Eu não imagino. Domingo, a TV Senado trazia-nos cenas e reiterava exatamente o que nós, e eu tive a oportunidade, porque respondia pela presidência do Senado naquela famigerada data do 8 de janeiro, e na madrugada eu aqui estava e vi com os meus olhos, evidentemente, o que foi feito, o que foi imposto por parte de milhares de pessoas, não inocentes. Algumas podem até ter sido levadas, mas imaginar que aqueles que agarravam como armas extintores de incêndios, a lançá-los sobre os corpos dos integrantes da Polícia Legislativa, que pegavam aquelas estruturas que demarcam as posições de entradas aqui no nosso recinto, também quebrando, levantando-as contra a incolumidade de muitos que aqui estavam a resistir, aquilo não foi uma brincadeira. Nós precisamos levar isso a sério, porque eu passarei, o senador Isalci Lucas passará, o senador Espiridião Amin passará, e outros estarão, depois de nós, a vir. E nós não estamos autorizados a fazer mudanças nas nossas legislações, principalmente legislações como as criminais, simplesmente para atender àqueles que se levantaram, que urdiram, que maquinaram contra as nossas instituições, contra o nosso regime democrático, com o discurso de que estão a fazer justiça para uns ingênuos que aqui vieram. E pior do que tudo isso, cidadãos, cidadãs brasileiras que estiveram às ruas no último domingo, mais do que a estes que supostamente seriam os beneficiados, e os beneficiados seriam os organizadores, os que materializaram, os que intelectualizaram as ofensas às nossas instituições, é que criminosos, aqueles que cometem crimes contra o meio ambiente, que praticam atos de corrupção, que atentam contra a dignidade, podem ser beneficiados pelo projeto que veio da Câmara para o Senado. Eu quero dizer, senador Isalci Lucas, estimado amigo presidente, quero dizer, professor Espiridião Amin, independente da correção que haverá de ser proposta, muito provavelmente pelo senador Alessandro Vieira, não conheço o teor e muito haverá de ser por nós debatido, porque a qualidade de tudo aquilo que traz a assinatura de Espiridião Amin merece o nosso respeito. Eu quero dizer claramente que votarei e me posicionarei contra, porque eu não admito, eu não concebo que em menos de 2 meses de uma decisão judicial que ainda nem foi concluída junto a todos os que estão sob julgamento, que nós, o Senado Federal, se permitirá a desconhecê-las como se elas não tivessem sido calcadas, baseadas e fundadas num processo que garantiu a plena, total defesa, só que esta feita sem argumentos sólidos, a fazer com que os mesmos acusados pudessem ter as suas devidas absolvições. Eu não vou me submeter a isso.
peço desculpas, independente das posições dos demais outros companheiros, mas essa proposta não é para fazer justiça aos, entre aspas, injustiçados. Essa proposta é para atender a esse grupelho, do ex-presidente àqueles generais, àqueles outros e outras autoridades públicas que deveriam estar a nos defender e não o fizeram. Então, meu voto, taxativamente, reconhecidamente, independente das correções que precisam ser feitas, é exatamente de votar contra essa proposta da dosimetria ou da quase anistia. Eu passarei e não deixarei marcas subscritas para que aqueles que vierem depois de mim identifiquem em mim um mau comportamento como cidadão. Então, muito obrigado. Eu precisava, como assim o fiz no último domingo, estando na capital da minha Paraíba, João Pessoa, participando das manifestações, para dizer não a essa anistia. Se quisermos fazer correções a possíveis exageros ou exacerbações de penas que foram impostas, assim o façamos, mas não a aqueles que devidamente precisam pagar pelo que cometeram. E não foi pouco o que cometeram. Essa é a minha posição que haverei de adotar na CCJ com o devido e total e pleno respeito e reconhecimento aos demais outros que pensem diferentemente de mim. Grande abraço a todos. Muito obrigado, senador Isalci Lucas. Próximo orador inscrito, senador... Não? Bem, então... Eu acho que eu... Hein? Senador Amin, Vossa Excelência poderia presidir enquanto eu falo aqui rapidamente? Oi, abraço, meu amigo. Valeu. Com muita honra, concedo a palavra ao meu querido amigo, senador Paulo Paim. Senador Espiridião Amin, é um registro, nem um minuto não levo. Agradeço, senador Isalci, porque eu já falei quase 25 minutos na tribuna. Eu sei que os senhores também vão ficar solidários comigo. Quero registrar a minha solidariedade ao nosso amigo, senador Jorge Cajuru. Cajuru, estamos sentindo a tua falta. Sabemos que está fazendo uma série de exames. Esperamos melhoras o quanto antes. Volta a Cajuru. Um beijo em seu coração, amigos para sempre. Eu falei para uma assessora dele que eu ia dar um recado aqui para ele, para que ele volte aqui no nosso convívio o mais rápido possível. Eu sei que ele vota de casa, ou mesmo quando vem até o gabinete, mas sentimos falta dele aqui no plenário. É só isso, presidente. Agradeço a gentileza dos dois. Senhor presidente. Prezado amigo, senador Flávio Arnes. Não, eu estou aqui escutando aí a exposição do amigo senador Paulo Paim em relação ao nosso líder Cajuru. E eu queria também fazer minhas as palavras, e certamente de todos os senadores e senadoras dessa casa, para desejar a ele uma recuperação boa, exames adequados, encaminhamento para os desafios que ele enfrenta, também abrindo perspectivas, porque ele é estimado por muita gente, sem dúvida alguma. E nós nos colocamos nesse grupo de amizade e de respeito. E desejamos também para todos que
estão em casa também com doenças por esse Brasil, ou em hospitais também, que tenham também a bênção, né, de serem bem atendidos pelos profissionais de saúde, pelos hospitais e mesmo aqueles que estão em casa e que também muitas vezes não conseguem essa vaga no hospital. Eu acho que todos nós temos que nos irmanar com o exemplo do Cajuru, estender esse apelo, né, para que todos estejam bem pelo Brasil todo, né? Mas eu quero parabenizar o senador Paulo Paim pela mensagem para o nosso colega, né, líder Cajuru. Obrigado, senhor presidente. Seguir as palavras do senador Paulo Paim, do senador Flávio Arnes, e tenho certeza de que todos os senadores e senadoras subscrevem a sua manifestação, senador Paulo Paim, pela admiração, pelo carinho que todos nós dedicamos ao nosso querido amigo Jorge Cajuru Nasser. Tenho certeza de que Deus vai ajudar a que ele tenha resultados bons nos exames e tratamento eficiente e eficaz no que for subsequentemente necessário. Deus nos ajude e Deus o traga de volta ao nosso convívio o mais rapidamente possível. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Obrigado, senador Amin. Também quero fazer das palavras de Vossa Excelência, também do senador Amin, Flávio Arnes, as minhas, com relação ao meu querido amigo e senador Cajuru. Espero que ele volte o mais rápido possível aqui, está fazendo falta realmente. Presidente, nos últimos meses, o Brasil presenciou vários episódios sobre segurança pública. Tivemos a fala do presidente Lula falando que a culpa não é do traficante, sim do usuário. Teve operação no Rio de Janeiro que fez a esquerda ficar indignada e eles ficaram assim porque a polícia do Rio de Janeiro obteve êxito, resultado. Olha, a hipocrisia da esquerda me deixa realmente enojado. Eles invertem valores, onde os policiais que colocam suas vidas em risco todos os dias são os culpados e os traficantes se tornaram as vítimas. Um absurdo. Estava assistindo ontem uma entrevista do nosso futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro, no Léo Dias e também no Ratinho. Senador Flávio, você foi muito feliz na sua fala. Flávio Bolsonaro disse: a educação é o único meio para mudar a realidade do Brasil e fechar as portas para o tráfico de drogas e outros crimes. O senador Flávio, realmente você tem toda a razão. Eu sempre afirmei em toda a minha vida que a educação é a única ferramenta para mudar o nosso país. Mas precisamos criar uma política de Estado para quando trocar o presidente não acabar com tudo só porque não foi ele que fez. Se queremos mais segurança, ela começa com mais educação. Este é um fato que muitas vezes ignoramos, mas que a realidade sempre busca uma forma de nos fazer lembrar. Hoje, eu li uma notícia que me chamou bastante atenção no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense publicou a seguinte matéria: o que teria sido diferente se a escola estivesse lá? Esse é o artigo do Correio Brasiliense. O que teria sido diferente se a escola estivesse lá? Resumindo, a pesquisa, um raio-x da vida, ouviu 3.954 pessoas envolvidas diretamente com o tráfico de drogas. E para esses criminosos foi feita a seguinte pergunta: olhando para trás, na sua vida, o que você teria feito diferente? E a resposta mais frequente, dita por 41% dos entrevistados, foi a mesma: eu teria estudado ou me formado. Ou seja, para quase metade dos envolvidos com crime, a vida teria sido bem diferente se eles tivessem tido acesso à educação. Não é novidade de que a educação transforma vidas. É a educação que dá oportunidades,
cria possibilidades de escolhas melhores para a sua vida. Eu sou a prova viva de que o acesso à educação abre portas. Foi graças ao ensino fundamental, médio, profissionalizante e superior que conquistei todas as oportunidades que tive e hoje cheguei aqui neste plenário. E a história desses criminosos também poderia ter sido diferente se o caminho seguido fosse o da educação. A educação dá oportunidade que antes você não tinha acesso. Até os traficantes que responderam a essa pesquisa sabem disso. É só a gente pesar o que compensa mais. Melhor se formar ser advogado ou ser criminoso cliente deste advogado. Melhor estudar para ter uma profissão digna perante a sociedade ou ser o bandido que destrói famílias. Melhor ter uma vida longa com emprego honesto ou morrer jovem do crime. Quase metade dos criminosos sabem que só o acesso à educação você pode mudar o rumo da sua vida. Esse estudo é muito importante para mostrar o que já venho falando aqui há anos. A educação precisa ser uma política de Estado, onde o país faça um projeto a longo prazo, colocando como prioridade a educação primária, para que os alunos realmente aprendam a ler, a escrever, saindo dessa primeira etapa alfabetizado. O aluno passando todas as etapas de forma correta, nós vamos ter um grande avanço na educação no Brasil. Outra coisa que também precisamos fazer é focar no ensino profissionalizante. Os nossos jovens precisam ter uma profissão para quando acabar o ensino médio, já começar a ter oportunidade de trabalho. Isso vai fazer com que esses mesmos jovens não sejam fisgados pelo crime. Eu espero que o Brasil um dia consiga colocar a educação em primeiro lugar. E se depender de mim, vamos fazer isso o mais rápido possível. Educação gera oportunidades, transforma e salva vidas. Então, presidente Jorge Seife, esse é um artigo publicado hoje, muito interessante, de que realmente as pessoas envolvidas com tráfico de drogas, realmente se tivesse a oportunidade de ter estudado numa boa escola, com certeza a vida deles seria diferente. Mas eu quero também, presidente, aproveitar esse restinho de tempo que falta para falar um pouquinho também sobre essa questão da votação que nós vamos fazer amanhã, espero. E eu espero que se alguém pedir vista, eles façam exatamente o que sempre fizeram. Vista de 1 hora, 2 horas. Que nós temos o compromisso de votar essa matéria na quarta-feira. Era para ter votado semana passada. O presidente chegou a pautar. Mas a pedido do presidente da CCJ, vai para a CCJ amanhã. E eu espero que não haja nenhuma artimanha para realmente adiar a votação desse projeto. Nós vamos corrigir o texto, porque de fato há possibilidade de interpretações que está sendo anunciado, então nós temos que corrigir isso mesmo, redação de texto, para ficar claro realmente que essa diminuição da pena, dosimetria, como sei o nome que chamam aí, ou anistia parcial, que a gente possa aprovar aqui no plenário na sessão de amanhã. Mas quero também dizer aqui, eu já disse isso algumas vezes, mas eu vou reforçar porque eu ouvi aqui hoje, que é a questão do golpe. Eu disse aqui já, ninguém que dá golpe nomeia a pedido do eleito o ministro da Defesa, o ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Quem vai dar golpe não faz isso. Nós conhecemos, e eu muito mais por ser de Brasília, todo o aparato que existe aqui para cuidar dos poderes. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial, mais de 2.000 policiais. Nós temos a Força Nacional que estava aqui no anexo da Justiça. Nós conhecemos o plano Escudo, existe um plano chamado Escudo, que em 40 minutos essa esplanada é tomada 100%. Agora, eu disse, está lá no meu relatório da CPI do dia 8, não é? O governo federal poderia ter evitado. Não evitou por quê? Porque tinha interesse nessa narrativa que foi construída. Então, na prática, é isso.
Não houve golpe, como disse o próprio ministro da Defesa. Não sou eu que estou dizendo, não. O ministro da Defesa disse claramente de que foi uma baderna, que não existe golpe sem armas, não existe golpe no domingo com vendedor de pipoca, vendedor de picolé, senhoras de idade que com a Bíblia, muitos vieram aqui orando apenas. Houve quebradeira, sim, mas quantas quebradeiras que já ocorreram aqui que eu assisti? Botaram fogo no Ministério das Relações Exteriores, quebraram o Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, botaram fogo na Câmara, e aí era baderna. Agora não, 8 de janeiro foi golpe. Cadê as câmaras? Onde estão as câmaras? Que tinham, sim, porque quando nós solicitamos a cópia, o ministro Dino, na época, disse que tinha que pedir autorização do Supremo. E o Supremo autorizou. E após a autorização, sumiram com as câmaras. Não, desapareceu. Então, essa conversa de realmente golpe, isso é conversa fiada. É uma narrativa que foi construída e que poderia ter sido evitada. Mas era interessante para o governo que acontecesse tudo isso. É lamentável, pessoas que morreram na prisão, pessoas que estão lá já há 3 anos. A mulher, a Débora, condenada, 14 anos. Então, coisas absurdas que nós não podemos aceitar e por isso temos que botar essa matéria com a correção devida, para não dar margem a essa narrativa que foi construída também, de que nós queremos fazer diferente, que nós queremos liberar para todo mundo. Não é verdade. O que nós queremos fazer é justiça com as pessoas que fizeram essa baderna e cada um vai pagar pelo que fez individualmente, não é uma condenação coletiva, mas a gente precisa realmente aprovar essa matéria amanhã. Obrigado, presidente. Passo agora a palavra de imediato ao senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores, senadores, senadoras, servidores da casa, visitantes. Na verdade, eu quero fazer um pronunciamento aqui de um resumo do que foi o Brasil em 2025, algumas reflexões para as senhoras e senhores, e falar também sobre a dosimetria que amanhã vamos votar. Primeiramente, que nós vimos um ano onde a violência, ela aumentou, escalou violentamente. Parece pleonasmo, mas é verdade. A violência escalou a níveis insustentáveis a ponto de colocar o Brasil entre os 10 países mais perigosos do mundo, mais inseguros do mundo. E hoje, a segurança pública é a matéria que mais o brasileiro se preocupa, mais do que saúde, senhor presidente, mais do que educação. O brasileiro está preocupado com a sua vida, se volta para casa. Por outro lado, vimos um governo que permitiu que essa violência tomasse conta do país. Nós vimos a Selic, a taxa de juros básica, para que o brasileiro compre seus bens duráveis, troque sua geladeira, seu fogão, seu carrinho, ou entre num financiamento para sua casa própria, sonhada casa própria, em 15%, mesmo depois da saída do Roberto Campos Neto. Então, a culpa até então era do Roberto Campos Neto. O Galípolo está aí já 3 reuniões mantendo a taxa de juros. Então, a culpa não era tão grande assim do Roberto Campos, mas senão de uma economia combalida, uma economia instável e, acima de tudo, prejuízos bilionários nas nossas estatais. Nunca as estatais do Brasil, senhor presidente, tiveram tanto prejuízo. Pesquisem no Google, pesquisem aí nas suas redes sociais, os números absurdos dos prejuízos. Correios quebraram de novo. Esse governo quebrou de novo. INSS roubado e saqueado, os mais vulneráveis, as pessoas que construíram esse país lá atrás, pessoas idosas sendo roubadas por agentes desse governo, que ali estavam abrindo senha, abrindo convênios com entidades que são, na verdade, malfeitores, criminosos, roubando pessoas que muitas vezes não têm condição de tirar um extrato para conferir o valor de sua aposentadoria,
que encontra empréstimo consignado ou desconto de associações que eles nunca ouviram falar, tudo em massa. Vimos aí o número de pescadores no Brasil saltar de 700 mil, quando eu estava lá como secretário nacional de pesca ou ministro da pesca, era a autoridade máxima na pesca e na aquicultura do Brasil. Hoje existem 2 milhões de pescadores. Se o Brasil tivesse 2 milhões de pescadores, senhor presidente, nós seríamos uma potência mundial em produção de pescados, e isso não é verdade. São, na verdade, pessoas que se aproveitam do Bolsa Família, melhor dizendo, do seguro defeso, que se fazem de pescadores para roubar o erário público sob supervisão e sob o olhar complacente de um desgoverno. Vimos escândalos do Banco Master, vimos Supremo Tribunal Federal legislar sobre aborto, sobre drogas, sobre marco temporal de terra indígena. Depois de 37 anos de Constituição Federal, estão rasgando a Constituição e trazendo uma insegurança jurídica para todo o Brasil. Indígenas que já vieram aqui na CPI da ONG, CPI das ONGs, que foi conduzida brilhantemente pelo Márcio Bittar e pelo Plínio Valério, que mostraram que índio não quer mais terra, eles querem dignidade. Mostraram que as ONGs, que a própria FUNAI não deixa o índio plantar, não deixa colher, não deixa prosperar, são feitos de massa de manobra, inclusive por uma parte da Igreja Católica, o qual eu lamento profundamente. Territórios indígenas que hoje já ocupam praticamente 15% do nosso território nacional e eles querem chegar a quase 30%. Para quê? Para mais uso do narcotráfico, para atravessar fronteiras com drogas, que o nosso país continua sendo um grande hub logístico de drogas para o mundo inteiro, que a droga é produzida aqui na América do Sul e é escoada para os outros países através dos nossos portos. É isso que querem? Onde a Polícia Federal não tem autonomia, a polícia não pode entrar em terras indígenas. Então, vimos aí o Banco Master, um banco que vendia títulos podres sob supervisão do Banco Central do Brasil e ninguém fez nada. Vimos aumento de impostos, mais de 40 impostos criados ou aumentados pelo desgoverno Lula, pelo governo que dizia que era do amor e que prometeu picanha e que não entregou nem abóbora. Um desgoverno que fez a Flop 30, flop porque foi uma vergonha internacional, a COP sem infraestrutura, com incêndio, com roubo, com hotéis caríssimos, que várias autoridades do mundo inteiro cancelaram a sua vinda e até chanceleres internacionais reclamando da organização. Uma vergonha para o Brasil. Então foi um ano muito triste para o Brasil, em todos os aspectos, alimentos chegando também a preços recordes, alimentos básicos, café, azeite, arroz, feijão, pera, laranja, ovos se tornaram inacessíveis para o brasileiro, moeda desvalorizando, uma das que mais desvalorizaram no mundo. Então isso tudo é muito triste. No entanto, senador Exalcir, nós temos uma esperança para 2026. Nós temos o nome do filho do presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, agora à nossa disposição. Nós ansiávamos por um nome para apoiar. Acabei de ver uma reportagem que mostra que 49% dos brasileiros rejeitam o desgoverno do presidente Lula. Um ministro da Fazenda, que ao invés de ser chamado pelo nome, Fernando Haddad, é chamado de Fernando Taxade, porque taxa tudo e todos. Taxa fintech, taxa CDB, taxa criptomoeda, taxa banco, taxa as pessoas. Um governo que só sabe arrecadar e aumentar os gastos públicos sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, a nossa esperança para 2026, e muitas vezes a gente fica cansado, nós sofremos aqui como parlamentares, porque parlamento, ao final, senhoras e senhores, parlamento é voto. Nós temos aqui quantos votos? 30, 35 no máximo. Muitas vezes nossas pautas não avançam. E eu quero falar especialmente agora também sobre a dosimetria. Senador Exalcir, o senhor já viu uma pessoa
ser medicada com melhoral infantil, estando acometida por um câncer terminal? Esse projeto da dosimetria, na minha opinião, é essa comparação. É querer tratar câncer terminal com melhoral infantil. Não resolve, não pacifica, não anistia as pessoas que nada fizeram senão participar de uma manifestação que evoluiu para um quebra-quebra, que evoluiu para vandalismo e que, infelizmente, com o consórcio, governo federal, PGR e Supremo, virou golpe de Estado. Golpe de Estado, e eu faço um desafio às senhoras e senhores, pesquisem golpes de Estado. Na história do mundo, nos últimos 50 anos, existem componentes que não podem ser retirados de um golpe de Estado: sangue, tiro, milícia, sequestro, morte, tanque, confusão, exércitos, tiroteio. Não houve nada disso, sequer tinha uma arma naquele dia na Praça dos Três Poderes, e ainda condenaram. Eles foram tão criativos que buscaram Bolsonaro nos Estados Unidos para dizer que ele era o cabeça do golpe, o golpe remoto, golpe feito da Disneylândia. Olha que interessante, é muito criativo. Monteiro Lobato teria vergonha de Paulo Gonet, de tanta criatividade que foi utilizada para a nossa vergonha e nosso lamento. Mas eu volto a dizer, o PL da dosimetria, que foi originalmente concebido pelo deputado Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, foi completamente desconfigurado, completamente desmontado, destruído pelo relator Paulinho da Força, que tem mãos ocultas trabalhando pelas mãos dele, nós sabemos quem são. Pessoas que lá atrás foram anistiados, inclusive artistas. Lula não foi anistiado, Fernando Gabeira não foi anistiado, artistas do Brasil inteiro não foram anistiados, Dilma Rousseff não foi anistiada, José Dirceu não foi anistiado, e esses sim, lá atrás, mataram gente, participaram de guerrilha, queriam fazer o governo do proletariado, queria transformar nosso país num comunismo a estilo cubano, sequestraram embaixadores, explodiram bancos, roubaram, tocaram o terror verdadeiramente no Brasil, e todos foram anistiados, e muitos desses, inclusive hoje, participam da vida pública, inclusive que está sentado na cadeira de presidente no Palácio do Planalto. E agora vem com essa hipocrisia de que a anistia é inconstitucional. Eu faço votos que vossas excelências, incluindo nossos honrados ministros do Supremo Tribunal Federal, leiam a Constituição. Não estou pedindo muito, afinal de contas, vocês são guardiões da Constituição. Que o presidente da República faça o mesmo, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não podemos aceitar essa dosimetria, uma mentira. O projeto tem que mudar de dosimetria para 1º de abril. Débora do Batom, não vou falar de outro. Foram 1.500 presos naquele dia. Débora do Batom nunca pisou numa delegacia, não sabe o que é um escrivão, um delegado. Não sabe o que é um investigador. Nunca pisou numa delegacia. Uma mulher que com batom ia dar golpe de Estado, foi a acusação dela. Dá mais um minuto, senador Exaucir, um minutinho. Olha que absurdo. Enquanto André do Rep saiu pela frente da porta da cadeia e que o STJ concedeu mais de 50% dos habeas corpus a criminosos envolvidos com tráfico de drogas, com fuzis e portando drogas, 500, 600, 700 quilos de cocaína, de maconha e de outras drogas. André do Rep saiu, devolveram helicóptero e lancha para o André do Rep, para a quadrilha dele. É isso que é justiça no Brasil? Chamar Débora do Batom atentado violento ao Estado de Direito, abolição violenta. Será que ela sentar na cadeira de presidente? Talvez se sentasse nós não estaríamos na desgraça que infelizmente estamos. Essa PL da dosimetria é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para os presos políticos de 8 de janeiro, e nós não podemos aceitar, porque é um acordão dos poderes para colocar goela abaixo dos senadores, tratar câncer terminal com melhoral infantil.
que ainda vai depender de decisão do Supremo Tribunal Federal, um Supremo Tribunal Federal totalmente contaminado com política e ideologia. Totalmente. Nós não podemos aceitar. E eu espero que o senador Espiridião Amin, do meu estado, que é um patrimônio político dessa nação, que é um homem sábio, até pela sua idade, pela sua experiência no parlamento, ele só não foi presidente da República. Esperamos que venha um texto robusto para realmente corrigir essa anomalia em que o Brasil se meteu de 2023 para cá. Eu não concordo com quebradeira na esplanada dos ministérios, mas o senador Exalci falou. Tinha a Guarda Nacional, tinha Grupo Escudo, tinha a Guarda Presidencial, estavam servindo água para as pessoas ali no Palácio do Planalto. Cadê as câmeras que o Dino sumiu? Cadê a Guarda Nacional? Nós temos filmes aí de redes sociais da Guarda Nacional olhando a quebradeira e nada faziam. De militares servindo água para aqueles que buscavam refúgio do gás lacrimogênio no Palácio do Planalto. De pessoas fugindo depois de terem quebrado o Palácio do Planalto todo. O Supremo e essa casa saíram de corda, de rapel, por trás dos prédios públicos. Será que só eu vi isso? Será que ninguém mais vê? Um processo contaminado onde o presidente Bolsonaro, que hoje é uma pessoa comum, não poderia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto mais por uma só turma, senão pelo pleno. Tinha que ir para a primeira instância, qual é o foro, qual é a prerrogativa que ele tem para ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal? Que vergonha, que bagunça jurídica que esse país se transformou. Que loucura, meu Deus. E o Senado, mais uma vez, eu preciso pedir perdão para os brasileiros. O Senado tem participação nisso, tem o DNA do Senado, por nada fazer, por se omitir, por permitir. Mas não podemos mais. E ano que vem, Flávio Bolsonaro para presidente e vamos lotar essa casa com 41 senadores e mudar a história. Presidente Exalci, gostaria de pedir... Aqui. Pois não, senador Wellington. Eu sei que o senador Moro está inscrito para falar. Ele deu, também. Deu preferência aqui para o Jaime Campos em função da urgência, do compromisso que ele tem inadiável. Não, é com a autorização do senador Jaime mesmo, que eu sou liderado dele. Então, ele já nos concede esse espaço aqui e eu quero aqui estar apresentando, senhor presidente, a nossa pró-reitora do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, em Barra do Garças, que é o campus do Araguaia, ela que é a pró-reitora Paula Carvalho, acompanhada aqui do Bruno Ribeiro, que representa a nossa reitora Marluce Souza. E eu quero aqui, senhor presidente, registrar a importância que representa o campus do Araguaia. Na verdade, Barra do Garças e Pontal do Araguaia são duas cidades na divisa de Goiás. A interiorização do ensino do Brasil. Eu quero aqui registrar que onde a universidade chega, com certeza o desenvolvimento cria raízes. E o campus do Araguaia é conhecido porque transforma o nosso território em futuro. A educação superior no interior, na verdade, é justiça social na sua prática. Levar ao FMT, ao Araguaia, é levar oportunidades a quem mais precisa. O campus do Araguaia aproxima o Brasil real da universidade pública. Aqui, a educação não afasta, ela fixa talentos e constrói comunidades. Portanto, nós estamos aqui para fortalecer o campus do Araguaia, porque representa fortalecer o Brasil. Estamos aqui, já tivemos hoje de manhã no MEC, com a possibilidade de implantar o curso de medicina naquele campus. E é muito importante, porque o Araguaia é uma das maiores regiões do Brasil, é maior do que muitos estados brasileiros. O senador Jaime Campos tem sido nosso parceiro também em fortalecer aquele campus. Agora estamos aprovando o orçamento, já fiz aqui o compromisso com a pró-reitora e também com a nossa magnífica reitora, porque aquele campus representa não só Mato Grosso, é o Araguaia que nos une, então é Mato Grosso,
o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Claro, o futuro também é lutarmos para criar a terceira Universidade Federal do Mato Grosso, com sede em Barra do Garça. Já temos a segunda em Rondonópolis, está provado que essa interiorização é muito importante. E criar mais uma universidade não é dividir a universidade mãe, é fortalecer mais ainda o nosso estado e a integração do estado, para que não tenha no futuro o sentimento de divisionismo. Por isso eu agradeço muito a presença aqui da nossa pró-reitora, em nome da reitora Marluce, e vamos trabalhar junto, com certeza, porque eu, Jaime, toda a bancada, estamos integrados nesse projeto. Muito obrigado. Muito bem, senador Wellington, sejam bem-vindos aí à nossa pró-reitora. Com a palavra, o nosso líder, Jaime Campos. Caro amigo senador Dalci, que nos honra muito ver Vossa Excelência presidindo a sessão na tarde de hoje, ilustres colegas senadores, eu quero de mais nada iniciar meu pronunciamento, saudar aqui a nossa pró-reitora, lá de Barra do Garça, Paula aqui, eu sou querido nosso professor também, Ribeiro, e por sinal, senador Eto, na última quarta-feira, nós estivemos participando do evento lá na nossa Universidade Federal de Cuiabá, em que a nossa universidade comemorava seus 55 anos de existência. E como mato-grossense, fiquei orgulhoso de participar daquele evento, sobretudo de cumprimentar aqueles valorosos mestres, servidores daquela instituição de ensino que tem feito a história de Mato Grosso. De forma, a Paula já esteve comigo, por sinal já estamos compromissados com ela, né? Dias atrás, visitou no gabinete, de nós repassamos através de emendas orçamentárias nossas, recursos para aquisição de ônibus para o campus da Universidade Federal, lá de Barra do Garça. Mas o mais importante, senador Jaci, que nós vamos lutar também para nós conseguirmos o curso de medicina, né? Tendo em vista que é uma região que atende toda a região do Médio e Baixo Araguaia e, fundamentalmente, também atendemos também parte do estado de Goiás e também fazemos divisa com o estado de Tocantins. Feito isso, seja bem-vinda, é um prazer grande termos o senhor aqui no plenário do Senado Federal. Obrigado. Mas, senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna para comunicar que acaba de protocolar um projeto de lei que destina recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e Programas de Educação Cidadão a letramento democrático a serem executados sob a gestão do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, do TSE, melhor dizendo. Essa proposição parte da seguinte premissa, senador Exalci: o fortalecimento da democracia não se resume apenas no financiamento de campanhas eleitorais. Não há na democracia forte sem uma sociedade bem informada. Não há cidadania absoluta sem compreensão dos direitos e deveres, do funcionamento das instituições e do papel de cada indivíduo na vida pública. Assim, o projeto que apresento propõe a destinação de 2% do fundo eleitoral para ações permanentes, estratégicas de educação, ou seja, da educação dos nossos cidadãos. O projeto insere na lei das eleições de diretrizes para o uso dos recursos com transparência, responsabilidade cívica. Entre elas destacam-se o desenvolvimento de programas voltados a formações de eleitores conscientes, a produção e a difusão de materiais educativos sobre o sistema eleitoral e o processo democrático, a realização de cursos, seminários, atividades formadoras abertas à sociedade e a capacitação de educadores e formadores de opinião. Esse recurso virá do fundo eleitoral. É bom que você esclareça aqui. Não é criar mais uma despesa. O desenvolvimento da plataforma digitais e tecnologias educacionais, o apoio a iniciativas da sociedade civil e de instituição de ensino e a promoção de campanhas sobre a importância do voto, a participação política e o combate à desinformação eleitoral. Mas, senhoras e senhores senadores, esse é um projeto de grande impacto social e educacional. Para a próxima eleição, o fundo eleitoral contará com cerca de 5 bilhões de reais. Infelizmente, muitos utilizam essas verbas como se fosse um verdadeiro balcão de negócios. E já quem paga a conta é o cidadão brasileiro, que já não suporta mais arcar com tanta carga tributária. Ao destinar parte dos recursos, o fundo eleitoral,
a formação cidadã, o projeto reafirma que o financiamento público da política deve estar a serviço do fortalecimento do regime democrático como um todo, e não apenas no processo eleitoral sem sentido estrito. É uma proposta, senador Sérgio Moro, que combina investimento institucional, transparência, controle de responsabilidade, mas ao mesmo tempo em que sinaliza à sociedade que a educação cívica é prioridade do Estado brasileiro. Quero, por fim, registrar meus compromissos a todos os membros da Rede Nacional de Educação Cidadã, a REDENEC, que tem desempenhado um trabalho admirável no esforço de expandir a educação para a cidadania do nosso país, ou seja, para o Brasil. A rede tem sido protagonista na difusão de boas práticas, na qualificação docente e na articulação de gestores públicos, fortalecendo essa agenda em escolas, comunidades e instituições. A educação para a cidadania não é um detalhe circular, ou seja, é um alicerce de uma democracia madura. Desde já eu quero, nessa oportunidade, senhor presidente, que eu quero contar com o apoio desta Casa para essa iniciativa. Confio que o Congresso Nacional, no exercício da sua elevada função constitucional, saberá apreciar o mérito dessa proposição, aperfeiçoá-la no debate legislativo e contribuir para o funcionamento da cidadania e da democracia do nosso país. Mas, senhoras e senhores senadores, para encerrar este meu pronunciamento, eu faço um apelo para que possamos promulgar com celeridade a PEC 169, ou seja, já votar as duas casas. PEC que é muito importante, a 169 de 2019, que permite o acúmulo de cargos para os professores. Essa PEC, senhor presidente, é de suma relevância para nossos educadores, que dedicam suas vidas à formação das futuras gerações do Brasil. Hoje, infelizmente, muitos professores enfrentam salários defasados, jornadas fragmentadas e dificuldades financeiras crescentes. Com a PEC 169, vamos ofertar mais vagas de trabalho para esses profissionais, sem prejuízo ao interesse público do nosso país. Valorizar o professor não é apenas um discurso, é uma decisão política concreta. E decisões políticas exigem coragem para atualizar a Constituição à luz da realidade social e econômica do nosso país. Por isso eu faço aqui um apelo para que possamos avançar na promulgação da PEC 169 de 2019, oferecendo mais oportunidades aos nossos educadores, reconhecendo seu papel central no desenvolvimento nacional e dando um passo firme na construção de um Brasil mais justo, com educação forte e, sobretudo, de profissionais valorizados. Encerro, senhor presidente, dizendo da importância de nós melhorarmos, com certeza, o ambiente escolar do Brasil, mas, sobretudo, valorizando os nossos professores. Eu tive a primazia, num gesto de coragem, Deus ao dia, quando fui governador do meu estado de Mato Grosso, de criar uma universidade estadual, senador Sérgio Moro. Hoje, essa universidade é orgulho de todos nós mato-grossenses. Temos 22 mil alunos matriculados. Temos cursos de medicina, de engenharia e de veterinária. Por que eu digo isso aí? Se não tivesse essa coragem, essa determinação, talvez quantos milhares de jovens, de homens e mulheres, talvez não teriam essa oportunidade de ter o ensino de terceiro grau. E hoje, eu não tenho dúvida alguma, o grande legado do meu governo foi a criação dessa universidade estadual, que hoje é a Unemate, que hoje, sem dúvida alguma, está presente e praticamente em todas as cidades do nosso estado. Nós temos vários campos e que tem prestado, seja, um trabalho exitoso, não só na formação, mas, sobretudo, na contribuição que eles têm dado para que possamos desenvolver o nosso estado com a participação efetiva dos profissionais que ali formam, de veterinário, agrônomo, médicos, pedagogos, advogados, etc. Por isso, eu tenho a certeza absoluta que esse meu projeto é um projeto extremamente importante, na medida que nós estamos dando o devido valor para que os nossos professores sejam, com certeza, reconhecidos pelo seu trabalho. E agradeço também ao querido senador Sérgio Moro de me dar essa oportunidade de falar
aqui antes do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Jaime Campos. Conte com o nosso apoio a esse projeto. Obrigado. Muito importante. Com a palavra agora o senador Sérgio Moro. Senhores senadores, senhoras senadoras, presidente em exercício, senador Exalci, aproximando-se o final do ano legislativo, é natural que se faça um balanço. E, apesar dos pesares, eu sempre tenho dito que o Brasil, desde a eleição de Lula como presidente novamente, encontra-se sem rumo, não existe um projeto de país, e o país vivencia uma profunda inversão de valores, no qual aquilo que é errado acaba sendo valorizado e aquilo que é certo muitas vezes é perseguido. Nós vimos a volta da roubalheira, nós vimos a volta da falta de ética e da falta de limites. Nós vivenciamos uma escalada do crime organizado. Nós assistimos o Brasil no palco internacional sofrer sucessivos vexames, dentre eles, por exemplo, enviar um avião da FAB para resgatar e conceder asilo à primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por corrupção. Nós vimos também no palco internacional o Lula aplaudindo as tropas que invadiram a Ucrânia, lá na Rússia, juntamente com vários ditadores de países mais obscuros. Essa profunda inversão de valores nos desaponta e nos deixa desgostosos e descrentes acerca do que vai acontecer. Mas, em certa medida, senador Exalci, esse é um ano no qual pautas da oposição começaram a aparecer e começaram a ser aprovadas. Eu me refiro aqui especificamente nesse segundo semestre à pauta da segurança pública. Eu sempre defendi o endurecimento da legislação penal e da legislação processual penal. O grande problema do avanço da criminalidade no Brasil, além de razões às vezes estruturais, é a leniência com o criminoso, aquela visão ultrapassada que, infelizmente, até mesmo no lugar comum se encontra de que o criminoso é uma vítima da sociedade, o que nós sabemos que é falso, né? O crime é usualmente uma atividade racional, é um misto de uma avaliação de juízo de risco e de oportunidade. Quanto maior a oportunidade e quanto menor o risco, tanto mais teremos crimes. Então, cabe sim ao Estado, ao governo, fomentar mecanismos preventivos para diminuir a oportunidade e, do outro lado, fomentar mecanismos repressivos para que os ilícitos sejam identificados e, quando identificados, severamente punidos. Mas se era quase impossível aprovar qualquer medida nessa área, nesse Congresso, infelizmente, durante a influência da base do governo do Lula, nós vimos agora, nesse segundo semestre, mudar. Ano passado, nós conseguimos apenas aprovar a lei que colocava fim às saídas temporárias dos presídios, as chamadas saidinhas. Lula vetou e depois esse veto foi derrubado. Mas esse ano nós vimos o próprio governo se incomodando e finalmente tomando alguma iniciativa, encaminhando a PEC da segurança pública. Muitas limitações, mas isso pelo menos dá ao Congresso a oportunidade de alterar a Constituição para realmente buscar aquilo que a gente precisa. E lá na Câmara foi recentemente apresentado o relatório pelo deputado Mendonça Filho, que aliás é do União Brasil, partido ao qual eu também estou filiado, e é um texto que avança em muito, e é muito melhor do que aquele projeto originário apresentado pelo governo federal. Da mesma forma, o governo apresentou na esteira daquela operação contenção, depois de meses patinando entre a Casa Civil e o Ministério da Justiça, um projeto de lei denominado antifacção, para enfrentar o desafio das organizações criminosas. E o projeto originário do governo
embora até tivesse pontos positivos, vamos reconhecer, ele era tímido. Era excessivamente tímido porque, dentro do debate interno do governo, prevaleceu aquele entendimento de que o crime ainda é um problema social, o crime ainda é um problema da sociedade e o criminoso uma vítima, né, desse ambiente, que é uma visão absolutamente ultrapassada. Mas, na Câmara, o projeto foi distribuído ao deputado Derrite, também secretário de Segurança de São Paulo, que colocou o projeto na direção certa. Realmente uma lei dura contra o crime organizado, isso foi essencialmente importante. Esse projeto veio aqui ao Senado, nós trabalhamos nesse projeto, apresentei diversas emendas, o relator Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira, fez ajustes no projeto que veio da Câmara, mas ele caminhou na mesma direção, na direção de precisamos sim de um endurecimento real contra o crime organizado, tanto em matéria de penas, tanto em relação à tipificação, mas igualmente em relação à introdução no nosso ordenamento jurídico de formas de financiamento da segurança pública e igualmente de novos instrumentos de investigação do fenômeno criminal. O projeto volta à Câmara agora, vamos aguardar os desdobramentos, mas grandes passos foram tomados nessa área. É até um contraste, porque lembro, quando fui ministro da Justiça, nós queríamos o endurecimento no Executivo da Legislação Penal e Processual Penal e encontrávamos resistência no Congresso, porque na época o Congresso, o PT e partidos vinculados ali à esquerda, sempre dificultavam qualquer espécie de endurecimento. Hoje, o Congresso majoritariamente deseja o endurecimento das leis penais e encontra no governo um parceiro, ainda que tímido, mas um parceiro tímido para pelo menos nós conseguirmos avançar em algumas pautas. E eu mesmo, nesses últimos 30 dias, consegui, senador Isalci, viabilizar 3 projetos no qual tive um envolvimento. Um deles, o PL 15245, que foi o autor, que é um projeto que criminaliza o planejamento de atentados contra os agentes da lei e também dá cobertura legal à proteção de agentes da lei já que não estão na ativa, para serem protegidos de riscos contra o crime organizado, se esses riscos surgiram em decorrência do serviço prestado. Também conseguimos aprovar a Lei 15272. Nesse projeto eu fui relator aqui no Senado. E esse projeto coloca limitações às solturas em audiências de custódia. As audiências de custódia para as quais os presos em flagrante são levados após a prisão se transformaram, infelizmente, numa porta giratória de criminosos. As estatísticas apontam 60% dos presos em flagrante sendo liberados, e às vezes por crimes graves, e às vezes até em casos atrozes, ainda que muitos juízes façam bem o seu trabalho, existe, infelizmente, também uma contaminação de uma parcela deles por essa visão do criminoso vítima da sociedade, e esse projeto vem em bom momento para tentar fechar essa porta, estabelecendo ali critérios objetivos que recomendam a decretação da prisão preventiva para determinadas circunstâncias, principalmente crimes graves, crimes reiterados, crimes praticados por organizações criminosas e principalmente pessoas que já foram soltas em audiências de custódia anteriores e que têm que ser mantidas presas. Não pode ser aquela prende e solta entre a polícia e o criminoso, que acaba gerando uma sensação de impunidade e desmoralização da justiça. E mais recentemente aprovamos ainda um novo projeto, que eu fui relator aqui no Senado, que amplia o nosso Banco Nacional de DNA de Criminosos, que é um instrumento poderoso para a investigação criminal. É a moderna impressão digital. Se o criminoso deixa qualquer vestígio corporal no local do crime, isso é especialmente relevante para crimes violentos, para crime organizado, crimes que envolvem alguma participação física do criminoso, há um grande potencial para que ele seja identificado prontamente, inclusive diminuindo custos da investigação, diminuindo a impunidade, e nós temos diversos exemplos
nesse sentido no Brasil. Esse projeto foi aprovado no Congresso, foi ao Planalto, ainda pende de sanção ou de veto. O prazo está aí previsto até o dia 22. Mas, embora ainda se tenha muito a avançar, nós precisamos avançar muito em matéria de segurança pública no país, pelo menos nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Pelo menos agora, nesse terceiro ano dessa gestão ruinosa do Palácio do Planalto, nós estamos conseguindo inverter a lógica do cidadão sempre desprotegido contra o criminoso. Quem sabe ano que vem possamos ainda avançar mais. E o outro aspecto que me chama muito a atenção, porque nos primeiros anos do governo Lula, o tema da corrupção e do combate à corrupção simplesmente desapareceu da imprensa. Não se falava nisso. E esse ano também essa maré mudou, com o escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Inclusive, em parte graças ao trabalho da CPMI do INSS, da qual faço parte, que tem conseguido colocar, com as suas limitações institucionais, mas colocar um holofote nesses fatos, para que a sociedade saiba quem foram os responsáveis pelo roubo de 5 bilhões de reais da viúva, do órfão, do inválido e do idoso. E com uma consequência imediata, porque hoje temos presos, embora preventivamente, por crime de corrupção, e grande corrupção. Não se chegou ainda na escala última desse planejamento criminoso, mas está lá preso o ex-presidente do INSS, Stefanuto, nomeado pelo Lula. Está preso Virgílio de Oliveira, o ex-procurador-chefe do INSS, nomeado por Lula. Está também preso André Fidelis, chefe da área de benefícios do INSS, nomeado também por Lula. Todos eles porque suspeita fundada de recebimento de subornos milionários. Stefanuto, em particular, notícia veiculada inclusive na imprensa, de que receberia um mensalão de cerca de R$250 mil mensais, dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas. E ontem tivemos ainda uma surpresa, em caminho para a finalização, presidente, da informação de que a Polícia Federal, pela primeira vez, reconhece oficialmente que o nome do filho do presidente surgiu nas investigações, ainda que tenha sido reconhecido quase como um lamento. Infelizmente, há essa possibilidade. Infelizmente, há essa possibilidade. Mas o reconhecimento oficial de que o nome de Fábio Lula da Silva, que, segundo notícias da imprensa, a partir de junho deixou o país, não sabemos exatamente o motivo, mas se encontraria no exterior, teria suspeita fundada de estar envolvido nesse esquema criminoso. Suspeita fundada de ter relações comerciais e financeiras com esse personagem obscuro da nossa história, chamado do careca do INSS, o Antônio Antunes. Ou seja, apesar de todas as limitações, apesar de toda a tristeza que esse governo Lula nos traz desde da sua volta ao poder, algumas luzes começam a aparecer e vamos ver o que 2026 nos reserva. Quiçá possamos recuperar a segurança pública desse país, aprovar leis mais rigorosas aqui. Quiçá possamos também retomar a agenda anticorrupção. E quiçá possamos retirar esse governo desastroso do Palácio do Planalto, já que no próximo ano é ano de eleições gerais. É isso que nós esperamos, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, senador Sérgio Moro. Na sequência, senador Girão, ao mesmo tempo que parabenizo pela sessão solene maravilhosa hoje de manhã, em homenagem ao Dom Pedro II, muito bacana. Obrigado, meu irmão. Paz e bem, meu querido irmão, senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, senador Sérgio Moro, demais senadoras, senadores que estão aqui em Brasília, funcionários dessa casa, assessores, e você, especialmente brasileira, brasileiro,
que nos assiste e nos ouve pelo trabalho sempre majestoso da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, nós tivemos aí essa... Não tem como a gente não falar isso, né? Algo que o próprio STF julga como legal, mas vai continuar eternamente sendo imoral, essa história dos cônjuges poderem, nos seus escritórios, trabalhar em causas dos tribunais superiores. Isso é imoral, senhor presidente. Pode dizer que é legal, não importa, daqui a 200 anos vai continuar sendo imoral. E olha só o que aconteceu recentemente. Além da queda, o coice, como a gente diz lá no Ceará. Mais um grande retrocesso jurídico e moral. O STF acabou, recentemente, de formar a maioria para mudar a jurisprudência sobre o nepotismo, agora, no mês passado, considerando como constitucional a contratação de cônjuges e parentes de até 3º grau para cargos de natureza política, mudando entendimento da súmula vinculante número 13, aprovada em 2008, que vedava corretamente o nepotismo. Essa decisão apenas ressalta que devem ser observados os critérios de qualificação técnica e idoneidade moral, ambos subjetivos e suscetíveis de serem facilmente burlados. Cargos públicos devem obedecer a critérios bem mais objetivos, como mérito e aptidão, demonstrados pela formação e experiência. Países desenvolvidos com democracias pujantes, sólidas, consolidadas, como os Estados Unidos, França e Reino Unido, proíbem, repito, proíbem o nepotismo. Essa é uma prática perniciosa que existe desde o Brasil, colônia, e que a Constituição Federal considerou no artigo 37, que define como base da administração pública os princípios da impessoalidade e da moralidade. Em 2023, senhor presidente, o STF já havia cometido outro retrocesso. É impressionante o vilipêndio que a gente vê dessa Corte Suprema nossa. Sinais trocados o tempo todo. Sim, porque em 2023, no sentido de julgar uma ADI proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, declarando inconstitucional o trecho do Código de Processo Civil que impedia juízes, desembargadores e ministros de julgarem ações em que figurassem clientes de escritórios de advocacia com cônjuges e parentes de até 3º grau. O nepotismo é uma prática, repito, perniciosa, vinculada ao patrimonialismo que já vem desde o Brasil colônia e império e que acabou gerando uma cultura de privilégios abusivos aos detentores de autoridade no poder político e no judiciário. Há uma enorme diferença entre os princípios que norteiam a esfera privada nas relações comerciais, industriais e de serviços, com o segmento público, porque está fazendo uso de recursos oriundos do pagamento de impostos cada vez mais altos pagos por você, que está nos assistindo e está nos ouvindo. Dinheiro seu, dos impostos, dos tributos, cada vez mais altos nesse país, que é o que tem a carga tributária maior do mundo. Senhor presidente, essa cultura negativa vem se alastrando no Brasil como um verdadeiro câncer em metástase. Nesse atual governo, Lula está virando rotina a indicação de esposas de ministros de Estado para serem nomeadas como conselheiras em tribunais de conta, cargo vitalício e com os mais altos salários. Infelizmente, é no Nordeste onde se predomina isso de forma mais forte. Nós temos lá a esposa do ministro do Transporte,
Renan Filho, para o TCE de Alagoas, senhora Renata Calheiros. Nós temos também a senhora Rejane Dias, esposa do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para o TCE do Piauí. Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para o TCM da Bahia. Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, para o TSE do Ceará. Não é brincadeira, tudo agora, recente. Fazendo isso com o chapéu seu, com o chapéu dos outros, de quem paga imposto. O ex-governador e atual ministro Camilo Santana, questionado no Ceará a respeito dessa verdadeira nomeação política da esposa, sabe o que ele respondeu? Dizendo que Onélia era formada com doutorado e que poderia concorrer com qualquer um. É mole ou quer mais? Ele deixou de explicar o mais importante. A formação dela é em letras e o doutorado é na área da saúde. Ou seja, absolutamente nada a ver com as funções de um conselheiro do Tribunal de Contas. Zero. Que deveria ter especialização em auditoria, né, mexer com números, com controle, isso sim. Mesmo assim já seria algo absurdo, porque tem lado na história. Tem lado político. Como é que vai se aprofundar em algo de um correligionário? É conflito de interesse, óbvio. É claro que foi levado em conta pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa o fato determinante da candidata ser sua esposa, do ministro Camilo Santana. Junto com o Partido Novo, senador Exalci Lucas, ajuizamos no STF. O que a gente pode fazer? Senador, meu querido amigo Osmar Terra, deputado, nós entramos com uma ação para obstar essa nomeação, que abriria precedentes para os demais. Infelizmente, ela foi imediatamente indeferida por quem? Pelo ministro Dias Toffoli, o arauto da moralidade hoje no país. Além do PL 4264, proposto pelo Partido Novo, que impede que magistrados possam julgar ações movidas por escritórios de advocacia de seus familiares, e aí a gente sabe qual foi o desfecho com relação no STF, beneficiando ali a casta de familiares, né? Nós estamos estudando e sempre vamos bater na tecla, denunciar e ver possibilidades de medidas legislativas para o enfrentamento do nepotismo no Brasil, procurando diminuir o risco de abusos na interpretação do texto da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, rasgada por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. Eu encerro, senhor presidente, já lhe agradecendo a benevolência, com esse pensamento nos deixado por Paulo de Tarso em sua carta aos Coríntios. Aqui, uma excelente síntese sobre a diferença entre legalidade e moralidade. Abro aspas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Senhor presidente, nós estamos nos preparando aqui para mais uma sessão atípica, é uma sessão remota, virtual, que nós vamos daqui a pouco participar. E amanhã a expectativa do brasileiro é com relação a essa, vamos dizer, esse remendo, porque deveríamos ter amanhã a votação da anistia, ampla, geral e restrita, mas vamos ter aí da dosimetria. E o maior cuidado que nós precisamos ter nesse momento, porque é o mínimo, é o primeiro degrau para reparar a injustiça de milhares de brasileiros que estão sendo aí perseguidos implacavelmente por um sistema covarde, por um sistema que vai atrás, rastrear as opiniões, e se for de direita e conservador, esse está lascado.
Mas é isso. Na ditadura da toga é o que temos para hoje. Nós vamos trabalhar pelas PL da dosimetria para que possa ter um mínimo de mudanças, né, de redação, para que não precise nem voltar para a Câmara dos Deputados e que possa ser efetivado. Eu espero até, senhor presidente, que a gente passe por unanimidade, porque isso não é questão de direita, de esquerda, ser contra ou a favor de governo. É uma questão de humanidade. É o mínimo que a gente pode fazer para reconciliar, para pacificar o país. É o primeiro degrau, repito. Os outros, até chegar na anistia o mais rápido possível, não vou medir esforços nesse sentido para que o Brasil repare essa grande injustiça contra milhares de brasileiros que não fizeram nada, que nunca tiveram passagem pela polícia, pela justiça. Aqueles que quebraram têm que pagar, mas de acordo com a lei, dando direito à ampla defesa, contraditório, dupla jurisdição, o que eles não tiveram. Pelo contrário, eles tiveram foi um relator que se diz vítima, que deveria ter se declarado suspeito e impedido de julgar, porque isso está completamente equivocado, o ministro Alexandre de Moraes ser aí o relator desse processo. É um julgamento que não para em pé, uma vergonha nacional esse julgamento, e que a gente espera amanhã dar um passo pequeno para corrigir tanta injustiça com brasileiros que tiveram suas vidas despedaçadas de forma cruel, covarde. Que Deus nos abençoe, presidente, até que a gente possa fazer a anistia ampla, geral e irrestrita para o bem do nosso amado Brasil. Muito obrigado. Parabéns. Concedo a palavra à nossa senadora Tereza Leitão. Não? Vou suspender então. Hein? Suspender. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Das drogas. Então, o que nós queremos dizer é: a Bíblia jamais pode ser violada. A Bíblia é a santa, bendita palavra de Deus. Nós precisamos amar, guardar e protegê-la. Deus abençoe a todos. Pastor Israel Alves, parabéns pela sua fala. Contribuiu muito para essa audiência pública. Que o nosso Deus continue lhe abençoando grandemente e todos aqui presentes. E como o nosso deputado estadual da Bahia, José de Arimateia, não entrou remotamente, nós concluímos a nossa reunião. Eu quero fazer uma consideração aqui mais uma vez ao Fabrício de São Paulo, a Diego, ao Rodrigo, à Verônica, ao Carlos, ao Jefferson e ao Kelvin Carvalho, que seus questionamentos irão para os seus e-mails. Eu vou passar esse documento para todos os palestrantes e eles irão responder no e-mail de vocês. E vocês vão ter a resposta. Só um minutinho. Kelvin Carvalho, eu vou lhe dar... Kelvin, tudo bom? Eu vou lhe dar um minutinho, porque é o seguinte, já tem uma programação legislativa e já começou a ordem do dia no Senado. Aí você tem um minuto, por favor, tá? Mas, licença, só colocando uma ressalva. Que o seu posicionamento e o seu questionamento vai ser respondido pelos expositores no seu e-mail. Ok. Depois que você se colocar, ninguém vai responder agora, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá. Você tem um minuto, Kelvin. As minhas perguntas é o seguinte. Meu nome é Kelvin Carvalho, eu estudo com o Dr. Alderi Nelson Rocha,
Ele trabalhou durante 30 anos com a tradução da Bíblia dos originais para o português, onde foi encontrado mais de 5.000 erros de traduções da Bíblia João Ferreira de Almeida. O exemplo, Salmo 23, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando no original está dizendo que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. O meu questionamento é o seguinte: o que aconteceria se a lei for aprovada? Não prejudicaria as correções gramaticais da Bíblia, tendo em vista as mudanças naturais ao longo do tempo do idioma? E o que aconteceria com os exemplares das Bíblias já impressos, diferentes da versão que se deseja oficializar? Como ficariam as traduções para milhares de dialetos que ainda não foram traduzidos no Brasil, como exemplo para as tribos indígenas? E, por fim, oficializar uma versão da Bíblia não entregaria mais poder e responsabilidade para o Estado sobre a comunidade cristã no Brasil, acarretando o risco de acontecer algo semelhante ao que acontece na China? Ou seja, é uma intenção louvável, mas não seria tirar uma arma de brinquedo da mão de uma criança e entregar uma bazuca na mão de uma pessoa mal intencionada? São esses meus questionamentos para os senhores autoridades aqui presentes. Obrigado. Kelvin, muito obrigada pela sua participação. Todas as suas perguntas, que eu já estou até com o documento que a minha assessoria entregou, e os palestrantes, pastores, bispo, vão responder a sua pergunta, vai chegar no seu e-mail, tá bom? Dando continuidade... Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez ao deputado Sargento Isidório, ao pastor João Batista, ao pastor Israel Alves Ferreira, que foi remotamente, brilhante explanação, ao bispo, meu amigo Fernando Fé, e ao missionário Charleston Soares dos Santos. Muito grata pela participação dos senhores. E eu quero colocar para vocês que nós foi uma audiência muito importante, e dizer aos senhores que agradeço a participação mais uma vez, e que foi muito oportuno, e que o senhor deputado, que o nosso Deus continue lhe abençoando grandemente, o senhor e mais uma vez a todos aqui presentes, todos que estão remotamente nos acompanhando. E eu vou encerrar a sessão, uma vez que todos já se posicionaram. Então, antes de tá. Pastor Isidório, o senhor só vai ter 5 minutos, porque o senhor está se inscrevendo agora, tá bom? Porque eu vou ter que ir para... Então, com a palavra, deputado pastor Sargento Isidório, o senhor tem 5 minutos. Senhora presidente desta comissão, desta sessão muito importante para a Bahia, para o Brasil, para o mundo inteiro, deputada Eudócia, no nome de quem eu quero saudar a mesa com o nosso querido coronel da Aeronáutica, João Batista, pastor, missionário Charleston, bispo da fé, todos os demais, meu querido pastor Israel Alves, todos que participaram. Esse projeto, ele não viola direito de ninguém, apenas a gente quer que não seja tocado na redação, que é exemplo de fé para o povo cristão católico, para o povo cristão evangélico, para todas as nações, principalmente no Brasil, que nós temos 89% ou mais de cristãos. Parabenizar e agradecer ao presidente do Senado, o muito digno senador Alcolumbre, que eu explicando a ele que era proteger os livros dos sacerdotes antigos, seja ele católico, seja ele evangélico, e outras matrizes que crê nesta palavra como a palavra de fé. Através desta palavra,
eu conheci Jesus, que me tirou do alcoolismo, me tirou das drogas, me tirou do homossexualismo, me tirou de planejar assalto, me tirou da bruxaria que eu vivia envolvido por não conhecer a luz. Tanto é que esta palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos é a sua palavra. Esse livro não vai estar impedido de escrever ele para nenhuma religião, para nenhum dialeto. Também os livros que tem escrito de pessoas, outros sábios, serão mantidos. Apenas a gente pede, meu querido jovem, que este livro, esta redação, nos seus capítulos e versículos, sejam invioláveis, sejam intocáveis, ou seja, tombado apenas, de forma que possamos trabalhar com esta palavra no Brasil inteiro. Então, não pretende este projeto bolir com nenhum outro livro. Foi dito aqui de Allan Kardec, o livro daquele pessoal lá dos local que não pode nem tocar, ao Corão, nada, não tem nada a ver, vai continuar aqui ao Corão. Agora, a Bíblia lida pelos cristãos evangélicos, católicos e outros, não poderá ser tocada. É só isso que trata. Essa palavra, ela é fiel. Essa palavra, ela é verdadeira. Foi através desta palavra que o próprio Jesus botou Satanás no seu lugar durante 3 oportunidades. Quando ele mandou transformar pão em pedras em pão, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Satanás continuou, pediu que ele se jogasse do alto abaixo, e Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás continuou de novo, dizendo: tudo isso eu te darei, se postado a mim adorares. E Jesus de novo, sacando esta palavra, disse: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sobre a Bíblia está escrito que céus e terras passarão, querida senadora, mas essas palavras não hão de passar. Sobre esta palavra está escrito, Jesus dizendo: o meu povo erra por falta de conhecimento da minha palavra. Ou Jesus diz também: errais por não conhecer as Escrituras. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que só Deus vai recompensar Vossa Excelência com tanto que já tem feito. Foi conforme a Bíblia que há 8 ou 10 anos Vossa Excelência chegou na Fundação Doutor Jesus, era já uma capitão da Polícia Militar, era já uma doutora, uma médica, uma mulher muito simples. Quando através desta palavra, eu, como um dos profetas, me lembro que disse: eu não sei de Vossa Excelência direito quem é, eu sei que Vossa Excelência estava lá para socorrer alguém, mas eu disse: um dia Deus vai te levar para o Senado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus vai lhe colocar no Senado, e Vossa Excelência é testemunha do que eu estou dizendo, que Vossa Excelência não esperava, talvez sequer estar deputada, quanto mais senadora da República, e na condição de uma mulher Maria, uma mulher Esther, uma mulher Débora, uma mulher Miriam, uma mulher descrita aqui já pelo grande missionário Charleston, depois pelo pastor João Batista, o nosso coronel. Então eu digo a Vossa Excelência que o que estamos discutindo aqui, os senhores senadores católicos ou senadoras, os senhores senadores ou senadoras evangélicos, estarão apenas dando de presente ao Brasil que não permitiremos imoralidade dentro desta palavra, não permitiremos que seja violado por nenhum grupo, por ninguém, de partido nenhum, ninguém vai tocar para botar nada, e está liberado suas inscrições. Pode escrever o livro de Xuxa, a Bíblia, pode escrever a Bíblia de quem quiser, contanto que esta, que serve de fé, de exemplar para as profecias da palavra que está se cumprindo, e que só nos resta vermos o Senhor Jesus chegar em grande glória, em grande poder nas nuvens, para buscar o seu povo. Por final, dizer a
Vossa Excelência, que tem um hino que diz assim: em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso e a cura, a recompensa vem sem demora. O descanso, o escape, a cura e a recompensa vem sem demora. Então eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência que a Bíblia é a palavra de Deus e é o único livro que, quando nós estamos lendo, o autor está próximo. O autor desta palavra é o Espírito Santo de Deus. Concluo agradecendo a todos os técnicos aqui, está entendendo, orientados por Vossa Excelência, à Bahia, ao Brasil, desejando a todos, independente de religião, de partido político, de direitas ou de esquerda, sejam lulistas ou bolsonaristas, que todo o povo encerre o ano debaixo das mãos poderosas de Deus e inicie o novo ano imunizados, debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, debaixo das mãos potentes de Jesus Cristo. Sejamos nós, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, ovelhas do Senhor, cooperadores, dirigentes, princesas do ciclo de oração, independente de religião, sejamos todos cheios do Espírito Santo de Deus e esta palavra permaneça fiel e verdadeira, porque foi dito: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu muito obrigado, um feliz final de ano para todos e um ano novo de muita paz e prosperidade para o povo brasileiro. Que esta casa, o Senado, que esta casa, que a casa também que eu faço parte como deputado federal, a Câmara Federal, possa continuar aprovando projetos importantes, melhorando a vida do povo, não somente baiano, nem do seu Estado, mas do povo brasileiro. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a todos os senadores e senadoras, em especial ao senador Alcolumbre, presidente desta casa, muito jovem, que quando viu que a Bíblia Católica também estava protegido aqui, a redação abriu imediatamente o caminho de estarmos aqui. Muito obrigado a todos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós que estamos aqui presencial, aqueles que estiveram lá do outro lado, através do celular, e com o Brasil e o mundo inteiro. Que haja paz em Israel e no mundo inteiro, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Deputado Pastor Sargento Isidório, parabéns pelas suas palavras. Como eu já havia dito, que o nosso Deus continue lhe abençoando poderosamente e lhe usando como instrumento nas mãos dele para ajudar as pessoas. O seu trabalho é lindo. Eu tive a oportunidade de ir lá no seu hospital, né, toda a estrutura que o senhor preparou para os jovens, para tratamento. Parabéns. Isso é trabalhar para o reino. E Deus é bom e fiel na sua vida e na vida de todos nós. Tomo posse de todas as palavras que o senhor colocou agora, eu e todos aqui com certeza. E que o nosso Deus abençoe todos nós nesse final do ano, para que a gente possa estar cada vez mais próximo ao nosso Deus. Quero cumprimentar todos aqui, a Andréia e todos aqui que nos ajudaram nessa audiência, muito grata. E quero agradecer a participação de cada um dos senhores, assessores, todos aqui que fazem parte dessa segurança, muito grata. E antes do encerramento, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Neste Agenda Econômica, eu e Rogério Sobreira vamos conversar sobre a crise do Banco Master. Vamos entender o que aconteceu, porque o Banco Master chegou até onde chegou. O Master foi uma instituição que buscou se valer também de uma falha, e aqui principalmente a falha no que diz respeito ao desenho. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional, vindos de todos os cantos do Brasil em direção à nova capital. A grande gincana patriótica, pelo menos em seus últimos quilômetros, foi capitaneada pelo próprio JK a bordo de um minúsculo e simbólico Romizeta. Na presença de 100 mil pessoas, Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. O Brasil precisa se unir, todos os estados brasileiros, o governo federal, os municípios, todos têm a mesma responsabilidade. O senhor propõe tornar a autonomia das políticas estaduais uma cláusula pétrea na Constituição. Cada estado é que sabe como deve enfrentar e melhorar a criminalidade no seu estado. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS... Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Informo ao plenário, em cumprimento ao requerimento de licença apresentado por Sua Excelência, o senador Romário, senador pela representação do Estado do Rio de Janeiro, sobre a mesa os requerimentos de número 769. Eu queria fazer o convite aos nossos deputados, ao líder Sóstenes, ao nosso querido vice-presidente Altineu, ao Carlos Bolsonaro, que se faz presente no plenário do Senado Federal, ao presidente Valdemar, ministro Osmar Terra, que Vossas Excelências estão convidados, se assim o desejarem, podem se acomodar nas cadeiras dos senadores aqui enquanto nós vamos fazer. Por favor, Valdemar. A primeira, por favor, que é ali. Presidente. Para acompanhar a sessão de posse do suplente senador Bruno Bonetti, pela representação na condição de primeiro suplente do senador Romário. Nosso querido deputado ex-ministro General Pazuello, seja bem-vindo. Também ao plenário do Senado Federal. Por favor, Carlos, pode ficar à vontade. Nosso ex-vereador Carlos Bolsonaro.
os nossos convidados, presidente Valdemar, aproveitar essa oportunidade de fazer um registro do carinho que tem, da admiração que tem por Vossa Excelência, e cumprimentar sua presença nesta sessão de posse do suplente do senador Romário, engrandece muito o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal. Eu tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência na Câmara dos Deputados, na condição de deputado federal, e tenho profundo respeito e admiração pela história de Vossa Excelência, pela biografia de Vossa Excelência na defesa da democracia, na defesa das instituições políticas e partidárias, na defesa do Parlamento brasileiro, e a sua luta, ela é de todos nós reconhecida no dia de hoje. A sua presença aqui, dizer a Vossa Excelência que o líder Rogério Marinho é muito enciumado, ele não deixa Vossa Excelência sempre participar das sessões do Senado, mas eu quero lhe dizer que nós estamos lhe convidando para que Vossa Excelência possa estar aqui, mesmo contrariando o desejo do líder. Há sobre a mesa os requerimentos número 769 e 770 de 2025, de Sua Excelência o senador Romário, de licença de saúde, apresentada no dia 10 de dezembro de 2025, e também de licença particular no período de 11 de dezembro de 2025 a 9 de abril de 2026, totalizando, portanto, do ponto de vista regimental, 121 dias de licença. Em votação, os requerimentos apresentados pelo senador Romário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os requerimentos apresentados. Encontra-se sobre a mesa, também na casa, o senhor Bruno Bierrabache Bonetti, primeiro suplente do senador Romário, da representação do Estado do Rio de Janeiro, convocado em virtude da licença do titular. Sua Excelência encaminhou à mesa o original do diploma, que será publicado na forma regimental, e os demais documentos exigidos por lei. Designo comissão formada por Suas Excelências os senadores Rogério Marinho, senador Exalci Lucas e o senador Sérgio Moro, para conduzir Sua Excelência ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental na mesa. Ali, ó. Senhor Bruno Bonetti. Por favor, Bruno. O senador Exalci, senador Sérgio Moro e o líder Rogério Marinho acompanharão Vossa Excelência à mesa. Solicito que todos fiquem em posição de respeito para que o senhor Bruno Bierrenbach Bonetti preste o compromisso regimental. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Bruno Bierrenbach Bonetti,
que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar Bruno Bonetti e integrando a bancada do Partido Liberal. Está sobre a mesa também a comunicação de filiação partidária e o nome parlamentar, que será publicado na forma regimental. Passo imediatamente a palavra a Sua Excelência, o senador Bruno Bonetti, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente dessa Casa, senador Davi Alcolumbre, senhoras e senhores senadores, a todos que me escutam e assistem, sobretudo os do meu estado, do Rio de Janeiro. Estar aqui agora nessa tribuna, representando o meu estado, é como ter sido tocado pela graça. É momento de orgulho, alegria, de agradecimento e de coragem pela grandeza do desafio. Peço a licença de estar juntos de quem tem às mãos responsabilidades tão relevantes sobre o presente e o futuro do país. Peço licença de estar numa casa que abrigou governadores, presidentes da República, heróis da nossa história e tantos que honraram representar as 27 unidades federativas da nação. A responsabilidade ainda é maior pela razão de assumir uma cadeira no Senado no lugar de um ídolo brasileiro, Romário, um ídolo popular que abraçou algo difícil no Brasil, a vida pública na política. Senhoras e senhores, quando observamos com atenção o que acontece na nossa sociedade, sentimos no nosso dia a dia as dificuldades imensas que o país enfrenta. Em praticamente todas as esferas, nós a desatar. Na política, na economia, na área social e na seara jurídica. Permanecem as injustiças, os descaminhos, as perseguições. E o papel do político é trazer para tudo isso as soluções, que muitas vezes não são rápidas. Ao contrário, costumam ser difíceis, tomam tempo, exigem negociações, recursos e vontade política. Ir para a vida pública, portanto, é se expor, é correr riscos. As pessoas precisam tocar sua vida no dia a dia e estão com pressa para verem seus problemas resolvidos. Ainda mais em tempo de redes sociais, de comunicação direta. Também por isso, pelas novas tecnologias, somos mais cobrados pela sociedade. Muitas vezes, eu diria, com toda razão. Hoje, as instituições como o Senado são diretamente pressionadas pelo povo. Vivemos um processo de mudanças inédito, que apesar de todas as turbulências, pode ser mais democrático, por ser mais transparente. Basta um celular para que cada pessoa possa elogiar, protestar e se expressar. Nós, políticos, temos que nos adaptar a esse novo mundo. Todos nós, senadores, estamos agora sob a vigilância da sociedade de um modo como nunca existiu. É um fenômeno global. Todas as instituições estão pressionadas e oferecem respostas muito aquém do que exige e merece a população. Tentaram e tentam nos calar. Viva a liberdade também nas redes sociais. Agora, como parlamentar, tenho de cumprir meu papel no sentido de atender a essas reivindicações. É nesses momentos de crise que, mais do que nunca, precisamos nos orientar, invocando os nossos princípios, para nos guiar quando houver dúvida ou escuridão. Por isso, presidente Valdemar, cito aqui o decálogo da minha agremiação, o Partido Liberal, que sigo e declaro nesse momento. Nessa casa, sempre defenderei a nossa Constituição, a família, a vida desde a concepção, a liberdade de expressão, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a diminuição da carga tributária, a liberdade econômica, a agroindústria e o combate às drogas. Quem tem princípios consegue se guiar melhor em tempos turbulentos, consegue ver a direção
em meio à tempestade. Senhoras e senhores, sou uma pessoa de buscar consensos, de construir. O diálogo é um fundamento da democracia, sobretudo quando as divergências estão expostas, mas nunca feche os olhos para as injustiças. Por isso, aviso de antemão, irei votar a favor do projeto que atenue as penas que atingem o presidente Jair Messias Bolsonaro e milhares de patriotas. O caminho, deputado Sóstenes, ainda é a anistia. Mas sabemos que muitas vezes na política as conquistas se dão passo a passo, com obstinação e sem descanso. Jair Bolsonaro paga um preço muito alto por suas lutas a favor da família brasileira e seus valores mais profundos. Isso incomoda quem deseja outros valores para o Brasil. Não gostam de Bolsonaro por sua sintonia de opiniões e convicções com o verdadeiro brasileiro, que é conservador, que valoriza sua família, que teme por sua segurança e que vai ao culto e à igreja professar a sua fé. O brasileiro que sabe que suas conquistas são frutos do seu trabalho, do seu esforço, esse sim valoriza Jair Messias Bolsonaro. Quem produz, seja grande ou pequeno, está com Bolsonaro. Negar Bolsonaro é negar uma parte gigantesca do nosso Brasil. Que o seu martírio e o da sua família acabem e o mais breve possível. Esta será uma das minhas principais tarefas nessa casa. O Brasil tomou um rumo errado não apenas em prender Jair Bolsonaro, mas nossa luta será por consertar, para colocar tudo em seus devidos lugares. Não só pelas pesquisas, mas também pelas ruas e pelas redes, percebemos a intuição correta da população de que o governo do Brasil vai no rumo errado. Pode estar nos levando para uma nova e imensa crise. O atual mandatário do Brasil aposta em um modelo de governar fracassado, que já deu errado no mundo todo. Um governo que despreza o equilíbrio das contas públicas, que faz as estatais voltarem a dar prejuízos bilionários, que não valoriza o mérito individual, que não mostra o que veio. Um governo sem programa, sem entregas, cuja pauta é a vingança, o ódio. Um governo que já aumentou os impostos dezenas de vezes em 3 anos e ainda assim gasta mais do que arrecada, que sufoca a iniciativa privada, esta que verdadeiramente gera a riqueza de um país. Quando a negligência da gestão da economia se torna evidente, todos os índices que outrora pareciam bons desabam e entramos numa crise sem fim. O último dado do PIB do 3º trimestre já mostra um Brasil paralisado. Temos uma das taxas de juros mais altas do planeta, mesmo sem enfrentarmos uma pandemia. Taxas de crescimento medíocres e déficit nas contas públicas que ameaçam, Carlos, todas as conquistas alcançadas na gestão Bolsonaro. Mas os preconceitos ideológicos dos integrantes do atual governo impedem o Brasil de entrar na rota da modernidade. Pela vontade de Deus, estou aqui, nesse momento, no Senado. A casa que tem o dever de se consolidar como local de resistência, de correção ao que não está no rumo correto no Brasil. E me coloco à disposição, presidente Davi Alcolumbre, do senhor nesse sentido. Senhoras e senhores, quero falar um pouco de onde vim, o Rio de Janeiro. O Rio é o estado onde encontro a minha identidade, o estado da minha formação, da minha juventude. Conheço seus 92 municípios, conheço seus contrastes, sua gente boa, trabalhadora. Conheço seus problemas, mas também as soluções que oferece ao Brasil.
Meu apoio à gestão do governador Cláudio Castro é firme. Com coragem, combate o crime organizado, as facções. Um marginal com fuzil na mão deve sim ser abatido. Parabéns à briosa Polícia Militar e à gloriosa Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nossas forças de segurança são um orgulho para o nosso Estado e para o Brasil. E aqui mando um abraço ao comandante Felipe, desejando o mais breve restabelecimento a ele. Senhoras e senhores, não cheguei sozinho nessa caminhada. Caro deputado Altineu Cortes, quero dizer que a sua presença e atuação serão as minhas guias. Sua obstinação, sua capacidade de trabalho, a sua luta, isso tudo já ilumina os meus caminhos. Altineu, um assessor seu agora se torna senador da República. Meu agradecimento também ao presidente nacional do PL, o presidente dos presidentes, Valdemar Costa Neto. O senhor, presidente, que toma para si tantas batalhas em todo o Brasil, e quem lhe conhece sabe, o senhor vai triunfar em todas elas. Valdemar é alguém que dá a importância de honrar a palavra e de cumprir o compromisso. É uma qualidade fundamental, embora escassa, no Brasil de hoje. Quero agradecer a minha família aqui presente, minha esposa Suelen, meu filho Júlio. Sem vocês, nada disso seria possível. Eu me movo pelo amor a vocês. Agradeço ao meu pai, José Bonetti, que aos 89 anos, tantas vezes caiu e em todas se levantou. Sem resiliência, quase nada se alcança. Que exemplo para nós, pai. E quero citar aqui a memória do meu avô, Humberto, um carteiro, e de minha avó Olga, uma lavadora, uma lavadeira. A minha mãe, Sheila Berrenbach, que muitas vezes corrigiu o rumo e impôs limites ao jovem que fui. Muito obrigado, mãe. Exemplo de vida acadêmica e de quem fez justiça em seu mais amplo significado. Aos meus irmãos, em especial a Juliana e ao Bernardo, eu estou com vocês até o fim. Com os outros também, tá? Trago, senhor presidente, a esse Senado os valores que aprendi em família e consolidei na vida. A honra, a disciplina e o espírito combativo. Ideais cultivados pelo meu avô, o almirante de esquadra Júlio de Sá Berrenbach, que ocupou o elevado posto de presidente do Superior Tribunal Militar. A sua memória viva é a garantia do meu compromisso ético. Falei em graça quando comecei minha fala aqui, mas é por minha convicção de que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Tenho certeza que serei um instrumento desse ensinamento. Minha promessa é dar o melhor para o Rio e para o Brasil. E me permita, presidente, concluir dizendo que eu ainda acredito em Jair Bolsonaro para 2026. Se não for Jair, estarei incondicionalmente com você, Flávio Bolsonaro, o escolhido por ele. Que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Conceda a palavra para fazer a saudação em nome do Senado Federal ao senador Magno Malta. Em seguida, tenho uma questão de ordem levantada pelo senador Paulo Paim e em seguida pelo senador Espiridião Amin. Senador Bruno, senhor presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, senhores deputados, senadores, líder Altineu, líder Sóstenes, Bruno, presidente, me concede a palavra para
saudá-lo em nome do Senado da República. A sua fala na tribuna do Senado, Cadê o novo carioca? de fato é a fala, é o pensamento, é o sentimento de todos aqueles que caminham na mesma trincheira e no mesmo espectro político, que caminham com Jair Bolsonaro e ainda que tentem nos desqualificar como extremistas, e se for pelas pautas em que Jair Bolsonaro é o catalisador, as pautas da família, da vida, dos princípios, Jair Bolsonaro não é mais um CPF. É pouco dizer que ele é uma ideia, não é ideia, é um sentimento de vida. E nesse momento a história lhe deu uma oportunidade. Esse é um momento em que a história vai contar até que Jesus volte. Um momento de rompimento em que uma instituição viola a Constituição, invade os outros poderes e, como que chantageando, põe os poderes debaixo dos seus pés. E nós temos que viver desamedrontadamente, sem medo, como que desmamados, diante de um poder que se blinda e que odeia quem odeia os princípios de Deus, pátria, família e liberdade, mas odeia que o parlamento tente se resguardar no artigo 53 da Constituição. Mas, senador Bruno, o artigo 53 da Constituição, uma finada Constituição, ela vale para o espectro político de esquerda no Brasil, mas não valem para nós. Os senadores e os deputados que hoje estão nas mãos da chamada Suprema Corte desse país, que foi constituída esse poder para fazer justiça e pratica injustiça, seja bem-vindo para um momento de luta. Amanhã nós votaremos essa anomalia, esse bicho de 7 cabeças. Nós votaremos essa anomalia que foi colocada nas nossas mãos, essa dosimetria que nunca foi do legislador. A dosimetria é coisa de judiciário. O nosso aqui é anistia. Ainda que não consigamos, mas a nossa meta é anistia. Nós estamos diante de uma escada de 100 degraus. Se nós pelo menos conseguirmos, Pazuello, subir 3 degraus, fazer uma arrumação, porque esse texto não pertence a Paulinho da Força. Esse texto pertence ao violador de direitos humanos e Bolsonaro sabe quem é o seu algoz. Mesmo sabendo quem é o seu algoz, revela-se mais ainda a grandeza desse homem, de Jair Bolsonaro, sequestrado num cativeiro 4x4, desapegado à sua própria vida. Jair Bolsonaro se utiliza do texto bíblico e repete o apóstolo Paulo: em nada tenho por ganho a minha vida, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E diz ao seu filho Flávio: vai e faça alguma coisa aqui, estou te entregando um cajado, e vai lá, porque se um só for para casa, for para o Natal em casa, eu já terei cumprido a minha missão aqui. A grandeza desse homem, de assumir um fardo como esse, grande, puxar para si, é muito mais do que ser líder. É uma vida grande, é uma vida admirável, brilhante, é para além da coragem, é para além de qualquer coisa que nós possamos imaginar de um ser humano, e o mundo está vendo. Queremos anistia para ele, eu também creio como você. Eu quero ver Bolsonaro candidato a presidente da República, porque o poder não está na mão dos homens, enganam-se, o poder... Você veio para um momento com a sua família, esposa, um filhinho, sobe à tribuna e assume o decálogo do seu partido, aqui na presença do presidente do partido, dos filhos desse homem. Amanhã, se nós não alcançarmos o que queremos,
mas também não queremos o nosso povo preso, aprisionado de forma miserável, sem ter cometido nenhum tipo de crime. Portanto, seja bem-vindo à tropa, seja bem-vindo ao time. Vamos enfrentar juntos e certamente, um dia, num momento, quando o mar está na frente, Faraó está atrás, o momento de o mar se abrir, ele vai se apresentar. E Deus lhe deu a oportunidade de atravessar com os pés enxutos, porque o mar vai abrir e nós vamos vencer. Seja bem-vindo. Queria pedir a atenção do plenário. Nós estamos iniciando a deliberação da pauta de hoje e nós temos algumas demandas. Queria agradecer, cumprimentar a presença dos nossos deputados, das nossas deputadas que estão presentes. Deputado Pazuello, deputado Hélio, deputado Altineu, nosso presidente do Partido Liberal, nosso deputado Valdemar. Cumprimentar nosso líder. Eu tenho uma solicitação pela ordem do senador Paulo Paim, e da mesma maneira que tenho tratado as solicitações de senadores e senadoras para a inclusão e deliberação de propostas diretamente ao plenário que dizem respeito aos estados brasileiros e aos municípios brasileiros, eu queria pedir a atenção do plenário para uma solicitação que foi protocolada por Sua Excelência o senador Paulo Paim, na defesa dos interesses do estado do Rio Grande do Sul. Então eu queria passar a palavra ao senador Paulo Paim para que ele possa fazer a sua ponderação, e nós queremos incluir no dia de hoje como item extra pauta não só este, mas outras solicitações, inclusive da Comissão de Assuntos Econômicos, de matérias relacionadas a financiamentos de bancos internacionais. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim e peço a atenção do plenário. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência. Falo aqui em nome do governador do Rio Grande do Sul, com a autorização do senador Mourão e o senador Luiz Carlos Reis. Eu sei que a Comissão de Economia não reúne essa semana e, por isso, eu procurei Vossa Excelência no dia de ontem e quero aqui agradecer a Vossa Excelência, presidente Davi, por toda a atenção destinada ao nosso Rio Grande do Sul. E o que eu peço em nome do nosso Estado, com os líderes aqui representados, que eu já falei, que nós pudéssemos colocar essa pauta 2 empréstimos, mensagem de crédito número 81 de 2025 e outra 82 também de 2025. Quero também agradecer aos líderes, senador Everton, senadora Elisiane Gama, senador doutor Irã e outros líderes que se prontificaram também a assinar, mas eu já tinha encaminhado à mesa. São créditos de extrema importância para a reconstrução do Rio Grande do Sul, tendo em vista tudo o que aconteceu com as enchentes do ano passado e ainda as consequências desse ano. Esse é o pedido. Vossa Excelência já deu o sinal verde e, por isso, eu estou agradecendo em nome do nosso Estado e os líderes aqui no Senado. Vou fazer a leitura das solicitações feitas e encaminhadas à mesa por Sua Excelência, senador Paulo Paim, e também vou aguardar a chegada no plenário do senador presidente Renan Calheiros, nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que também tem uma mensagem de financiamento para um hospital da Universidade de São Paulo, mas que, como a Comissão de Assuntos Econômicos não reuniu no dia de hoje e cancelou a última sessão de deliberação, nós estamos trazendo todas as solicitações de empréstimo direto para o plenário, porque senão vai vencer e nós não podemos deixar 1, 2, 3 ou 4 anos de trabalho técnico em relação a esses estados e esses municípios que se percam no último dia do ano. Então, eu vou fazer a leitura. Senador Paim, como nós estamos trazendo da comissão direto para o plenário,
eu vou designar Vossa Excelência relator dos 2 projetos. Pode ser, presidente Mourão? Eu posso designar apenas o senador Paim como relator dos 2 projetos de empréstimo do Estado de Vossa Excelência? Ou de Vossas Excelências? Positivo, presidente. O senador Paim tem mais capacidade. A mensagem de crédito número 81 e a mensagem de crédito de número 82. Vou fazer uma consulta pública à mesa. Como trata de 2 mensagens distintas, a votação carece de ser de cada uma individualmente? É simbólica. Agora, a questão simbólica da votação, assim, pode ser junto, mas... É melhor fazer cada uma individualmente. Item extra pauta, mensagem... senador Paim, tem apenas uma pequena manifestação do senador Espiridião a mim. Eu vou conceder a palavra ao senador Espiridião a mim, em seguida eu passo para Vossa Excelência relatar as mensagens. Eu segui muito rápido também. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Espiridião a mim. O próprio senador Paulo Paim, como tantos outros, me pede para aproveitar o ensejo, presidente, para apresentar o novo embaixador do Japão, Noguchi Yasushi, aqui presente, com seus assessores. O Japão, que tem uma relação mais do que centenária, quase sesquicentenária com o Brasil, e uma relação de 220 anos com a ilha de Santa Catarina. Mas isso é outra história. E tem sido parceiro do nosso país nas mais diversas áreas, inclusive na defesa civil, no caso específico de Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, etc. Então, em seu nome e em nome do Senado, quero dar as boas-vindas ao embaixador Noguchi Yasushi, e o faço também em nome da Frente Parlamentar Brasil-Japão, já que, na inexistência de alguém mais próximo, coube a mim exercer essa função com muito respeito e com o máximo de dedicação à causa das boas relações do Brasil com o Japão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Espiridião a mim, pela manifestação de Vossa Excelência, e cumprimento nesta nova missão Sua Excelência o embaixador, o novo embaixador do Japão no Brasil. E, ao tempo, quero fazer um registro do conhecimento que tive por parte do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional de um termo de cooperação que está sendo construído com o vosso país, com o Japão, para a questão da defesa dos desastres, dos sinistros que ocorrem no Brasil. Então, eu queria fazer essa menção a essa cooperação muito importante, que será muito exitosa para o nosso país, para o Brasil. Seja bem-vindo. Senador Paulo Paim, mensagem número... Não, se Vossa Excelência permitir, eu só gostaria também de saudar o embaixador do Japão, em função principalmente do fato que a comunidade japonesa no estado do Paraná é a segunda maior do Brasil. Então, é muito importante esse relacionamento histórico do Brasil e também do Paraná, de São Paulo, né, e com todas as alternativas que os dois países podem enfrentar juntos. Então, quero também dar as boas-vindas, reforçar esse cumprimento à Embaixada do Japão. Obrigado. Se Vossa Excelência, depois do senador Paulo Paim, só considerar a possibilidade da gente examinar o projeto 143. Senador Flávio Arnes, esse projeto, na semana passada, nós iniciamos a deliberação dele. Há uma solicitação de Vossa Excelência, de várias senadoras, inclusive da senadora professora Dorinha, que está aqui também, senadora Tereza, enfim, de vários colegas senadores, para que a gente pudesse deliberar. Ele não foi colocado na pauta, mas eu vou incluir extra pauta, porque eu avisei na semana passada que nós iríamos tirar da deliberação para a construção,
mas Vossa Excelência apresenta o relatório e nós vamos deliberar na tarde de hoje como item extra pauta. Isso. Perfeito? Ok. Mensagem número 81 de 2025, de iniciativa da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 359.633.746 dólares dos Estados Unidos da América entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento BIRD, cujos recursos destinam seu financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul, Pró-Resiliência Rio Grande do Sul. Foi apresentado o requerimento 945 de 2025, de iniciativa dos líderes partidários, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Paulo Paim para proferir o parecer de plenário. Senhor presidente, eu simplifiquei porque o relatório é longo. Então, mensagem de crédito número 81 de 2025. Trata da contratação de operação de crédito externo entre o governo do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, do BIRD, para financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul, programa chamado Pró-Resiliência, RS. O valor do crédito, 359.633.746 dólares dos Estados Unidos da América. Esse, senhor presidente, é o projeto número 81. O parecer é favorável a uma mensagem encaminhada pela Presidência da República nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final, está encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra... É uma notícia rápida. É possível agora? Conceda a palavra pela ordem, senadora Tereza Leitão. É uma breve saudação, presidente. Eu gostaria de, pela ordem, saudar de maneira muito efusiva e, ao mesmo tempo, com muita gratidão, e fazer esse registro aqui no Senado, da homenagem ao reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Padre Pedro Rubens, uma grande liderança educacional, ilustre cidadão, comprometido com as políticas públicas de educação, com a democracia e com as liberdades. Faço isso porque Padre Pedro Rubens está encerrando, neste mês, os seus 20 anos como reitor da Universidade Católica de Pernambuco. Doutor em Teologia, foi professor de Teologia Fundamental na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, participando igualmente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. Homenageado como doutor honoris causa da Universidade Católica de Lille, uma das mais antigas instituições católicas da França, é desde 2006 reitor da Unicap. Foi eleito presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, ex-presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, a ABRUC. Foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras em 2023. E ele sempre, em sua visão pedagógica, educativa, transformou a Universidade Católica nesses 20 anos
aprimorando a sua tradição, aprimorando a sua presença na cidade do Recife, com um programa de extensão absolutamente vinculado à comunidade, sob o lema Nosso campus é a cidade. Nosso magnífico reitor é amplamente reconhecido pelo seu trabalho educacional e social e será homenageado, portanto, desses 20 anos de reitorado. Nossa gratidão por sua caminhada, por sua trajetória, pela parceria construída ao longo desses anos e em favor do desenvolvimento acadêmico e social de Pernambuco. Muito obrigada, senhor presidente, e gostaria que o Senado registrasse essas homenagens. Concedo pela ordem, pela liderança do União Brasil, ao senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente aqui, tem um projeto que é o 5391-2020, que já entrou na pauta, acabou saindo, por uma questão de discussão técnica com a mesa, mas já foi resolvido. Eu pediria, se fosse possível, para incluir essa pauta amanhã, de novo, porque é um projeto bem simples, basicamente apenas diz lá que assassinos de policiais vão cumprir pena em Presídio Federal de Segurança Máxima. Não afeta também o PL antifacção, em nada, não tem sobreposição. Então, se nós pudéssemos votar, houve uma concordância em as emendas serem de mérito e, assim, resolver a questão técnica. Estou tranquilo. Senador Sérgio Moro, eu estou tentando fazer as manifestações para que os assessores também possam ter conhecimento do que nós estamos fazendo. Essa matéria, da mesma maneira do que fiz ainda há pouco com o senador Paulo Paim, como vamos fazer com a inclusão da proposta de emenda constitucional solicitada pela senadora Dorinha, ela entrou na pauta. Quando nós íamos deliberar, havia uma sugestão de Vossa Excelência que a mesa acolhesse como emenda de redação as observações levantadas por Vossa Excelência. A consultoria se debruçou naquele episódio, naquele momento, e, de fato, as emendas não eram emendas de redação. Então, Vossa Excelência concordou que nós retirássemos de pauta e agora nós vamos apresentar o relatório que Vossa Excelência apresentou como uma emenda de mérito e esta matéria retornará à Câmara dos Deputados. Então, como houve o entendimento de Vossa Excelência que nós não podíamos fazer a modificação como emenda de redação para encaminhar para a sanção, eu informo ao plenário que eu vou incluir como item extra-pauta o relatório apresentado pelo senador Sérgio Moro e esta emenda será adotada como emenda de mérito e o projeto de lei retorna à Câmara dos Deputados. Mas eu vou incluir como item extra-pauta. Obrigado, presidente. É isso mesmo. Perfeito o resumo. E há um consenso comigo e com a própria Câmara, o autor do projeto. Agradeço, presidente. Obrigado. O presidente Renan, logo mais ele vai fazer a defesa da solicitação de crédito do item 6, para que nós pudéssemos ou possamos deliberar no dia de hoje, mas eu vou fazer a leitura do segundo item extra-pauta, que foi solicitado pelo senador Paulo Paim e pelo senador presidente Hamilton Mourão. Luiz Carlos Reis. Mensagem número 80 e o senador Luiz Carlos Reis, é a bancada do Rio Grande do Sul unida. Mensagem número 82 de 2025, da iniciativa da Presidência da República, que submete à apreciação do Senado Federal autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul. O programa chama Progestão. Foi apresentado o requerimento 947 de 2025, da iniciativa dos líderes partidários para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Paulo Paim para proferir o seu parecer. Presidente, da linha que foi já anunciada por Vossa Excelência, é a mensagem de crédito número 82
de 2025. Eu peço a votação, já foi aprovada a urgência, dessa mensagem que trata de uma operação de crédito externo solicitado pelo governo do nosso Estado junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD. Esse financiamento é parcial do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia de Gastos Públicos para o nosso Estado. Claro que esse investimento ajudará muito a reconstrução do nosso Estado devido às enchentes do ano passado e consequências ainda esse ano. De forma bem resumida, senhor presidente, o valor do crédito, como já citado por Vossa Excelência, é de 50 milhões de dólares. Esse é o relatório favorável. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, está encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação e cumprimento à bancada de senadores do Estado do Rio Grande do Sul, senador Luiz Carlos Reise, senador Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, e cumprimento Sua Excelência o governador Eduardo Leite, que encaminhou as solicitações para o Senado Federal da aprovação das mensagens de crédito externo para viabilizar o projeto de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a Vossas Excelências. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha Seabra pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que pudesse ser incluída na pauta a PEC 76, que nós já cumprimos todas as 5 sessões. Eu acolhi uma sugestão apresentada pelo senador Marcos Rogério e uma apresentada pelo senador Irã, para esclarecer melhor o texto e dar segurança. Então, ela está pacificada e o texto apresentado. PEC 76, de autoria do senador Anastasia. Da mesma forma, esta proposta de emenda constitucional estava em deliberação na semana passada. Estava no exercício da presidência o senador vice-presidente Humberto Costa, que estava conduzindo a deliberação da discussão da PEC. Houve algumas dúvidas entre o senador Dr. Irã e, naturalmente, o senador Marcos Rogério também. A senadora professora Dorinha fez a ponderação. E o presidente Humberto Costa resolveu tirar de pauta a deliberação da PEC a pedido da senadora Dorinha. E a informação que eu tenho, ou que eu tive, é que foi construído um acordo sobre o entendimento do texto. Portanto, eu incluirei esta proposta como item extra-pauta na sessão de hoje. Presidente Renan, Vossa Excelência pode relatar? Há uma solicitação do senador Renan Calheiros, nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita a inclusão do item extra-pauta da mensagem de número 86 de 2025. É uma mensagem de iniciativa da Presidência da República que submete à apreciação do Senado Federal a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de até 320 milhões e 3 mil dólares dos Estados Unidos da América entre a República Federativa do Brasil, de interesse do Ministério da Saúde do Brasil e o New Development Bank, o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, cujos recursos destinam-se ao financiamento do programa Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil. Foi apresentado o requerimento 948 de 2025 de iniciativa dos líderes partidários, solicitando a urgência para a apreciação da matéria.
Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador presidente Renan Calheiros para que ele possa proferir o seu parecer em plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, senhor presidente. Venho ao plenário em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. A mensagem do Senado Federal número 86 de 2025, 1855, de 15 de dezembro de 2025, na origem da Presidência da República, com solicitação do Governo Federal de interesse do Ministério da Saúde para que seja autorizada operação de crédito externo junto ao New Development Bank. Os recursos destinam-se ao financiamento do programa Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil. A operação resultará em um valor de 320 milhões e 3 mil dólares dos Estados Unidos da América de principal. O programa, senhor presidente, em questão foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, de que trata o Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017. A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por meio de seu parecer técnico, considera que o custo efetivo calculado para a operação se encontra em patamar aceitável. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por sua vez, pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da presente operação de crédito. A operação de crédito, senhor presidente, portanto, em análise, foi inscrita no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Crédito Externo, mantido pelo Banco Central do Brasil, sobre o código TB 177127. O voto, senhor presidente, após o exposto, apresentamos voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal, número 86 de 2025, nos termos do seguinte parecer, que é publicado, senhor presidente, para lastrear a tramitação do projeto no Senado Federal. Queria, presidente Renan, me permita fazer apenas um elogio a Vossa Excelência e um agradecimento da mesa em nome de todos os senadores e das senadoras. Houve uma decisão por parte de Vossa Excelência e dos senadores da CAI de que nesta semana a Comissão de Assuntos Econômicos não iriam deliberar as matérias pendentes. E eu queria publicamente agradecer Vossa Excelência, porque nós temos várias propostas de autorização de crédito de vários estados do Brasil e do governo federal que estavam pendentes de apreciação. Então, eu queria agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência, que imediatamente atendeu o pedido, veio ao plenário para, nesse caso concreto, relatar esta importante mensagem, já que esta mensagem destinará os recursos deste financiamento para a construção no Brasil, na nossa Universidade de São Paulo, do primeiro hospital inteligente do nosso país, um financiamento do banco, do novo Banco de Desenvolvimento, presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que autoriza esse financiamento para fazermos esse hospital
na academia, na Universidade de São Paulo. Cumprimento Vossa Excelência e lhe parabenizo pela decisão na condição de presidente da CAI. Senador Nelsinho, eu vou colocar Vossa Excelência para discutir a matéria, só fazer o rito regimental. O parecer é favorável à mensagem nos termos do projeto de resolução que o relator, presidente Renan Calheiros, apresenta. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Como primeiro senador inscrito para discutir, o senador Nelsinho Trade. Apenas para cumprimentar o comentário de Vossa Excelência e a relatoria do senador Renan, acrescentar que a gente tomou conhecimento dessa iniciativa através da doutora Ludmila Ajar, ela que é uma pessoa extremamente ética, competente, comprometida e falo mais, diferente e diferenciada. A medicina brasileira deve muito à doutora Ludmila e eu digo a Vossa Excelência, São Paulo sempre foi um espelho para os restantes do Brasil. E eu tenho a certeza que essa iniciativa vai se replicar em outras cidades brasileiras, tendo o privilégio e a sorte de contrair também empréstimos dessa natureza para que a gente possa levar para outros estados o Hospital Inteligente. Parabéns ao senador Renan e à iniciativa de Vossa Excelência de priorizar essa matéria. Continua a discussão a matéria, não temos senadores mais inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai à promulgação. Antes de nós continuarmos a deliberação, eu queria fazer um registro com muita satisfação que o Senado Federal recebe a presença do nosso governador do meu estado, do estado do Amapá, governador do povo amapaense, governador Clécio Luiz Vieira Vilhena, que se encontra na mesa dos trabalhos do Senado Federal. É um governador que tem se dedicado no Amapá a enfrentar os temas difíceis da gestão pública brasileira, enfrentar a saúde, de poder proporcionar uma saúde de qualidade ao povo do Amapá. Tem uma agenda extraordinária na agenda da segurança pública e na proteção da vida das pessoas, em especial dos amapaenses. E eu queria registrar, Clécio, aproveitar na condição de presidente do Senado, fazer um registro muito importante do motivo da sua estada aqui em Brasília no dia de hoje. Você que saiu do Amapá às 5 horas da manhã, veio a Brasília enfrentar um problema que é seríssimo no Amapá, mas também é no Brasil, que é o reajuste da tarifa de energia elétrica do povo brasileiro. Hoje nós estamos, o Brasil, pagando uma tarifa altíssima em relação à energia consumida pelos brasileiros. E no Amapá, de maneira muito dramática, nós vivenciamos nos últimos anos reajustes tarifários de energia elétrica para um estado que produz energia, que gera energia para o Brasil e paga uma das tarifas mais caras do Brasil. Então, o governador Clécio Luiz veio debater esse assunto na Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse assunto está sendo tratado pelo Parlamento, e aqui falo na presença do senador Randolfo Rodrigues, que acompanhou o governador Clécio no dia de hoje, nesta agenda na ANEEL, assim como eu tenho feito. E nós nos desobrigamos de uma medida provisória que protegia também esse setor, estendendo a utilização do bem público na medida provisória que tratou do setor elétrico, para que nós pudéssemos fazer um colchão de amortecimento das tarifas de energia elétrica para a modicidade tarifária dos brasileiros. E isso é um problema muito específico do Amapá que nós estamos vivendo, mas estamos enfrentando. E eu queria cumprimentar o governador Clécio Luiz pela coragem de enfrentar esse problema em nome do povo amapaense. Presidente. O estado de São Paulo está vivendo um apagão na sua história nos últimos dias.
O Amapá vivenciou este problema alguns anos atrás, que foi dramático na vida dos amapaenses. Então, a gente precisa enfrentar e combater o reajuste da tarifa elétrica para todos os brasileiros, e eu quero me colocar à disposição e cumprimentar o governador Clécio pela empreitada e pela coragem de estar aqui enfrentando esse assunto. Presidente Davi, aqui à direita dele. Presidente, muito rapidamente. Senador Irã. Desculpa, senador Marco Rogério. Ao mesmo tempo que também saudamos o governador Clécio, nós que somos lá do hemisfério norte, sucesso na empreitada. O seu problema é muito semelhante ao nosso. E também quero registrar aqui, presidente, a presença da nossa eterna senadora Ana Amélia, que nos visita e que é uma pessoa que nós respeitamos tanto. Está registrado aqui. Eu não podia deixar de registrar a presença dessa mulher que lutou tanto pelo nosso país e continua lutando pelo povo brasileiro. Um grande abraço, presidente. Uma boa lembrança, senador Irã. Seja bem-vinda, senadora Ana Amélia, ao plenário da sua casa, do Senado Federal. Senador Marcos Rogério, querido líder. Senhor presidente, apenas para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o governador do estado do Amapá, parabenizar pela iniciativa. Eu vi a manifestação de Vossa Excelência com relação a esse tema do aumento de energia no estado do Amapá, e Vossa Excelência faz um apelo com acerto, porque nós, ao aprovarmos aqui a medida provisória 1.300, que eu também acompanhei e participei, foi aprovada ali uma emenda que tinha justamente esse objetivo. O mesmo apelo que Vossa Excelência fez em relação ao estado do Amapá, também fiz em relação ao estado de Rondônia, em razão do aumento que vem, que é um aumento pesado, no momento de dificuldades financeiras para os nossos estados, e o Legislativo, ao aprovar essa medida provisória aqui, criou essa condição, no caso da UBP, do uso de bem público, a antecipação dessa receita, poder ser utilizada para amortizar o impacto desses aumentos. Cumprimento Vossa Excelência, o governador, o mesmo apelo que tem para lá, tem também para o estado aqui, irmão, o estado de Rondônia. Cumprimento Vossa Excelência, faz uma boa lembrança a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um entusiasta na defesa ao lado do senador Randolfo Rodrigues, quando da comissão mista da medida provisória, que nós pudéssemos fazer esta concessão para o Estado brasileiro antecipar os recursos da utilização do bem público para o amortizamento das dívidas dos reajustes. Concedo a palavra pela ordem ao líder, senador Everton. Presidente, também lhe cumprimentar o governador Clésio, aqui o senador Randolfo. Eu sempre digo, governador Clécio, que o presidente Davi, e muitas das vezes aqui é confundido não só como presidente do Congresso Nacional, mas como sempre embaixador do Amapá, né? A gente sabe que o Amapá é uma grande república, que ele não abre mão, e com isso, sem dúvida nenhuma, é inquestionável o desenvolvimento e a sintonia que vocês têm tido a favor do Estado. Presidente, eu quero aqui registrar que no dia de hoje nós tivemos com uma comissão do Estado do Maranhão, liderada pela Federação das Indústrias do Estado, há uma reunião importante com o ICMBio. E essa comissão está aqui no plenário do Senado Federal. O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Edilson Baldez, que é presidente dessa importante entidade lá do Estado, juntamente com Cláudio Azevedo, vieram o Miguel, representante do gabinete lá do governador Carlos Brandão, o Jonathan, do presidente do IMESC, o Emerson da FAEMA, a doutora Karine, o Expedito da Indústria e Comércio, e liderados aqui juntos com o amigo deputado Marcionais. Essa reunião, presidente, só para concluir, ela foi para tratar sobre temas importantes na área do desenvolvimento da nossa ilha e do estado do Maranhão. Existe hoje um debate na criação de uma reserva dentro de São Luís, chamada Tauá-Mirim, e que todos sabem da importância das reservas ou das áreas de assentamentos ou de proteção. No caso de lá, é uma reserva extrativista. E todo o empresariado e o setor produtivo foi para esta reunião para entender em que se dá essa criação dessa reserva, para que nós não possamos, senador Girão, prejudicar o Porto do Itaqui, o Porto da Lumar, o Porto da Vale do Rio Doce, as indústrias que nós temos em toda aquela região da ilha de São Luís. Reunião muito produtiva, tenho certeza que com responsabilidade essa comissão e a bancada federal ajudará a orientar o ICMBio e todos os interessados, e principalmente a comunidade local,
local para que possamos encontrar uma saída justa para preservar as comunidades originárias de lá, sem que se atrapalhe ou sem que se deixe que o Estado e a nossa capital desenvolvam. Era isso, presidente. Senador Everton, me permita, Vossa Excelência, fez uma ponderação ainda há pouco. Eu também vou aproveitar o senador Eduardo Gomes, nosso brigadeiro que está aqui. Vossa Excelência solicitou inversão de pauta. O primeiro item da pauta de deliberação de hoje é o projeto relatado pelo senador Eduardo Gomes. Ele também está presente. Mas, pelo que eu entendi, o senador Eduardo Gomes aqueceu que Vossa Excelência, a solicitação de Vossa Excelência de inversão de pauta. Eles estavam levantando as assinaturas para requerimento de urgência que já foi atingida. Esse projeto é um complementa o outro, presidente. Então, eu não tenho dificuldades, caso o senador Eduardo já queira relatar logo, vamos resolver esse do Judiciário e, em seguida, nós entramos no Ministério Público sem problema nenhum. Tá bom. Então, então, Vossa Excelência solicitou a inversão de pauta, mas percebeu que o senador Eduardo Gomes não ia abrir mão. Porque no critério da idade eu ia perder. Então, eu já estou passando para ele a palavra. Tudo bem, foi um elogio. Eu vou retomar o chamamento do item, querido líder. Fique aí. Item 1 da pauta, projeto de lei número 429. A pauta está... estamos entrando na pauta previamente estabelecida, publicado na sexta-feira. Projeto de lei número 429 de 2024, número 5.827 de 2013 na Câmara dos Deputados, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que dispõe sobre as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal, cria o Fundo Especial da Justiça Federal, FEJUF, e revoga a Lei número 9.289 de 1996. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas de número 12 e 13, que já foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à sua publicação. Foi apresentado o requerimento 950 de 2025, de iniciativa dos líderes partidários, que contém o apoio regimental, que solicita a urgência para apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, só a título de encaminhamento. Nós estamos aqui na penúltima sessão deliberativa do ano de 2025. Estamos terminando bem, estamos caminhando bem. Com todo respeito a meu amigo, meu xará, senador Eduardo Gomes, esse projeto não é um projeto que vai ao encontro da sociedade brasileira, muito pelo contrário. É um projeto extremamente polêmico, ruim, que quem vai pagar, no final das contas, essa conta vai ser a população brasileira. E eu queria lhe pedir, senhor presidente, já que é uma matéria que não passou pela CAI, e a gente viu aqui a polêmica, 1 ou 2 semanas atrás, de matérias que chegaram da Câmara dos Deputados e não tramitaram em comissões, e o senhor mesmo queria colocar aqui no plenário, mas colegas fizeram aqui o enfrentamento de uma forma respeitosa e o senhor aceitou que fosse para as comissões. Esse é um assunto, e eu estou vendo o senador Iovisto ali, que está conectado também, querendo falar. Esse é um assunto que precisa, presidente, muito importante, que passe pela Comissão de Assuntos Econômicos, para que a gente tenha noção dos impactos realmente para a sociedade, porque nós estamos tratando aqui do aumento de 5.000%. 5.000% de custas judiciais, senador Jaime Bagato, na penúltima sessão do ano. Então, eu lhe peço por cautela, por precaução, que o senhor tenha o mesmo procedimento coerente que o senhor teve da matéria, por exemplo, da dosimetria, que vinha direto para o plenário, foi para a CCJ e que vai vir agora para o plenário, se for aprovado. Querido líder, antes de passar a palavra, eu estou votando o requerimento de urgência. Eu acho que os senadores e as senadoras têm todo o direito de fazer a sua manifestação, inclusive o voto, no momento do procedimento. Mas apenas, senador líder Eduardo Girão, eu entendo a manifestação de Vossa Excelência, mas só para registrar que, diferente do episódio da semana passada, onde a presidência desejava
colocar imediatamente na pauta o projeto, nós não tínhamos naquele momento o requerimento assinado pelos líderes partidários. E houve um questionamento do presidente Otto solicitando que a matéria fosse encaminhada para a CCJ. Eu não tinha este requerimento que contém assinaturas necessárias para que nós possamos deliberar como item extra-pauta no dia de hoje. Então, se Vossa Excelência quiser votar contra a inclusão como item extra-pauta, eu registro. Nós vamos discutir a matéria, mas há o amparo regimental do ponto de vista do regimento com requerimento. Então é diferente. Mas eu entendo a manifestação, eu vou submeter, líder Everton. Vossa Excelência pode discutir no momento adequado, senão nós vamos discutir a matéria antes de ouvir o relatório. Até para que o relator possa fazer as ponderações adequadas em relação às dúvidas de Vossa Excelência e de outros senadores. Eu não ia nem fazer discussão, presidente, mas é porque como foi dado juízo aqui de mérito na matéria, de valor, então isso também pode atrapalhar na hora de julgar o mérito dela. Mas vamos discutir então a urgência e em seguida... Eu vou submeter, líder Eduardo, o requerimento de Vossa Excelência novamente ao plenário. Me permitam, Vossa Excelência, e todos os senadores que desejarem fazer a manifestação de voto contrário ao requerimento, a mesa vai acolher. Em votação, o requerimento de urgência de número 950, apresentado de iniciativa dos líderes partidários, solicitando a urgência da matéria. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência contra os votos do senador Girão, Jaime Bagatoli, Messias de Jesus, Irã Gonçalves, Hamilton Mourão, Damares Alves, Tereza Leitão e Zenaide Maia. E Oriovisto Guimarães, que solicitou para que pudesse registrar o voto contrário de Vossa Excelência. Também. Senhor presidente, também. Nós três aqui, ó. Senador Cleitinho, senador Espiridião Amin e senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, a questão de ordem. Com fundamento nos artigos... Davi, Heinz também. Senador Heinz também votou contra. O requerimento de urgência. Essa questão de ordem, senhor presidente, é com fundamento nos artigos 336, 343, 345, 403, 405 e 412.2, todos do regimento interno do Senado Federal. Eu levanto a presente questão de ordem para assegurar o cumprimento integral dos prazos regimentais no trâmite de proposições em regime de urgência. O requerimento de urgência foi apresentado no amparo no artigo 336, inciso 3 do regimento interno. Nessa hipótese, presidente, o artigo 340, inciso 3, dispõe que o requerimento de urgência será incluído na ordem do dia da sessão deliberativa seguinte à sua apresentação, não podendo, portanto, ser apreciado na mesma sessão de sua apresentação ou leitura. O artigo 340 diz o seguinte: o requerimento de urgência será submetido à deliberação do plenário, 3, na sessão deliberativa seguinte, incluído em ordem do dia, no caso do artigo 336, inciso 3. Ademais, ainda que seja aprovada a urgência, a tramitação subsequente observará o disposto no artigo 345 do inciso 3. E o artigo 345, inciso 3, senador Fabiano Contarato, diz o seguinte, traz o seguinte comando, olha só, artigo 345, a matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao plenário. 3. Na quarta sessão deliberativa ordinária, que se seguir a concessão da urgência, na hipótese do artigo 336, senador Cleitinho. Assim, mesmo com a aprovação da urgência, o regimento não autoriza a inclusão da matéria na ordem do dia na mesma sessão, nem nas 3 sessões imediatamente subsequentes. Deve-se respeitar o prazo mínimo de 4 sessões deliberativas ordinárias. Adicionalmente, o artigo 412, inciso 3, exige que eventual dispensa de norma regimental somente ocorra, senador Dr. Irã, por decisão unânime do plenário, em votação nominal com quórum mínimo de 3
3/5 dos membros da Casa. Desta forma, requeiro que Vossa Excelência assegure o cumprimento rigoroso dos prazos regimentais, garantindo que a deliberação do mérito somente ocorra após a 4ª sessão deliberativa ordinária, subsequente à eventual aprovação da urgência, salvo decisão unânime nos termos regimentais. Se houver, senadora Damares, a negativa... Para concluir, senhor presidente, se houver a negativa do presidente a esta minha questão de ordem, eu requeiro nos termos do artigo 405, recurso dessa decisão plenária. Senhor presidente, eu acredito que essa é uma matéria muito controversa, que inclusive deveria ser votado presencialmente aqui, não em votação remota ou ordinária ou virtual, semipresencial, como queira. Eu gostaria de que essa matéria fosse debatida com essa casa cheia, né? Nós estamos aqui com 1/3 da casa, eu sei que muitos colegas estão acompanhando, mas o debate é excluído de um assunto tão impactante no dia a dia dos brasileiros, senhor presidente, que tem um aumento ínfimo no salário, enquanto aqui se aumenta 5.000% essas custas judiciais. É isso que eu peço que seja... Vossa Excelência, do ponto de vista regimental, eu estava consultando a mesa, Vossa Excelência faz uma fala também coerente. Qual é o problema? O problema é que em outros episódios, inclusive solicitações formuladas por Vossa Excelência e outros líderes partidários, nós acabamos colocando em deliberação as matérias para que o plenário soberanamente pudesse opinar, não só pela inclusão como item extra-pauta, mas como votação no mérito do projeto. O problema é que, concretamente, nós estamos na penúltima sessão de deliberação do Senado Federal. Foi efetivamente por isso que foi solicitado o requerimento dos senadores com os apoiamentos necessários para que nós fizéssemos a inclusão. Portanto, eu entendo a manifestação de Vossa Excelência, mas eu indefiro a questão de ordem levantada por Vossa Excelência nos termos do artigo 405, submeto a decisão desta presidência ao plenário e vou consultar as senadoras e os senadores se apoiam ou não o indeferimento levantado pela presidência do Senado da questão de ordem suscitada por Vossa Excelência. E será uma oportunidade de nós avaliarmos também a manutenção ou a retirada desta matéria com a votação nominal dos senadores e das senadoras que encontram na discussão da sessão. Só reforçando, presidente, seria com quórum mínimo de 3/5 dos membros da Casa. Confere? Segundo o artigo 412, inciso 3. Eu vou fazer o recurso ao plenário e a maioria ou não vai decidir sim ou não da inclusão do projeto, pelo que diz o artigo 405 do Regimento Interno. Só para entender, presidente, está um pouco confuso aqui. Vossa Excelência recorreu, vou submeter o recurso de Vossa Excelência ao plenário. Certo. E aí, esse recurso é por maioria simples? Exatamente. É isso? Sim. Tá. E aí conta quem está em casa? Exatamente, eu vou registrar, pelo que estamos aqui no acompanhamento remoto, o senador Iovisto já se manifestou contrário, vou registrar o voto dele. As senadoras e os senadores que apoiam a decisão de indeferimento da presidência do Senado Federal permaneçam como se encontram. Fica mantida a decisão com os votos contrários do senador Dr. Irã, Cleitinho, Eduardo Girão, Fabiano Contarato, Jaime Bagatoli, Zequinha Marinho e Messias de Jesus. E Luiz Carlos Reise, Hamilton Mourão e Jaime Campos. Oriovisto e senadora Damares. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Eduardo Gomes para proferir parecer de plenário.
Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, de plenária em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o projeto de lei número 429 de 2024, PL 5827 de 2013, na Casa de Origem do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal. Cria o Fundo Especial da Justiça Federal, FEJUF, e revoga a Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996. Na sessão do dia 4 de novembro de 2025, na Comissão de Assuntos Econômicos, apresentamos o relatório com a emenda substitutiva. Na sessão de 9 de dezembro de 2025, oferecemos a complementação do voto com um novo texto substitutivo, fruto de aprimoramento resultante das contribuições da sociedade civil, das instituições e dos demais parlamentares. Agora, novamente, após o amadurecimento do tema com os demais parlamentares, com o governo e com a sociedade civil, apresentamos a nova complementação de voto. Mantemos o substitutivo apresentado como complementação do voto, oferecido em 9 de dezembro de 2025, com as análises das emendas de números 1 a 10, sobreveio a emenda número 11 do senador veneziano Vital do Rego a sugerir um novo parágrafo no artigo 14A da Lei de Custas Federais. Com esse comando, a composição do Fundo Especial da Justiça Federal, FEJUF, contará com participação de representantes dos servidores da Justiça Federal, indicados por suas entidades representativas, assegurando-se voz e voto à gestão do acompanhamento da execução orçamentária do Fundo. Os propósitos da emenda do nobre senador veneziano são dignos de aplausos. Todavia, considerando a necessidade de maior plasticidade na gestão do fundo, não nos parece oportuna a solução gerencial no Fundo Especial da Justiça Federal. Em face exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 429 de 2024, bem como o acolhimento parcial das emendas número 1, 2, 3, 4, 6 e 10, assim como pela rejeição das demais emendas, na forma do seguinte substitutivo. Parecer oral. Emendas número 12 e 13 ao PL 2429 de 2024. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, passo a análise das emendas apresentadas no projeto de lei 429 de 2024, ambas de autoria do senador Eurovisto Guimarães, e desde logo antecipo o voto pela rejeição de cada uma delas, pelas razões que passo a expor. A emenda número 12 e a emenda número 12 propõem alterar integralmente o anexo 1 do projeto, redefinindo percentuais, valores mínimos, máximos das custas judiciais cíveis da Justiça Federal. A justificativa sustenta que os valores previstos ao substitutivo seriam excessivos e desproporcionais em relação à inflação acumulada, defendendo a manutenção de percentuais mais baixos e limites reduzidos. Todavia, a emenda desconsidera o conjunto de ajustes promovidos no substitutivo, que buscou equilibrar 3 objetivos legítimos e concorrentes. 1. A atualização realista de valores que estavam congelados há décadas. Preservação do acesso à justiça com limites mínimos, máximos e regras claras de gratuidade. Financiamento estável da modernização da Justiça Federal. A proposta altera a lógica do texto, rompendo o sentido entre custas, fundos, política de acesso à justiça, constituída no substitutivo. Por essas razões, a emenda 12 deve ser rejeitada. A emenda número 13 propõe a supressão integral do artigo 2º do substitutivo dispositivo, que trata da atualização anual das custas pela taxa Selic e da criação do Fundo Especial da Justiça Federal, FEJUF. A Selic foi adotada como critério objetivo, transparente e amplamente utilizado pela administração pública, evitando disputas interpretativas e garantindo previsibilidade orçamentária. Ademais, o próprio texto admite eventual substituição por outro índice que venha a sucedê-la. Quanto ao FEJUF, o fundo não representa desvio de finalidade nem afronta constitucional. Ao contrário, ele vincula recursos à modernização, ao acesso à justiça, à interiorização, à jurisdição federal, com vedações expressas ao uso para a despesa de pessoal e com regras claras de governança, sob supervisão do Conselho da Justiça Federal, conforme detalhado no parecer.
Suprimir esse dispositivo significaria esvaziar o principal mecanismo de sustentabilidade institucional do projeto, comprometendo a sua efetividade prática. Assim, a emenda número 13 também não merece acolhimento. É esse o relatório, senhor presidente. Eu faço, senhor presidente, adicional a esse relatório apenas algumas considerações, por entender que no debate sobre ideias nesta casa é preciso a manutenção do respeito, da clareza nas comunicações e, principalmente, a verdade. Nós acolhemos emenda de autoria do senador Renan Calheiros, que cria a isenção de pagamentos de custas da Justiça Federal até R$ 5.000, em consonância com o que aprovamos, aprovamos recentemente nessa casa com relação ao imposto de renda. Então, senhor presidente, na discussão dos meus colegas que me antecederam, é preciso restabelecer coisas importantes e que significam o restabelecimento da pura verdade. Primeiro, a minha situação com relação à dosimetria é amplamente pública. Voto a favor da dosimetria, porque era a favor da anistia ampla, geral e restrita, e entendi que houve uma evolução na discussão para esse momento, e tenho certeza que essa casa, assim como a Câmara fez, irá debater esse assunto da maneira mais coerente possível, e essa é a minha posição. O que eu não posso concordar, senhor presidente, é que o fato de eu, como parlamentar, ou qualquer outro parlamentar, tecer críticas a setores da justiça, significa apostar no sucateamento da justiça brasileira e do Ministério Público como solução às críticas que a gente faz. E nisso dá espaço ao discurso fácil e incompetente de quem não chega a ler a matéria. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, quando o susto de uma falta de reajuste por décadas transforma o aumento nominal da taxa federal em resultado, era preciso que o discurso fácil, inverídico na política, de que esse aumento significa mudar o ambiente de taxa no Brasil, fosse que nós trouxéssemos à luz. Portanto, um aumento de 5.000% fez com que a custa federal, da Justiça Federal, da justiça que a população precisa, seja mais barata do que a Justiça do Paraná, que seja mais barata que a justiça de 16 estados brasileiros. É hipocrisia, é demagogia. Então, como é que aumentou 5.000%? E nessa tabela do preço real das taxas no Brasil, 16 estados brasileiros sustentam a sua justiça com a taxa maior. Então, vamos ser sinceros, vamos ler, vamos prestar atenção, vamos respeitar o trabalho dos colegas e vamos debater sobre a verdade. Não é porque eu critico setores da justiça, como o parlamento é criticado todos os dias, que eu quero uma justiça, um Ministério Público e a Defensoria da União sucateados. Eu acho que só piora. Então, com todo o respeito, senhor presidente, nós estamos evoluindo aqui para uma negociação, já que bancadas mudaram de opinião sobre os consensos do projeto, e estou aberto, senhor presidente, a qualquer aperfeiçoamento da matéria, desde que a discussão seja realista e tão realista quanto respeitosa. Não existe aqui nenhum outro objetivo que não seja melhorar, dentro do orçamento absoluto da Justiça, a prestação do serviço de justiça à população brasileira. Que, via de regra, quando a causa é gigante, é porque são os grandes que podem pagar e tudo. Quando a Justiça tem dificuldade, quem sofre são aqueles menores que estão aqui isentos pela emenda do senador Renan. Muito obrigado, senhor presidente. Deixa eu só continuar o prosseguimento natural do rito processual legislativo e escrevi Vossas Excelências para discutir a matéria. O parecer é favorável ao projeto pelo acolhimento parcial das emendas de número 1, 2, 3, 4, 6 e 10 e pela rejeição das demais emendas na forma da emenda número 14, substitutivo que apresenta. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Concedo a palavra ao senador Renan Calheiros, em seguida ao senador Iovisto Guimarães.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer a Vossa Excelência, aos senadores e às senadoras, que o Senado Federal não poderia deixar de entregar essa matéria. Eu, em algumas oportunidades, conversei com o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que defendeu a necessidade da aprovação dessa matéria e apoiou uma emenda que apresentei em uma das comissões em que a matéria tramitaria, no sentido de isentar do pagamento de custa judicial quem ganha até R$5.000 por mês. Isso significa, senhor presidente, aplicar o princípio de isenção do imposto de renda, o mesmíssimo princípio. Eu quero também agradecer ao nosso querido senador Eduardo Gomes, que acolheu a emenda, e é uma grande conquista para o povo brasileiro, porque quem vai perceber até R$5.000 por mês não vai pagar custa judicial no Brasil. Continue a discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Ilvisto Guimarães. Senhor presidente, espero que esteja me ouvindo bem. Perfeitamente. Senhor presidente, antes de mais nada, quero me manifestar o total respeito que tenho ao trabalho do senador Eduardo Gomes. Meu intuito não é polemizar, meu intuito não é desrespeitar quem quer que seja. Eu, primeiro, já na CAI, elogiei a emenda do senador Renan Calheiros. Disse a ele que achava uma iniciativa muito boa, disse mesmo que era o que havia de melhor nesse projeto, era a emenda do senador Renan Calheiros. Como ele, eu entendo que a justiça tem que ser gratuita. Nós lutamos, às vezes, por educação gratuita, por saúde gratuita, e a justiça, que é monopólio do Estado, se não for gratuita aos que ganham até 5 mil, aí eles não terão justiça, simplesmente. Mas, senhor presidente, pessoas que ganham 6 mil, 7 mil, 8 mil, vão ter um aumento muito grande. Uma causa, por exemplo, de R$1 milhão, uma herança de uma propriedade ou coisa que o valha, custava antes R$ 1.915, agora passa a custar R$20 mil. Dá um aumento de 944%. Uma causa de 4 milhões, uma pequena fazenda ou coisa que o valha, que custava 1.915, passa a custar R$80 mil, dá um aumento de 4.076%. E assim vai. Causas maiores chegam a 5.503% de aumento. Não se diga que isso é em função do tempo que está sem correção. Não é. Nós fizemos a correção pelo período que está congelado. Daria uma correção de pouco mais de 360%. 360% e não 5.000%. Quanto ao fato de outros estados, a sua justiça estadual, terem tabelas superiores a essa, nós não legislamos para os estados. A nós compete legislar para a Justiça Federal, para a nação brasileira. Há no projeto pontos que são realmente necessárias à correção. Por exemplo, o projeto prevê que essa tabela, essa nova tabela de custas judiciais, seja corrigida pela Selic. Senhor presidente, peço sua atenção. Selic é taxa de juro. Se nós vamos corrigir pela Selic, sabe o que significaria esse ano, por exemplo? Que nós corrigiríamos essa tabela com 15%, que é o valor da taxa Selic, 15%, enquanto que os salários e a inflação, que é corrigida pelo IPCA, será corrigida por 4,5%, 5%. Ou seja, essa tabela, como os juros no Brasil sempre são altíssimos, essa tabela vai corrigir em valor 3 a 4 vezes maior do que os salários serão corrigidos. E Selic nunca foi usada para corrigir nada. Selic é taxa de juro. O que é usado para corrigir é o IPCA, preço no atacado. Então, esse é um erro crasso.
Por outro lado, achar que o nosso Poder Judiciário vai estar sendo sucateado, também não me parece correto dizer isso. O nosso judiciário, comparativamente ao que ele consome do PIB, é o judiciário mais caro do mundo. Ele consome 1,6% do PIB. É o mais alto do mundo, em termos de proporção do PIB. De forma, senhor presidente, que eu não posso concordar com o que está disposto nesse projeto. Também não posso concordar com a criação desse fundo. Esse fundo, primeiro, não foi dimensionado, mas eu imagino que deve ser um fundo de muitos bilhões de reais, pelos valores que estão aqui. E ele é integralmente vedado pelo artigo 167 da Constituição, no item 14, que diz assim: a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programa orçamentário e financeiro do órgão ou entidade de administração pública, é vedada. É vedada. A Constituição veda expressamente a criação desse fundo. Então, por mais boa vontade que eu tenho, o que eu peço é que seja retirado de pauta para que negociemos na CAI. Eu entendo que alguma correção temos que fazer. Estou disposto a negociar. Mas essas imperfeições, como, por exemplo, querer corrigir pela Selic, isso é inacreditável. Isso ofende a lógica. Como é que eu vou corrigir uma tabela de preço por um valor que normalmente é 3 a 5 vezes superior ao índice de correção dos salários? É tornar a justiça em curto tempo inacessível para a classe média. Então, senhor presidente, por tudo isso, eu peço ao meu colega, ao qual eu tenho profundo respeito, que é o relator, que possamos discutir esse assunto na CAI com calma, fazer os ajustes necessários. Estamos dispostos a negociar. Rejeitou as minhas emendas. Se o projeto for aprovado, eu vou requerer destaque das emendas. Nós vamos ter um grande trabalho. Poderíamos ter um caminho mais fácil se fôssemos para a negociação. Esse é meu apelo, senhor presidente, e essas são minhas razões para que fique muito claro por que eu sou contra esse projeto. Não é por desrespeito a ninguém, é por respeito ao cidadão brasileiro, que não pode ter a sua economia sofrer um ataque desse vulto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Everton. Presidente, aqui vai ser bem rápido, mas eu não poderia deixar também de, senador Eduardo, lhe cumprimentar o seu brilhante trabalho. Dizer, presidente, que além dessa emenda, é importante esclarecer que além da emenda do senador Renan Calheiros, que trata dessa questão dos 5 mil, nós não podemos, e quero fazer aqui, chamar a atenção do plenário do Senado Federal, porque é um assunto que eu poderia muito bem ficar aqui calado, votar e ir para casa, mas tem coisas que têm que ser esclarecidas. Primeiro, nós não estamos tratando aqui de supersalários, tá? Todo mundo aqui é unânime para combater supersalário. Nós estamos falando aqui em condições de trabalho. Todos os estados dos senhores e das senhoras já têm um fundo estadual da justiça. Todos os estados dos senhores já corrigem através da taxa Selic desde 2024 com uma resolução do Supremo Tribunal Federal que colocou este tipo de reajuste de taxa através da taxa Selic. Só que, se é para mudar, não tem problema, vai mudar no curso, para estaduais, para federal. Agora, você impedir a criação de um fundo, como já existe em todos os estados, e não dar condição da Justiça Federal, levar os seus jurisdicionados às condições para fazer justiça, no mínimo, questionável, porque, repito, já existe esse fundo na prática em todos os estados. A maioria das demandas do Brasil são nas justiças estaduais. Quando se fala aqui de uma custa de 80 mil reais, senhores, meu querido delegado, líder, Fabiano Contarato, quando se fala de taxa aqui, senador Irã, de 80 mil, nós estamos falando de causas de 4 milhões de reais. Então, assim, é outra situação.
tá? Causas de 4 milhões de reais, vai pagar 50, 80 mil. Agora, nós estamos falando aqui de estrutura para que esses jurisdicionados, para que a Justiça Federal possa trabalhar lá na ponta. Ela não vai ser usada para folha de pagamento de pessoal, e sim para estar lá, levando o prédio da Justiça. Aqui mesmo nós fizemos, eu fui o relator do TRF1 da ampliação das vagas, todos os senhores viram a confusão que era 11 estados, tivemos que criar um TRF lá na região de Minas Gerais, porque é muita demanda e nós sabemos que tem gente que passa, cidadão passa 5, 8, 10 anos para poder ser atendido, e se não tiver estrutura para que você possa levar nos estados e nos municípios a estrutura da Justiça brasileira, não dá. Agora, comparar com o mundo, venha, com todo respeito aos mais experientes, não dá para comparar o nosso sistema com o mundo. A gente fala aqui de imposto, aqui é um país que se escolheu pagar o SUS, a saúde é pública, a porta aberta de qualidade. Aqui é um país que se resolveu ter o SUAS, assistência social, as nossas universidades, elas são públicas, a estrutura dela é pública, então, a parte dela, mas as que são para quem quiser fazer o Enem, ter acesso, independente de quem seja, tem direito a ter acesso. Nós somos o país que optou ali na Constituição a ter a Justiça Estadual, a Federal, a Trabalhista, a Eleitoral. Se está errado o sistema, vamos rediscutir ele. Agora, enquanto ele funcionar, não é justo a Justiça Estadual ter um fundo para poder trabalhar e a Justiça Federal está com o pires na mão todo final de ano ou meio de ano para poder comprar um copo de cafezinho para poder trabalhar. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Jaime Campos. Senhor presidente, me inscreva, por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores. Pois não, senador Jaime. Obrigado. Está restabelecido aqui a oção. Eu quero apenas indagar ao nosso querido amigo senador Eduardo, até para que me possa convencer e votar favorável a este projeto. Na medida em que todos os estudos que estão sendo feitos, até pelas nossas assessorias aqui do próprio Senado Federal, tem alguns comentários, não vou afirmar, que essas taxas vão chegar até determinados momentos de 3 a 4 mil %. Na média, fazendo uma ponderada, ela chega em torno mais ou menos de 600%. Ora, e o que me chamou mais atenção, quando você sai do IPCA e faz, senador, sai do IPCA, que é a taxa de reajuste, passa para a Selic. A Selic nos últimos tempos está chegando na ordem de 14%, 15%. E anualmente, sobre 15%, não vamos conseguir pagar a taxa, cidadão Renan. O senhor já fez lá, com certeza, uma emenda louvável, meritória, de isentar até 5 mil reais. Eu sou favorável à criação do fundo. Todos os estados, de fato, têm os fundos, né, que ajudam sobremaneira, naturalmente, a manutenção dos próprios, do Poder Judiciário. Todavia, nós temos que ter também aqui, pena também do povo brasileiro aqui, não é possível. O IPCA está chegando na casa de 14% e 15%, não é isso? Acima da inflação. A inflação tem caminhado na ordem de quanto? 5, 4,5, 5,5. Então, são contas que nós temos que fazer aqui, porque quando fala aqui o senador Everton, aqui, que eu respeito muito aqui, uma causa de 4 milhões, paga 80 mil reais de custos judiciais, é grana, né, amigo? 80 mil reais sobre 4 mil. Você imagina um cara que vai demandar uma ação de 20, 30 milhões, quanto vai pagar? Eu vi cidadão pagar pouco dia atrás no Mato Grosso, algo parecido numa ação, R$1 milhão. E aí, amigo, você tem que pagar. Então, eu acho muito dinheiro, não sou contra, na manutenção, naturalmente, da Justiça Federal, das Justiças Estaduais. Aqui foi referido que já existem os fundos dos estados. Existe, mas não é por isso que nós vamos continuar. São estados já privilegiados. Alguém falou aqui, também não é para pagar também salário. Eu não sei. E a maioria absoluta que também não sabe se esse dinheiro também, muitas vezes, não é usado para fazer lá. Sei lá no Mato Grosso aconteceu há pouco dia atrás, o cara deu peru, ou seja, peru de Papai Noel para os funcionários. Meu Deus, às custas do povo, você vai dar peru para os funcionários do Tribunal de Justiça? Não vai, né, amigo? Então, nós temos que fazer um freio de arrumação também, senador Davi. Aqui é muito fácil. Quando você fala de 70, 80 mil, chega a pagar a causa de 1 milhão, 2 milhões. E aí? Então, eu só quero pedir a Vossa Excelência, senador Eduardo, que eu tenho mais respeito. Eu fiquei preocupado com
praticar no aumento aqui a taxa Selic, não é brincadeira, não. 14% a 15% de reajuste, ninguém vai aguentar mais pagar a taxa no Brasil. Obrigado, senhor Fernando. Eu quero só fazer Senhor presidente, o esclarecimento para que possa me convencer, tá bom, senador? Só um minutinho, porque como o senador Jaime Campos e o relator estão na tribuna, todos os senadores estão inscritos aqui para discutir. Senador Girão, senador Messias, senador Petecão, senador Fabiano, senador Irã. É só porque, como ele quer responder diretamente, eu vou conceder a palavra. Senador Jaime Campos, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela pergunta, porque dá a oportunidade de esclarecer também, mais uma vez, a dúvida sobre o valor real da Justiça Federal que ela pleiteia nesse projeto. Também não foi dito aqui, porque, sob consequência, grande parte das causas brasileiras saem da primeira instância e vão até a Justiça Federal. Então, fatalmente, chegam na Justiça Federal. Mas só para dar um exemplo, o Supremo Tribunal Federal usa a Selic como parâmetro de reajuste. A Justiça tem utilizado nos tribunais esse indicativo. Mas só para dar um exemplo, Vossa Excelência, que fala bem alto, porque fala do seu estado, do meu estado, a taxa mínima da Justiça em Mato Grosso é de R$ 490,45. A taxa mínima da Justiça Federal, com a isenção de 5 mil e tudo, passa a ser R$ 193,20. No Mato Grosso do Sul, R$ 789,30. Na Justiça Federal, R$ 193,20. Então, realmente, nós estamos falando do reajuste de décadas, 30 anos, 30 e poucos anos. É por isso que está dando isso. Então, assim, no valor concreto, valor real, nós estamos falando dessa diferença... 25 anos. E uma diferença que corresponde a uma isenção para todos aqueles que ganham até R$ 5 mil, como fez o senador Zé Renan Calheiros. Então, assim, a gente tem crítica ao Poder Judiciário, como eles têm ao Executivo, ao Legislativo, mas existe uma Justiça Federal que precisa trabalhar e que geralmente acaba herdando as causas das justiças estaduais e de outras instâncias. Obrigado, senador. Obrigado. Continua a discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador doutor Irã. Presidente, eu ouvi muito bem o relatório do meu querido senador Eduardo Gomes, que eu respeito muito. Agora, senador Eduardo Gomes, você assumiu uma responsabilidade hercúlea, difícil. Você foi nomeado relator dessa matéria ontem. E é uma matéria... Você foi nomeado ontem? Tá há quanto tempo? Senador Irã, muito obrigado, que Vossa Excelência me dá também a oportunidade de esclarecer mais um assunto. Essa matéria foi debatida na comissão e o relatório foi lido. É por isso que hoje, para o plenário, veio só a complementação de voto. Essa matéria está em tramitação já há bastante tempo. Obrigado. Aliás, o projeto é de 2013. Não é? Agora, presidente, aquilo que o senador Oriovisto levantou aqui é muito, muito importante. Nós reajustarmos essas custas processuais através da Selic com o ambiente econômico do jeito que está, quando tudo que a gente aprova aqui hoje fica fora do arcabouço, porque quando nós aprovamos a lei do teto de gasto, nós demos um exemplo de responsabilidade ao país. Agora, nós estamos gastando e tudo ficando fora do arcabouço, o que significa que o governo, no próximo ano, para segurar a inflação, presidente, senhoras e senhores, vai ter que aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, aumenta essas custas judiciais, que tornam impeditivas para que as partes, que os litigantes possam recorrer à justiça para se dirimir suas expectativas de direito. Eu não sou contra que se crie um fundo, querido senador Eduardo, eu não sou contra. Eu acho que nós devemos regulamentar a criação de um fundo, mas com critérios extremamente responsáveis para, por um lado, não esquecer essas pessoas, como o senador Renan falou aqui, de isentar essas pessoas que recebem menos, para que tenham acesso à justiça, mas que também não sobrecarregue aqueles que ganham mais. Porque esse método robinhoodiano eu acho que não é o mais inteligente. Então,
Para chamar a atenção para um dado importante aqui, senhoras e senhores senadores. No nosso orçamento, senador Girão, os outros poderes, esse ano o orçamento dos outros poderes é exatamente 94 bilhões. Para a Justiça, o orçamento é de 68 bilhões. Quer dizer, a Justiça já está muito bem aquinhoada com recursos. Óbvio, eu não sou contra. Agora, eu acho que nós podíamos realmente discutir melhor a matéria para que pudéssemos aperfeiçoar esse texto e tornar esse texto mais palatável, porque quando se fala assim, olha, as custas vão aumentar 2, 3 mil %, presidente, aí é difícil a gente colocar aí isso aí para o povo brasileiro. Eu acho que ninguém aqui pode apoiar algo que tem um impacto tão grande nos custos das pessoas para elas terem acesso às suas expectativas de direito no nosso país. Então, eu pediria até que a gente pudesse tirar de pauta para poder discutir melhor a matéria. Senador Irã, obrigado pela participação e importante. Só como a gente pretende fazer, estabelecer um critério de informação fidedigna, no estado de Roraima, de Vossa Excelência, onde o governador faz um grande trabalho de buscar investimentos e tudo, a taxa mínima é de R$ 242. Essa da Justiça Federal vai ficar em R$ 193. Só para Vossa Excelência entender que esse aumento se deu por 25 anos de atualização. É isso que ocorre, mas sem... É 16º custo olhando todos os estados brasileiros. E Roraima está muito bem, está em 10º lugar. Continua em discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Eduardo Girão. Presidente, Presidente, em alguns outros momentos, o senhor aqui, com um debate franco, democrático, o senhor tomou a decisão sensata de retirar de pauta matérias que não são de interesse do povo brasileiro, ainda mais agora. Eu lhe faço esse apelo, eu sei que já ultrapassamos aqui a votação do recurso ao plenário, embora que, respeitosamente, eu digo para o senhor, foi rasgado o regimento interno do Senado. Nós não estamos cumprindo o regimento interno do Senado, mas ainda dá tempo. Como diz aquele grande pacifista brasileiro, o Francisco Cândido Xavier, a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas possamos juntos agora fazer um novo fim. O senhor pode ainda, daqui para o final da discussão, tomar uma decisão para o Brasil. Levar esse assunto para a CAI, que não foi debatido na CAI, e é inadmissível que um assunto com esse impacto não tenha sido. Ia ser colocado, presidente, extra pauta. Ia ser colocado extra pauta. E o senador Iovisto Guimarães conseguiu convencer os colegas para não deliberar esse tema, para amadurecer mais. Olha, eu vendo o relator, com todo respeito ao meu xará, deu vontade de chorar, senador Espiridião, a mim, quando eu vi aqui se falar que a inflação, né, e esse dado aqui é um dado confirmado, em 20 anos a inflação foi 364%. Mas nesse projeto é 5.000%. Isso é indefensável. Isso é juro do Banco Central. Indefensável. É juro do Banco Central. E aí um detalhe. O orçamento da Justiça Federal, o senador Dr. Irã falou da Justiça como um todo, 60 bi. Mas o da Justiça Federal, em 2024, no ano passado, foi 16,1 bi, dos quais 13,8, quase 14, doutor Irã, são custeados com recursos livres da União. Não existe esse negócio de pires na mão. Isso é dinheiro demais. Não tem cabimento. Outra coisa, vamos parar com essa história de que isso não vai para penduricalho, senador Flávio Arnes. Isso não vai para pagamento de folha, vai para penduricário. Claro, se você, no orçamento, não vai estar destinado para fazer pagamento de folha, mas aqui pode fazer pagamento de reforma.
Aqui pode fazer pagamento de outras coisas. Aí pega o do orçamento e bota os penduricários. É tirar com uma mão e dar com a outra. Então, como diz aqui o senador Cleitinho, como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. Ó, nós estamos aqui, repito, falando sim de super salário. Não tem como não falar em super salário numa situação dessa, quando a gente pode tocar em penduricário, em outras receitas que são para pagar outros tipos de despesas. E aí, senhor presidente, os fundos estaduais. Foi falado aqui, mas tem os fundos estaduais, né? Tem muitos estados que já têm os fundos estaduais. Senador Jaime Bagatoli, um erro não justifica o outro. Para que precisa ter esse fundo? E um detalhe, o senador Fabiano Contarato, que é extremamente humano, e eu sou testemunha disso, da questão do penitenciário do Brasil, né? Está tirando do fundo penitenciário também. Então aqui precisa ser debatido, precisa efetivamente nós termos aí um trabalho mais apurado, e é na CAI. Não tem outro jeito. Marcar presença. Senhor presidente, posso usar... A gente precisa, senhor presidente, por exemplo, abordar a questão aqui que é um engano pensar que causas de elevado valor somente envolve grandes empresas com dinheiro de sobra. Fica aquela pergunta colocada pelo senador e ouvir, espera aí, o cara que ganha 5.050, 6 mil reais, vai pagar essa fortuna desse aumento? É impagável, né? Então também tem o caso, em muitos casos, o cidadão comum é alvo de atos administrativos injustos de cobrança de dívidas elevadíssimas. E aqui é o quadro, por exemplo, valor atualmente em vigor é R$10,64, certo? Valores corrigidos pelo IPCA, vai para 43. Sabe quanto é que é nesse projeto? Vai para esse projeto? De 43 vai para 193. Pelo IPCA vai para 43. Outro, valor atualmente cobrado em vigor, 1.915. Se for pelo IPCA, vai para 7.897, certo? Pelo projeto, vai para 107.332, gente. Isso é uma fortuna. Se R$10 é muito dinheiro para algumas pessoas, você imagina você ter a correção como vai ter aqui, passando esse valor. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao senhor. A gente deve ir para um voto nominal dessa matéria, que eu acredito que não vai trazer nenhum tipo de benefício para a população. Acho que está cada vez mais claro isso, né? Esse aumento dessa custa judicial, né? Cria esse fundo corrigido pela Selic, que é muito destoante, né? Um projeto para dar poder para o judiciário, e a gente precisa realmente, nesse momento, ter muita serenidade, porque as pessoas estão tendo, presidente, muita dificuldade para levar comida para casa, né? Para levar comida para casa. Então, o Senado Federal, na sua sessão derradeira, amanhã nós vamos ter a última, mas hoje a gente está tendo aí a penúltima sessão aqui no plenário do Senado, e eu quero, presidente, lhe agradecer por hoje a sessão histórica que foi feita aqui, parabenizar a sua equipe da Secretaria-Geral da Mesa. Lhe agradeci hoje aqui 2 vezes durante a sessão pela celebração do bicentenário de Dom Pedro II, o nascimento dele, que tinha muito cuidado, foi demonstrado aqui os discursos dele, o cuidado extremo para não ter mais aumento de imposto, o cuidado extremo com o uso do dinheiro público, falou, denunciou, e eu acho que esse espírito possa se perpetuar aqui, principalmente nessa noite de hoje, que a gente possa ter cuidado, porque o Brasil precisa de exemplos.
né, e com todas as nossas limitações e imperfeições, nós temos aqui a chance de dar um passo, caminho da sociedade brasileira, que é rejeitando esse projeto, rejeitando, né? Eu quero pedir para o senhor, presidente, caso o senhor se o senhor siga à frente, caso o senhor queira seguir essa deliberação, que o senhor de ofício, já peça para ser nominal, caso o senhor leve, que eu vou ficar na esperança de que o senhor não leve a oportunidade de colocarmos a digital de uma bomba aqui para a população brasileira que paga imposto. Não é questão de ser contra o judiciário, não, pelo amor de Deus. A gente sabe que é importante o judiciário do Brasil, não estamos levando para outro caminho, não. O problema aqui é porque é exorbitante. O valor é uma coisa indefensável, só isso. Se o senador Ariovisto está propondo ali, inclusive, destaque, o senador Ariovisto está buscando aí alternativa para conversar, para discutir, né? Eu apenas faço a solicitação, presidente, para que a gente possa amadurecer esse tema, que sequer teve deliberação na Comissão de Assuntos Econômicos. Só isso, uma coisa basilar dentro do Senado Federal, é a gente ver impactos disso. Muito obrigado, senhor presidente. Líder Eduardo Girão, eu estou fazendo, me permita, senador líder Messias de Jesus, nós temos ainda 5 senadores inscritos para discutir, eu acho que a gente tem que ficar aqui mesmo, é nossa obrigação, o senador Alessandro está inscrito também, é a nossa obrigação, na condição de presidente do Senado, de dirigir os trabalhos, de ouvir claramente a manifestação dos senadores e das senadoras em relação ao seu posicionamento, ao que pensa do projeto, como deseja votar ou como não deseja votar. Me permita, senador Messias, o relator da matéria, ele ouviu ainda há pouco um questionamento do líder Jaime Campos e ouviu um questionamento do líder Eduardo Girão. Então ele está pedindo aqui para fazer uma fala que vai ao encontro desses questionamentos, então eu estou fazendo com que ele possa fazer a sua manifestação para ajudar no convencimento também. Aqueles que votarem contra ou votarem a favor vão ter outros subsídios. Concedo a palavra ao relator. Senhor presidente, senador Eduardo Girão, senador Messias, senadores, a nossa intenção na relatoria desse projeto é simplesmente corrigir o atendimento da Justiça Federal às pessoas, não tem nada a ver com aumento de benesses ou qualquer outra coisa que não seja o serviço da Justiça. Tanto é que nós conversamos agora, levando em conta o que falou o senador Ariovisto e também toda a consistência que tem nessa aprovação, que não teria sido discutida na CAI, mas como foi que a gente aprovou a emenda do senador Renan Calheiros? Como foi que todos tiveram acesso ao relatório e foi lido? E como é que agora eu comunico a vossas excelências que, conversando com a JUF, conversando com os que fazem parte da Justiça Federal, nós conseguimos o acordo para que fosse retirada a Selic e voltasse ao IPCA. Como é que a gente pode, se não levar em consideração o que falam os senadores, o serviço direto à população brasileira, e mesmo que tenha algum prejuízo ao longo do tempo, a Justiça Federal vai dar o primeiro passo na prestação de serviço para aqueles que mais precisam. Toda vez que a Justiça falta, ela chega para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais poder. E nesse projeto nós estamos voltando agora, tirando a Selic, voltando ao IPCA, já que a Selic é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal e por vários tribunais, e enquadrando, por exemplo, nessa tabela, a taxa da Justiça Federal de 16ª para a 25ª. A 25ª. Aí sim, uma diferença de 5.000%, da segunda menos cara para a mais cara do Brasil. Então, é com isso que eu tento colaborar para que a gente faça um acordo e aprove e dê à Justiça a condição de trabalho e à população a condição de receber o serviço. Obrigado, presidente. Presidente, só para fazer a fala do senador Eduardo Gomes, nosso relator, querido amigo, irmão, só para dizer e ratificar o que eu falei aqui. Não foi votado na CAI. Ele acolheu
por ofício a emenda do senador Renan Calheiro, mas não foi votado na CAI, não teve deliberação na CAI. Né? Isso aí é importante deixar claro, porque foi incluído extra pauta tem razão, e foi retirado. Por acordo geral. Nós fizemos 4 leituras no relatório. Mas não foi votado. Tudo bem. Eu acho que o destaque agora é para a gente ter mudado de Selic para IPCA, para tentar chegar num acordo, para que a justiça seja atendida, não da maneira que queria, mas da maneira que o Congresso pode fazer. Calma, líder Eduardo Gomes, relator. Tem um destaque que foi acolhido integralmente, que tem amparo regimental, apresentado pelo líder Eurílio Visto Guimarães, que trata de outro assunto, não é este que Vossa Excelência está acolhendo, a redução do índice da tabela de correção da Selic pelo IPCA. Vossa Excelência está acolhendo uma manifestação... Para o Supremo rever sua resolução. Não, o líder Eurílio Visto tem outro destaque. Mas o senador Everton está propondo mudar para IPCA. Líder Everton, só para dizer a Vossa Excelência, o senador Espiridião a mim e ao relator Eduardo Gomes, que ele acabou de acolher no relatório dele aqui, que vai ser feito um adendo, mudando o índice de Selic para IPCA, correto? Isso. Só que tem um destaque do PSDB, que é outro assunto. Não, ele foi acolhido pela mesa, ele tem amparo regimental. Nós vamos votar depois do texto principal. Nem o senador Renan Calheiros aceita a Selic, senhor. Ele não pode aceitar a Selic. Tudo que ele discursa, e bem, é contra a Selic. Isso nem devia estar aí. Na verdade, o senador Renan está sendo atendido com a decisão do nobre relator. Parabéns, relator. E vai abrir a porta para se rever essa resolução em 2024 do Supremo, que trata as custas processuais como taxa Selic. Tendo agora um projeto de lei aprovado, isso já vai poder ser utilizado como espelho para as justiças estaduais e ser aplicada ao IPCA. Continua em discussão a matéria, mas o relator já falou, já está esclarecido ao plenário. Presidente, só para entender, o relator atende essa expectativa desde a origem do cálculo do IPCA. Não é a Selic primeiro, corrige, e a partir daí IPCA. É desde o início. Ele está de 193 para 43, como Vossa Excelência falou. Desde o início. Com a palavra, o senador... Não, senador... Presidente, está caminhando para um acordo. Ad nutum. Só que o senador Messias está esperando. Ab início. Conceda a palavra ao líder, senador Messias de Jesus. Senhor presidente. Senador Messias. Pois não, presidente. Tem um projeto de resolução que foi protocolado pelo senador Flávio Arnes e apoiado pelo senador Paulo Paim, que eu estou agora me penitenciando de não ter botado como primeiro item da pauta. Senhor presidente, Projeto de resolução do Senado número 45 de 2025. Uma frente parlamentar que institui a paz mundial. Com a palavra, Vossa Excelência. Sou favorável ao projeto de resolução, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero dizer que, inicialmente, eu votei contra o requerimento de urgência, senador Eduardo Gomes, porque eu estava precisando ver o relatório de Vossa Excelência e eu não estava conseguindo ver. Inicialmente, presidente Davi, o relator deste projeto era eu, senador Messias de Jesus. Fui eu o relator desse projeto no início. E tive várias discussões com vários setores do judiciário brasileiro, inclusive com os diretores da AJUF. Falamos muito sobre os valores das custas, que no início, de fato, estava, no meu entendimento, bastante abusivo. Quando o presidente Rodrigo criou a comissão, eu não fui para a comissão e o senador Eduardo Gomes ficou como relator. E eu quero agradecer inicialmente ao senador Eduardo Gomes, porque ele acatou as minhas 4 emendas. As 4 primeiras emendas neste projeto são de autoria do senador Messias de Jesus. 3 modernizam, sistematizam as custas judiciais. E a primeira, a emenda número 1, é que repassa 5%
dos valores arrecadados para a Justiça Federal de custas judiciais, 5% para a Defensoria Pública da União. Os defensores públicos, a Defensoria Pública precisa muito. E eu sou muito grato, quero reconhecer isso. O senador Eduardo Gomes entendeu o nosso argumento, entendeu o apelo da Defensoria Pública, porque não adianta. O judiciário está bem aparelhado e aquele que defende o pobre não tem condições de agir da mesma forma. Com essa emenda acolhida, com as 4 emendas acolhidas e com agora a retirada da Selic para o IPCA, eu quero manifestar o meu voto favorável ao projeto apresentado pelo senador Eduardo Gomes. A frente parlamentar começa a fazer efeito. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para questionar o relator, o senador Eduardo Gomes. Senador Eduardo, só para poder o senhor esclarecer o plenário, como é que o senhor superou a vedação constitucional que está prevista no artigo 167, inciso 14? São vedados a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Como é que o senhor superou esse obstáculo constitucional, senhor relator? Deixa eu pegar com a assessoria aqui, mas eu acredito que quando os seus objetivos foram alcançados e não foi alcançado. A DIN foi aprovada. Presidente Davi, o senador Iovisto está com a mesma dúvida que eu estou, que é com relação à correção dos 20 anos. Se for IPCA, nós já caminhamos para um acordo. O senhor pode passar, não sei como é que está a inscrição. Só ouvi o senador Fabiano, que está escrito há algum tempo, e eu vou passar a Vossa Excelência, senador Iovisto Guimarães. Senhor presidente. Eu vou escrever Vossa Excelência. Senhor presidente. Para discutir a matéria, o senador Fabiano contará. Eu também quero ir na linha do senador Alessandro Vieira. Nós temos uma vedação constitucional no artigo 167, inciso 14, que veda a criação de fundo público. E outra coisa, nós temos aqui que entender que em 2023, 78% das dotações de investimentos foram empenhadas, apenas 78%. Ora, em 2024, 82%. Em 2025, 65%. Então, se a Constituição veda a criação de fundo, se já tem como mecanismo próprio a forma de você implementar essas políticas públicas para dar a prestação de serviço, não há razão de sustentabilidade de você criar um fundo. Você não supriu essa inconstitucionalidade prevista no artigo 67. Porque se você falasse assim, olha, vamos suprir a inconstitucionalidade porque o fundo de investimento não é o suficiente. Mas não, está sendo. Tanto é que em 2023 não foi executado 100%, foi 78%, em 2024, 82%, em 2025, 65%. Então, ela já nasce, esse projeto de lei 429, ela já nasce com vício de inconstitucionalidade. Outro ponto, com todo respeito, tenham aqui total meu apoio para aprovar piso para gari. Você sabe quantos servidores públicos nós temos no Brasil, senador Eduardo Gomes? São 12 milhões. Mas Vossa Excelência é o relator na CCJ do PL que acaba com os penduricalhos. Olha, é preciso que esse Senado também veja isso. Com todo respeito aos magistrados e ao Ministério Público. Não estou ofendendo, mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Porque se nós autorizamos a criação de fundo que já nasce com sua inconstitucionalidade e que se depois você pega a verba que é destinada a investimento e coloca em outro local, você tem autorização por uma decisão interna
pela própria LOA, de utilizar aquela verba a seu critério, inclusive para aumentar salários de servidores, o que eu não acho razoável, com todo respeito aos juízes e promotores, juiz ganhando R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, R$300 mil por mês, nós temos pendurincalhos, nós temos Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, a cada 3 dias, senador Davi, que um juiz e um promotor trabalham e tem direito a um. Isso, ele pode vender esse 4º dia, que dá 1/3 do salário, e que não incide imposto de renda. Outro ponto importante, você sabia, com todo respeito, a Constituição Federal, ela é clara quando fala que, no artigo 5º, item 74, que todo brasileiro tem direito à assistência judiciária gratuita. E ali o juiz analisa de acordo com do estado de hipossuficiência, independente de quanto ganha. Agora, você vincular em R$5 mil, eu pergunto aqui, a tabela do imposto de renda, ela é corrigida anualmente? Ela não é corrigida. Então, o pobre que vai precisar da justiça judiciária gratuita, que hoje você colocar um requisito de natureza objetiva, que é R$5 mil, a cada ano esse valor vai diminuir, ou seja, a prestação de assistência judiciária gratuita para quem mais precisa, que hoje o critério é subjetivo, você pode ganhar R$10 mil, mas ter 5 filhos, e você ter lá comprometimento com escola, com plano de saúde, com uma série de coisas, e você precisar de buscar a tutela jurisdicional do Estado através do Poder Judiciário e ser alcançado pela justiça judiciária gratuita. Aqui não. Se você coloca um requisito de natureza objetiva, você vai estabelecer um limite. Sabe quem vai sofrer com isso? A população pobre, a população que vai bater nas posses da justiça. Eu quero deixar claro aqui uma coisa para o senhor. Todos temos direito à assistência judiciária gratuita. Eu fui delegado no interior, numa cidade, em João Neiva, que não tinha comarca. Quando vinha uma pessoa lá para eu atender, eu falava, isso é um problema da justiça, você tem que ir do Poder Judiciário. Eles tinham que percorrer 60, 70 quilômetros para ir até um fórum. Sabe quantas pessoas iam? Reduzia o número de possibilidades. Então, como ficou o acesso à justiça? Agora, com todo respeito, nada contra o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, longe de mim. Mas você criar um fundo por projeto de lei, que está violando expressamente o artigo 167 da Constituição Federal. Por quê? Porque eu volto a falar, todo aquele investimento que a própria LOA, o Poder Judiciário, manda, quais são o valor adequado para ela para fazer investimento. Então, se ela não utiliza, ela vai utilizar o valor do fundo no investimento e vai utilizar aquilo que sobrou, efetivamente, para aumentar os seus salários. E aí, sabe quem vai ser beneficiado? Não serão 12 milhões de servidores públicos, porque quando eu falo em servidores públicos, eu estou falando dos servidores que estão nos rincões do Brasil. É aquele guarda municipal que ganha um salário mínimo, R$ 1.518, é aquela técnica de enfermagem, é aquele gari, é aquele professor que nem o piso ganha. E agora aqui, não. Todo mundo quer ficar extra-teto. Todo o poder está querendo um orçamento para chamar de seu. E nós aqui vamos achar isso razoável. Olha, com todo respeito, não vamos fazer isso. Isso é uma afronta. Eu queria muito, de forma objetiva, assim como o senador Alessandro Vieira falou, que me justificasse como supriu a inconstitucionalidade que o artigo 167, inciso 14, diz: fica vedada a criação de fundos públicos, quando os seus objetivos podem ser alcançados por dotação orçamentária própria, como é o caso da LOA, e que eu pontuo aqui. Eu volto, Platão falava que a sabedoria está na repetição, eu vou repetir novamente. Não usou 100% em 2023, usou 78%. Não usou 100% em 2024, usou 82%. Não usou 100% em 2025, usou 65%. Então, qual a razão de ser de você criar 2 fundos? Qual a razão de ser de você violar essa garantia constitucional de que todos temos direito à assistência judiciária gratuita de acordo com a sua hipossuficiência, senadora Tereza? Porque nesse sentido, eu estagiei com muito orgulho na Defensoria Pública. E não é um critério de natureza objetiva que vai falar que você é hipossuficiente ou não. Eu volto a falar, você pode ganhar R$7 mil, mas tem um comprometimento de sua renda com 5, 6, 7 filhos,
pagar escola, pagar plano de saúde e não vai ter a possibilidade de ser atendido por assistência judiciária gratuita. Você está tirando do fundo penitenciário. Olha, recentemente o Supremo declarou estado de coisas inconstitucionais do sistema prisional no Brasil e nós estamos aqui, mais uma vez, fazendo uma defesa com todo respeito, mil perdão, se de alguma forma, ou seja, qualquer membro de poder estivesse se sentido ofendido com minha fala, mas eu estou aqui impelido pelaquilo que me move estar na política, para atender a essa premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Só que no Brasil eu vejo que uns são mais iguais que outros. No Brasil eu vejo um tratamento diferenciado. Sabe quantos funcionários no universo de 12 milhões de servidores públicos que nós temos no Brasil? Sabe quantos senadores Damares que nós temos na Justiça Federal? 275 mil. 275 mil servidores. Que nós, aí eu volto a fazer essa provocação. E contem comigo aqui. Vamos aprovar o piso do gari? Sim, vamos aprovar o piso de um enfermeiro digno e não o que foi o que o Supremo fez? Vamos aprovar isenção de imposto de renda para professor que ganha até 10 mil reais? Porque vai enfrentar uma sala de aula? Vamos aí dar dignidade a um guarda municipal, a um policial militar, a um policial civil, a um agente de saúde? Aí sim, nós vamos estar legislando em defesa da população. Mas, por enquanto, quando me falam assim, o Congresso Nacional representa um povo, ledo engano. Infelizmente, vocês me perdoem, eu vejo que essa representatividade dessa casta, eu queria que entrasse por essa porta, representante maior da população pobre, da população preta, das mulheres, das pessoas com deficiência, daqueles que efetivamente mais representam essa população. Porque a nossa população, na grande maioria, num país que ainda é preconceituoso, é racista, é misógino, nós vamos verificar que no Brasil, quando se fala de servidor público, uma casta é economicamente mais valorizada. E eu faço essa provocação com todo respeito ao meu querido senador Eduardo Gomes, porque eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, os colegas aqui, eu faço uma provocação, eu pergunto à senadora Tereza Cristina, eu sentei em algum projeto de lei da Comissão de Meio Ambiente, eu poderia ser contra aquele projeto, mas eu morro defendendo a democracia. E numa casa democrática, vale a decisão da maioria. Pautei os projetos de licenciamento ambiental? Pautei. Era contra todas as minhas convicções, mas eu não seguro isso. E nós temos aí projeto para acabar com penduricalho, porque teto é teto. Teto é teto. E Vossa Excelência é o relator na CCJ. Eu faço um apelo, assim como está sendo para ser aprovado esse projeto, que na próxima sessão da CCJ, Vossa Excelência coloque em pauta para acabar, de uma vez por todas, com penduricalhos, com super salários, para que a gente possa ter a dignidade de falar que no Brasil nós temos que valorizar 12 milhões de servidores públicos. Antes de ser senador, eu tenho duas missões, que é ser servidor público como delegado de polícia e ser professor. Eu estou como senador, mas eu não posso me furtar em fazer esse debate de forma muito mais taxativa. Me perdoe a emoção, me perdoe a indignação, mas nós não podemos perder a capacidade de nos indignar. E esse projeto nasce com vício mortal de inconstitucionalidade. Esse projeto está violando todo o arcabouço que nós temos. Eu volto a falar, a LOA já tem verba destinada a investimento. É razoável. Para concluir, querido senador Fabiano. Já vou concluir. É razoável, nós vamos aumentar custa processual de 10,67 para 193,20. De 1.915 para 107 mil, um aumento de 5.500%. Olha, minha gente, com todo respeito, eu finalizo aqui com uma frase que eu gosto muito. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu tenho a plena convicção de que esse projeto não é a prioridade para o país. Nós temos, assim, dotação orçamentária adequada, nós temos ali que fazer aquilo que os poderes acham que são suficientes, que determinam lá na LOA, mas eu não posso me furtar em fazer esse alerta aos colegas senadores da inconstitucionalidade desse projeto de lei.
o relator da matéria deseja fazer um esclarecimento. Senhor presidente, é preciso. É porque eu acho que aproveita o embalo. No ensejo de fazer 3 perguntas objetivas ao querido relator Eduardo Gomes, para ajudar até a orientar o plenário. A primeira é reiterando os termos do 167, inciso 14 da Constituição, que veda a criação de fundos públicos e que forem reiterados esses termos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nos mesmos termos da pergunta feita pelo senador Alessandro. A segunda, só para o relator confirmar para nós, a correção do índice, porque no original do projeto de lei estava pela taxa Selic, só confirmar se de fato fez alteração pelo IPCA. A terceira, presidente, diz respeito ao artigo 4º do projeto de lei. No artigo 4º do projeto de lei diz o seguinte: fica criado o Fundo Especial do Superior Tribunal de Justiça para financiar a modernização, aparelhamento do tribunal, cuja organização, funcionamento, composição, receitas, inclusive custas e destinação dos recursos serão disciplinados, e aí grifo nosso, disciplinados por ato da própria Corte. Presidente, a minha preocupação desse dispositivo é que, no meu sentir, fere uma atribuição do Congresso Nacional. Cabe a nós, aqui no Congresso Nacional, definir a destinação. Abre uma janela enorme, sei da preocupação de Vossa Excelência, do ministro Haddad, de todos nós, em criarmos uma trava em relação aos chamados supersalários. Esse dispositivo do artigo 4º abre uma janela enorme e foge a um princípio básico, elementar, que é o Congresso Nacional deliberar sobre a lei orçamentária, deliberar sobre a legislação orçamentária e financeira. Nós criamos aí um grupo, uma instituição que autonomamente faz o disciplinamento, a destinação dos recursos. Me parece, assim, e no meu entender também, fere uma grande conquista da ordem orçamentária e financeira do país, que foi a criação da conta única do Tesouro como meio de transparência, de acompanhamento das despesas públicas. Então, só para levar esses questionamentos ao caríssimo relator, como é possível, me parece que o do IPCA, taxa Selic já foi corrigido, mas esses outros 2 dispositivos, como será feita correção, para esclarecer o plenário. Relator Eduardo Gomes. Bom, vou me ater à matéria, senhor presidente, até porque os outros debates estão sendo feitos, serão feitos nas comissões sobre os outros projetos que eu relato, que os outros colegas relatam. Então, acho que eu preciso, nesse momento, defender o posicionamento da JUF dentro do que eu fui favorável e que eles pediam e que pedem, que é a criação do fundo e as suas consequências. Com relação à utilização do fundo, as regras que estabelecem controle estão no projeto. Então, há regras a serem seguidas que foram colocadas no projeto, pelo autor do projeto, que é a própria Justiça. E também, o senador Alessandro, a informação que deu consistência à solicitação de criação do fundo vem da criação de fundos, quando o questionamento é se seria inconstitucional. O objetivo da FEJUF não pode ser alcançado mediante mera vinculação de receitas ou execução direta por programação orçamentária, o que afasta a aplicação do artigo 167 da Constituição Federal. A pretensão da FEJUF é construir uma unidade orçamentária que reúne receitas de fontes diversas, gera rentabilização, resulta em investimentos diversos na Justiça Federal, tanto que não há vedação constitucional, que recentemente foi criado o Fundo Nacional do Investimento em Infraestrutura Social, Lei número 14.947, de 2024. E há também uma discussão interessante aqui, que é preciso ser esclarecido, com relação à execução natural do orçamento. As informações que foram passadas não batem com a informação da FEJUF de execução orçamentária de 94% a 96% dos recursos. Então, eu não posso, senhor presidente, trabalhar sem que haja uma clareza naquilo que nós estamos falando. Relator, no final... Só para ter clareza aqui, por favor, desculpe interrompê-lo. O senhor está dizendo que não há restrição constitucional lastreado na manifestação da JUF? Sim. Perfeito. Sim. Não tem. Eu estou lendo aqui, lendo e interpretando o que eles colocaram, submetendo a voto isso. O último senador inscrito para...
Eu pedi para discutir também, viu, senhor vou presidente? escrever, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Oriovisto Guimarães. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer um ponto, eu acho que quando o nobre relator Eduardo Gomes aceita eliminar a Selic e usar o IPCA, ele está se referindo a reajustes futuros, que nós temos dois tipos de reajuste. O reajuste dos 25 anos que se passaram, que ele mantém os 5.000%, e ele concorda que os reajustes futuros anuais não sejam mais com base na Selic, mas sejam com base no IPCA. Só queria a confirmação dele para que ficasse claro. Como estava no texto original e o reajuste seria por IPCA, estava como IPCA. Está Sim, como isso IPCA. para os reajustes futuros. Futuros. Quanto ao passado, o senhor mantém os reajustes que estão aí nessa tabela. O mínimo e máximo. Não, ele vai mudar. Não, vai Não muda? parar o que é os estaduais. Isso aí é crucial, porque a minha pergunta foi essa. É adulto. Isso é crucial. Desde o início. Isso é crucial. É crucial isso. Vamos deixar claro aqui. O Vossa Excelência está perguntando se o original. Não, eu entendi que o senador Oriovisto está perguntando se esse novo índice que Vossa Excelência está propondo se refere ao passado ou ao futuro. Presidente, pela ordem, eu fiz uma pergunta objetiva. Regride ao início da série histórica ou não? E o nosso nobre relator, meu amigo Eduardo Gomes, disse que sim. Ou seja, é IPCA desde o começo. Senador Amin, eu não tenho essa informação, estou pedindo a assessoria da JUF. Mas ela é crucial. Sim, mas é porque como era IPCA e mudou para Selic, eu tenho que fazer essa pergunta aqui, não tem problema. Senhor presidente Davi Alcolumbre, olha, vamos sugerir a retirada de pauta desse projeto, porque Senador Fabiano, não há para votação desse projeto com essas incongruências e com essas incertezas. Me permita, querido relator, senador Fabiano, eu não sei se o senador Oriovisto concluiu Eu concluo, senhor presidente. Parabenizando o senador Contarato, eu concordo 1000% com tudo que ele disse e reforço o pedido inicial meu, senhor presidente. O projeto não está pronto para ser votado. Nós queremos sim ajudar a justiça, mas ele tem uma inconstitucionalidade grave já apontada. Ele tem dúvidas sobre os índices de correção. Vamos dar tempo ao tempo, vamos fazer isso na CAI, com vagar, com boa vontade e vamos tirar de pauta, porque nós vamos perder um tempo enorme, vamos requerer votação nominal, a chance do projeto ser rejeitado é enorme. Até pelo bem da justiça seria importante retirá-lo de pauta hoje. Esse é meu pedido, senhor presidente. Presidente Davi. Senadora Tereza Cristina, senador Fabiano Contarato, senador Eduardo Girão, senador Espiridião Amin, senador Everton, senador Alessandro Vieira, senador Randolfo Rodrigues, senador Cleitinho, senador relator Eduardo Gomes. Me permita, Vossa Excelência, a mesa tomar uma decisão diante das manifestações que foram feitas pelos nossos colegas senadores e senadoras, por determinação da presidência, a presidência retira da pauta de deliberação o primeiro item da pauta e o segundo item da pauta para um diálogo e um ajuste da redação. Parabéns, presidente. Fica retirado os 3 primeiros itens da pauta, porque eles têm conexão em relação à deliberação de hoje. Presidente, pela ordem. Presidente,
Senador Isalci, deixa eu só voltar para a pauta. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo de liderança. Presidente, são duas reivindicações aqui. Um do Ministério da Marinha e outro do Ministério do Exército. Vou passar a Vossa Excelência. Estava na pauta, foi retirado da pauta, mas já foi resolvido o problema. O PL 331 são duas aeronaves que a Marinha quer doar para o Uruguai, porque a manutenção fica muito mais caro do que doar esse material. E o outro é do Exército, a mesma coisa. Senador Isalci Lucas. É o PL 2911 de 2022. Esse projeto, da mesma forma como fiz referência aos outros, eles estavam na pauta da semana passada e a informação que nós temos é que foi feito o diálogo em relação aos senadores que questionaram a sua deliberação, que foi o senador Cid Gomes, líder do PSB, e o senador Omar Aziz, líder do PSD. Me parece que foram sanadas as dúvidas e eu vou fazer a inclusão como item extra-pauta. Obrigado. Projeto de Decreto Legislativo número 332 de 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do tratado entre a República Federativa do Brasil e a Austrália sobre o auxílio jurídico mútuo em matéria penal, assinado em Brisbane, em 15 de novembro de 2014. Parecer favorável número 92 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador presidente Hamilton Mourão. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senador Flávio Arnes, Vossa Excelência solicitou para que nós fizéssemos a inclusão de um item extra-pauta. Ainda temos um PDE, mas ele é de acordo. E eu queria... Vossa Excelência não precisa mais fazer a leitura do relatório. Vossa Excelência já fez na tribuna. Correção para fazer, fechar aquela redação. Eu faria, senhor presidente, só a leitura do voto. Mas Vossa Excelência já fez a leitura na semana passada, quando nós tiramos de pauta. Isso. Se tiver que modificar, só o voto. Então nós vamos fazer a votação do projeto, que Vossa Excelência solicitou, depois eu volto para o projeto de decreto legislativo. Está ótimo, senhor presidente. Peço a atenção de Vossa Excelência e do plenário. Item extra-pauta. Projeto de Lei Complementar 143 de 2020, de autoria da então deputada federal, hoje senadora Dorinha Seabra, que altera a Lei Complementar número 173 de 2020 para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes federativos que decretaram estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Parecer número 189 de 2025 foi um parecer apresentado em plenário pelo senador Flávio Arnes, que foi favorável ao projeto com as emendas número 1 e 2 de redação que apresenta. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 723 de 2025, de iniciativa dos líderes partidários, aprovado no dia 10 de dezembro de 2025. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes, relator de plenário, para a sua nova manifestação, apenas em relação à adequação do seu voto. Exatamente, senhor presidente. O relatório já foi lido na semana passada. Foram apresentadas 2 emendas de redação naquela ocasião. O senador Plínio Valério, inclusive, levantou uma situação de haver o diálogo
importante com a área e nós nos manifestamos nesse sentido também. Então, a emenda número 2 foi retirada do voto e o voto passou a constituir da seguinte maneira: diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 143 de 2020, com a seguinte emenda de redação: substitua-se na ementa e no artigo 1º do projeto de lei complementar número 143 de 2020 a expressão, entre aspas, a servidores públicos por ao quadro de pessoal, para que isto fique sintonizado com a lei complementar 173, que usa a expressão quadro de pessoal. Eu quero destacar, senhor presidente, rapidamente, que esse projeto de lei que está sendo modificado, que é 173 de 2020, da época da pandemia, estabeleceu-se naquele projeto de lei complementar, aquela lei complementar 173, que estavam proibidas as concessões, né, de anuênio, triênio, quinquênio a servidores públicos, em função das despesas com a pandemia, os gastos públicos com a pandemia. Então, congelou-se essa possibilidade de esses benefícios serem estendidos aos servidores públicos de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. A maior parte dos tribunais de contas do Brasil já entendeu que estava congelado até 31 de dezembro de 2021. Então, já houve a concordância dos tribunais de contas pelo Brasil no sentido de se descongelar, porque a própria lei dizia está congelado até 31 de dezembro e depois se descongelaria. Essa interpretação foi dada pela legislação. Contudo, há dificuldades ainda de compreensão, né, por parte de, eventualmente, né, de estados ou municípios, para que essa concessão do tempo seja concedida. Então, nesse sentido que esta lei, de autoria da então deputada professora Dorinha, e lembrando que essa lei é do período da pandemia, hoje é outra realidade, de acordo com as leis municipais e estaduais que regem a carreira dos servidores públicos, que isto fique claro, que está descongelado desde aquela época, né, e que isto será concedido de acordo com a autorização de estados e municípios. Lembrando que a maior parte dos tribunais de contas já estão concedendo isso. Então, esse é o espírito, né, da lei, né, que nós estamos agora aprovando, lei complementar, para adequar a realidade, né, que hoje em dia tem que ser, né, colocada em prática também. Eu quero destacar o papel importante da deputada Socorro Neri, relatora desse projeto na Câmara dos Deputados. Esse projeto da senadora professora Dorinha, então deputada, passou por todas as comissões e nós estaremos aprovando aquilo que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Quero, então, destacar o trabalho importante que foi feito lá, e já havia a exceção, estava excetuada a carreira da segurança e da saúde. Basicamente, eu diria, são os professores, os profissionais da educação, que precisam também, junto com, obviamente, as outras carreiras, mas a majoritária são os professores, pedagogos, profissionais da educação, que têm as suas carreiras e se desdobraram no período da pandemia para, inclusive, se reinventar para que novas alternativas fossem colocadas à disposição, né?
Então, nesse sentido, eu peço apoio, né, das lideranças, dos senadores e senadoras, que a gente possa aprovar esse projeto de lei, né, já aprovado, como eu disse, na Câmara dos Deputados, com a participação importante da relatora, também deputada Socorro Neri, do PP do Acre, e também destacar o papel importante também de mobilização da deputada Luciene Cavalcante, que está sentada à sua direita, né, e dizer que é um bom momento para que essa justiça seja feita no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o senador Flávio Arnes, e o parecer é favorável ao projeto com a emenda número 3 de redação que apresenta. Passamos à discussão da matéria, concedo a palavra ao líder Eduardo Girão para discutir a matéria. Em seguida, o senador Exalci Lucas. Obrigado, presidente. Na última sessão que nós tivemos aqui, semana passada, esse foi um assunto também que gerou um burburinho aqui. O senador Iovisto, o senador Plínio Valério, se eu não me engano, e eu fiquei realmente convencido, não digo nem pelo mérito, não quero discutir o mérito, eu quero discutir a forma, por uma questão de coerência. A gente não pode criticar, já que nós temos um regimento, temos as comissões temáticas do Senado, que possa vir um projeto como esse, que gera um impacto, sim, e numa véspera de um ano eleitoral, com muitos que buscam aí projetos políticos, podendo autorizar no ano eleitoral, a gente fazer direto no plenário, sem passar pelas comissões. É outro projeto que vem direto pelo plenário. Então, por coerência, não vou criar problema, absolutamente, né? Eu só quero deixar muito claro, parabenizar o senador Flávio Arnes e sua equipe pela persistência, mas por coerência eu quero registrar o voto contrário pela forma como foi encaminhada, senhor presidente. Senador Eduardo Girão, eu vou fazer o registro, querido líder, no momento adequado, do voto de Vossa Excelência. Vai ser nominal. É porque essa matéria carece, naturalmente, do ponto de vista regimental, de votação nominal. Então, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de registrar o voto contrário, como Vossa Excelência se manifestou, mas ela, de novo, é diferente das outras. Ela tinha entrado na pauta, eu falei ainda há pouco, quando o senador Flávio pediu que eu ia incluir como item extra pauta, assim como a PEC, que tinha entrado na pauta e tinha saído essa última semana para as discussões. Então, é só por isso que eu... O senador Iovisto está pedindo a palavra também. Eu vou conceder, está escrito aqui já. É para discutir a matéria o senador Exalci Lucas. Presidente, eu só quero manifestar o meu total apoio a essa matéria, cumprimentar o senador Flávio Arnes, a Dorinha, as relatoras deputadas que relataram também. Nós estamos, na prática, devolvendo um direito desses profissionais que, durante a pandemia, trabalharam correndo risco de vida, inclusive, né, como os policiais, como os professores. Então, isso aqui, olha, não tem benefício novo, garante isonomia entre os profissionais da saúde, segurança pública, educação. Então, não tem aumento de despesa. O que nós estamos é recuperando esse tempo para que possa contar isso para efeito de progressão, de carreira, etc. Então, tem todo o meu carinho, lógico, o senador Girão disse bem, porque na última reunião aqui disseram que tinha que ir para a comissão, mas, de fato, esse projeto é meritório e eu tenho mais que parabenizar e agradecer todos os profissionais que arriscaram sua vida por nós durante a pandemia. Nada mais justo do que recuperar esse tempo. Continue a discussão a matéria e conceda a palavra ao senador Iovisto Guimarães. Me ouve, senhor presidente? Perfeitamente, líder. Perfeito. Senhor presidente, de novo, ano que vem é um ano eleitoral. E nós vamos ter eleições em todos os estados para governador. E tantas outras eleições, não é? Vai haver uma pressão enorme para que os estados aprovem essas leis que concedem retroativamente esses reajustes. Nós temos diversos estados da União com problemas seríssimos de dívida que acabam sempre batendo na União. Não é? Tivemos problema de Minas Gerais, problema do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de tantos outros estados.
A lei diz que durante a pandemia ficaram suspensos esses pagamentos. Seria mais ou menos como nós queremos pagar o lucro cessante de todos que tiveram que fechar as portas durante a pandemia. Restaurantes e tantos outros que ficaram sem ter as suas receitas naquele tempo. Esses quinquênios, esse valor, olha, eu, assim como o Contarato, eu não sou absolutamente contrário a pagar ou colocar mais dinheiro na mão de quem precisa, ou a reconhecer trabalho de professor, de enfermeiro. Não sou totalmente a favor. Mas só que eu sou também favorável a uma administração responsável da coisa pública. E é preciso ser feito um cálculo muito claro, saber quanto isso vai impactar. A defesa que eu ouço sempre é: nós estamos apenas liberando para que o Estado crie se quiser. Ora, no ano eleitoral, os Estados vão querer e vão pagar e vão se endividar mais. E esse endividamento vai cair na União, como sempre cai. Não é uma forma boa de lidar com o orçamento de um país que já passa dos 80% na dívida pública, que já gasta mais de 1 trilhão por ano de juros. Esse tipo de política, uma hora vai explodir. Então, eu acho que nós deveríamos respeitar a lei. Eu sinto muito, mas eu acho que esse país está quebrado. E medidas como essa, não que não sejam justas, não que os funcionários não mereçam. Merecem. Mas a questão não é merecer, a questão é: o Estado pode, o Estado tem condições. Porque se é para fazer tudo que as pessoas merecem, é preciso ter um Estado muito rico, né? E nós não temos esse Estado muito rico. Esse é o problema central. É só isso, senhor presidente. Feito o registro do senador Iovisto Guimarães para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Everton. Presidente, é bem rápido aqui, mas também eu não queria cumprimentar o relator, o senador Flávio Arnes. Essa matéria é um projeto e que foi feito aqui esse apelo agora há pouco do meu líder querido Fabiano Contarato, que a casa trouxesse assuntos que tratassem servidores e as pessoas da vida real lá na ponta. Esses servidores públicos que enfrentaram a pandemia e que foram, sim, prejudicados, né, 583 dias de congelamento, eu não falo de salário, mas de eventuais progressões e qualquer outro tipo de auxílio que eles teriam, é necessário e que existem já orçamento, existe recurso, existem estados que os tribunais de contas já autorizaram a fazer, é importante lembrar isso. Hoje, só para vocês terem ideia, o estado do Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia e São Paulo, os tribunais de contas já autorizaram fazer esse descongelamento. Então, é necessário a gente ter uma decisão uniforme e ninguém melhor do que o Congresso Nacional para fazê-lo. Então, atendendo o apelo e o pedido do líder Contarato, nós estamos aqui legislando pelos pequenos e por quem mais precisa e por esses servidores que estão lá na ponta esperando uma decisão e uma ação do Congresso Nacional. Concedo a palavra ao relator da matéria para esclarecimentos. Senhor presidente, eu quero dizer que não existe qualquer criação de despesa nova. Perdão, querido senador Flávio Arnes, queria pedir a atenção do plenário e todos aqueles que têm dúvida em relação ao relatório apresentado. O senador Flávio Arnes faz uma ponderação muito importante. Eu quero esclarecer que não existe qualquer criação de despesa nova. Naquele período de 2020 a 2021, já havia a lei do servidor público de carreira, tanto municipal, estadual como federal. Então, essa despesa já estava prevista, né, na lei do servidor público daquela época. Eu fui secretário de Educação do Paraná e a gente sempre estabelecia num ano o que deveria ser pago no ano seguinte, em termos das vantagens que a lei determinava para o servidor público, licença-prêmio, quinquênio, o que houvesse na lei. Só que havia pandemia. Então as pessoas disseram: olha, para
controle dos gastos públicos, vamos congelar nesse período. Não vamos conceder os benefícios nesse período. Qual período? Maio de 2020 a dezembro de 2021. Vamos interromper, porque havia uma incerteza em relação ao cenário, mas só até 31 de dezembro de 2021. Tanto que os tribunais de contas dos estados disseram, olha, 1º de janeiro de 2022, acabou aquela proibição, né, de não conceder, de acordo com a lei estabelecida em estados e municípios, as vantagens a que os servidores tinham direito. Então, isso para regularizar, porque a maior parte do Brasil já fez isso. O governo federal, governos estaduais, municipais, que fizeram concursos públicos depois de 2021, os servidores não estão incluídos nesse período. É o período de 1 ano e 7 meses. Se eu fosse servidor público e naquela época estivesse sob essa lei complementar e hoje quisesse me aposentar, né, eu teria que trabalhar 1 ano e 7 meses a mais, porque, de acordo com o plano, eu estaria com tempo cumprido. Então, isso é algo natural, mesmo no Paraná, como secretário de Educação, a gente sempre olhava a disponibilidade orçamentária, o que a lei determinava, e também, inclusive, é feito hoje em dia, né, uma cerimônia oficial do governo do Paraná para dizer, olha, estamos pagando, né, os quinquênios, a licença-prêmio e assim por diante. Tudo de acordo com a lei do município e do estado daquela época. Então, não há qualquer criação de despesa a mais, não há um impacto, porque tudo isso estava previsto e chegamos, inclusive, ao ponto no Senado Federal de as prefeituras, naquele período, dizerem, olha, não conseguimos gastar, né, investir os recursos da educação, os 25%, e nós, inclusive, prorrogamos aqui a possibilidade de aplicação desses 25%. Então, nada mais justo, é um critério de justiça, descongelar oficialmente, porque descongelado, extraoficialmente, já acontece pelo Brasil inteiro. 24 estados já descongelaram, né? Já tem essa possibilidade. O Supremo Tribunal Federal, quando foi interpelado pela Secretaria de São Paulo, deu a entender, né, claramente na decisão do Supremo, que isso só ia até dezembro de 2021, que depois estava descongelado. Então, é essa compreensão que a gente precisa ter. Então, eu peço novamente o voto, porque saúde e segurança já nem entraram nessa área. Basicamente, é o pessoal da educação que está aguardando essa iniciativa para que tenha direito a esse ano em 7 meses. Então, eu peço o apoio aí dos senadores e senadoras. Não tem despesa, não tem impacto, porque isso também é negociado o tempo todo, e é uma lei, a lei estadual e a lei municipal, que atende a essa necessidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Flávio. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. Votação do projeto e da emenda número 3 em turno único, nos termos deste último parecer relatado pelo relator em plenário. Informa ao plenário, as senadoras e os senadores, que a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim, por se tratar de um projeto de lei complementar. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que a votação está aberta e eu consulto se os líderes partidários desejam orientar as suas bancadas. Como vota o PL? Como vota o PSD? PL, senador Exalci? O PL, eu voto favorável e eu vou liberar a bancada, que eu não sei. O PL libera a sua bancada. Como vota o PSD, senador Nelsinho Trade?
Vou votar contra. Presidente Otto Alencar. Senhor presidente, o PSD encaminha o voto sim à matéria. O PSD orienta o voto sim. Como vota o MDB? Como vota o MDB? Como vota o PT, senadora Tereza Leitão? O PT encaminha o voto sim com muita tranquilidade. É um projeto muito meritório. Desde o início da tramitação, que a educação tem sido muito presente, muito insistente de que aprovemos esse projeto, pelo que significou a nossa categoria durante a pandemia. Os trabalhos que foram feitos, a dedicação que foi feita, a adaptação às aulas remotas, tudo isso despendeu muito esforço. Então, orientamos com muita tranquilidade o voto sim, parabenizando a senadora Dorinha e parabenizando o senador Flávio Arnes. Me permita, líder Everton. Vossa Excelência pode conversar com o líder Eduardo Girão ali, conquiste o apoio dele para a inclusão do item. Como vota o progressista senador doutor Irã? Presidente, reconhecendo o trabalho tanto da nossa querida senadora professora Dorinha e a sensibilidade do nosso professor Arnes, nosso senador, e resgatando justiça àqueles que sofreram tanto na pandemia, como nós médicos também, o nosso progressista vota sim, presidente. O Progressistas orienta o voto sim. Como orienta o Republicanos? Presidente, o Republicano orienta sim por todos os professores do Brasil. Eu estava lá como ministra, eu sei o que os professores fizeram durante a pandemia. Sim, pelos professores do Brasil e do DF. Como orienta o União Brasil, senador Jaime Campos? Como orienta o PSB, líder Flávio Arnes? PSB encaminha sim, senhor presidente. PSB orienta, líder. Como orienta o Podemos, senador Zequinha Marinho? Podemos orienta sim, presidente. Como orienta o PDT, líder Everton? Não vou nem usar o meu tempo para Vossa Excelência poder ter tempo ainda de tratar um projeto extra-pauta que tem um apoio até do Girão. O PDT apoia sim. Conquista histórica. Como orienta o PSDB? Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo, senador Randolfo Rodrigues? Presidente, o governo, cumprimentando o relator, o senador Flávio Arnes, orienta o voto favorável, orienta o voto sim. O governo orienta o voto sim. Como orienta a oposição? Senador Exalci, como orienta a oposição? Presidente, vou liberar também. Eu estava testando Vossa Excelência. Lembrando que eu voto a favor dessa matéria com a prova. Mas eu queria ver se Vossa Excelência ia, como oposição, orientar favorável. Era só um teste da última semana. Como orienta a bancada feminina? É claro que orienta sim, presidente. A bancada feminina orienta o voto sim. Tem muitos senadores, senador Alan Rick está aqui no plenário, muitos senadores que deram a presença, a senadora Damares, senador Rodrigo Pacheco. Concedo a palavra ao senador Iovisto Guimarães. Para orientar pelo PSDB, presidente. Para orientar pelo libera PSDB. A bancada. O PSDB libera a sua bancada. Tem muitos senadores que estão presentes que ainda não votaram. Como esta é uma votação nominal, nós vamos incluir a PEC, só para informar o plenário, que foi o acordo construído com o doutor Irã, com o senador Marcos Rogério e com a senadora professora Dorinha, que trata da Polícia Científica. Foi feito um acordo.
como item extra-pauta. Tem uma solicitação, líder Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência solicitou a inclusão extra-pauta de uma solicitação de empréstimo de uma operação de crédito do BNDES? Perfeitamente, presidente. Só para requerer junto a Vossa Excelência, só dar detalhes, a nossa solicitação é para a inclusão de pauta, é uma solicitação do governo, a pedido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do PRS 58/2025. É um projeto de resolução que autoriza o BNDES a contratar operações de crédito, de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de $150 milhões dos Estados Unidos da América junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Este PRS, presidente, já aprovado, já encaminhado pela CAI, destina-se ao financiamento do Programa Federativo do Governo para a Infraestrutura Digital, o ProDigital. É a solicitação que requeremos junto a Vossa Excelência. Deixa eu aproveitar, enquanto nós estamos em processo de votação, há uma solicitação também do doutor Ilan para a aprovação de uma autorização de crédito de um acordo internacional denominado FUMIN 4, PDL 242. É uma questão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Foi uma solicitação feita pelo presidente doutor Ilan, que é um brasileiro, e eu vou incluir como item extra-pauta este projeto de... Presidente, eu posso abusar de vossa boa vontade da mesa? É porque nós pedimos o 58, e aí o governo gostaria de pedir também o 57/2025, que trata do financiamento do programa de ampliação de acesso ao crédito para investimentos em redes de telecomunicação. Está conjugado um em outro. No mesmo do BNDES? Não, esse outro foi aprovado já na CAI, não é isso? Ambos foram aprovados na CAI, a solicitação específica do BNDES é o 58. O 57 é requerimento do governo, salvo o melhor juízo. Nós vamos incluir as operações de créditos, como a CAI 57 e 58. Como a CAI não teve deliberação, eu estou incluindo todos os empréstimos por causa do prazo. Agradeço, Vossa Excelência. Como uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao senador líder Everton. Aproveitar que o coração do presidente hoje está bastante bom, lembrar do projeto que o senador veneziano lhe pediu aí, e o do senador Everton assinando embaixo, com apoio do Girão, apoio do Rogério. Presidente, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, eu dirijo-me a essa casa para celebrar um marco histórico do jornalismo brasileiro, os 100 anos do Jornal Imparcial, lá do Maranhão. Fundado em 1º de maio de 1926, este periódico nasceu com a missão de oferecer ao povo maranhense uma voz apartidária, comprometida com a verdade e a democracia. Durante um século, o Jornal Imparcial não apenas noticiou os fatos, mas eternizou a memória coletiva do Maranhão, registrando suas transformações políticas, econômicas e culturais. Sua trajetória se confunde com a própria história do Estado. Pelo Imparcial passaram grandes nomes do jornalismo maranhense, que testemunharam e registraram durante 10 décadas as profundas mudanças no Brasil e no Maranhão. Incorporado aos Diários Associados em 1944, o jornal ampliou sua influência e manteve sua relevância mesmo diante dos desafios impostos pelas transformações tecnológicas e sociais. Sua capacidade de reinventar, sem perder a essência do jornalismo de qualidade, é a prova de sua resiliência e compromisso com a sociedade. Hoje reconhecido como patrimônio cultural imaterial, o Estado do Maranhão, pela Lei 12.727 de 2025, o Imparcial é símbolo da imprensa livre da cultura maranhense, conectando tradição e inovação em cada edição. Faço um registro da capacidade de gestão do diretor-presidente, o jornalista Pedro Freire, que tem conduzido o jornal com muita sabedoria e isenção. Registro também o papel do diretor de gestão de negócios da empresa, o jornalista Pedro Henrique Freire, que vem modernizando as operações do jornal e do diretor do jornal. E também registro do diretor executivo, o designer Célio Sérgio, cujas capas
centenas de jornais são um patrimônio do nosso Estado. Senhor presidente, celebrar 100 anos do Imparcial é celebrar a força da imprensa como um pilar da democracia e da cidadania. Este jornal é testemunha viva das conquistas e desafios do Maranhão e sua longevidade inspira gerações de jornalistas e cidadãos comprometidos com a informação de qualidade. Que o Imparcial continue, por muitos anos, a contar e eternizar as histórias do Maranhão e do Brasil, reafirmando seu papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e informada. Parabéns ao jornal O Imparcial pelos seus 100 anos de história e a todos os jornalistas e funcionários que fazem parte dessa história. É esse o comunicado, presidente. Eu queria consultar o senador Flávio Arnes. Nós temos muitos senadores que ainda não votaram. Precisa de 41 votos favoráveis. Alguns senadores de bancadas numerosas liberaram os seus liderados. Presidente, me permite, só para registrar no painel... Você dá a palavra ao líder Efraim Filho. Não, apenas para registrar no painel aquilo que a bancada já foi orientada, o voto sim na proposta em nome da bancada do União Brasil, senhor presidente, seguindo, né, a orientação da senadora professora Dorinha, em atenção também ao encaminhamento do senador Flávio Arnes. União Brasil orienta o voto sim. Eu queria consultar o senador Flávio Arnes, se Vossa Excelência deseja que a mesa aguarde mais alguns minutos ou se Vossa Excelência nos autoriza a encerrarmos a votação. Laércio tem que votar ainda. Líder Tereza Cristina, o senador Laércio está há 30 minutos aguardando ser convocado para votar. Ele espera que os senadores peçam para ele, para fazer um gesto. Presidente Renan Calheiros, senador Eduardo Gomes, senador Confúcio Moura, senadora Soraya, senador Magno Malta, senador Fernando Farias, senador Marcelo Castro, senador Cid Gomes. Nós vamos ter a votação da PEC, que precisa ser nominal também. Senador Flávio, eu posso cancelar, encerrar a votação? Bora. Tem muito sim ali, né? Pode? Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 62 senadores e senadoras, votaram não 2 senadores e tivemos ainda 2 abstenções. Está aprovado o projeto com a emenda número 3 de redação apresentada pelo senador Flávio Arnes. Presidente, desculpe lhe interromper, vamos procurar manter esse quórum em homenagem à professora Dorinha, que tem uma PEC importante na nossa pauta subsequente. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão em votação. As senadoras que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A senadora Dorinha se encontra? Enquanto ela chega, o meu não, do veneziano. Então, eu vou voltar os empréstimos. Senador Irã, Vossa Excelência pode convidar a senadora professora Dorinha Seabra para nós deliberarmos. Enquanto isso, eu vou votar os empréstimos solicitados pelo líder. Presidente, não pode esquecer dos 2 pedidos que eu fiz a Vossa Excelência, do extra-pauta do Exército e da Marinha.
Vamos botar os empréstimos rapidamente, em seguida vou incluir os itens. Aproveitar que o senador Omar Aziz não está presente no plenário. Projeto de resolução número 57. Não vamos avisar ele, hein? Nelsinho, não vai avisar o Omar. Projeto de resolução número 57 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 77 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Rogério Carvalho, que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi apresentado o requerimento 150 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final. Está encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item extra pauta, projeto de resolução número 58 de 2025. Cumprimento o senador Flávio Arnes pelo relatório apresentado e pela aprovação do PLP. Projeto de resolução número 58 de 2025, apresentado como conclusão do parecer 72 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Rogério Carvalho, que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a contratar operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa Federativo para o Governo e Infraestrutura Digital, programa denominado ProDigital. Foi apresentado o requerimento 151 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final. Está encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final. A matéria vai à promulgação. Do senador Laércio. Item extra pauta. Projeto de Decreto Legislativo 242 de 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto de adesão da República Federativa do Brasil ao Convênio Constitutivo e ao Convênio de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, denominado FUMIN 4, assinados em Punta Cana, República Dominicana, em 10 de março de 2024. Parecer favorável número 101 de 2025,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador Humberto Costa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senador Exaussi, vamos votar rapidamente as solicitações de inclusão como item extra-pauta feitos por Vossa Excelência. Item extra-pauta, projeto de lei número 331 de 2020, de iniciativa da Presidência da República, que autoriza o Poder Executivo Federal a doar aeronaves da Polícia Federal à República do Paraguai e da Marinha do Brasil à República Oriental do Uruguai. Parecer favorável número 96 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria é o seu presidente, senador Nelsinho Trade. O relator foi o senador Omar Aziz. Queria cumprimentar o senador Omar, que entendeu a importância da iniciativa e acabou apoiando integralmente a aprovação desse projeto. Foi apresentado o requerimento 33 de 2025 de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não tem... Sem tarja preta. Não temos senadores inscritos para discutir. O senador Sérgio Moro, com a palavra, Vossa Excelência. Não, eu só quero fazer um gesto aqui, né? É uma doação importante. Vamos agradecer os senadores que compreenderam o projeto. É um projeto do governo federal e, na verdade, é para um parceiro nosso, o Paraguai e Uruguai. E, na verdade, os equipamentos são obsoletos e tem um custo para o governo brasileiro. Mas ficamos todos felizes aqui que o assunto possa ser aprovado no consenso e, assim, melhora a imagem do nosso país. Tá? Nossas homenagens aos divergentes da última sessão, né, que muito louvadamente mudaram o posicionamento. Você que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta, projeto de lei número 2.911 de 2022, de iniciativa da Presidência da República, que autoriza o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Defesa, a doar materiais de natureza militar do Comando do Exército para a República do Paraguai. Parecer favorável número 97 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator da matéria foi o senador Sérgio Moro e o relator ad hoc foi o senador Espiridião Amin. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento número 34 de 2025, aprovado pelo plenário na sessão de 10 de dezembro. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra para discutir a matéria ao senador Nelsinho Trade. Apenas para reforçar, senhor presidente, a importância dessa interlocução diplomática que a gente faz com os países do Mercosul, porque eles sempre nos apoiam quando a gente necessita de encaminhamentos que requer o apoio de outros países. Nós estamos aí quase pronto para assinar o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. O ambiente está muito propício. A relação do Brasil com o Paraguai
foi retomada de uma forma muito saudável. O presidente mandou de volta aqui o embaixador Juan Ángel e eu vejo um momento muito oportuno para cultivar isso. Muito importante o relatório do senador Sérgio Moro e é um gesto, mais um gesto diplomático de que a gente quer cada vez mais consolidar os laços diplomáticos com o Paraguai. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma referência também, presidente. O obsoleto aqui significa apenas que na linha de equipamentos das Forças Armadas Brasileiras, ele já não é utilizado, mas evidentemente que o equipamento é útil para o país que o recebe, assim como nós recebemos equipamentos muitas vezes em países que já não utilizam e para nós é extremamente valioso. Para discutir a matéria, conceda a palavra ao senador Espiridião Amin. Presidente, apenas na condição de relator ad hoc que fui, ambos os projetos eram de titularidade do senador Sérgio Moro, eu acho que são gestos de cooperação na defesa com os nossos vizinhos. E como disse o senador Sérgio Moro, o obsoleto, no caso, é uma definição técnica. Não se trata inutilizável ou inútil. Trata-se, sim, de um equipamento padrão que, até por uma questão de uniformidade na manutenção, se dispensa. Ou seja, você fazer a manutenção de 2 marcas de carro de combate é um dispêndio excessivo, quando você já adotou um determinado modelo. Então, o modelo descartável, no caso, é um obsoleto no sentido de utilização, não de utilizabilidade, ou de ser útil ou não. De forma que eu acho que fazemos justiça à iniciativa do governo brasileiro, do Ministério da Defesa, no caso do Exército. Os helicópteros são um do Exército, outro da Marinha, se não me engano, e os blindados são do Exército, que são utilizáveis, sim, e vão ajudar os nossos vizinhos que fazem fronteira conosco. O mérito da redação é do senador Sérgio Moro, nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já falou. Eu estou falando a mais porque tinha sido o relator ad hoc, mas para reforçar a correção da decisão do Senado nesse caso. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, resta apenas um PDL 317 de 2024 de interesse da Embraer. Eles entraram em contato conosco através do senador Marcos Pontes, também é um acordo de cooperação com a Polônia. Se Vossa Excelência puder colocar, PDL 317 de 2024 está pronto para deliberação do plenário. Senadora Dorinha, Vossa Excelência aguarda só votarmos esse PDL para votarmos a PEC? O senhor está com crédito com a Dorinha, presidente? Estava esperando por ela aqui, tranquilo. Agora vamos bater um papo aqui enquanto a gente vota isso. A PEC vai ser votada em 2 turnos. Mas o PDL já está pronto? Não, tem que puxar a matéria. Mas tem que preparar. Senador Nelsinho, vamos... Senadora professora Dorinha, item extra pauta, proposta... É porque a senadora Dorinha já fez a leitura de todo o relatório, então eu acho que vai ser rápido, porque ela só vai fazer a leitura do acordo, não é? Da emenda. Então vai ser rápido também. Agora precisa 49 votos favoráveis ali dos senadores e das senadoras. Proposta de emenda à Constituição número 76 de 2019, item extra pauta, de autoria do senador, hoje ministro Antônio Augusto Anastasia, e outros senadores apoiadores, que altera a Constituição Federal para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Parecer número 14 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A relatora foi a senadora professora Dorinha Seabra, favorável à proposta, com a emenda número 3 que apresenta, e contrária à emenda número 2.
A emenda número 1 foi retirada pelo autor. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 4, que já foi disponibilizada na tramitação da matéria e será publicada. A discussão da proposta em primeiro turno encerrou-se no dia 10 de dezembro. Foi apresentado o requerimento 934 de 2025 de iniciativa de líderes, que solicita calendário especial para a proposta. Em votação, o requerimento de calendário especial. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A emenda número 4, apenas ela depende de parecer. Faço a designação da senadora professora Dorinha Seabra para proferir o seu parecer de plenário. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, já realizadas as 5 sessões e o texto discutido na Comissão de Constituição e Justiça e também aqui em debate, eu vou fazer direto a análise das emendas apresentadas, entendendo que a emenda número 4 deve ser parcialmente acolhida, na forma da subemenda que ora apresentaremos. Com efeito no que tange a emenda número 4, é importante reconhecer que a medicina legal, ao lado da perícia criminal, é igualmente responsável pela elucidação de crimes, desenvolvendo um fundamental e criterioso trabalho técnico no âmbito dos institutos médico-legais. Contudo, o texto da PEC não deixa claro o fato de que o perito criminal, historicamente, se distingue do perito médico-legista e do odontologista. Há um ganho que vai além da semântica, em colocar de forma expressa ao lado dos peritos criminais, também os peritos médico-legistas e peritos odontologistas, em um novo parágrafo 13º do artigo 144 da Constituição Federal. A outra parte da emenda que modifica o parágrafo 12 do artigo 144 não será aproveitada, porquanto entendemos ser desnecessária para conferir efetiva autonomia à atividade pericial. Ademais, aproveitamos a oportunidade para acolher um pleito dos Ministérios Públicos Estaduais que requerem que seja destacado no novo parágrafo 12, o artigo 44 da Constituição Federal, que a perícia oficial de natureza criminal só será exclusiva no âmbito das polícias estaduais e distrital.